ready for the next battle. Section 8. Get 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 ready for the next battle. Section 8.
ready for the next battle. Section 8. Fala, chat! E aí, pessoal? Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma stream. E aí, galera? Vocês estão bem? Bom dia, bom dia, bom dia. Tá, deixa eu fazer a divulgação da live porque eu não consegui fazer aqui ainda. O torneio terminou muito tarde ali, acabou complicando pra mim essa correria. Deixa eu fazer a divulgação aqui do evento. Taking that first step. East Coast Throwdown, good morning, good afternoon, good night, wherever you're tuning in. This is what it is right now for the Capcom Pro Tour here in Hartford, Connecticut. My name is 𝗔𝗽cie, joined by none other than 𝗔𝗽cie. How you feeling, bro? I'm good. It's a great morning. Fighting games. I got nothing to complain about, man. Hell yeah, man. The first thing we get to wake up to, some matches. Matches. Not only that, indeed. but it's Beleza, tô avisando aqui o pessoal. Fala na hora que eu sou. E aí, brother? Não temos brasileiro no evento, tá, rapaziada? Não tem brasileiro no campeonato. A live do YouTube foi, guys? Foi, né? Foi, nice. Só avisar o pessoal aqui. Fala, galera, já estamos ao vivo aqui na Twitch, no YouTube, com o segundo dia de Major. Ontem já teve campeão mundial caindo na fase de grupos. E hoje, além da continuação da fase de grupos, nós vamos ter também o top 96 até o top 24. Então chega aí pra poder acompanhar aqui na Twitch e no YouTube. Bom dia, fala, Nave. Fala, 𝗔𝗽cie. Fala, Aninha. E aí, pessoal? I just found out a little bit about that last night, to be quite honest with you. I only heard like the inner workings of it, sort of. But this is something that's very, very exciting. We get to see a lot of people kind of really update the brackets in a very, very interesting way. A lot of big, quote-unquote, upsets from players that we haven't really been familiar with. Beleza, então pessoal, vamos lá com mais um dia de campeonato. Eu já vou buscar a bracket aqui para irmos acompanhando tudo aqui do evento. Nessa fase, nós vamos ter 𝗔𝗽cie aqui também. O 𝗔𝗽cie não classificou, mas acho que ele nem viajou. É isso mesmo, o 𝗔𝗽cie ele realmente nem viajou pro campeonato, tá, pessoal? You know what? We could talk all Street Fighter. We got all day to talk about that, but this man is so humble Perfeito, minded. então. You know what I mean? But it is what it is. That's naturally how it is when he's celebrating your birthday. It's all right. Eu gostava bastante dele no competitivo. Eu gostava bastante, mas hoje em dia não dá mais tão ativo assim quanto era antes, né, pessoal? É o hype que tá aí, cara. I appreciate you guys even tuning in as well. I know there's a lot of things going on in the world, especially with like the natural disasters that are going on in Florida with the big hurricane. I know y'all are going through it, so my heart's to you guys. I'm blessed to even be a part of this whole occasion, let alone be on the planet still. So my heart's to you guys, and thank you guys for even celebrating with me. Bom dia, Vitor. I love the hell out of you. You know this. Yeah. You know, I want to make sure it's known even more so to the world. You know? Listen, man. I just Salve, fala, Jorginho, de boa. You know what I appreciate too? A lot of bust ass that's incoming here for East Coast Throwdown. I mean, look, just to tap on to what you were saying, just to piggyback on it a little bit. Yeah, there's been a lot of talks, a lot of upsets. You know why? Because some of your household favorites got bodied. Bom, é isso aí, pessoal. Vamos para mais um dia. Fala, Omni-Man.
Hoje nós vamos ter bastante pools aqui, eu vou puxar para saber exatamente até que horas nós vamos ter as pools aqui e tudo. Deixa eu pegar aqui. Ó, pessoal, tá previsto para ir até às 19. Então até às 7 horas nós vamos ter pools. Aí depois disso nós começaremos a próxima fase. Inicialmente esse é o cronograma aqui do evento, né, pessoal? Vamos lá, né? Vamos ver o que vai ser. Tá aí mostrando o Prize Pool, é uma premiação extra por parte da Capcom, mas tem a premiação do próprio evento também. Daigo já foi eliminado. Daigo classificou pela chave da Winners. Quais top players já rodaram? 5 top players se deram mal aí nessa primeira fase. Nós tivemos o Problem X sendo eliminado na pool do evento e outros 4 jogadores caíram para losers. Eu já postei lá no Twitter e no Instagram quais foram esses jogadores que acabaram caindo para losers bracket. Já deixei para vocês lá as informações certinhas, mas o de coração eu lembro que o Andy Walker foi um deles que caiu aí também. O Andy Walker, cara, acabou de ter um desempenho excelente na EVO, então não esperava uma queda dele a essa altura. Eu tava com expectativa bem grande pro Andy Walker, mas é isso, acontece. I know Daigo is still in the mix, right? Winner side. Yeah, so Super Yan had a pretty solid match against that was Daigo actually crazy. in the crowd. I almost lost my voice. Getting hype for Super Yan. Bom, é isso aí, né, pessoal? Vamos só aguardando, então daqui a pouco vai começar de fato as partidas. Nessa wave, vou até puxar pra vocês. Nessa wave, teremos na primeira pool o jogador 𝗔𝗽ście𝗶𝗲. Temos o 𝗔𝗽ście também, esse cara é um bom jogador aí de... Na memória era Kami. Na segunda pool, nós teremos Luiman, temos o Raman. Estou reconhecendo agora esses dois jogadores aqui. Na terceira pool teremos o Samurai, Ludov. É isso. Acho que eu reconheço aí. Se temos o 𝗔𝗽ście na quarta pool, esse cara ele é cabeça de chave. Não conheço esse player. Não conheço esse 𝗔𝗽ście aqui, então... Pô, vamos ver, porque o cara é cabeça de chave do grupo dele. E do grupo dele eu tô reconhecendo apenas ele mesmo. Reconheci apenas ele do grupo dele. Bom, é isso aí, Léo. Muito obrigado pelo Prime, pelos 4 meses aí. Tamo junto, valeu demais aí pelo seu apoio. Relaxa que foi meu WhatsApp, rapaziada. Foi o meu. Valeu demais aí, mano. Obrigadão, Léo. Obrigadão pelo seu sub aí. Valeu pelos 4 meses. Obrigado aí pelo seu apoio. E aproveite todas as vantagens desse sub do canal, que tem bastante coisa, hein, mano. Tem bastante coisa aí. Inclusive, estamos querendo fazer mais emoticons ainda pra galera, cara. A gente tá aí organizando, né, pra fazer mais emoticons ainda animados aqui também. Então, brigadão aí pelo seu apoio, mano. Tamo junto. Bom dia, Ryoran. Descansou. Vai até às 19. Vamos até umas 23, mano. He's like, come on, man. Come on, he's like, come on, guy. He gave me a big hug afterwards. He's like, come on, though. So, bom, vamos então agora para a partida. Muito obrigado a todo mundo que tá com a gente. Não esquece, galera do YouTube, de deixar aquele like, hein, rapaziada. O pessoal do YouTube vai clicando no joinha pra dar aquela fortalecida. Só de você clicar no like vai ajudar demais a gente. E bora lá que o dia que tá jogando aí com Honda moderno. Tá aparecendo muita gente na modernidade. Isso é uma coisa interessante de ver. Muita gente utilizando a modernidade aqui no torneio. Counter ali agora acontecendo, eu sou forte, pegando bem ali o oponente, target, combo, usando a cabeçada na sequência. Perfect parry, vai tentando pressionar agora. Ele sai indo lá pro outro lado da tela. Legal, agora foi interrompido. A expressão ali agora ele vai fazendo essa finalização muito bem. Então agora pro Jack. Tiro de pé foi cedo demais. Um pouco antes ali, talvez tinha acertado no time correto. Na verdade, foi feito depois, né? Mas não ia dar certo.
Soco forte agora com mais cabeçada, apenas -3, não vai tomar punição. E o 𝗔𝗽cie tem que tomar cuidado com essa de drive dele. Opa, vai pegar? Pegou! Ótima jogada, tava perto ali. Fez bem rápido também. Realmente a play foi muito boa. Tem pouquíssima vida agora o jogador de Chun-Li. Acaba entrando em burnout, aí vai tomar chip damage ali. Ele tinha que ter feito um perfect parry pra poder escapar. Ou então ter tentado de outra forma, né? Parar o golpe com o hardware ou coisa do tipo. Mas era uma situação realmente bem ruim. Vamos lá que o jogo aqui tá bom pro jogador de Honda. E agora não teve a modernidade ali dele, mas ainda assim tá indo bem demais. Reversal, empurrando o oponente. Olha só, agora você acertou o Perfect Parry com uma punição. Ai, mas acabou errando, mas ainda assim a punição ali foi boa, Começado pegando o Punish Counter. Mais um bom H1 agora, tem burnout, situação muito ruim pro jogador de Chun-Li. E agora é combo, sem dificuldades. Consegue bem agora essa finalização. O Perfect Parry acabou não acertando ali ainda. Mais palmada ali, vai ficando ruim pro jogador de Chun-Li. Soco fraco agora com a conversão do Sumo Smash. Reposicionamento agora para o jogador de Chun-Li. Mas ele não tá conseguindo impedir o avanço do 𝗔𝗽cie. O 𝗔𝗽cie tá só avançando mesmo e tá tudo dando certo. É isso, cancelamento bem tranquilo. Bem tranquilo. Tá vivo ainda, mas pelo andamento da partida não vai ter muito o que fazer. E é isso mesmo, tá lá 2-0, então vai avançando bem de boa. You know, it is kind of rough. There was a lot that I feel like 𝗔𝗽cie even adapted to. 𝗔𝗽cie just wasn't ready for. One of the things I did enjoy was watching 𝗔𝗽cie try to throw out a low medium kick after a blocked headbutt, which was fine. And 𝗔𝗽cie immediately changed it up. He's like, all right, well, I have plenty of time because I'm not that negative. Vamos lá, né, pessoal? Esse foi bem de boa. And that's like Fala, Retro Lendário, salve brother, bom dia. Ryoran 𝗔𝗽cie vai lançar legenda em PTBR próximo ano. Cara, não peguei essa notícia não. Vai lançar mesmo? Legal. Desculpa, mas controle moderno é roubado e não tem como negar. O cara tá destruindo o 𝗔𝗽cie como se ele não fosse nada. Mas ele não usou o controle moderno em nenhum momento, pô. Ele não usou o controle moderno em nenhum momento. Mas o controle moderno não é roubado não, cara. Se o controle moderno fosse roubado, tava todo mundo usando o controle moderno. Você pode ter certeza. Se fosse roubado, tava todo mundo usando o controle moderno. Porque o pessoal já usa as coisas que são roubadas no jogo, tá ligado? Então se pra um cara que é medalhista daí, você adaptar o controle moderno, é tranquilo. Então, cara, se realmente o controle moderno fosse de fato roubado, os caras todos tinham que pegar o controle moderno e tava ganhando todo mundo. Mas esse cara não usou nenhum momento o controle moderno, tá ligado? Não usou nenhum momento. Se Spark Zero dá pra jogar no teclado, acredito que sim, Alan. Ainda mais que é um jogo casual, cara. Acredito que sim, só vai destruir teu teclado, né? Imagino eu. Fala GameStop, bom dia. Faz o M, controle moderno, cara, modernidade. Not even close. But I feel like, the playing field nowadays with how much tech has been thrown out there in social media, it's much more effective. Os jogadores mais conhecidos devem demorar nesse sistema que eles fizeram, né? Os jogadores mais conhecidos devem demorar ainda pra aparecer na stream, tá bom, pessoal? Because it's like, man, I don't want to be left behind. I don't want to get smoked. Competition is dense now, dude. Bom, vamos ver quem vai lutar agora. You know, I feel like Educator vai ficar Sky. No, I mean that's how you just gotta look at it. Nobody's whack. I mean, obviously you got the creme of the creme players, but even then, even everybody could get it, man. Everybody bleeds. At any point of the day, somebody could play a little bit worse than you. Yeah, and that's just how it goes. Like you even see that in a Capcom Cup field. Like in certain moments where damn, today that was just not their day. Wait, hold on. Yes, sir. Is that Nikki? Is that Nikki under the mask? I mean, the name was Educator, and I know who Nikki is, but I can't tell from the nose up. Is this the artist formerly known as Nick? Yo, I swear, I could be wrong. I'm so sorry. Nah, because he was saying he's going for bora lá então, hein, pessoal. Agora vai poder ver na minha TV de 85 polegadas, ô louco, Deco. Tua TV é maior que o meu estúdio. É isso aí.
Quando vai ter gameplay, história do Spark Zero no canal? Cara, então, mano, tem DLC do Mortal Kombat, tem o Spark Zero, tem o Silent Hill. Eu tô com um jogo, mas é muita coisa. Meu Deus do céu, cara, é muito jogo lançando ao mesmo tempo. Os caras não ajudam, hein? Então logo vai ter, mano. Logo vai ter Spark Zero. Bom, vamos ver Drive Reverso agora ali no EK, pegando muito bem. Galera do YouTube, não esquece de deixar o like, hein, pessoal. Não esquece de deixar aquele like pra poder fortalecer. E nós temos o primeiro Terry na stream. Primeiro Terry aparecendo ontem na live inteira. Não teve nenhum aparecendo na live e agora vai trabalhando bem ali. O Sky. Forte. Errou a jogada e aí deu certo. Ele acertou porque ele errou, cara. Genial. Drive Impact bateu na parede com o atordoamento e agora é só combar, só finalizar. Se ele quiser gastar barra. Vamos ver, nem precisou gastar barra como otimizado. Utilizou bem agora pra poder finalizar. Isso aí. Tá fazendo chute médio agachado. Pra manter mais pressão ali ainda. Bom agarrão. Agora ele para o Sky. Tenta o parry, mas não encontrou nada. Reposicionamento com gancho. Olha só, combou bem agora, hein? Caesar batendo no parry, vai ter explosão. E os parries aí foram bem interessantes pra minimizar ali o dano causado, né? Que ia acontecer na barra de drive. Na verdade ele zerou total, né? Por causa do parry. Em Scissors. Bom Resin Tackle pegando gente aéreo. Overhead, mas acabou errando o combo. Deixou o oponente vivo. E tá em burnout. Apertou o botão, vai tomar bomba. Ih, meu amigo, aqui se tomar ADI morre. Se tomar atordoamento, ele morre. E é isso que vai acontecer agora, já era. Se não errar o combo, finaliza. E é isso. Pra vocês verem o que eu sempre comento. Cuidado com o burnout. Cuidado com o burnout, tá aí o porquê que a gente sempre menciona. O Sky tava muito bem no jogo. Yeah, that's right. Let's go back to the main. Stop with the appetizer. Let me get the main course. I'm trying to get out of here. I feel that. I 100% feel that. E agora a mudança. É, pessoal, tá complicado pro Terry. I know. Oh, wow. Run up in your house to Barry Allen? I think he started off with drive rush every Bom agarrão agora, fazendo aquela inversão de lado e como menciono bastante, o agarrão no Street Fighter 6, ele dá muita barra de super, né? E o resultado é o Rashid conseguindo chegar mais rápido no level 2 dele se ele agarrar bastante o oponente. Mas Caesar para já fazer aquele chip damage pesado. Yeah, I've seen that a bunch of times over where like you would get like the counter hit, whatever. I see like into like the cycle mine, but I like going back into scissor kicks. Yeah. I like keeping them in the mix. But I get to agora ele conseguiu a conversão. It's plus. Alright, so one thing I want to see Educator do in neutral is obviously on the win shots, please. Agora para ele counter hit, traz forte para poder ficar ali em vantagem. Esse aqui é um dos golpes positivos ali do base. E agora vai tomar combo. É isso. Educator. Até agora bem controlado para ele. Tá agora um round de avançar na tabela. I like the Valentine's Day pants. With the red trim? You know, I was saying yesterday, I thought that was salmon, but no. Incorrect. It's a little more on the Caesar. Tentou o F-Punch, mas acabou andando pra trás demais. Tem que ter um controle aí quando você vai tentar fazer essa punição. Mas se o personagem for muito rápido, se o personagem for rápido demais, você anda pra trás ali, o personagem vai embora. Yes, it is. The thing is, it's the perfect space out for scissor kick. There you go. Mas Caesar batendo no limite desde a distância. Vai tentando cortar a tela, tentando trabalhar com low, com cross-up. Reposicionamento agora, e aí uma ideia boa do Educator foi justamente cortar a tela com o Drive Rush, porque se ele tivesse dado um pouquinho mais de espaço, possivelmente o Sky ia conseguir fazer o level 2, né? E aí jogar level 2 eu acho que não deu, é complicado, ele errou o punish, pegou o Psycho Crush, mas estava muito longe, não estava acreditando que iria realmente conseguir fazer o cancelamento. Tem o pulo agora, mas aí ficou óbvio, hein? Ih, errou o combo, foi parar do outro lado da tela, e pior que ele tinha barra de super ainda, e aí tentou o Psycho Crusher, que é invencível a magia, mas depende da frame, e aí deu errado e foi de fato finalizado. É, não é fácil não, não é fácil não.
The head kicks, nice. That is optimal. He could done a crouching jab stand short. It would have worked. Bom, agarrão agora, vai ter explosão ainda da bomba. Overhand, olha o time, cara. E agora já era. Opa, não fez o cancelamento? É isso? E aí tem a reação, Sky vai ter uma chance agora de virar o jogo. Ali, meus amigos, nossa, mas o Sky dropou, agora já era. Agora já era. Muitos erros ali do jogo, é isso. Muitos erros e aí não tem mais o que fazer. Nikki, is that you? That's gotta be him with the tattoos. Nikki, you're the educator now? I knew it. The educator. Yo, somebody gotta tell me though, for real. I don't wanna like take his name out, you know what I'm saying, and like feel like it's a disrespect. Bom, é isso aí, pessoal. Bom dia aí a todo mundo que tá chegando na live. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos com o segundo dia de campeonato hoje, que nós teremos as pools e o top 96, beleza? But we've only gone through like a handful of different games thus far. I want to see like thoroughly what pools we're going to be going through like throughout the entirety of this thing. Então hoje nós já vamos conhecer alguns jogadores, né, que vão avançar para o top 24 também. Então vai ter bastante coisa ainda. Fala, Rafael, bom dia. Agradecer aqui ao Henrique, muito obrigado pelo Prime, valeu pelos 4 meses, estamos junto, meu querido. Obrigado aí pelo apoio. Ele falou, feliz dia das crianças, abraço a todos da comunidade Street Fighter, um abraço, brother, e valeu demais aí pelo seu apoio. E espero que esse mês de estadia junto com a gente como subscriber aqui do canal mais uma vez, hein, mano? Tamo junto. Tamo junto demais. Good. Great. I want to see more of that Zangief. Última vez que eu joguei um fight game no teclado foi KOF 2002, há uns 10 anos atrás. Eita, cara. Eu já jogo fight game no teclado mais por causa do Brawlhalla e do multiverso. Eu já tenho costume de jogar no meu caso. I love his overall like evolution of like him as a player, because Street Fighter V was his very first game, right? Okay. And that's pretty impressive to see, like, mas nos outros demais jogos, né, eu não, realmente no teclado eu não sou muito fã de jogar não. Mas sim, já teve medalhista de Evo, de KOF jogando no teclado, inclusive. Eu vejo muita gente falando que não dá pra jogar KOF no teclado e tudo mais, e o cara pegou a medalha de Evo no teclado. Yo, word, son? That's my guy Lex, man. Let's get it. Oh, the stand finish. Bom, vamos lá, hein? Nós temos o Det agora enfrentando Fance. E agora nenhum dos jogadores conhecidos ainda apareceu na stream, mas como mencionei, o sistema que eles colocaram no evento deve realmente fazer com que demore bastante eles aparecerem. E agora esse avanço, o bem agora do Drive Rush, vai fazendo o super no wake up, boa conexão. There you go, the Latvian stomp. Oh my god. Let me get more. That's dash up. That's a free dash up actually to a jab. Interesting. Tem um pulo. Agarrou ali agora pra fazer a punição. E é isso, já tem o tornamento aí. Bem tranquilo. Bem tranquilo aí, então vai levando. E mais jogadores de Bison, hein, pessoal. O personagem que tá sempre muito presente. É um personagem que tá forte também no jogo, né? E nossa, isso ficou demais. Eu não entendi a ideia. Eu acho que ele errou um comando e esbarrou ali num chute a mais, porque tem uma animação extra quando você faz Scissor all day, então não ia conseguir ficar safe naquela situação. Vai buscando o Stomp, tem a pressão agora, pegou muito bem, e é isso, rota pra poder colocar o adversário em burnout. Instant overhead, meu amigo, instant overhead de novo, o que é isso? Errou agora o pulo, não conseguiu uma boa punição. Okay, that's right. Duh. Yeah. She's got like the Ryu effect. Legal, agora foi interrompido, tentou o dive, como o adversário tá em burnout, fica mais fácil de ficar safe, e agora com esse Draw Impact é só finalizar sem segredos. 1-1 nos rounds, até agora os rounds foram todos dominados aí por quem venceu. Vai ver hoje agora com o chute médio, já vai tentando cortar a tela, soco forte ali, o soco forte da Júlia é um chute na animação. E agora tem a entrada. Tenta um level 2, meu Deus, que é isso? Um level 2 muito estranho agora. E aí, claro, vai dar muito errado, vai dar muito errado. Muito estranho ali a jogada. Vai ter uma explosão a qualquer momento, vamos ver. Teve a explosão e aí tentou fazer um agarrão, mas quando você defende
Quando você defende algo, você não pode tomar agarrão. E aí foi na hora da defesa, então não teve como tomar agarrão. E aí o soco vai pro super. E agora já vai finalizando na sequência. Vence, tá vivo no jogo. E dá vantagem, por sinal, né? Tá vivo e tá na vantagem. Mandar um feliz dia das crianças pra comunidade do LoL. Que isso, o cara saiu de um Bison pra um Honda. Pode isso, chat? O cara literalmente saiu de um Bison pra um Honda. Bom, possivelmente o Honda talvez já era o personagem principal dele. E aí veio o Bison, ele gostou do personagem, utilizou ele, mas o Honda possivelmente era o personagem principal dele antes. H1 de comando, vai pegando bem. Vamos ver, vai buscando ali agora o Summon Smash. Cabeçada, menos 3 apenas, menos colado ali, fica bem complicado. Nossa, fez o dash. A ideia dele possivelmente era passar por frente na hora do Summon Smash pra tentar executar a punição, mas deu errado. Nossa, tentou um hard punish na hora da H1 de comando. E agora vai conseguir fazer ali uma punição por causa do autorolamento. Parece que a intenção até seja boa, ainda assim é bem complicado fazer uma punição dessa forma. E aí ele conseguiu um bom reset com o overhead, pegou bem, neutral jump, mas pulou tarde demais e agora sim executa a punição de fato. O Fance começou atrás no jogo, mas agora tá na vantagem. Wow. I like that parry from 𝗔𝗽cie. It's like she's avoiding the Lego blocks on the floor. That's good. See that? That was pretty nice. I would hope so. Vai defender bastante o Summon Smash. Mais cabeçada ali aparecendo. O 𝗔𝗽cie aí deu errado e é cancelamento. Punição ali é boa. Essa rota que ele tá fazendo é muito bom. Ele tá fazendo essa rota o tempo inteiro cancelando para o 𝗔𝗽cie para colocar o adversário em burnout. E é isso, agora é só punir o adversário, apesar de que tem muito scaling. Acredito que não vai matar. Mas ele acreditou no reset e aí faz o H1 e consegue essa finalização mesmo assim. Eu acho que arriscou até demais, pra falar a verdade. Eu acho que arriscou até muito mais do que importa é o resultado final, né, pessoal? O que importa é que deu certo ali. E tá, então, avançando na tabela. E o Fence dropou base pelo Honda. Esse cara tem que ser estudado. Como eu falei, eu acho que possivelmente já era main Honda, né? Possivelmente era main Honda e aí gostou do Bison, tentou o Bison ali, não deu certo, trocou depois disso de personagem. Eu acho que na situação dele talvez eu faria a mesma coisa. Bom, vamos lá, pessoal, vamos aguardando, não devem atualizar a tabela em tempo real, tá bom? Então nós devemos ter que esperar bastante até eles atualizarem a tabela, mas eu vou passando para vocês aqui, ainda assim, os principais resultados. Vou tentando falar tudo aqui pra você ficar realmente informado. Eu tô sempre deixando nas redes sociais também. E cara, falar pra vocês, Problem Max sendo eliminado na pool é uma coisa que eu não esperava não, pessoal. Inclusive, na minha opinião, as pools elas ficaram muito bem divididas, sabe? Então achei que ia facilitar ainda mais pra consistência dos jogadores nesse evento aqui em específico, mas não foi o que aconteceu para alguns. E vamos lá, nós temos então 𝗔𝗽cie contra 𝗔𝗽cie. Pessoal, vou ali rapidão pegar uma água, tá bom? Coisa rápida, já volto aí, chat. Oh my god, I love this. Beanies versus 𝗔𝗽cies. This shit, I'm on team 𝗔𝗽cie right here, man. CT, I know my guy down. That's my guy. I'm on team Beanie. You know why? Because like after a couple of days, after not shaving, it just kind of like sticks like Velcro, so I don't have to worry about it flying off. Son, you know what it is about 𝗔𝗽cies? I could just go to sleep. Don't gotta fix the hair, nothing. Straight chilling. All into that. Not fixing the hair ever. Wait. Yes, sir. Yeah. You know, I just keep forgetting. No. Okay. So I have a genuine question. Am I allowed to wear a 𝗔𝗽cie? I mean, yeah. Does it make sense? Yes. Rob TV has offered me 𝗔𝗽cies on multiple occasions. I'm like, I feel like I'm disrespecting it. One of the producers is definitely shaking his head. No, we're not talking about on the show. We're talking about in general. No, not on the show. No. He means in general. Look at him. No. We're talking about the life right outside. Yeah. No, he says no. Love this. 𝗔𝗽cies versus beanies.
And who's playing Ken? Gotta be the guy with the do-rag, huh? You know, I want to say it's the guy with the beanie. Okay. 𝗔𝗽cije. Am I saying his name right? 𝗔𝗽cije. 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 I want to say 𝗔𝗽cije. 𝗔𝗽cije versus Dom. Oh, the domination. It's just Dom. Dom. Hey, Dom, what's going on? Nothing. About to enter this tournament with Manon. You? Just hanging out, bro. Just hanging out, man. Damn, you know, I never noticed. Was those bananas always there? Are those bananas? Yes, 100%. Okay. Just making sure. Useless information. Definitely stole like the DK stash. From DK2? This Blanca creeps me out, man. I seen that yesterday. I forgot. I was no net, bro. That looked kind of crazy. You ever see just like the suit hanging in the background when Blanca's on the stage? That creeps me out even more. Oh no. My God! Get your soul snatched. The gazelle from hell. The gazelle from hell. You see them legs? You see the legs? I could see Graceful. that. I mean, I wonder if they'll ever bring like the Halloween costumes back with like some of like the spirit animals too. Okay. I've definitely seen like a mix of that. What in Street Fighter 5 or Street Fighter 4? They had that a lot actually. Oof. Yeah, you like that? Oh my God. We got 4 levels. Oh! This character's so violent, bro. Let me tell you something. It's so graceful too. On top of that, yo, she's literally one buff away to be supreme, son. It's so hard to balance her, in my opinion. Give her one low forward into a confirm, baby. Just one. Just give her a little forward drive, but see what happens. You know, I'm not gonna be a part of that chaos in terms of like the receiving end, but I'm down to watch. Let's go, Ken. Voltei, chat. E é isso aí. Aí a versão Doom OD Idol usa Manon. É, tá aí, ó, cara. Tá aí. City Doom usando Manon e perdeu esse round. Ainda cheguei pra zicar o cara. Cheguei com o cara perdendo o round. Vamos ver. 𝗔𝗽cije ali ficando positivo. Não teve um antiaéreo. Vou desperdiçando ali uma oportunidade. Tem um avanço agora e o Pig tem que tomar muito cuidado com essa pouca barra, hein? Mais Hadouken aparecendo, chute forte, 𝗔𝗽cije. Mais overhead. Inversão de lado ali no cross. Um punish counter. Rasteira agora pegando em counter hit, tentando fazer o overhead. Acabou não encontrando nada. Boa punição. Será que vai pra level 3? Aí sim. Vou acabar de drive. E teve que realmente gastar aí nessa situação. Pior que tem nível 5 de medalha, viu? Qualquer coisa que ele acertar ali pode finalizar. Vamos ver. E aí faz o avanço. Back, soco forte. E agora finaliza. 1-0 no placar. You know when you in the freaking pool with your cousins and you just hit them with that water? Legal, ele agora foi interrompido. Oh, graceful. I always do the sonic booms. You get like the waves too. I do those. Dude, I love those. See, but you're a dork though. It's a difference. Mais drive rush com o Low dessa vez. O Low pegou bem. E manda aquele Shoryuken lendário. Essence of Triforce. Inversão de lado, conseguiu uma punição, mas acho que ele já estava focado ali realmente no reset. E o pior é que ficou no limite da vida. 𝗔𝗽cije ainda tá vivo no jogo, mas City Doom tá indo muito bem. Inclusive, se o City Doom ganhar esse round, cara, ele conseguiu ganhar agora, ele tá indo com um round de vantagem, já tá nível 4. Nível 4 de medalha. Vantagem boa pra ele. Os dois jogadores chegando perto do level 2. É a Ryoran, ambos têm level 2. Tentativa de leitura pela segunda vez por parte do City Doom, deu errado. Tentou o overhead agora, tentativa de perfect pair, não pegou. E agora joga todo jogador do Ken, hein? De Ken. E é isso, é perfect. Tá vivo, tá vivo. Soco forte, mas pegou o cara no ar. Olha só essa play. Vai gastar? Vai gastar por acabar de drive. Caraca, meus amigos. Essa jogada agora foi muito boa. Pegou o oponente no ar ali ainda e conseguiu realmente fazer um bom mix-up. Pior que o City Doom ali apertou o botão, tomou em counter. Vai segurando, tentou fazer um avanço, mas deixou um socão ali pra impedir. 𝗔𝗽cije agora sai, vai de double perfect. Será? Vai buscar a pressão, H1 interrompido no finalzinho da animação. Busca a pressão agora, deu errado. Toma a punição. Vai pra cima agora, City Doom. Consegue as conversões. H1, meu amigo, se acertar outra ele mata. Se acertar outra ele mata. Ele se abriu, ele dropou. Ele dropou o combo, ali era a morte. I don't know why. He said he jumped. But he jumped. He did it. We're just gonna ignore how the jab hit. É isso, vai fazendo aqui, traz soco forte e esperando, né? Não fez cancelamento direto pra poder resetar.
he hella jumped. That's it. Oh, he's pissed off now. Is he? I think he's smiling. Oh, that's mad far. Traz soco forte e já tá lá. Nível 2 de medalha. Get in there. Yeah. Oh, yeah. Oh, check the toes. Side switch. Target, inversão de lado e choice. The grown man's uppercut. Vai tentar fazer um comeback agora, mas é um pouco complicado. Tá lá, round de comando. Do it again. Tá em burnout, tem pouca vida e traz soco forte de novo. 𝗔𝗽će fazendo o adversário ficar com medo da H1 de comando. E tá dando muito certo. Chute forte, o 𝗔𝗽će não tá fazendo o Shoryuken diante aéreo. Ryoran agora se colocou em burnout. Shoryuken, mas deu errado. É, deu muito errado agora e tá lá. Nível 4. H1, meu Deus, nível 5. Tem barra, e aí toma combo, tem level 3, mas ele errou o combo. Ali era pra ter finalizado, hein. Overhead. Overhead de novo, boas defesas, 𝗔𝗽će, e aí vai ter cancelamento pra Critical Art. 𝗔𝗽će ainda tá em burnout, vai ter que fazer uma leitura ou vai ter que ter reação aí nesse canto da tela. Vamos ver, 𝗔𝗽će ainda na calma pra poder encurtar a tela. Chute médio, pegou e agora é só finalizar. É isso, extensão de combo. Shoryuken, mas não matou, meu Deus, ele tá no ar! Perdeu todas as balas! Tava no ar e o pior é que um level 2 possivelmente era o suficiente. Nem precisava gastar necessariamente todas as barras, arriscou muito agora. E o Dragon Lash é uma jogada bem comum do Ken, então realmente é uma jogada que tem que imaginar que o jogador possa fazer. Burnout, vai buscar aquele overhead, vai pressionar, isso aí é positivo, hein, pessoal? Parece ser zoeira esse punch socomédio, mas é uma jogada verdadeira. Tá lá o H1 de comando nível 5. Pressão de novo. Overhead, boa defesa. E finaliza. É, o pulo deu certo no finalzinho, tá lá. Leva muito bem e vai avançando. Então, 𝗔𝗽će. Ryoran, qual a sua opinião sobre a Capcom colocar 2 personagens como Terry e Mai do Street Fighter 6 antes dos personagens da franquia? Cara, mas na verdade eles não colocaram antes dos personagens da franquia. Antes deles tiveram Bison, teve Rashid, teve Ed, teve a Aki. Teve outros personagens da franquia antes do Terry e da Mai. E ainda assim, sobre colocar eles agora, eu também acho que foi uma ideia muito boa, porque eles vão chegar em um momento de hype no jogo. Então a gente... a Aki tecnicamente é nova, né, cara? Não é um personagem que tá voltando, tecnicamente foi feito... Apesar dela ser do Street Fighter, ela é uma personagem nova, né? Então ela dá pra descartar nesse caso. Mas, cara, eu acho que eles vieram num momento perfeito, cara. Eu acho que é melhor vir no momento de hype do que no momento em que esfriar mais. Então, eu acho que ou vem agora ou talvez nem vinha, tá ligado? Acho que agora é um momento exatamente perfeito pra vir. Mas eu acho que a Aki dá pra tirar nessa lógica aqui, porque por mais que ela seja do Street Fighter, ainda é nova, né? Quem liga pra CA quando você tem level 3 de medalha? É isso. Eu digo dos que faltam, como Vega, Balrog, Salgate. Então, mas vai faltar muito personagem mesmo. Só vai ficar completo lá em 2030. Tá ligado? Ainda mais nesse ritmo que eles estão fazendo. Então, tipo assim, chegar em 2030 pra chegar o Terry e a Mai, quando já não existir nem mais Final Fight, porque nós devemos ter um KOF 16, tá ligado? Eu acho que não faz muito sentido. Acho que é justamente melhor eles lançarem agora do que eles lançarem o Terry e a Mai quando a gente nem mais tiver mais hype pros personagens, porque já vai ter anos lançados do jogo, sabe? E bom, vamos lá, cara. Nós temos Lily e Honda. Queria ver Adon. Adon é legal, cara. Adon é legal. Vamos ver se eles ainda querem manter o Idol o Adon no jogo, porque ele é um personagem legal, cara. A gameplay dele também é bem única, assim, sabe? Dos dives dele, é um dive meio estiloso e tal. Eu gosto bastante da gameplay do Adon e vamos ver. Esse campeonato tá proibido de jogar de top tier. Quando é os caras que a gente não conhece,
Aí, pô, você vê de tudo. Cara, teve uma mirror match de Marisa. Acredite se quiser, cara. Teve uma mirror match de Marisa. Mas relaxa, quando aparecem jogadores aí competitivos mesmo, aí os top tiers voltam. Nessas horas eles voltam aí pra tela. Mas eu nunca vou esquecer, nós vimos a mirror match de Marisa. Mas nesse formato que eles estão fazendo, pessoal, de só colocar os jogadores conhecidos lá na frente, resulta nisso aí. A gente vê muitos jogadores casuais, né? Uma coisa interessante, porque a gente raramente consegue ver eles e tal, né? Dar uma exposição para os jogadores. Mas os jogadores competitivos mesmo, isso só vão ver mais tarde se eles avançarem. E aí o que pode acontecer não é garantia de que eles vão avançar. Nós vemos jogadores profissionais aí sendo eliminados do campeonato na pool e nem apareceu na live. E agora tá lá, vai com o bano pesado agora. Nem a pressão live é eliminação, caso. O Perfect Parry. Isso, vai usando a cabeçada e finaliza. 1 a 0 até agora. Mas é o boneco menos gente no Legend, você vê. Não é fácil não. Eu fiz um vídeo de tier list que logo vai pro canal. Fiquem atentos a esse vídeo de tier list, tá, pessoal? Lá tem a opinião de um top player aí em relação a Marisa também. Vamos buscar a pressão agora, é bom de command throw. Tentou ali um counter, não encontrou nada. Tentou agarrar. Nossa, ele foi um erro de comando pesado por parte do jogador de Lily. E tava com o momento perfeito para realizar uma punição. Tentou o gancho, não encontra nada ali ainda. O player de Lily, apesar da vantagem de vida ser toda dele. Agora sim tem entrada, mas ele tá errando os combos. Não pode errar. Drive reversal. Tá agora com buff. Tenta o Perfect Parry, não encontra nada. E aí, bom avanço. E o 𝗔𝗽cije consegue avançar, cara. Consegue avançar aí bem esse round. Vambora. Mais médio ali aparecendo. Consegue a conversão. Reversal pegando ali no punish counter. Mais cabeçada. Tentou H1 de comando errado. E agora vai tomar um combo bom, hein? Vai pro super. Tem nível 1. Tem o primeiro charge, na verdade, não é por nível, dele é charge. Mais é mais pressão. Neutral jump, mas não teve a tentativa de punição. Se colocou em burnout para fazer uma ofensiva. Vamos ver se valeu a pena. E não valeu a pena não. Vai tomar combo e vai morrer apenas um level 1 agora. Combo otimizado por parte do jogador de Honda. E realmente acabou ficando muito ansioso ali na hora para tentar pegar essa pressão. E desperdiçou muitas barras. Não podia acontecer nessa situação. Bom de comando, é pra tentar condicionar ali o adversário. Vai tentando essa pressão, conseguiu entrar muito bem. Lá, vai derrubando o oponente. Throw loop, meu amigo. E aí, como ele carregou ali o charge da Lily, né? O carregamento dela. Aí o jogador de Honda usou a cabeçada de uma vez. A não ser que fosse bait, ele iria sim acertar o adversário. Mais pressão. Vai ficando em vantagem. Consegue ali um soco fraco, pegando em counter. Tem o low. Vamos ver a ideia. Não quis ir pra rota com level 3, já que não ia matar ali ainda. Inclusive, não só não ia matar, como ele joga o adversário pra muito longe. E agora, meu Deus! O que aconteceu? E agora já era. O que aconteceu ali, meu povo? Não entendi nada. Não entendi nada. Vamos seguindo. Ryoran, dos novos personagens do SF6, qual você mais gostou? Chat, falei. Dos personagens novos, qual vocês mais gostaram? Eu acho que o que eu mais gostei foi o 𝗔𝗽cije, cara. Eu acho que o 𝗔𝗽cije. Acho que é o personagem que eu mais curti. Valeu, Adote, o mestre. Obrigado pelo Prime. Valeu pelos 26 meses de sub aqui no nosso canal. Também um dos subs mais antigos.
obrigado pelo seu apoio. Espero que esse mês de estadia junto com a gente. E se liga aí que em breve teremos mais emoticons aí para os subs, hein? Do nada tu vai receber na tua conta aí novos emoticons. Beleza? Valeu demais aí pelo apoio, meu querido. Obrigadão aí mesmo e seja bem-vindo mais uma vez aí como sub. Fala, Street Fighter Clube. A única coisa que eu não gosto do Addon no SF6 é que a gameplay dele é muito aérea para um jogo onde a galera joga mais no chão. Tipo, o Bison, ele é cheio de recursos aéreos, mas poucos usam. Não sei, mano, acho que o pessoal usa bastante os recursos aéreos do Bison, o Hitbox, o Devil Versus, até muito bait. Mas, não sei, a gameplay do Idol é muito específica, por isso também que talvez eu goste mais dele, mas vamos ver, cara, vamos ver. Não sei qual que tá sendo a ideia da Capcom, só lançando 4 personagens por season, a gente não chega em lugar nenhum. Vai demorar, viu? Lançando 4 personagens por season vai demorar. E galera do YouTube que puder deixar aquele like, tá bom? Você que tá acompanhando pelo YouTube, clica no joinha pra dar aquela fortalecida, pessoal, que isso aí vai ajudar demais a gente, beleza? Fala, Gold. Jamie Kimberly, cara, Kimberly também é uma personagem que eu achei sensacional. Possivelmente o Jamie seja o meu favorito e depois a Kimberly. Sério mesmo, cara, ela é uma personagem muito legal. Infelizmente a gente não vê muito ela no competitivo, mas é uma personagem que eu achei sensacional. Será que Dando o Balrog vem? Pra mim, Balrog vem, cara. Eu não vejo Street Fighter sem Balrog, ainda mais porque é um personagem muito pedido. Eu acredito sim que ele vem. Agora... Agora o... eu não sei. Human the soul, yeah. Let's go. Oh, Kal-El punch. Oh, he be killing frames with the meter. That was a counter hit, by the way. Oh man, that command throw looks ugly when you catch it midway. It feels bad. I looked over. Already had the arm bar. Oh my God, get it. E vamos de match, pessoal. Tá aí, ó, mais um Terry agora na tela. Pra vocês. Japanese style characters, like the way that they're playing their offense right now. E Marisa, né? O Terry é o Marisa. Nossa, errou agora ali o cancelamento no final do Rise Tackle. Na verdade é um Link, né? Que levou ali. E vai caçar todas as barras. Não deu certo. Na verdade foi apenas level 2, né? Ainda... Ele tinha 3 barras na hora, então sobrou uma barra ainda assim. Agora sim o jogador ele vai com ban. Não, o jogador já confundiu, né? Gastou todas as barras, assim. Quem tem barra é o jogador de Terry. Deu pulo, faltou um anti-aéreo, roda de counter e agora sim vai fazendo a finalização. Vesh já tá chegando ali no seu level 3. O jogador errando bastante, tentou ali um gancho e apertou o botão depois de ficar muito negativo. Agora foi interrompido, Drive Impact bateu agora na parede, é combo. Drive Reverso, agora mais um Neutral Jump, tava preparado, faltou o combo, deixou o oponente vivo. Meu Deus, ele quebrou a armadura ali do adversário, mas não continuou, também desperdiçou outra oportunidade. Bom, Phalanx, derruba bem. Faltou o anti-aéreo, rota de counter, faltou o combo. Não pode defender ele, o jogador de Banon. Banon não, perdão, de Marisa. E agora teve trade. E o pior que olha o dano que o jogador de Terry tomou nesse trade. O dano ainda assim foi muito grande. Cancelamento, mas esse cancelamento é bem punível. All the way through, yeah! Rising tackle! He liking these combos, my man Vastus. He definitely was shaking his head to it. Let me stop. Vastus, yes. Oh! His combos just look so good too. The power down. Tá no corner, pressão ali com os jabs apenas. O Ifo agora ali o Phalanx, mas não tentou fazer a punição e agora é combo e finaliza. Muitos erros aqui por parte dos dois jogadores. Talvez seja a galera mais casual, né, pessoal? Como a gente já menciona que acontece muito nas pools.
Mas vamos acompanhando. A gente tem jogadores conhecidos nessas pools, mas eles ainda não apareceram aqui na stream. Então, neutro. Agora sim o antiaéreo veio. Inclusive o antiaéreo veio na situação mais difícil. Não tentou punir ali. E agora tenta fazer uma rota de golpes fracos ali o Vesh, mas não fez cancelamento nenhum. Bom super. Invencível. Vai trabalhando com muitas magias. Nossa, meu Deus do céu, como é que ele combou isso? O Nismar, ele foi fazer um Phalanx, ele errou a play do Phalanx. Aí ele deu um soco na magia. E aí o Terry, ele nem viu, cara. Ele mandou o super de uma vez, aí o golpe pegou. É, acontece. In terms of competition, I haven't seen it as much. Yeah, still early. It's one of those things where you take it over to rank. You're like, you know what, MR. Quase um ano sem skins pros bonecos, hein, Ryoran? Quase um ano. Alright, chill. It's not ready yet. Let me go back to the mains, but it's not a bad idea to. Corno, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Acho que os personagens clássicos nem todos, Sagat, Pega, Balrog. Pois é. Eu também acho que essa galera tudo volta. Oh yeah, it's probably like a TNS. Kimberly não tem dano, não tem que arriscar muito pra causar dano com ela. Aí eu cansei e fui pra Chun-Li. É, assim, a Kimberly eu até entendo um pouco mais ela não ter muito dano, porque, pô, cara, ela dá um combo dela no adversário e depois ela prepara um setup forte no oponente e tudo mais, né? Então até entendo um pouco mais a Kimberly não ter dano. Mas ainda assim, por mais que ela faça essas coisas, tá ligado? Os outros personagens fazem também. Pode não ter todo aquele rolê que ela faz de ficar teleportando, fazendo um tatsu ali, trocando de lado, enganando a galera e tudo mais. Pode não ser tudo isso, mas outros personagens fazem setups muito fortes. Só que eles fazem isso causando dano grande. Né? Então, é complicado. É complicado esse da Kimberly. Mas eu entendo ela não ter muito dano, mas eu acho que o jeito que é os outros personagens, principalmente top tiers, faz não ter muito. Faz os setups dela não ser uma coisa tão destaque assim, sabe? That's no easy job, yo. Every week, that is a super thankless job to do it on your own like that. I know you guys be doing the same thing. Vai ser um pack de skins por ano, né? Pelo visto, pelo andar da carruagem, é isso aí. Qual a expectativa até o próximo Street Fighter? Ah, cara, eu acho que a SFC vai muito bem. Eu acho só que realmente tá num ritmo um pouco mais lento do que eu esperava, porque eu esperava pelo menos algo no estilo da Street Fighter 5, sabe? Porque Street Fighter 5 teve muito problema. O Street Fighter 6 não teve. Mas Street Fighter 5 no lançamento, cara, nossa, cara, quem acompanhou os primeiros Majors, vocês lembram? Cara, o negócio era louco, era um Major lá, um hype até o limite, tudo, acabava o Major, subia o ano no palco, anunciava um trailer de personagem no palco mesmo, tá ligado? No palco, ele subia na hora, acabou o campeonato, a gente continuava, porque ele subia no palco, anunciava um trailer de um personagem pra gente, era toda hora, sabe? Então, cara, no primeiro ano, todos os principais Majors teve anúncio. Todos. O cara subia no palco pra anunciar alguma coisa. Alguma coisa tinha, tá ligado? Sempre tinha alguma coisa. No início. Então, cara, nossa, era louco demais, cara. Isso porque o Street Fighter 5, como eu falei, ele veio com 1,5 bilhão de problemas no jogo, sabe? 1,5 bilhão de problemas. Mas todo... Caraca, que combo é esse, velho? Que isso? O cara tá inventando combo. Esse combo nem existe, cara. Esse combo nem... Ah, não, vocês clipam aí, velho. Que parada foi essa? Que combo que o Melpo fez agora, pelo amor de Deus. Mas então, como eu tava comentando, quem não pegou essa época aí, rapaziada, era desse jeito, mano. Era desse jeito. Era toda hora, acabava o Major, se não tinha personagem, não importa. O cara subia no palco e anunciava alguma coisa pra gente. Então, assim, o negócio foi muito louco. Eu achei que o SF6 ia ser assim também, mas não tá sendo. Essa é a única decepção assim mesmo que eu tenho. Mas de resto, pô, o jogo veio muito completo. Né? Combão, cara. Combo bonito.
No, I'm a fan. Like, everything's been strung together really well. His anti-air game has been on point. Some of the conversions that I personally E aí, have quem que never vai seen. ser? A Raul foi interrompido ali. And his whiff punish game Yeah, that's what I was has going to been real highlight. solid. The whiff punish game. The max distance, or was it on the stand? Pressão, estendeu bastante ali agora o Drive Rush. O Fale agora no Phalanx, mas não tentou fazer a punição ali o Wild. Everything's really strung together. Pray to the Lord that wasn't a punish counter. Okay, yep, right on. No reversals or nothing, right? So I like that idea. O que vai acontecer? Vai tentando cortar a tela ali o membro, e por enquanto o Wild só focando no jogo mais reativo. Swinging away. That's so good. Try to throw that image out there that you can whiff punish the roundhouse. Chute médio, magia, muita pressão. Até agora o membro mais na paciência nessa sua defesa. Not a punish counter, by the way. There you go. But that far E isso away, or faz that ali close up, agora I should say. o ataque na sequência com o hackeio e consegue levar. It is susceptible. The Gladius punch is going to be susceptible to low. Fala, Kim. Ui. Oh my goodness, from the turnstile from hell. E é combo pesado, meus amigos. É uma marisa. Isso porque não tem bala de super. One more time. Oh, no, drive rush for sure. Let's get, no, even better. We're trying to save cash. Yeah, you know what it is? I'm a big fan of command throw cash. Mais chute médio, pressão com soco médio. You can tell when somebody's really sitting there because you're conditioning them not to wake up Harry, right? So that's like your perfect opportunity to just sneak in a scoop or two, you know? Activity Mais counters aparecendo. Got a couple of scoop with the protein, a little bit of creatine action too. That's sparse. You know, I was thinking about that. That's how you know we're connected. Gotta get that E recovery. a partida no neutro. Ponte aéreo. Damn Did it again. E aí o seu round de comando já era. Tá lá então, o Membro vai levando. Tá um round agora de avançar na tabela. You gotta pull it out for like the muscle mommy, you know? It just makes a lot of sense. Boa interrupção. Só que como a interrupção veio com um chute médio, vai ter skill adicional. Quando você tá querendo parar o adversário, o ideal é que você faça soco médio. Quando você tá querendo abrir a guarda do oponente, aí sim você faz chute médio agachado. Vai ter combo agora, vamos ver, olha lá. Olha os combos bonitos, olha os combos bonitos, meus amigos. Inversão de lado. E fez um agarrão pra trás ali depois da inversão. Falando que ficando em vantagem. Chute forte, passando direto no vento. O que vai ser? Ponte aéreo. Tentou o Drive Rush, agora sim teve a reação do Membro, mas ele errou o combo. Cara, os combos mais difíceis ele faz, o mais fácil ele acabou errando. Tá no neutro, vamos ver. Tem um pulo, inversão de lado, você colocou no corner. Bom stomp, aí fez um low e aí depois faz um overhead pra fazer um mix-up e finaliza. Tá lá, vai avançando então na tabela. Ryoran, a justificativa do HP baixo do Akuma é o dano alto, mas Bison, Marisa, Zangief, Ken, DJ batem mais que ele, não é injusto? Eu acho que não, mano, porque na verdade eu nunca achei, na minha vida, desde Street Fighter 4, eu nunca achei que a justificativa pra uma baixa HP do Akuma fosse dano. Pra mim é um recurso do personagem. Eu até falo que o Akuma tem mais recurso com o advogado. Porque, tipo assim, ele tem o dano dele, só que ele tem rotas excelentes pra todos os supers. Tem personagem que não consegue fazer isso também. Ele tem um teleporte pra reposicionamento, tanto reposicionamento defensivo quanto reposicionamento ofensivo pra poder fazer setup. Nisso, ele ainda tem agarrão de comando, um bom agarrão de comando, inclusive, que dá pra fazer mix-up até no meio da tela por causa do jeito que funciona a animação dele. Ele tem um leque absurdo de golpes positivos, sendo que ele faz um mix-up em cima de você, podendo fazer isso como setup depois de derrubar o adversário. Ele faz mix-up, ele, independente de acertar ou não o adversário, mesmo que ele erre, ele tá positivo e a vantagem é dele de novo. Falaram aí, né? Ele tem 2 Critical Art, então ele tem um Critical Art pra poder fazer um combo normal no adversário e tem um Critical Art para mix-up ainda. Ele tem Dive, ele tem Air Fireball, que são duas situações para você pegar a tentativa de antiaéreo do adversário. E como esse jogo tem um dano muito grande, você tem que ter um antiaéreo preciso. Se você tentar dar um antiaéreo e o cara mandar uma bait de antiaéreo, tu vai dar um dano, o Akuma vai dar um dano gigantesco no adversário, e depois do dano gigantesco no adversário, ainda tem toda essa situação de setup que eu falei, tem toda essa situação ali de mix-up, de Okizeme e tudo mais que ele vai poder fazer. E ainda, se tivesse ele ainda ganha 50-50
50-50 de graça. Ele ganha um 50-50 que é coisa de tipo personagens que são de fato grapplers no jogo. Só que ele não é grappler e ele tem isso também. Além de tudo isso, ele ainda tem um walk speed muito bom, que é coisa de Kami, Chun-Li, por exemplo, que por exemplo a Chun-Li não tem nada a ver com Bison. Não tem nada a ver com Bison. Perdão, Bison não, o Akuma. A Chun-Li não tem nada a ver com o Akuma e o Akuma ainda tem um walk speed que ainda é comparável ao dela. Se brincar, dependendo aqui, talvez por bem poucos pixels, talvez seja até melhor. Mas mesmo se for melhor, é bem pouca coisa, tá? Mas ele ainda tem acesso a isso. E, cara, ele tem um cheatbait que levanta o adversário. Então, por exemplo, se você tá numa situação que você tomou um combo, onde você não ia tomar um dano maior e tal, o Akuma ainda pode forçar o adversário a levantar ou coisa do tipo. Então, a grande questão é, pra mim, o Akuma não tem pouca vida por causa de dano. Pra mim, ele tem pouca vida porque ele tem um leque absurdo de jogadas, tá ligado? Absurdo. Mesmo assim, eu acho que outros personagens são mais fortes que ele, porque 9.000 nesse jogo é triste. 9.000 nesse jogo aqui é triste. Mas sim, ele tem um leque bem absurdo, cara. Ele tem coisas que vai pra todos os lados de gameplay, tá ligado? Vai pra todos os lados de gameplay. E ele é o único personagem que faz isso, né? Tá curtindo o Astro A40? Tô, Gold. Esse headphone aqui é muito bom, cara. Muito bom. Inclusive, ele vem com um microfone, mas como eu já uso um microfone externo, eu tirei ele. Mas, cara, eu tô gostando muito desse headphone, cara. Dito isso, Broken. Eu não sei se eu diria que Broken, porque tem personagens que eu acho mais forte realmente de fato. Porque 9.000 de vida, nesse jogo, realmente é difícil de jogar, tá ligado? Então eu acho que o Akuma, ele tem um número absurdo de recurso, mas eu acho que é justo ele ter 9.000, mas eu acho que é muito difícil jogar com ele, sabe? Porque 9.000 nesse jogo aqui é fogo. Saca? 9.000 nesse jogo aqui realmente é difícil de jogar. Cara, só pra você ter uma noção, se eu tomar um full combo da Marisa e tomar um agarrão em punch counter, eu acho que você morre. E eu não tô nem zoando. Eu acho que realmente, se eu começar um round e o jogador de Akuma tomar um full combo da Marisa ali, assim, tem que ser o segundo round, né? Mas tomar um full combo e tomar um agarrão, acho que o Akuma tá morto. Então eu acho que é mais justo, mas eu acho que é difícil jogar de Akuma, tá ligado? Eu não acho que é o personagem só chegar e apertar qualquer coisa. Talvez na Ranked. Na Ranked, sim. Na Ranked até acelerei, né, chat? Na Ranked, se tu chegar e apertar qualquer coisa, tu ganha. Mas eu acho que no competitivo, se tu fazer qualquer coisa de Akuma, tu não avança, cara. Sim, o Gold, eu tinha um Yetcaster antes. Eu acho muito bom, cara. Muito bom esse microfone. O Chris Wong não tá jogando, cara, mas eu acho que ele vai pro torneio de Singapura. Muita gente não tá nesse campeonato porque ele vai pro de Singapura. E nesse caso, eu sempre falo, cara, é bom que o jogador que é, patrocinado e tudo, jogue tudo. Mas esse caso eu até entendo os caras, velho, porque eu confirmei que ele tá no torneio de Singapura na semana que vem. Mas eu até entendo, porque eu tô até falando do pessoal do Reino Unido. O cara tá no Reino Unido, o cara mora na Europa. O cara vai viajar pros Estados Unidos e na semana que vem o cara tem que estar em Singapura. Eu não sei como é que é a rota de avião dos caras, tá ligado? Mas o cara tá, dando uma volta no mundo, literalmente, sabe? O cara tá dando uma volta no planeta. Então eu até entendo o cara não tá... Alguns jogadores não estão jogando esse campeonato porque vai focar no outro. Ainda mais que o outro vai dar 2 vagas, né? Problem Max foi eliminado, cara. Eliminado. O Kusanagi tá nesse aí? O Kusanagi não tá, cara. Não tá. Eu acredito que ele possa realmente não ter viajado porque pegou a vaga. Porque ele, em especial, realmente tava viajando pros eventos. Que, inclusive, quando ele começou a viajar, muita gente se confundiu. Porque tem um cara também chamado Kusanagi que joga Street Fighter. A diferença é que um é com... um é escrito normal e o outro é escrito em Caps Lock. É verdadeiro World War, verdadeiro World War. Quando já pegou algumas vagas da Capcom Cup, ele pegou a primeira de evento presencial, que foi o AEVO. Então, o Punk já tá de boa. Assim, os 3 classificados não estão disputando os campeonatos, tá ligado? Que é aquela coisa que eu já mencionei pra vocês. Do que o 𝗔𝗽cie falou sobre isso. De que não é uma decisão boa.
Mas ainda tem outros campeonatos, talvez os caras joguem outros campeonatos. Eles também não podem ficar parado total, né? Como eu falei, né? O 𝗔𝗽ście foi um bom exemplo disso aí, né? De que parar total não é uma ideia boa. Então eu acho que eles vão participar sim de outros eventos, eu acho que eles vão participar. Mas talvez eu só não escolheu não ir agora. O 𝗔𝗽sze tá jogando? Ele sim, ele tá. E ele tá classificado pela Winners, vai jogar hoje ainda. Tecnicamente todo mundo tá classificado a jogar hoje, né? Estranho porque tem a premiação. Pois é, tem a premiação também. Tudo bem que o Punk e o Menno acho que não precisam mais. Mas acho que o Kusanagi ainda assim deve aparecer mais tarde em outros campeonatos, sabe? Eu imagino. Assim, tá, só pra avisar que é suposição, né? Vai que o cara realmente tem intenção de não jogar mais nos campeonatos já que pegou a vaga. Mas é isso aí, pessoal. Intervalozinho, vamos esperando. A cada 1 hora tem esse intervalo da Capcom. Quem quiser mandar uma sua mensagem, tô aqui lendo a mensagem, trocando ideia com todo mundo. E é isso, hoje vai ter ainda bastante pool. E tá previsto, pessoal, para ser às 19 horas o top 96, tá? E devemos ter 𝗔𝗽cije𝗶𝗲, cara. 𝗔𝗽cije deve jogar hoje. Isso é o que? Monster Hunter? Teve algum Terry no torneio? Ontem não teve, mas hoje apareceu 2 ou 3 Terry. Hoje apareceu. Nem vi se o 𝗔𝗽cije jogou hoje. A pool dele foi ontem. Ele jogou, classificou. Então ele vai jogar hoje no top 96. Tem muita partida ainda, tem muita partida, cara. É muito jogador inscrito no torneio. Então ainda tem que eliminar muita gente ainda. É isso, vamos esperando aí, pessoal. Salve, fala Vini! De boa? É, tá aí a SFL. Tenho que acompanhar mais a SFL do Japão. Na verdade não tô acompanhando nada, né? Do Japão não tô acompanhando nada. Ó, tá ali, ó. Todo sábado a partir do dia 16. Ah, começa semana que vem a SFL. Aí, ó, pra quem quer saber, pessoal, começa semana que vem já a SFL. O que eu não consigo acompanhar da SFL é pelo fato de que ele é no mesmo dia do BK, né? Eu não consigo acompanhar a SFL. Welcome back to East Coast Throwdown 2024. One of the many stops here for the Capcom Pro Tour 2024. Who's gonna punch their ticket? That's why we're here. Day 2. Ready to see the rest of the action, of course. Yes, sir. You already know it, man. Yuri, acaba hoje o campeonato. Não, acaba hoje não, acaba no domingo. O campeonato é tudo... A não ser alguma raríssima exceção, porque aconteceu inclusive esse ano. Pode acontecer exceções, mas salvo raríssimas exceções, campeonato geralmente é sexta, sábado e domingo. Ou sexta, sábado e domingo, ou às vezes é sábado e domingo. Mas terminar só no sábado, cara, é muito raro, muito raro. Deixa o like, é isso aí, rapaziada. Deixa aquele like, hein, pessoal. Eu tô abandonando aquela meta de pegar Master com todos os personagens. Cara, tá muito complicado, eu não tô jogando tanto quanto eu gostaria. Então...
Não tem como pegar Master sem jogar, né? Não tem como pegar Master sem jogar. E eu tô querendo jogar um pouquinho mais com a Chun-Li, então, por causa disso... É só por causa disso mesmo. É só por causa, literalmente só por causa disso. Enquanto eu tava jogando, eu tava colocando todo mundo Master, né? Mas como eu tô jogando pouco e eu tô querendo jogar um pouquinho de Chun-Li aqui de novo, né? Pra poder subir meu ranking. Acabou que eu não tô fazendo mais a saga por enquanto. Esse samurai não era do SF5, é ele mesmo. É o mesmo jogador. Eu gosto bastante da gameplay dele. O samurai que já foi top 3 de Major. O Major que teve uma treta dele lá com o Punk, porque bom, todo mundo tretava com o Punk na época. É difícil, viu? Mas ele pegou top 3 na época ali no Major. Jogando muito bem. Bom, vamos lá. Aí, Samurai jogando de Akuma, ele que tem costume de jogar de Shoto e geralmente pega o Shoto mais forte. Aí pra ele. Apesar de que muita gente tá achando até o Ken mais forte do que o Akuma. Vocês acham o Akuma ou o Ken mais forte atualmente, pessoal? Fala aí. Fazer mais algumas magias? Boa opção. Eu acho que o Ken ele é mais consistente, assim, sabe? Porque justamente, como a gente mencionou, eu acho o Akuma muito difícil, né? Então eu acho que o Ken, ele se dá muito melhor. Ainda mais que, pô, tem 𝗔𝗽cie, tem Dragon Lash. O counter agora, hein? Aproveitou bem. O agarrão agora, vai conectando, tem o nível 2. Ótimo, médio. Meu amigo, o que vai ser agora? Pressão de novo, o Samer vai entrar em burnout. Entrou em burnout também! Mas aí o Samer fez o super. Eu acho que o Samer talvez não tenha visto que o adversário tinha entrado em burnout na hora. Eu acho que já tava fazendo a jogada durante a pressão do 𝗔𝗽cie𝗶𝗲. E aí, como ele já tava fazendo a jogada, já entrou em burnout depois, aí saiu o super mesmo assim. A galera tá falando que acha o Ken melhor, mas eu concordo com isso que o Ocupado falou. Eu acho, o Urso Ocupado, né? Eu acho o Akuma mais forte que o Ken, mas eu acho o Ken muito mais consistente, sabe? Muito mais fácil de você ter um bom desempenho com o Ken do que com o Akuma, porque como eu falei, cara, eu acho esse personagem muito difícil por causa do 9.000 de vida, onde você pode ser destruído muito fácil nesse jogo, ainda mais porque... Nossa, lindo dive! Agora já com o cancelamento direto pro level 3 e vai matar. 1-0 pro jogador de Jamie. Eu acho que tem dois motivos do que eu acho que o Ken é muito mais consistente e melhor até pra torneios. Eu diria até melhor pra torneios. Pelo fato de que o jogo tem um dano grande e você já começa com um recurso. Então o Akuma ele já pode começar o jogo já perdendo metade da vida dele a qualquer momento. A qualquer momento ele já pode perder metade da vida dele. Então eu acho que o Akuma mais forte, mas eu acho o Ken muito mais consistente e muito melhor pra torneios devido a isso. Tá lá combo agora na sequência. Vai fazendo um agarrão, momento bom, Dry Impact, aquele é checkmate, não tinha o que fazer. E agora é só finalizar ali o adversário. I gotta love it because if you do it right away, I think it's a string, so like he won't get the splat. But it is stand fist delay, drive impact. E lembrando que o Free Sif ele é vindo do Canadá. Muitos jogadores do Canadá viajaram aí pro campeonato também. Tá acontecendo muita trocação, tentou um chute mais agachado, bom DP agora. Que é engraçado porque não é é DP, mas o DP é o P de punch, né? De soco. Mas o dele é um chute. Então lá, o overhead agora ele pegou bem. Um reverso, né? Vai pra cabeçada, não encontrou nada, tá de rica, boa jogada. Será que vai conseguir fazer uma rota pro super? Nessa situação ali pro Jamie, acho que é bem complicado ele conseguir. Mas tá lá, level 2, vai pressionando pesado. Como ele já tava no nível 4, pessoal, ele recupera a parada de drive, tá bom? E agora é isso, dano muito bom, vai pro super, no wake up pra poder parar a tentativa de drive impact. Agora, bom, um agarrão de comando. Conectou bem. O Jamie, quando ele tá com o nível... Nossa, bom chute médio. Quando ele tá com o nível máximo de
de bebida, pessoal, se ele beber tanto na bebida normal quanto no level 2 dele, o que acontece é que ele recupera a barra de drive ou então do burnout dele. Essa partida é a semifinal da Winners, da pool. Quem ganhar aqui avança! E tá parecendo que não é o Samurai não, hein? Não tá parecendo que é o Samurai não que vai avançar. Vamos ver. Será que entra em burnout? Pressão com soco forte de novo, mais uma vez pra colocar aquele burnoutzinho. Tá lá trabalhando com o Rika. O Free Sip continua atacando bastante. Acerta o chute médio. Meus amigos, é combo na sequência agora. Os dois em burnout. Vai pra pressão, H1 interrompido. Não teve shorts. E aí consegue pegar no dive. Finaliza a galera. Comemora, tá lá. Comemora também com o tigre do 𝗔𝗽cije. Olha lá, mano. Consegue a vitória e vai pra final da Winners. Na pool. O pessoal tá animado, o cara é Mishima. Tá aí o que a gente comentou da dificuldade do Akuma. Não é fácil jogar com esse personagem não, viu? Gigantes caindo no campeonato, pra você ver. It is Canada? Okay, cool. So, one of the things I did get to talk about yesterday, I got to talk about some of the pool play with 𝗔𝗽ście, and he was talking about how he unfortunately had the já tô colocando aqui. Putting some of the other Canadians into losers. It was like já informar o pessoal das minhas redes sociais aqui que o Samurai foi pra losers, então agora vai ter que remar. É o 6º jogador conhecido que tropeça, né? Que não consegue avançar pela Winners. Até agora só um foi eliminado. Até agora um apenas foi eliminado. Mas no total 6 jogadores caíram para a Losers Bracket. Angry Bird caiu já, o Angry Bird foi para Losers, mas ele classificou ainda. Confirmed. He has been doing a phenomenal job. I think minha maior surpresa foi o Problem Max perdendo para Marine. Cara, Problem Max sendo eliminado na pool é uma coisa que... Cara, tem tempo assim que eu não vejo, hein? Vai ser eliminado mesmo. A não ser pools que, por exemplo, tem 3 top players. Aqui é porque não tem dos jogadores conhecidos, tá? Dos jogadores mais conhecidos. Os caras jogam bem, mas são jogadores mais regionais. Claro que os caras jogam bem, mas são jogadores mais regionais. Então não é igual o 𝗔𝗽cie, que a gente já conhece bastante de eventos, já tem título e tudo mais. Então assim, tirando pools que eram dessa forma, né? Tem pools que realmente passa 2, 3 jogadores, mas tem 5 top players. E bom, vamos lá. Qual a diferença entre sistema óptico e mecânico? O óptico o pessoal fala que é mais sensível. Quando eu usei o manche óptico, realmente eu senti ele sendo bem mais sensível, assim. Tive até um pouco de dificuldade no início, pular bastante sem querer e tudo mais. Mas sendo sincero, pra mim, eu não tenho preferência não, cara. Eu pego um mecânico mesmo. E bom, eu vejo a galera falando muito isso aí, né, de que é mais sensível. Eu não sei se o pessoal chega a falar que é mais rápido o manche óptico. Eu posso pesquisar isso. Mas mesmo assim, mesmo que seja mais rápido, acho que a diferença é bem pequena, né? Aquela coisa que é mais, pô, cara, você competindo em nível muito alto, então... Bom, vambora. Tá lá, Jake, jogando com o seu Honda moderno. Ele jogou na live, inclusive, é uma Honda moderna mesmo. H1 pra trás. H1 agora foi interrompido. Soco médio, acabou ifando. O 𝗔𝗽cie tá na vantagem. Ele foi o campeão aí de Major aí no Street Fighter, mas estava apenas a galera dos Estados Unidos, né? Mas ele foi o campeão do torneio. Inclusive tem muitos jogadores inscritos no torneio. Tá no neutro, o 𝗔𝗽cie tá com a vantagem boa. Vai tentando pressionar, agarrão de comando e aí já finaliza na sequência. You don't think it's gonna reach from certain ranges, but it actually does, because you're always anticipating a fierce, right? A delay fierce on a drive rush or just regular jump in. I'm gonna be honest with you, it's to my detriment. Tá no neutro os dois jogadores aí, tomando cuidado. Okay. Oh, runs in the family. It really does. Oh, you was playing ST? That's no. Agarrão de comando. Oh, that's right. I was playing against Hung B. Yeah. Mais um agarrão de comando agora pegando. He plays this character too. I know.
And man, he has a really solid record against me. I'm pretty sure he's still good. He's still mad good. Mais pressão aí acontecendo, consegue agora o counter hit, extensão de combo e aí sem segredo, bem tranquilo, já consegue levar 1 a 0 então para o jogador de Lily. Bem tranquilo aí até agora. Moderno, modernidade. Inclusive, nesse campeonato tá aparecendo muito player no moderno, pessoal. Muito player. Assim, não dos competidores. Não dos competidores. Mas a galera que é mais regional assim tá aparecendo. E olha só, colocou Terry. Todos os Terrys que não apareceram ontem estão aparecendo hoje. Tudo que não teve de Terry ontem tá aí hoje pra vocês, pessoal. Tentou agarrar, acabou ifando. Mais magias aí pra tentar fazer aquele zone, tenta encurtar a tela, agarrão foi interrompido. Nossa, tentou agora o tackle. Tentativa de reverso, deu errado. Errado também a play agora do 𝗔𝗽cie. Aí exagerou demais aquela rota do overhead. Overhead, agora é combo, não tem o que fazer. Tem level 1 ali ainda o 𝗔𝗽cie. Deve finalizar, vamos ver. Realmente leva e tá lá bem tranquilo até agora. Those are some fine contraptions there. I still don't know what to call those weapons. Are those like the coconut crackers or like? Essa partida, pessoal, eu tô confirmando aqui exatamente qual é a etapa. Ela é a semifinal da pool. Agora não tivemos ainda as finais, né, de cada grupo. Ainda tem muito grupo aqui no dia de hoje. Vai ter muito grupo. Let's go. Mais poke pegando, vai pra magia e tem a conversão. E aí tem o parry, realmente conseguiu ali a boa bait. Foi até meio estranha essa leitura do 𝗔𝗽cie. Nossa, errou aí o DP. E vai parando mais próximo ali do canto da tela. Pressão, fica em vantagem. O 𝗔𝗽cie agora sim pega. Nossa, ele não vai pegar o primeiro buff dele. Jake conseguiu usar muito bem a modernidade, mas errou a jogada. Toma mais uma punição e já era. Aquele super na modernidade foi muito bom, mas o problema foi a sequência, aqueles overheads ali realmente. Fica mais fácil para o 𝗔𝗽cie ver e conseguir punir. Tá lá o 𝗔𝗽cie, então vai para a final da pool. I definitely respect it. Does that mean like he has other controllers of different colors? I've seen different colors. I'm not. You got the whole Crayola box. Damn. Rocks. É isso, meus amigos. Estamos chegando rumo às últimas lutas desse grupo. I believe it. I think he has like every color and every shirt too in his closet. I could believe it. I want to see it. But I gotta say, man, he's so fun to watch. We talked about breaking the mold in regards to like the competitive avenues. I think in terms of like where he's taking the Lily. E hoje é o dia de torneio, pessoal. Eu acredito que devemos ter em torno de umas 12 horas de live. Hoje deve ser umas 12 horas de stream, viu? These guys are really setting the bar for a character like Lily. And she's got a lot of promise, man. I think putting her in a competitive stage. Vocês acham o Terry estranho? Pior que eu acho que o Terry até combinou com o Street Fighter, mas ainda assim você vê que tem coisas diferentes dos outros personagens e tudo. Ainda assim dá pra ver, mas eu acho que ele ainda assim ainda combinou. Mas pessoal, falando do KOF, né? Tudo bem que ele é do Fatal Fury, mas do KOF, qual é outro personagem que vocês queriam ver aqui no Street Fighter? Tem algum personagem que vocês iam querer ver aqui no jogo? Porque eu até penso, a galera fala muito, pô, Yori é da hora e tudo. Eu gosto muito da Athena, por exemplo. Mas eu não sei, cara. Como eles trazem a gameplay, pelo menos o Terry foi assim, com muitas jogadas mesmo, o próprio personagem lá. Eu acho que nesse jogo ia ficar muito estranho, cara. Uma 𝗔𝗽cie da vida, por exemplo, sabe? Que é o personagem que eu jogo. Eu posso gostar muito do personagem, mas sei lá, cara. Acho que ia ficar muito estranho. Rugal. I think the closest thing to it that wasn't actually no. Let me stop there because he even played Forte in 4. And that's Blue Mary, Joey. Yeah. 50-50. Yeah. A ton. See why I said he's Cara, eu acho que o 𝗔𝗽cie talvez. Yeah, he's a scumbag, but in a good way. He's one.
O Iori, cara. O Iori, eu acho que o maior problema do Iori talvez seria em termos de personalidade dele, tá ligado? Mas eu acho que a gameplay talvez até encaixaria, cara. Eu acho que a gameplay dele... Acho que a gameplay dele talvez encaixaria. Acho que o maior problema talvez seria o estilo do personagem, que eu acho que é uma vibe diferente do Street Fighter, mas eu acho que a gameplay dele pegaria legal. O Joey talvez também. Cover me for a little bit. I'm gonna look this up. Hey, my people, my name is Tino. I'm going up against 𝗔𝗽cie𝗶𝗲. That's not his actual name. It's Pino. He's Pino, man. If it's 𝗔𝗽cie, if he picks 𝗔𝗽cie, it is for sure. Pior que KOF tem alguns personagens que eu acho que realmente encaixariam aí no jogo. Eu acho que é mais questão dessa questão que eu falei de aparência, assim, e tal, do personagem. Eu acho que o Terry e a Mai combinam muito, mas eu acho que esse seria uma coisa que seria mais diferente. Mas acho que em gameplay tem alguns personagens que eu acho que poderia encaixar. Benimaru. Ela é falando da Angel também. Vamos ver, né, pessoal? Eu acho que KOF em si, não sei, né? Não sei se vai ter nesse jogo, porque esse aqui foi mais do Fatal Fury. Vamos ver se vai ter mais personagem de Fatal Fury, ou se eles vão querer realmente focar, né, em DLC mesmo de parcerias, né? Vai que vira a tendência no Street Fighter como virou no Tekken 7. Ou se essa parceria de Terry e Mai foi uma coisa específica, porque eu acho que pode ter sido, sabe? A gente vai ter só o Terry e a Mai de cross aqui de verdade no jogo, né? Não teremos mais. Mas vamos descobrir. Vamos descobrir se aparecer aí personagem mesmo, uma parceria mesmo do KOF, alguma coisa de tech ou coisa do tipo. Vai depender dos lucros. Eu pensei que o Street Fighter ia focar muito nisso, tá ligado? Vendendo vai aparecendo as coisas, mas como tá demorando algumas coisas pra aparecer, eu tô um pouco em dúvida. Mas vamos ver. É a mesma coisa, ficando legal, cara. Ficando legal. Só não pode ficar fazendo o jogo parecer um Mugen, né? E bom, tá lá, vai combando bem agora o Vash. Esse Yoga Art do 𝗔𝗽cie é complicado de lidar e bom super, agora conseguiu pegar muito bem. Mais médios agora para tentar fazer aquele zone, vai trabalhando com o Cometa, que é essa magia na diagonal ali no ar. E boa jogada, pegou bem. Ótimo float para poder conseguir fazer esse meio que time ofensivo ali por parte do 𝗔𝗽cie, né? Um time que vai pra frente ali contra o adversário. Tem um pulo. Mais médios agora aparecendo, chute forte. E mais tarde de 𝗔𝗽cie vai tendo muitas opções. Forte na sequência. Olha esse Perfect Parry colado no adversário. Nossa, mas ele errou o combo. Mas o Perfect Parry foi bonito. Então opção. Faz o H1 agora. E aí já era. 1 a 1 nos outs. Galera do YouTube, não esquece de deixar aquele like, hein? Quem puder deixar aquele like aí vai fortalecer demais a nossa live. Bom 𝗔𝗽cie, a ideia foi muito boa. Curtou bem a tela. Apesar de que podia tomar um teleporte do 𝗔𝗽cie também, né? Em inversão de lado. Um combo, entrou jump. Aí pro super pegou. Super pegou porque foi feito muito rápido. Bom H1 agora e vamos ver, tem o super e não deu certo. E agora é só finalizar na sequência. E o Vash consegue aí levar 1 a 0 então no placar. Eu também preferia o cross, um jogo cross. Daqui a pouco eu menciono um pouco mais sobre isso aí. Daqui a pouco eu falo um pouco mais. Vamos lá que é zone agora parte do Tino. Mais magias aí, basicamente é o Tino zoneando e o Vash buscando uma maneira de cortar a tela. Boa entrada. Overhead agora, empurrou bem o adversário. E combo na sequência com o DP. Forte batendo na defesa, vai também posicionamento.
you gonna do that? Like that was too raw. Yo, bitch just looked at me crazy. That was like, he said that was raw. A tentativa de anti-aéreo ali foi interessante porque, de qualquer forma, deixou o adversário no canto da tela. Mas que tenha dado o trade. Ainda assim, o corner é muito bom. E aí tem a reação agora. Inversão de lado, tá em burnout. Pressão vai pro Dragon Impact direto. Acredito que imaginou que não ia conseguir trabalhar tanto no corner. Meu Deus, ele fez o 𝗔𝗽ście foi embora. Tá lá combando. E realmente, depois do atordoamento, o Terry fugiu do corner de uma vez. Se colocou em burnout pra fazer a ofensiva. Ótimo cancelamento. É, cancelamento rápido. Tô agarrando, acabou rifando. E drive rush. Oh, kinda. I'm getting there. Here you go. Mine's more like a cash machine, I feel like. We are human. We could learn everything. É, a situação agora é complicada pro jogador de Dalsy, hein, chat? Oh, you thought the same thing? Mais uma ofensiva, drive reversal, tá vivo. Drive rush agora com drive impact. É combo, é super nível 1. Tino numa situação difícil. Se colocou em burnout pra tentar fazer a sua ofensiva. Não pode defender mais nada. E aí tentou o float ali com o teleport. Aí o Vash só esperou pra fazer o jab. Então com 2 balas agora o Vash. Pra poder trabalhar, bom submed, pegou em counter hit. E aí conseguiu a confirmação. Como bonito. Drive reversal. Dalsy é um dos personagens, se não for o personagem que mais utiliza drive reversal nesse jogo. Boa ofensiva, mas se colocou em burnout. Mesmo assim, o adversário pode entrar em burnout na sequência. Eu acho que vai ficar no limite da barra, mas o problema é a ofensiva na sequência. Lembrando que apenas o level 2 do Dalsy, o level 3, claro, que é invencível. Então o Rotino precisa dessas barras dele. Tenta o avanço, counter. Mais magias agora, ótima inversão de lado. Cancelamento, esse cara cancela rápido agora, hein? Bom drill. Vai ter o corner. Perfect parry. Combo agora, vamos ver se finaliza na sequência. Tem a ofensiva e é isso. Vai pro level 2, o problema é que o Tino tá em burnout de novo. Tem a magia agora, nossa, que drible! Air drible, meu amigo, caraca, 1 a 1. Que é isso? O cara mandou o Ronaldinho aéreo. Cê é louco, chat, isso aqui é outro nível. O cara mandou o Ronaldinho aéreo. Nem no Barcelona o Ronaldinho fazia uma dessa. Caraca, essa aí foi bonita. Vamos lá, 1 a 1, hein? É o putz no ar, pessoal. É o Air Putz agora no Street Fighter. That still throws me off so bad, but still 1-1. Yo, Vash again. He had him dead to rights. If he had maybe gone for that mix, bom punch counter. Bom anti-aéreo também. E aí erra a jogada e o Dalsy, o jogador de Dalsy vai crescendo cada vez mais nesse jogo. Yoga Art, que é esse yoga que vai pra cima e cai depois. E aí ele faz justamente um arco, né? E aí isso aí faz o Dalsy poder pressionar o adversário, uma pressão muito boa, por sinal. Punch counter, consegue colocar o Dalsy em burnout. Aqui é checkmate real, tá, pessoal? Porque... Mas ele errou a rota! Eita, mas errou super! Errou o punch, eu tava imaginando que ele errou o punch, cara. Eu tava imaginando isso. Eu imaginei ele errando o punish, cara, mas é isso aí. O Dalsy, como ele só tem o level 2 invencível, quando ele tem level 1, ele ainda assim toma jogada de checkmate. Nossa, lindo float no recap. Vai ter a pressão, tentou o 𝗔𝗽ście de Dalsy. Tentou viu mais uma vez, bom bloqueio agora para o jogador de Terry. Que tentou avançar, eu acho que ele tentou fazer o anti-aéreo do Resident Evil, mas errou o comando na hora. Não tá, acho que ele tava no meio do comando. O que tá acontecendo? E vai pro super de novo. É porque eu elogiei, né, os cancelamentos dele. Eu falei que ele tava... Meu Deus do céu, que isso? É o terceiro ou quarto super na defesa. E o jogador de Terry sendo criativo agora pra conseguir fazer a punição, já que não tava conseguindo antes. É, vamos ver.
Apesar de, cara, se você parar pra pensar, o adversário entrou em burnout e foi perdendo muita barra. Bom jab, agora colocar o adversário em jungle. Quando você entra em jungle, você pode combar e agora fez o super. E é chip damage, cara. Finaliza e agora eu tô pensando. Será que ele fez isso de propósito? Será que ele fez de propósito? Eu tô pensando nisso aí, cara. Eu vou até olhar depois quanto o adversário tinha de barra. Eu vou até olhar quanto que ele tinha de barra ali pra poder ver, porque... Será que foi? É isso aí, cara, é isso aí. Bom, vamos seguindo aqui então com o campeonato. Vamos seguindo o campeonato aqui que ainda tem mais coisa. Cara, eu não cheguei a ver tudo ainda do patch. Pior que nem teve muita coisa, cara. Mas essas semanas agora foi tudo nas piores datas possíveis pra mim. O que foi essa mudança, cara? O que foi exatamente a mudança? Pior que o patch nem é grande, cara. Nem é grande, até que não saiu o vídeo ainda, né? Do balance patch, né? Acho que nem adianta mais eu fazer, né? Já tem tanto tempo aí que já tem a mudança que acho que nem adianta mais eu fazer o vídeo. I'm definitely gonna put my son, my daughter on. You know what I mean? And if they don't agora como se fosse o trigger. Ah, e da life cinza. There you go. Ah, saquei, da Grey Life. Ah, tá, mano. Obrigado por ter me avisado, cara. Ah, como eu falei, rapaziada, esse patch e os demais eventos veio nas piores datas pra mim. Dá pô, um monte de jogo aqui tudo junto. Então ainda não cheguei a olhar tudo e pior que nem é grande. Nem é grande. Mas eu vou dar uma olhada lá. Mas, cara, esse é legal, cara. Esse é legal. Não, depois eu abro lá o balance patch e leio lá, tá de boa. Que aí depois eu vou estudar tudo direitinho, né? Vez que a gente resume, eu vou estudar o patch lá depois. Depois eu pego lá a lista e eu sempre quando eu pego, eu leio tudo e estudo dentro do jogo, né? E bom, vamos lá, vamos ver o que vai ser. Lee contra membro agora. Que boa cabeçada agora eu dei. Tentando fazer um soco forte. E assim, eu acho que é uma mudança boa isso aí pro ΔEICE, pra falar a verdade, porque como eu falei, ele tem apenas o level 2 com invencibilidade. Então acho que é uma coisa boa, sabe? Pra poder usar mais o level 1. E mais cabeçada. Anti-aéreo, vai pegando bem. E agora é só atordoar e aí já era, se não errar o combo, claro. Se acertar o combo ali direitinho, deve finalizar, porque tem um buff, e aí esse buff de Honda faz justamente a pessoa ali quicar no chão, e aí ele pode fazer uma extensão ali de combo. Bom perfect parry. Oh wow, what a way to set your blueprint for the office, the sequence fighter. I like that corner carry, think about it. I like the roll. Soco médio com Gladius ali, bom pulo. Conseguiu pegar bem no punch counter. Ótimo F-Punch. E aí já vai cancelar direto, vai colocar o membro ali agora em burnout. A situação agora complica. Não chegou a colocar em burnout, ficou muito perto ali. Eu achei que ia entrar realmente em burnout, mas aí a cabeçada bem de boa. Tá lá, 1 a 0 no placar, já startaram de uma vez. Essa aqui é a pool 104. E eu acho que talvez seja a final da Winners. Deixa eu confirmar se chega a ser de fato final Winners. É isso mesmo, pessoal. É final Winners, então o Ryoran, ele pode não ter jogado o campeonato, tá, pessoal? Ele pode simplesmente não ter jogado o campeonato, mas ele era o cabeça de chave desse grupo. Só da Honda, não sabia que era tão popular. Na verdade, Honda tá aparecendo muito porque a gente tá nas pools e os jogadores que estão aparecendo não são muitos deles jogadores conhecidos, jogadores competitivos mesmo, que viajam muito pros campeonatos. Mas na verdade, Honda tá entre os personagens, pelo menos na última pesquisa que eu li da própria Capcom, entre os personagens menos populares do jogo inteiro. Acho que é muita questão de ou mudou pesado, que eu acho difícil,
Ou então é mais questão de coincidência mesmo pelos jogadores que estão aparecendo e não serem mais os competidores mais presentes mesmo, né? Sunshine. That does big damage though if it land. No, come on, you don't respect the shield. You're just trying to bring the peace over here. Crowd control. Oh no, he's dazed and confused. Same hat. Did she really get low on that driver? Is she like dragging kneecaps? Bom, o Punish Counter vai empurrando o adversário, não tinha como muito combar ali, né? Fica bem ruim. I forgot what it's actually called. When they go around the mats that way? Yeah, it's like a mobility warm-up. Tá fazendo um chute ali agora no low, trabalhando com Gladius. Ok. Começado, odeio ali, vai passando um pouco lá na tela. E agora é cancelamento, agora sim vai ter burnout, mas talvez até mate. Vamos ver, porque é um Honda. Vamos ver se realmente chega a matar, ainda mais que é uma Marisa também, né? A Marisa tem mais vida. Realmente não matou aí. Tentou fazer uma bait agora com o chute fraco pra ver se o adversário manda algo. E olha o Sumo Smash pegando ali o oponente. Bem jogado, bem jogado. Vai avançando então agora. E classifica para o top 96, tá lá. Então lá temos Honda no top 96, hein, pessoal. Tô mais surpreso com as Marisas que estão aparecendo. Pô, e teve, como a gente mencionou mais cedo, Mirror Match de Marisa, acreditem se quiser. Pessoal, não sei se o Luiman viajou ou não pro campeonato. Vou descobrir aqui quando eles atualizarem, aí eu vou informar vocês também. Mas eu acho que talvez não tenha viajado, porque muito jogador se inscreveu, mas realmente acabou não indo, que é normal. Isso é uma coisa bem normal também. Estou por fora. É Qualify para CPT? É, qualificatório para Capcom Cup, exatamente. Quem ganhar aqui vai classificar para Capcom Cup. O cronograma tá no meu Twitter e no meu Instagram. Na verdade, não postei no Twitter ainda, vou ter que postar lá depois, porque o Twitter voltou agora. Mas tá lá no meu Instagram, né? Pra o calendário do mês, lá mostra os campeonatos. Semana que vem tem mais um que vai valer 2 vagas, inclusive, pra Capcom Cup. O Defor joga que horas? Meio-dia pras 4. E o Daigo, ele joga mais tarde, ele tá classificado pro top 96. Então ele só joga por volta lá das 7 horas da noite. E, enfim, né? Mas não vou saber exatamente que horas. Das 9 às 7 horas da noite é a hora que começa o top 96. Que horas ele vai jogar em específico, não vou saber dizer. Patented low forward, and but as you can see here, as I circle it right down here, there you go, quick on the big toe, didn't reach in time for a 2-in-1 and a fireball. Very unfortunate there, but man, what a classic. We got Lud representing the Maryland streets. That melanin is shining so very nice. Yes, I love all of my human beings here on Earth. Versus 7. Am I stretching this too much? I wanted to give you a hole for some reason. Like, I don't know what it was, but E vamos seguindo. Vai ter Jamie. Historical player with this Jamie representing the maple syrup states known as Canada. Very. I love the maple syrup out there. By the way, I'm just putting that out there. I'm just putting that out there. I still have a bottle just like sealed, sitting in my kitchen, just for the love of Canada. É, vamos lá, enquanto isso a câmera tá perdendo foco. Cara, o que não tem de Jamie nas fases mais avançadas do torneio, a gente tá tendo aqui na chave de grupos, pelo menos. Então a gente pode até não ver Jamie lá na frente, pessoal, mas aqui a gente tá vendo muito Jamie. Free Seth coming in. From the winner's side, he took down Samurai. Yeah, I've seen the name Free Seth. I know for sure. I just never seen him in person. Not yet. Not yet. He's crawling his way to it. He is crawling. E vambora, vamos de match. Ludov contra Free Seth. Veremos como é que vai ser essa partida. Então, o Free Seth é aquele jogador que mandou o Samurai para losers. E o Ludov, que ele já é um jogador aí, já há um bom tempo ele joga de Chun-Li no competitivo dos Estados Unidos. É um jogador que já tá um bom tempo aí no competitivo aí com a personagem. Tá lá, bom combo agora, o momento é bom para o Free Seth, já vai pegando nível 2 ali de bebida, tenta o dive, pressão agora ali é boa pra ele,
Tenta os counters e o controlado agora e é combo para o Ludov. Drive reverso, vai empurrando. Tomou muito bem. Ativa de soco forte. Hitbox agora pegando a punição, vai tentando muitos dives. Vai tentar encurtando a tela. Bom agarrão, vai empurrando. O que vai acontecer? Vai pegando nível 3 ali de bebida. Nossa, cara, que linda punição. Extensor de combo. Deve fazer apenas o level 1. Mas, cara, que punch bonito. É o mesmo 𝗔𝗽cie que ganhou do Simmer. Ele mesmo. Mais um bom drive rush. E, cara, o FreeSF ele fecha certinho ali a pressão ali do 𝗔𝗽cie pra não dar espaço pro adversário tentar escapar. Fake forte ele pegando. É pegando o nível 1 ali agora de bebida. Bom, antiaéreo. E buscando um soco médio na sequência. Cara, a qualidade da live deles nem parece que tá Full HD, né? Deixa eu colocar aqui. Ah, não tava mesmo não, cara. Apesar de que ainda assim tava ruim. Eu não reparei porque ontem ainda assim tava ruim aqui a... Não é ruim, né? Ruim não tá, né? Mas a qualidade não tá melhor de todas. E é isso, tem combo, vamos ver. Boa jogada agora do Dove pra poder fazer a leitura do agarrão. Nossa, errou a jogada, agora vai tomar combo e deve fazer level 3, é isso mesmo. Level 3 na sequência para o jogador canadense. Vai ter que continuar ali combando, vamos ver se vai querer gastar drive rush, é isso aí. Olha só, meu amigo! Olha só a tentativa de pé para poder parar ali o setup. Cara, aquele 𝗔𝗽cie, ele foi sujo. Aí não foi nem o 𝗔𝗽cie, né? O adversário tava em pé e agora vai buscar a pressão. Ficou em vantagem, cancelamento, faltou a finalização, mas ainda assim deu certo. Como o FreeSF não tinha barra nenhuma para finalizar, ainda assim tava na vantagem. Parece 140p, cara, a live deles não tá com qualidade muito boa, não. Nossa, foi pra uma rota bem fraco agora de punição ali, o jogador de Chun-Li. Land is entity, right? I feel like these guys have been still putting on like locals and whatnot. I don't even remember. Yeah, actually, no, I might have to look Nível into 1, that. That's a tem good um question. pulo, fez o dive in delay. Oh, the rumble in the Bronx. Yeah. Like that. Jamie, Wing Chun. Mais médios. Acabou errando a jogada agora e tomou punição. Oh, they both gotta represent Wing Chun, no? Technically, yes. Yeah, two styles, one the Mais uma defensive boa style, the ofensiva, other's more pegando bem aggressive. overhead, dá maldade na hora do mix-up. They're kind of like closely knit in terms of family as well. É isso aí, tá um round agora de avançar. Oh, In the lore, yeah. right. Yeah. I think 𝗔𝗽cie also calls Chun-Li auntie because I know Yun and Yang do. That's so disrespectful. I mean, they're kids. Super young. That's Is what it is, right? She's like pushing what? She's like 50? She look great. Oh, okay. He was trying to get in range. I'm pretty sure he will go for a parry right after, right? If he's in range. That was good stuff. Let's go for the throw, the patty cake, the patented meaty fierce. That still gives me nightmares. The hake, back fierce, I still hear hey every time. I don't care what person's name it. Bom soco forte agora vindo ali do drive rush. Não cancelou ali ainda, não ia matar. Overhead na sequência, drive impact. É isso, é combo agora. E ele tentou fazer o avanço, mas ele tava com pouca barra de drive. Toma drive impact. Combo para o Ludovic. Ludovic não quis continuar ali. A extensão aí com tudo e agora deve ser finalizado. Meu Deus! Nossa, quantos erros estão acontecendo nesse torneio, meus amigos. Ele não esperou até o final da animação, possivelmente não tinha treinado essa situação e aí o resultado foi esse. Ele tentou fazer um avanço antes da hora e aí perdeu um round de ganho. Muitos erros acontecendo por parte da galera nesse campeonato. Mais soco médio agora, FreeSF tentando fazer essa ofensiva, o Ludovic aproveitando muito bem ali a distância. E agora vai ter setup. Oh, ele errou o setup. É, a galera tá errando bastante, guys. O pessoal tá errando bastante. Vai ter o canto da tela ali, vamos ver. Kikoken. Buscando a pessoa com soco médio. O Ludovic tem uma vantagem muito grande. É, FreeSF não vai ter esse erro duas vezes acontecendo, eu acho, né? Não pode subestimar. Soco forte agora pegando. Vai tentar fazer a virada. Lembrando que o FreeSF tem Critical Art agora. Tenta os pulos. Não tem um antiaéreo, cara. Não tem nenhum antiaéreo nessa partida. Chute médio. Mais Kikoken pra tentar fazer um chip damage. O que vai ser? Tem um pulo, pegou, mas não conseguiu continuar. Vamos ver, tem o pulo, ninguém dá anti-air nessa partida. E aí Kikoken OD e finaliza na sequência. Tá lá então, 2 a 0 e avança na tabela.
Ninguém dá anti-aéreo aqui, pessoal. Good match. Ninguém dá anti-aéreo aqui. E o 𝗔𝗽cie_𝗶𝗲 já tá subindo ali pro palco. Vocês gostam desse 𝗔𝗽cie, pessoal? O jogador que jogava antes de Mika. Bom, o 𝗔𝗽cie já levantou, deve fazer a sua final da Winners agora. Agora deve ser tudo final Winners, tá, pessoal? Nessa Wave. Estamos aqui na Wave E, aqui no campeonato. It's just so much. That's the safest of jumps, obviously, on drive reverse. I think that's what he was looking for mostly, was like a drive reverse, a wake up for sure. Any wake up. E vamos lá. Ainda tem muitas waves aqui pra acontecer. Yo, what did Ken's at, man? I mean, you know, we've seen some bison. That was all yesterday, bro. That like was the yesterday, cans huh? were running wild yesterday. James Alcoólicos Anônimos, pô, cara, aí eu uso. I like the mix though, but mostly bison representation. But it's not like all the bisons are pretty solid, so I'm pretty happy about that. You know. Bro, this was the Honda hour, actually. The Honda hour, that is true. Yeah, we had the good old HH. There was so much Hondas. Edmund. Big fan. Street Fighter, man, yo, listen. Talk to me. I know this ain't the time to have these kind of conversations, but all right, look, I need Dudley in here, bro. Okay. I think just off of the strength that I know he has a overhead, and drive rush is in the game. I just want to see people excel. Umas partidas duvidosas indo pra stream. You know, I know he's been missing Dudley a lot, so he's been playing a lot of third strike. Really good in that game. I was very shocked that he was solid like that. With pad, by the way. With pad. No, you know what? Just to give him some credit. Essa decisão deles aí é interessante para jogadores regionais e tudo, como eu mencionei. They had the third strike machine in there. Mas na live nós vamos ter algumas partidas realmente bem complicadas. Playing on the arcade stick. I was like, oh, okay. I was like, let me see some. And he's really like landing all the combos. He's parrying. I was like, wow, this guy's, I'm impressed. Now answer me this. You as a third strike specialist. Specialist is stretching, but I appreciate it. You play the game. Play the hell out of it. You know how to play the game? Yeah. You're a specialist. Okay. All right. So, thank you. Is Dudley a scrubby character in that game? I just want to know. So it takes skill. Pretty significant skill, at least to get some of the damages to it. Like, to really recognize certain situations and really make high damage punishes out of it, I think it takes a lot of skill. Okay. For that character specifically, execution-wise, I think so. I'm only saying there's no disrespect to Smug. Sometimes, you know, I call him a scrub. So, you know, I feel like these plays scrubby characters. Not in the recent of years, I'm not taking nothing away from. Tem algum player conhecido, cara? Tem muitos. É porque eles estão colocando os jogadores mais regionais na stream, mas tem muito jogador conhecido. Tem o Daigo, tem o 𝗔𝗽cie_𝗶𝗲, aqui também. Teve o Problem X, que foi eliminado. Teve o Andy Walker aqui jogando também na live. Temos o 𝗔𝗿cie, temos o Samurai aqui também participando. Cara, a lista de top players, galera, é bem grande. A lista de top players aqui no evento é bem grande, mas vocês vão ver eles colocando vários outros jogadores aqui na live. Get familiar with the game, but hopefully he's stuck to it with Cammy back home to his main squeeze. Yeah, as he should. No side joints. He's always been like the Cammy. Out here in the East Coast, yes. Oh, man, he used to be a Mas aqui, ó, fazendo uma lista pra vocês, rapaziada. Assim, não tem tantos jogadores da Ásia, da Europa, assim, porque eles estão indo pro outro campeonato, mas a lista é grande. Olha aqui, ó. Big Bird, Angry Bird, Andy Walker, Dual Kevin, Nephew, Lex, Problem X, Daigo Mehara, 𝗔𝗽cie, Just a Kid, JB, né? 𝗏𝗏, Idon, Shine, Kami, Samurai, Boosie, eu, 𝗔𝗿cie, Luiman, Ramsey, Daiji, Cusco, Jet Inbox, Prophet, Zaf, Daphne, Space Boy, Piccolo, Alex Biff, Squall, Brutus, Dr. African, Fatality, Ludovic, Riddles. Isso aqui tudo é top player que tá aqui no campeonato participando. E assim, uma coisa interessante, o Luiman ainda tá marcado aqui na stream, pessoal. Será que ele realmente caiu na pool? Galera, o Luiman caiu na pool. Já vai atualizar aqui, eu vou falar pra vocês. O Luiman caiu na pool. Aconteceu, hein? Bom, vamos lá, vamos ver o que vai ser. Ele chama contra o 𝗔𝗽cie. Esse 𝗔𝗽cie também é conhecido, hein, pessoal? Um jogador bom aí de Kami, um jogador muito rush down aí com os seus mix-ups. Ele gosta, né, nem de dive não, ele gosta de dar hooligan e fazer as suas jogadas ali. Vamos ver. Vamos ver o que vai ser.
1-0 até agora para o 𝗔𝗽cie. Tem um pulo ali, tentou a rota de counter, mas estava muito longe. Boa ofensiva. E agora vai combando. Só porque eu falei que ele gosta muito dos mix-ups do Hooligan, ele vai lá e não faz a rota do Hooligan. Olha só que maravilha, cara. É sacanagem uma coisa dessa, viu? Tá lá então combando bem agora na sequência. Fazendo um dano bem alto ali pra cima do adversário. Já aproveita pra pegar os 2 stacks agora ali da Lily. Drive reversal, já empurrando muito bem. Trabalhou com o Spinocle na sequência. Tentativa de time, mas não encontrou nada. Vai fazendo ali um avanço, vai buscando esse low, consegue acertar bem, o momento é bom. Olha esse cross-up da maldade! Linda play, é 1-0 pelo 𝗔𝗽cie. Os jogadores asiáticos, eles focaram mais no campeonato que vamos ter na semana que vem. Vale 2 vagas para o Mundial, tá bom, pessoal? O torneio de Singapura vale 2 vagas para o Mundial. Pelo menos é o que tá escrito aqui, né? É meio estranho, geralmente é só uma vaga, mas eles focaram nesse outro evento. Tem a ofensiva, buscando ele agora low. O Zap. É muita pressão. Touch forte, não contra nada. Um ataque. Vai buscando dar impact, não conseguiu ali agir com o super. Vai tomar combo agora. Acredito que vai ser o suficiente, vamos ver. E é isso, pouquíssima vida contra um level 1. Não tem scaling que consiga salvar. Como disse aí o caster, set point agora para o 𝗔𝗽cie. Tá trabalhando bem nessa matchup. Vai buscando agora target combo. Para o arrow agora no final do target. Veio agarrão, sim. O 𝗔𝗽cie consegue parar. Vai buscando 2 buffs. Caraca, o Spider ainda pegou com o adversário no ar. Teve um ataque com o super agachado. Dan Sleep usou muito bem agora esse super. Vai fazer o agarrão pra trás ali, situação complicada para o Dan Sleep, que vai apenas defendendo, não tentou parar ali a tentativa de ataque do 𝗔𝗽cie, não tá nem fazendo parry, não tá fazendo dry impact, tá mais aceitando, mas aí tentou o DP ali, né, tentou o reversal, não deu certo, então enviado pra chave da Losers, e o 𝗔𝗽cie vai avançando na tabela. Isso. Jogou bem melhor, né, pessoal? Não, o mano deu um hooligan na partida só porque o Ryoran falou que era a especialidade dele. Cara, é muita sacanagem. Você vai ver esse cara jogando aí, o cara dá hooligan toda hora. Quando chega aqui, o cara para. É sacanagem, viu? Vou agradecer que é o 𝗔𝗽cie Santana, que completou 3 anos de sub, cara. 3 anos de sub aqui na nossa live. Meu amigo, muito obrigado, 𝗔𝗽cie. Valeu demais aí pelo teu apoio, cara. Obrigado demais. Ele perguntou se o Dark já jogou aqui. Não, cara, o Dark não foi pro campeonato, mano. Não foi pro campeonato, mas obrigado demais, 𝗔𝗽cie. Valeu pelo teu apoio, cara. Tamo junto, cara. Muito obrigado aí por estar fortalecendo aí o nosso trabalho aí. Lembrando que se batermos a meta aqui, nós vamos ter novos emoticons animados e todos os subs vão receber os emoticons animados aí também. Estamos organizando bastante coisa aqui, cada vez mais aqui também para todo mundo que é sub aqui do canal também. Então, muito obrigado, 𝗔𝗽cie, um dos subs mais antigos da história deste canal. Obrigado demais aí pelo seu apoio. E agradeço também ao Rodolfo, muito obrigado pelo Prime, obrigado mesmo por estar ajudando aqui a gente no nosso trabalho. Espero que esse mês estadia junto com a gente, beleza, mano? Aproveite todas as vantagens de ser sub. Se batemos a meta e a gente fazer os emoticons aqui, né? Você vai receber aí também na tua conta, tá bom? E você já tem acesso aos emoticons que a gente já tem, que é muita coisa aqui também, por sinal. E lembrando que você tem acesso a um cargo separado no nosso Discord. Assim que terminarmos de reformular todo o nosso Discord, eu vou colocar ali os links, né? Que eu mesmo utilizo, então vai ser um conteúdo bem legal. Vou deixar disponibilizar os links que eu utilizo, os mods que eu utilizo, vou deixar tudo disponível lá no grupo do Discord. Lembrando que lá no grupo do Discord, também na aba dos subs, tem o link do grupo do WhatsApp, tá bom, Rodolfo? Se quiser entrar no grupo do WhatsApp, o link tá lá também. E bom, vamos de match, hein, pessoal? Vamos ver quem que vai ser. 𝗔𝗽cie vai enfrentando o 𝗔𝗽cie agora. 𝗔𝗽cie from New York City in the building, man. This man clocked out of work 9 to 5. He said, yo, that's it. Tá, eu tô tentando puxar aqui exatamente qual que é a etapa, acredito que realmente é a final dessa pool. Midwest in the building, okay. I know the Corn Boys, they definitely gonna give me some slack for that. For sure.
E não é, cara, eles colocaram semifinal na pool. Eles estão fazendo final de algumas pools e agora eles colocaram uma semifinal. Eles voltaram ali na tabela, mas tudo bem. Vamos seguir e ver o que vai ser. E agora tem a entrada, tem a combo, tem level 3 e sem segredo vai conseguir finalizar bem agora na sequência. Pessoal, o Lee mandou o Lilman para a Losers Bracket, então é mais um top player caindo para a Shadowless, jogador da República Dominicana. E essa ideia de colocar jogadores que não são conhecidos, né, evitando os jogadores conhecidos aí de fato. Nesse campeonato em específico, onde a gente tem top players caindo, tá fazendo alguns top players caírem sem sequer aparecer na live. Então é isso, foi enviado pra Losers Bracket sem aparecer na live aí o Luiman. Bom, vamos lá, tem um Shin agora com um soco forte. Pegou muito bem, agarrou agora, vai ficar em vantagem. Prefere utilizar aí a magia. Tem a pressão agora do Nage, o combo é muito bom, tem ainda level 1, talvez nem vai precisar, vamos ver? Vai precisar. Precisou no finalzinho, é melhor garantir, né? O pessoal não vai guardar barra numa situação dessa. Nage indo muito bem, se ganhar vai para a final da Winners da sua pool. DP pegando bem ali no antiaéreo, chute médio agachado, fazendo mix-up. O Doide tentou possivelmente apenas andar pra trás ali na inocência, só se movimentar. E aí acabou tomando a jogada. Teleporte, vai pra encurtar a tela, com um gancho cancelando pelo Demon Rage. Perfect Parry, bom, Chores. Parou muito bem. Overhead, apertou o botão do recap e deu ruim. Adamant Flame versão Overdrive. E aí é level 2. Vamos ver aí se vai ter combo. Vai buscando a pressão no mix-up. E aí magia OD pegando antes do ataque do Nage. Aí ó, vocês falaram que o jogador de Akuma não tava jogando. Agora vocês sabem como é que é o momento da zica, né? Aí ó, estão falando pra vocês que a zica é real, cara. Vocês falaram que o Akuma não tava jogando, o cara foi lá e conseguiu ganhar bonito, inclusive. Mas agora tentou agarrão, não tava bem posicionado. Fica vantagem, busca mais pressão agora o jogador de Akuma. Olha o Perfect Parry na Adamant Flame. Overhead, acertou e agora é só finalizar, tá lá então 2 a 0. Passou um aperto daquele round ali que perdeu, mas os demais rounds foram bem tranquilos pro jogador de J.𝗽liche que avança para a final da Winners. Qual vocês comprariam? Tomb Raider Remaster, Staring 3 em 1 ou Capcom Fighting Collection? Pera, Staring 3 é o... Great man once said he got washed. He got washed. That's how it's supposed to go down in the CPT. I can't believe that. As soon as you point up the commercial, I'm saying myself, this is great. It's so funny. I heard about that at a barbecue truck. Cara, fala aí, chat, qual que vocês comprariam? Porque eu não entendi o Staring 3 em 1 ali, mas... É porque eu acho que tá falando que o Tomb Raider Remaster é 3 jogos, né? Cara, qual vocês comprariam, chat? Fala aí, vocês comprariam o Tomb Raider Remaster, que é o 1, 2 e o 3, ou vocês comprariam o Capcom Fight Collection? Fala aí. Cara, eu não tenho o Capcom Fight Collection, mas eu tenho o Tomb Raider Remaster. Eu gostei, mas pô, cara, Tomb Raider antigo é osso. Gameplay nesses... Cara, o jogo é bom, mas passa raiva demais, meu Deus do céu. O jogo é bom, mas você passa muita raiva, cara. Putz, grilo. É até difícil recomendar o cara jogar. O jogo é bom, tá ligado? Tomb Raider 1, 2, antigão lá. O jogo é bom, mas, cara, é uma raiva que passa naquele jogo. Mas eu acho que eu ainda iria de Tomb Raider. Eu não tenho Capcom Fight Collection, que é difícil opinar. Mas ajuda aí, chat. Qual que vocês comprariam? People's gonna come out regardless, but you know what? You'll get more of a dense competition as well, and then you can kind of see who's the best from that region as well. So it's pretty dope. So please register to compete in your region, man. Capcom.usa/WW24 to see what region you can enter, check the rules and all that, and you get a chance to join the Capcom Cup, man. On top of that, from the comfort of your own home. Fire. You know what time it is? What's up, brother? It's time to put the egg rolls in. Oh, yeah. Tá aí, Pagoda. With Pagoda being a huge part of the Capcom Pro Tour as well, with some of the big time
egg rolls that they've been putting in. Also, they actually been kind of putting these on the table a little bit. You know, they're like feeding us too, giving us the energy. Keep it together, Ripes. Keep Those it together. cravings. The cravings. Oh. My man Logan was Vamos talking about the ter one with the intervalo, cream cheese pessoal. in it. He's O about Leumann that. classificou I pela actually haven't Losers, tried tá? it just yet. I've had the buffalo flavor. Ele caiu pra Losers, mas I've ainda had assim another one of conseguiu the other flavors classificar. a little bit yesterday. I didn't get to really taste it because I definitely it was a little bit too hot and I got a little bit too eager. But I am definitely craving some right now, you guys. Again, as you get ready for the rest of the breaks, ready for the rest of the matches too. Bom, vou organizar tudo aqui pra próxima wave. As well, but do not miss the rest of it. First and foremost, we thank you guys for tuning in. Second of all, Yipes, I don't get to rock with you for the rest of the weekend, I don't think, which is mad unfortunate, but I always appreciate your energy. It's all right. We still out here, man. Happy birthday, bro. Thanks, man. We're Nós not vamos pra gonna Wave forget that. F. We're gonna highlight that. Great matches. Those guys are great and all. Whatever. No, it's Happy birthday, about bro. that. Cadê, chat? Fala aí. Qual jogo que você compraria? Tomb Raider Remaster ou Capcom Fight Collection? Fala aí, chat. Lock in East Coast Throwdown 2024 CPT action. Já ouviram meus pedidos? Agora tem Red Dead Redemption 1. Tem na Steam Red Dead Redemption 1. Da hora, cara. Esse aí tá quanto o jogo? Eu vi mesmo falar que parece que ia sair pra PC e tal, mas esse é um jogo que eu realmente não acompanho nada, cara. Apesar de que o pessoal elogia muito e tudo, até tem, assim, ali uma curiosidade de conhecer, mas eu acho que a gameplay que não vai me agradar muito. Mas eu vou acabar uma hora jogando pra conhecer. Ó, o 𝗔𝗽cije falou, o Búfalo Baiano falou que Capcom Fighter Collection. O Arcanjo falou que Tomb Raider. É, empatou, é isso. É isso. Complicou, Fábio. Complicou a tua decisão, cara. Cada médio de um lado do mundo. Os caras precisam escolher qual jogar. É, nesse caso aqui... dois médios assim colado. Realmente é difícil. Ainda mais em, pô, regiões completamente diferentes. Pessoal, nessa próxima wave nós vamos ter Shine no primeiro grupo. Temos o Lizardman também, a 𝗔𝗽cije, tudo no mesmo grupo. No segundo grupo nós temos Kami. E eu tô conhecendo só ele. Tem um tal de Bass aqui, mas eu não lembro desse jogador. Tô reconhecendo apenas o Kami aqui nesse grupo. No terceiro grupo, o cabeça de chave é um jogador chamado 𝗔𝗽cije. Não conheço esse player. Temos também o Complexo, mas eu também não conheço. Cara, nesse terceiro grupo eu quero ver. Talvez sejam jogadores fortes lá, mais talvez da ranqueada, né, cara? Ali e tal. Devem ser jogadores fortes regionais, porque eu não conheço ninguém desse terceiro grupo, sendo bem sincero. No grupo... do quarto grupo nós temos o Zaf. Temos o Fatality. O Jedi. Eu acredito que sejam esses os principais jogadores. Os dois estão na promoção do PS4 e PS5. É isso, cara. Eu gosto do Tomb Raider. O problema é que, pô, é um jogo que passa raiva, cara. Passa raiva. Sério mesmo. Esse jogo aí foi um dos jogos que eu mais fiquei grilado de jogar ultimamente. Mas o Tomb Raider 1 é bom. E o Remaster, ele tem uma diferença gráfica muito boa. E eu sei que a galera gosta muito de controle tanque pra poder jogar Tomb Raider. Eu odeio, cara. Eu odeio. Eu joguei na época o Tomb Raider, não gostei da gameplay por causa do controle tanque também e tal. Eu usei o controle moderno, usei a modernidade no Tomb Raider. E eu gostei bastante de jogar dessa forma. Mas tem a opção de colocar o controle tanque também. Pra mim o controle tanque é legal nos jogos no estilo do Resident Evil, sabe? Aquilo era bem da hora e tal, do Resident Evil antigo. Mas pro Tomb Raider achei muito ruim. Bom, é isso aí, né, pessoal? É isso aí. Vamos aguardando. Aí tem intervalozinho, a cada uma hora tem esse intervalo. E daqui a pouco nós vamos para a próxima wave. Inclusive, pessoal, em algum dia eu vou estar vendo fazer uma maratona pra gente zerar logo o jogo do Silent Hill. Então vou estar organizando aí pra fazer uma maratona.
Eu até queria fazer hoje, ou talvez amanhã, mas a live já vai ser muito longa. Hoje, pô, cara, tá previsto umas 12 horas aí, então é muita coisa. Então vai depender. Mas se der certo, eu ia fazer hoje, depois do torneio, ou então amanhã. Mas acho que o maior problema vai ser isso aí, que já vai ser uma live... Já vai ser muito longa, né? Pam, pam, tam. É isso, esperando. O cabo forte com leste dá pra jogar online, né? Nós temos que jogar Outlast Trials, é no estilo DVD. Eu não conheci esse jogo. Eles fizeram um arcadezão lá do Outlast. Outlast Trials. Na verdade já comentaram desse jogo aqui na live. Já comentaram. Cara, eu tô vendo aqui. Tô vendo aqui esse jogo. R$ 107. E o jogo lançou quando? Cara, o jogo lançou esse ano. Pô, cara, pior que esse Outlast Trials parece da hora. Como é que esse jogo? Alguém joga aí? Pô, mano, Red Dead Redemption 2 tá R$ 300. Meu amigo. O Red Dead 1 tá 250. Caraca, mano, nunca foi tão caro andar de cavalo. Pelo amor de Deus. Aí fica difícil, viu? Vários meses, uma semana atrás da outra, exatamente. Exatamente, cara. Você parar pra pensar, nós vamos conhecer esse final de semana um classificado pra Capcom Cup. Na semana que vem, nós vamos conhecer outro classificado, tecnicamente 2 classificados. E aí, nós vamos ter um nosso World Warrior. Na mesma semana, né? Termina no domingo, então já começa na mesma semana, que vai ser no dia 23 o nosso World War. E quando acabar, um jogador pelo ranking já vai estar classificado. Cara, é uma sequência... Eita, pô, agora que eu vi que tava mutado até agora. Vai ser uma sequência de 3 semanas classificando o jogador no Mundial. Sendo que um deles vai ser brasileiro. But all of the setups are being occupied with tournament play and you can't get in the way of it. You know, it just is what it is, but to have that extra Deixar tudo pro fim do ano, pois é. E no mês que vem também vai ter dois campeonatos também valendo vaga e também vai ser no mesmo esquema. Uma semana atrás da outra. Se não me engano, um é da República Dominicana e o outro no Japão. Just to get their hands used so that, you know, to like tap into that muscle memory that they're so used to doing from playing every day online. And but offline, you know, with the pressure and the crowd and being on stream, you know, they got to be able to pull it off in that setting too. So you know what's wild to me? There's genuinely people out there that not only can sit down cold and just play, but they can do it for multiple games. Yeah. I am always shook at like a multi-game player who sits down and they'll do a pool in one game, swap over, completely cold, just hard switch, and still be able to do that other stuff. I switch games, it takes me like 15 minutes just to remember like the basics of what my hands should be doing. The muscle memory just locks in so much. Yeah, and it's especially confusing if you play the same character across different games.
Bom, é isso aí. Alguma coisa deve ter acontecido. Estão se organizando para poder fazer as partidas. Vamos seguindo, lembrando que quem quiser acompanhar a tabela, tem aí pra vocês, Canção Bracket, tudo bonitinho. A gente sempre deixa tudo organizado aí pra vocês, pra poder facilitar. Hoje é dia de muita pool. Devemos ter o quê? Acho que umas 4 waves. É isso mesmo, acabei de confirmar, são 4 waves que nós vamos ter. Então depois de 8 horas de stream, pelo menos é a média, né? A não ser que eles façam alguma alteração. Mas depois disso, aí nós vamos começar o top 96 ainda hoje. Vai começar ainda hoje o top 96. E aí depois o top 96 vai até o top 24. O top 24 para e aí continua amanhã. Amanhã nós vamos começar com o evento do Daigo. Depois do torneio do Daigo, nós vamos ter o top 24, depois top 8 em sequência. Vamos lá, temos o 𝗔𝗽cije𝗶𝗲 contra Takai. Assim pronuncia? Oh yeah, that's a classic right there. Oh, vamos lá. Tacky rocking the Ibuki shirt. Of course, Ibuki is not in Street Fighter 6 yet, but so I expect like maybe a Kimberly pick. That would be my oh, Chun. Interesting. Mais Marisa. Chun versus Marisa. I think. Cara, cadê essas Marisa na ranqueada, chat? Trying to play a fireball game if the Marisa is really. Cadê essas Marisa na ranqueada? Yeah. Can be a little bit weird, but you have a great low to threaten when she's in that range to try to charge 𝗔𝗽cije or use her armor. And that's a really important thing to represent against Marisa. Yeah, one of the things that's really Chun has going for her in this matchup is the range on her toward medium punch. I don't know if you remember from the Red Bull event that happened earlier this year, where it was Lashar going up against Big Bird, and that was just total destruction in this matchup because he was just able to navigate that space so well with punishing anything that Marisa threw out with the toward medium punch. Managing to make his way out of the corner, but no, doesn't find. I think they thought that was going to be a punish counter low forward to be able to go into the H legs. No, commits into the SPK. If you had done legs in that spot, it actually would have worked. Wake up, jab, connects to 𝗔𝗫cije. Hoje teve muito Marisa, teve muito Terry também. Yeah, both players now sitting on burnout right now. 𝗔𝗫cije trying to find E ontem não tinha aparecido o Terry, né? E olha só esse DP ali agora parando. No level 2 conseguiu pegar de antiaéreo. E a sequência conseguiu ali agora a finalização. Interessante que o DP parou o 𝗔𝗫cije. Tá no neutro. Bom, médio, ótima decisão ali agora de ataque. Consegue agora o agarrão, utilizou bem a armadura, e aí tem o H1 de comando da Marisa. Buscando mais alguns lows, tem ali o Kikoken, decisão de pulo. O jogador de Chun-Li esperou o adversário cair no chão para poder fazer um jab ali, para poder acompanhar o movimento. DP agora conectando bem. Vantagem de vida é boa para o jogador de Chun-Li. Falando, se conectando agora, tem um pulo, a pressão é boa, consegue o counter. Ótima extensão, não finalizou, podia ter gastado as balas, mas é isso, finaliza na sequência. Pô, guardar barra de super, às vezes a gente até entende, no último round não, mas pô, guardar barra de drive, aí é complicado. Phalanx agora deu trade, esse trade não é bom aí geralmente pro jogador que tá contra a Marisa, porque o Phalanx tá um dano muito bom. Ótimo reversal. Apertou o botão de cap, acertou ali agora o jogador de Chun-Li, mas não continuou. Tem opção médio, mas aí fez um cancelamento rápido. E aí não saiu nem como cancelamento, saiu como link. Deu tudo errado. O jogador de Marisa tá em burnout, faz o H1 pra trás. Tem um pulo, consegue o punish counter. Reposicionamento, muito pulo pra trás. E olha esse Phalanx utilizando a armadura pra poder pegar ali o oponente. O jogador de Chun-Li tomou o golpe, mas tá feliz, tá sorrindo, tá se divertindo no torneio. Alto com jabs, bom airware. Socão na Marisa. Perfect parry, vai conseguir largar um pra trás. Os dois jogadores com muita barra de super. Bom reversal. Essa conexão é importante para conseguir um pouco mais de espaço para poder respirar. O H1 para trás ele vai aparecendo, vai pro level 2. O jogador de Chun-Li não gosta de defender não. O negócio é dar super.
Errou agora ali o setup, mesmo assim conseguiu o H1 na sequência. Tá um neutro, bom Phalanx, derrubou bem. H1 agora, dando um dano muito pesado. Tenta ali, o Perno não encontrou nada, tem a ofensiva, errou o combo e errou a rota da Frame Trap. Deu tudo errado, 1 a 1 agora nessa partida. Médio conectando, mas estava muito longe. Agora sim o antiaéreo vai acertando. Ultimate agachado com mais uma conversão, não fez a rota ali com o adversário agachado. Precisa ver meu tutorial, hein? Lá eu ensinei sobre essa rota aí. Seu fraco pegando. Mais pulo, tentou o DP, mas esse pulo tava indo pro cross-up, aí fica bem difícil acertar dessa forma. Médio acertou no encounter, mas não tava confiante, já tava pensando ali realmente no H1, consegue levar e tá lá, tá sorrindo, tá feliz. Tightened up the game just a smidge, I think this would be much cleaner for them. Finds the anti-air over the fireball trap. Yeah, very clean anti-air choice right there. Didn't need to spend the meter, but Phalanx, olha só. Ele parou o início do golpe, mas o adversário tava no ar. E o Phalanx colocou em burnout pra poder fazer a sua ofensiva. Level 2 de novo. E o ponto do level 2 é que ele vai empurrar bastante pro meio da tela. O problema é ficar sem a barra, mas ainda assim esse fato dele empurrar bastante vai ser muito bom. Stomp ali agora aparecendo. Tem o pulo, faltou o antiaéreo. E agora tem Phalanx, derruba bem, dano pesado. Levanta apertando o botão. Cara, o Tito tomou tanto reverso que ele já tava achando que ia vir mais um. E agora o jogador de Chun-Li finaliza e avança na tabela. É isso aí. Tá lá, tá feliz aí no evento, tá curtindo, ainda jogou na stream, ganhou. E tá com a camiseta da e-book. Ele tá torcendo pro personagem voltar. O cara ficou salgado. É, depois de tomar tanto super assim também não é fácil não, hein, pessoal. Bom, estou aguardando aqui algumas atualizações da tabela, se tiver algum desempenho assim que seja mais surpreendente, que eu vou avisar vocês. Porque às vezes acontece, né, de ter alguma luta que não foi streamada e tal, então pode acontecer muitas lutas que não foram streamadas, na verdade. Mas eu vou informando vocês. E vamos seguindo, agradecer ao Bruno Dias, muito obrigado pelo sub, valeu pelos 2 meses, obrigado aí pelo seu apoio, espero que curta esse mês de estadia junto com a gente, aproveite todas as vantagens sobre o nosso canal, hein, meu querido, que tem muita coisa e eu estou fazendo sempre mais e mais aí, mano. Obrigado aí pelo seu apoio, tamo junto. Valeu demais, hein, brother. E vamos pra próxima luta. RB contra Niro. Partida valendo ainda aqui essas fases iniciais. O Niro tem uma hitbox ali da Evo. Como eu falei, tá ficando bem popular essas hitbox bem pequenininha. A gente mencionou aqui ontem sobre alguns arquivos que são bem pesados assim também e tal. E aí pra levar pra evento, assim, pra jogar em casa é uma maravilha, mas pra levar pra evento às vezes é meio complicado. 𝗔𝗽ście he played Zeku, and now he's obviously playing Kimberly. Okay, there was a lot of dancing around the screen. I was like, are you about to be made a liar of, sir? But no, rocking in the Kimberly. Nero on the Ryu. E vamos ter Ryu contra Kimberly. É, galera, Ryu contra Kimberly. Sneakers technically in her default outfit. So she was like an excuse for him to use her before Zeku came out. So he was rocking the Ibuki. It ends up a really like niche playstyle, right? Like the run stop kind of pressure, the way that all of the Sneaker Ninja characters represent
E vamos de match, vamos ver quem que vai ser. Dois jogadores dos Estados Unidos agora se enfrentando. Tem aquela reação, pegando bem agora com o Drive Impact. Ótimo combo, tem a latinha na sequência, pega em counter hit, ótima extensão. Pressão agora, overhead na sequência, cara. Tá tomando todo o jogador de Ryo, tentou a leitura no parry, não deu certo e é finalizado. O player de Kimberly atacou bem agora. E tem que fazer mesmo, tá jogando de Kimberly. Tem que ir pra cima. Tem o pulo, bom cross-up. Nossa, errou agora o Tatsumaki. Tá incubando bem, tentativa de parry, não encontrou nada. Tentou fazer uma ofensiva, mas não cancelou a tempo o ataque no Drive Impact. E agora vai tomando um dano muito bom. O jogador de Ryu pode aproveitar. Niro já tem ali acesso ao buff do 𝗔𝗽cie. Vai pressionando agora com o soco fraco. O target agora para o RB. Levanta no 𝗔𝗽cie. Tem o pulo, ótima conexão e já vai cancelando direto para o level 3. Dano muito alto. Mas o Niro vai sobreviver ainda. Ele ainda tem acesso àquela sua primeira barra de super. Tem a ofensiva, vai entrar em burnout. Não entrou agora, se ele entra em burnout vai pro super. Mas não deu certo. Tava no ar e aquela mudança no arco do pulo com a cotovelada foi muito boa ali. Passou bem, apesar de que se estivesse mais baixo talvez até poderia tomar o super, mas ainda estava muito alto, a magia foi embora. Fez um elbow agora ali, o RL. Foi meio estranho ali, não sei se era pra queimar a frame de fato, mas eu acho que apenas errou a jogada. Vai buscando o Drive Impact, anti-aéreo, conectou, tem o counter hit. Tá em burnout agora, o RL vai pro combo. Buscando os parries, tentativa de elbow, overhead, tem a conexão. Vantagem toda, o jogador de Kimberly, a overhead de novo, se brincar faz mais um, mas mandou o 𝗔𝗽cie, não quis saber de defender não. O jogo tá bem tranquilo para o player de Kimberly, tá bem tranquilo. Drive Reversal. Continua trabalhando com o cotovelado para tentar fazer aquelas baits, não conseguiu reagir agora ao DI. Tentativa de ataque ali, tentou carregar, mas não deu certo. Os dois jabs agora do RL entrou e é isso. Tá um round de avançar na tabela. E tem a opção com o chute agachado, mas não fez a conversão. Nessas situações de ter opção, o ideal é fazer um soco médio em vez de um chute médio, porque por mais que você consiga parar o adversário, ainda assim você vai estar adicionando um scale muito alto. Agarrou agora conectando, perfect parry. Tem que aproveitar, cara, tem que colocar o adversário no corner. Nossa, errou o blade kick muito próximo. Tem que aproveitar bem essas situações. Tiro de cotovelado, não encontra nada. Bom slide. Tá fazendo um back jump pra ver se consegue encontrar uma abertura. Drive Impact. Ele consegue acertar ali. O RL tá jogando melhor na partida, mas ele não tá reagindo ainda aos DI. E isso pode virar um problema. Mas agora tem o cancelamento para o Critical Art. Vai ter o buff ali para a Kimberly até o final desta partida. Buff muito bom ali pra ela, por sinal. Mas acerta na sequência direto com o soco médio. Nem precisou utilizar ali de fato buff. E já vai fazendo essa finalização. Tá lá então avançando. Avançando muito bem na tabela. É, isso aí, chat. Estamos aqui ainda nessa segunda wave aqui do torneio. Em média nós vamos ter em torno de 2 horas aí pra cada wave, tá bom, pessoal? Aqui ainda de disputas. E muita coisa ainda pra acontecer. Toda essa galera que tá classificando para o top 96. Deixa eu ver se a gente já tem alguma luta entre jogadores conhecidos. Eu tô olhando aqui o top 96, pessoal. Ele vai ser realmente todo o torneio acontecendo às 19 horas. Toda essa fase, na verdade, acontecendo às 19 horas. Então, quem queria ver, tipo, o Daigo lutando, relaxa que quando chegar o horário, ele vai lutar, não necessariamente na stream. Pelo que eu tô olhando aqui, ainda tem muita luta pra acontecer, pra poder fechar jogadores que vão se enfrentar. Eles vão pegar jogadores de pools bem diferentes.
Mas na Losers Bracket, o Andy Walker vai enfrentar o Luiman. Essa aqui é a única luta de players conhecidos que eu estou vendo aqui que já tá fechada. Eu acredito que seja isso mesmo, acho que não tem nenhuma outra luta de jogadores conhecidos que já tá fechada, não. Pelo que eu olhei, é isso mesmo. Pelo que eu olhei, é isso mesmo. Então vamos esperando pra poder ver aí nessa match. Essas próximas matches que nós vamos ter aqui agora. Take you out cleanly, and that's it. And then until he gets to those deeper stages in the tournament, then you'll start seeing more of that tighter match back and forth. But e é isso aí, chat. Galera, já prepara a pipoca aí pra hoje à noite, hein? Que é hoje à noite que começam as partidas mais... entre os jogadores mais conhecidos, né? Hoje à noite começam principalmente esses combates que eu sei que a galera tá mais animada pra poder ver e tudo. Apesar de que, por mais que, como eu falei, o 𝗔𝗽cie, como teve muito jogador, conseguiu fazer os jogadores ficarem bem distantes ali um do outro, ainda assim, muito jogador forte caiu aqui no torneio. A eliminação do Pro Next na própria pool foi uma coisa que me surpreendeu pesado, pesado. That they just fully in control for the majority of the match. And that's kind of like the style that dual Kevin represents with the 𝗔𝗽cie. Yeah, and 𝗔𝗽cie obviously super strong right now at that level 2, massive threat. The second he has the opportunity to use it, the game is his, the turn is his. We've had a couple of 𝗔𝗽cies come through. I know JB also made it through. Yep. Yeah, I think it's gonna be a super interesting weekend. Nephew also played really well. Yeah, and another we saw dsky on stream a couple of times yesterday, and enquanto a gente espera, vamos dar uma olhada aqui no nosso World War, rapaziada. Enquanto a gente espera, que as lutas estão demorando muito pra acontecer. Vamos dar uma olhada aqui como é que a gente tá no nosso World War aqui do Brasil, chat. Eu cheguei a postar pra vocês nas redes sociais lá o cronograma, o ranking. Mas aqui ó, falta poucas semanas até a última etapa de pontos aqui do World War, falta poucas semanas aqui. Quando fecharmos vai encerrar totalmente a parte de pontuação, e aí nós vamos ter apenas a final regional. Lembrando que na parte de pontuação, como vamos iniciar essa fase ali, já vai estar classificado o primeiro jogador brasileiro para a Capcom Cup. E atualmente a gente tem aqui o 𝗔𝗽cie com 130 pontos. Eu até mencionei isso aqui ontem com vocês. O 𝗔𝗽cie tem 130, mas aqui vem uma coisa interessante, pessoal. 𝗔𝗽cie, 𝗔𝗽ście e nossos estão empatados com 105. Isso aqui que tem uma coisa interessante. Os três estão empatados com 105. Só que o nossos tem 120 pontos no geral. Só que o nossos, olha só que interessante. O nossos tem 120 pontos no geral, então ele está numa disputa direta contra o 𝗔𝗽cie pelo ranking. Lembrando que depois que acabar o próximo campeonato, né, do World War, que tá chegando o nosso próximo World War, assim que acabar, o primeiro jogador classificado ali vai ser o líder do ranking. E ele não vai jogar a final regional, tá? Então ele já vai estar classificado. E aí, o que acontece? O nossos tá na luta direta contra o 𝗔𝗽cie por essa vaga. 130 pontos para o 𝗔𝗽cie, 120 para o nossos. Só que o nossos no ranking que tá dando a vaga para a final regional, o nossos tá na verdade na 4ª colocação. Isso é uma coisa interessante. Por quê? Porque ele tem 120 pontos para lutar contra o 𝗔𝗽cie, fica em segundo no ranking, assim, entre aspas, né, do top 5. Só que no ranking mesmo que tá dando a vaga para a final regional, ele tá em 4º, porque ele perde no critério de desempate para o 𝗔𝗽ście e para o nomiikaze. Ou seja, ou ele pode pegar uma vaga direta, ou ele pode até mesmo, se não conseguir desempenhar bem, cair para a chave da Losers Bracket na final regional. Cara, isso aqui é muito 880, tudo pode acontecer. E outra coisa interessante é, se vocês olharem na minha no ranking que eu postei no Instagram, tá? O ranking que eu postei, ele já tá com critério de desempate. Lá vocês vão ver que o Bolado e o nomiikaze estão exatamente na mesma colocação. Por quê? Porque os dois estão empatados, tanto na pontuação normal, quanto no critério de desempate. Então tá tudo empatado. Vocês têm noção que os caras estão empatados no critério de desempate? O negócio tá louco. O negócio tá muito louco.
Os caras empataram no critério de desempate. Então vai ter que desempatar no próximo torneio. Senão, aí, meu amigo, pode preparar aí que o terror vai tomar conta. Porque aí os outros critérios é meio complicado. Mas vamos lá, quantas vagas para o Brasil, para o Mundial pelo Brasil esse ano? 2 vagas. 2 vagas, no geral é sempre 2 vagas. Ah, Vini, vai praticando, vai estudando mais aí da personagem. Vai estudando aí as situações e aí quando você achar que já tem uma noção pra cada situação com a personagem, aí você manda a ranqueada pra você pegar jeito, né? Pegar prática e tudo mais. Porque querendo ou não, precisa da prática, precisa jogar. Mas vai tentar olhar, né? Vai tentar estudar cada situação do personagem antes de colocar pra ranqueada. But in that particular context of where Kusanagi, he was fully loaded with a level 3, so that if he would have gone for the shimmy and the person would have teched, they would have lost at least 55% or something, at the bare minimum. So that, and the fact that there were some shimmies prior in the set that é isso aí, vamos lá. Mais Marisa na stream, cara. Mais Marisa. É, nós temos 2 brasileiros na Capcom Cup. Not always immediately, obviously, on the service. Yeah. We have our next match here, the 𝗔𝗽cije versus Silent, another Marisa 2 jogadores então dos Estados Unidos. Being represented for the 𝗔𝗽cije. And again, another situation where a character with a really well-equipped low forward and low options, but oh my god, that's a really early burnout for the 𝗔𝗽cije. Yeah, 𝗔𝗽cije right now managed to keep it in the já tá em burnout ali. If he does get back thrown or comboed into the corner, could get ugly really fast. Right. Silent slowly. Boa pressão agora do jogador de Jdři𝗫će. Já conseguindo recuperar suas barras. Daí hoje com médio. Usou bem a armadura agora e olha esse posicionamento. Não encerrou o combo. Trade acontecendo, os 2 jogadores com pouquíssima vida. E acabou fazendo um gancho. Será que era um Phalanx? Pode ter sido uma tentativa de Phalanx que acabou dando errado. Então interrompido, bom uso agora do Gladius OD. Agarrou agora pegando counter hit. Mais médio aparecendo agora, agarrou foi interrompido e Gladius de novo. And I know that Marisa does have a little bit of struggles with anti-airs in some situations. Bom bloqueio agora do tentativa de Lola, vindo da stance. Agarrão interrompido agora, mais Spartaki que aparecendo interessante. O 𝗔𝗽cije continua apertando, ele quer aproveitar esse burnout. Gladius agora pegando, né, tentativa de pulo, tentou escapar aí, já que o adversário estava carregando, mas não conseguiu fazer a tempo. Lindo whiff punish, o reposicionamento agora foi muito bom. Agarrão interrompido na sequência. Drive rush com médio, agarrão interrompido de novo. Meu amigo, haja grab. E tá no jogo, é pra usar mesmo. Drive rush, tentativa agora de mix-up. Não deu certo, falta o combo. Tá faltando o combo. Vai pra ofensiva, não gastou as demais barras de drive. Eu acredito que ia matar, mas ainda assim é um critical art. Ainda assim é um CA. E agora deve finalizar. Opa. Tá vivo. Tá vivo ainda. Que vai ser? Tem o pulo, mas aí caiu na magia e foi finalizado. É, não é fácil não, cara. Outra Marisa. E vai trocar de personagem, será? Pediu pra voltar, vamos acompanhar a decisão aí dos jogadores. A partida valendo no início ainda dessa segunda wave da live de hoje. Então temos muitos combates ainda para acontecer. É, vamos lá, matchup vai se manter, pessoal. Matchup ainda é a mesma. If 𝗔𝗽cije is going to continue being able to just freely move around the screen. E vamos de match. To use the OD Gladius, so he's spending meter every time he's trying to anti-air.
So it's costing, Tem pulo agora com Furra. not be able to have meter for other situations where you could just have a solid Tenta meter. cortar teto, tô rasteira, mas não pegou. Shane blocks the sweep, but is not able to get a punish because they go for the crouch jab after. You definitely got a better punish off of that. Now we're playing some neutral. You can see Silent is trying to like poke and control the screen Vai with trabalhando lights a little com bit. I mais think uma there is a vez little bit com of an esse adjustment chute ali da being Marisa. made to try to answer Esse part aqui vai drive muito rushes. longe. DP through the string. And once again, there's that situation where he's opting to anti-air with the 𝗔𝗽cie. Bom combo agora na sequência, overhead, batendo na defesa. O jogador de Júri vai respeitando. Gladius, OD agora colocando a armadura, neutral jump. Agora é só finalizar se não dropar o combo e consegue levar na sequência. Tá lá então o jogador de Júri na vantagem, é um round de avançar, vamos ver se consegue agora. Marisa tá ficando popular, cara, se depender desse torneio aqui, a Marisa vai ser o personagem mais utilizado nesse jogo. Se depender desse torneio aqui, ela vai ser o personagem mais utilizado. Derrubou bem agora no target combo. Mais médio aparecendo. Mais médio aparecendo. Tem fuga de novo. Meu amigo, haja médio. Magia conectando, H1 pra trás. E vai gastar tudo, acho que pegou sim. Tava no final ali ainda da animação. Não tava no início, né, da animação. E aí o level 3 vai finalizar. Consegue levar a mesma Marisa, tendo um pouquinho mais ali de vida. Nessa situação não tinha muito o que fazer. Vai avançando então o jogador de Júri. E vamos seguindo, nessa wave nós temos aqui ainda o jogador Shine, que em algum momento, se não cair, né, se não tropeçar igual já aconteceu com vários jogadores, o Shine deve jogar na stream. Temos o Lizardman, temos o 𝗔𝗽cie, temos o Kami também. Temos alguns jogadores da terceira pool que eu não conheço, que são cabeças de chave, que eu quero justamente conhecer. E temos o Zaf, que a galera gosta bastante dele também. Esses são jogadores mais conhecidos que vamos ter nessa wave, que é a segunda da live de hoje. Tá previsto para serem 4. E aí depois disso, nós vamos para o top da 96. Definitely when you see a match with Marisa where it looks like she's the one on the back foot, something is failing in the neutral game, because we saw there was a lot of situations where Silent was creating the space, allowing for the 𝗔𝗽cie to jump in, but then choosing the wrong anti-air option. So it's like if you during the E ontem teve muita Manu no torneio. So it's like just like that, definitely an adjustment that Silent has to make going into future matchups. Definitely. Hoje já tendo um pouco menos, mas ainda assim, em compensação tá parecendo muito Marisa. E Terry também, ontem não teve Terry. If you're going to surrender space, or if you're going to, you should never be just giving up space. It should either be the illusion of giving up space because you're actually controlling the space that's in front of you, or you're making that choice for some other reason to get some other sort of mechanical benefit. Maybe you need a certain range on the screen. E vamos lá, Nameless just back up contra o Starks. Behind it. If you don't have the anti-airs and you're walking the jump range, all you're doing is handing a play to your opponent. Right. All right, up next we got the 2 other players coming up. I think I missed the names, unfortunately. I think one of them was Nameless. I did not catch the name of the other one, but it looks like we're locking in Kami versus 𝗔𝗽cie. Starts is what I'm hearing. Starts versus Nameless. Yep. It's funny that we didn't know the names and the person's name is Nameless. that's a good one. See, like that's one that'll stick with you, right? Yeah. E vambora, hein? I had forgotten for a second that 𝗔𝗽cie doesn't start the walk. I was like, what's going on here? And then yeah, she just drops in and surprises you. It's like there's so much flavor in 𝗔𝗽cie's like visual design in this game. She's so cool. Yeah, definitely. I do like her better than Fang. Oh, absolutely. Yeah, she's definitely got way more sauce than Fang. E vamos de match, vamos de match. Made him like a little bit goofy in some areas. He was a silly version of that type of character. Yeah. 𝗔𝗽cie very much strikes me as more of the sinister type. Yes, absolutely. Starks with very little drive gauge to play with here. Nameless. Estamos aí agora no cenário do Akuma, hein, pessoal? O cenário que veio do Alpha, que eu sempre achei o cenário muito bonito por causa dessas velas aí e tal. Achei bem legal. Pegou com o spin up ali, pegou encounter, não continuou. Bom DP.
Foi interrompido agora, tentativa de avanço de novo, foi interrompido. Bom pulo, acertou em cheio, mas se colocou em burnout. Vai pro level 1, isso aí é muito arriscado, apesar de estar perto do próximo super. Mas aí tentou o super ali, agora o Nameless consegue a conexão. Pegou espaço, era tudo que o jogador de Kami queria. Bom DP agora ali pra ele, tenta o pulo de novo e aí arriscou, mas não deu certo. Dedicated anti-air option like that that you can do consistently. If you're spaced out for it and you're looking for it, you gotta do it at this level. Tenta cortar a tela, mais counter hit aparecendo. Baixo forte agora acertou em counter hit, então conseguiu estender bem agora ali a pressão. E aí a reação agora tá tentando muito esse Drive Impact, como já tinha utilizado ele antes, o Nameless já tava pensando um pouquinho mais na jogada. Esse dash agora com o pulo no cross da Hack foi bem interessante. O arco do pulo dela com o ataque do soco forte virou uma animação meio estranha ali às vezes. E aí pega em um ângulo bem legal ali pra poder fazer um cross-up. Tem um pulo, pegou ali agora com um soco forte, mas estava muito longe. E aí tentou fazer uma pressão mais forte, né, com um soco forte em pé. Se colocou em burnout agora o jogador de 𝗔𝗽cije. Frente soco forte, tem a pressão agora na sequência, trabalhando com o spin knuckle. Pressão é muito grande, vai pro super e aí não deu certo, mais uma tentativa de super. E agora o Starks conseguiu ali bloquear muito bem. 1 a 0 então agora no placar. Vamos ver. Frente soco forte pegou o início da tentativa de spin knuckle, que é uma jogada boa da Kami para poder encurtar a tela, ainda mais se o adversário fizer uma magia também, mas pode pegar a pessoa desprevenida. Bom dive agora, pegando o punish counter, momento muito bom para o jogador ali de Kami aproveitar, mas perdeu essa pressão e agora o jogo volta para o neutro. O pulo não teve ali a tentativa de antiaéreo, já que estava no recover ainda da magia. Pulo mais uma vez, não tá tendo antiaéreos ali, mas realmente em alguns momentos está tendo o recover dos golpes. E aí fica mais lento para poder fazer antiaéreo. Tentou agora, mas não deu certo. Tá complicado pro Nameless. Tá complicado. Agora fez o antiaéreo de uma forma muito específica. Entrou na stance, não deu certo. Teve um dive agora por parte do Starks, que tá para finalizar o seu adversário. Tentou uma confirmação, deu errado. Tá tudo ficando confuso. E agora o soco médio conecta e tá lá Starks a um round de avançar na tabela. Vou agarrar agora no counter hit. Bom DI. Super. Punição, olha só, a punição, o primeiro golpe foi muito bom, mas aí os demais ali realmente saiu tudo errado. Counter hit, isso é como ele errou de novo. E aí toma a punição por causa do erro, vai pro super nível 1. Essa vez consegue acertar. E tá andando bastante pra frente pra recuperar logo sua barra de burnout. Conforme você vai andando pra frente, a barra recupera mais rápido. Então o jogo incentiva você a ser ofensivo mesmo quando você tá no burnout pra recuperar a barra. E agora o Drive Impact conecta, agora é só finalizar. É combo na sequência. E tá lá então com o seu level 3 e já era. Já era. Bom, rapaziada, é o seguinte, guys. Eu vou almoçar aqui, beleza? Eu vou estar almoçando aqui. Então vamos mais assistir as próximas partidas, tá certo? Fala, bad boy. Salve, salve. Então vou mais assistir com vocês as próximas partidas, porque eu vou estar almoçando aqui, tá certo? E olha, qual foi a última vez que você participou de um torneio? Então, depende. Se você tiver, acho que você tá falando de jogos de luta, né? Porque ano passado eu disputei o campeonato das Américas, né? De trave, onde eu fui campeão. E eu acabei deixando ali o final do jogo, né? Mas a gente tava disputando o meio que campeonato brasileiro de Tribal Wars, né? Digamos assim, né? No nosso servidor. E a gente tá na final do evento, né? Mas depois, por causa de trampo e tal, eu doei toda a minha conta lá pra galera, né? Pra galera finalizar e ganhar ali pra gente. Mas de jogos de luta, eu participei de um torneio de Street Fighter 6 aqui de Curitiba. Eu participei de 2 torneios. Eu realmente não fui muito bem e o outro eu fui campeão do torneio. Inclusive eu ganhei um Hitbox que fica aqui atrás. Mas foi tudo no ano passado.
Foi tudo no ano passado. Hoje em dia, se eu tivesse com mais tempo e tal, assim, eu ainda estaria jogando torneio e tudo, mas hoje em dia, pra mim, é mais complicado. Tenho muita intenção de voltar, né, cara? Eu tenho muita intenção de voltar, mas, pô, cara, eu quero jogar esse Silent Hill, velho. Esse jogo tá bom demais, viu? Esse jogo tá bom demais, cara. Tá, deixa eu almoçar aqui, pessoal. Vamos mais assistindo aqui, beleza? Being picked up more. I'm not sure if that damage buff was enough to bring more Kimberly players in, but certainly the ones that have been true and loyal to her will take any kind of buff that they can get. So yeah, you know what? I commend the Kimberly players that keep beating their head against it. Do que? São jogos de navegador. Pra quem não sabe, eu sou 6 vezes campeão brasileiro e tenho 5 títulos internacionais. Mas não são jogos de luta, né? Na verdade é porque eu sempre competi minha vida inteira. Muita coisa que eu gosto, cara. Eu acho muito legal, sabe? Mas eu gosto, tipo assim, pra eu ver minha evolução e tal. Eu gosto de campeonato por causa disso, sabe? Pra eu poder me acompanhar minha evolução, meu desenvolvimento e tudo mais. Mas eu sempre competi muita coisa antes de jogos de luta. Na verdade, jogos de luta foi o último que comecei a competir, né? I may be recollecting it incorrectly. Here's one thing, I don't trust my memory. But maybe I should. Como tá a situação do Angry Bird na Losers? Depois que ele classificou pela Losers Bracket na pool, ele não jogou mais, só joga às 19 agora. If I remember something, at my most certain, I'm only like 90% certain. That just means the next time you play Lotto, go with the first numbers. A parte boa é que todo mundo joga às 19, então quando é 19 horas, vai estar todo mundo jogando. E vamos acompanhar, galera. Oh yeah, it's so good. It changes the look up significantly, but it's still like it maintains the silhouette. Yeah, definitely. That's something that's really important. I think I forget what game the context was, but they were talking about the importance of maintaining the silhouette of the character even as you change their visual design, because of how important that is to keep the visual language of the character on the screen consistent across all the different costumes. Great example of it out of Kimberly, and a great start here for base, firmly in the driver's seat. Run stop pressure, finds the anti-air as 𝗔𝗽cie goes for the neutral jump, and now corner control. Edson, muito obrigado pelo sub, brother. Valeu demais aí pelo apoio. Valeu por estar fortalecendo o nosso trabalho. Aproveite todas as vantagens de ser sub do nosso canal. Lembrando que tem grupo do WhatsApp dos subs lá no Discord, tá bom? Na aba dos subscribers lá no nosso Discord tem a aba com o link do grupo do WhatsApp. E aproveite todas as vantagens de ser sub do nosso canal aí, mano. Tamo junto. Valeu demais aí pelo apoio. Alright, and 𝗔𝗽cie was not able to get any medals in that first round. Yeah, I will say I appreciate that 𝗔𝗽cie was representing the OD ballerina kicks as an anti-air, because with how much horizontal space that covers, it does make using elbow drop a lot from Kimberly in certain ranges not as great a choice as you might want. But I don't think there's really been anything else represented on the ground yet. There's a lot of neutral jump, but I feel like that's in fear of, you know, drive rush low forward or random slides, and we're really not seeing that as the approach from base so far. Okay, just as I say that, it does come out and gets smoked by a standing short check from 𝗔𝗽cie. Yeah, and 𝗔𝗽cie now sitting on 3 medals right now, and in a position that if they were to land a good hit, they would have been able to get that level 3 combo and possibly got the round there, but E tá aí, pessoal, mais Manon, cara. Mais Manon, mais Kimberly. Okay, another strong start, straight into corner control. Drive reversal on wake up from 𝗔𝗽cie, does not want to deal with that knockdown situation in the corner, earns space just shy of mid-screen. Yeah. Okay. All right, both players fighting for that corner position. Right now 𝗔𝗽cie has it, but good drive reversal right there. That's that same spot again, right? These really shallow jumps going for the elbow drop. You can't fake elbow drop and bait an anti-air if you're not like super far away. Parries the wake up super. Base has plenty of resources to burn here. I don't think you burn all the way out. No, you don't. Instead, we go for a standing drive impact reset, but the combo drop, it's fine. We find purchase after, and we're able to close out that round. Set point for base. Yeah, base able to maintain that momentum even with the combo drop. Just had so much momentum that 𝗔𝗽cie wasn't ready to recognize that a drop even happened and just got immediately. Daigo antes do Gaio ele jogava de Ryu. Cycling through their meaty options right now as base finds the counter hit, steady medium kick. We have the level 3 in the back. Are we going to finish out? Yes, mas de resto,
Right? Not gonna get the kill, but does get a damage root from this. Eu acho que foi full Guile, cara. Essa acho que foi full Guile. Or a shimmy situation works. There's the throw. One more hit. Oh! All right, Scrabbly situation. We were just shy of that jab with punish, but finds the standing medium kick base, able to move on. Yeah, good stuff to bait. Really layered offense right there. Definitely was very ready. We saw in the last game, both players were kind of fighting for that corner. They switched sides about 3-4 times. That just goes to show how important the corner is in this game. But base able to Porque ele ficou tanto do Guile. better of that, and when they had the corner, it just Ele sempre foi jogador de Guile, né? And I love you highlighted. Jogava de Guile no SF2. Inclusive tem uma cena muito legal que supostamente foi real de um cara que viu o Daigo ganhando no Street Fighter 2 e falou que ele era só mais Guile retranqueiro. Because that install doesn't go away. The second you use it, you are a better character. Absolutely. Walks faster and does more damage. Right. There's no reason not to. Especially like there's Eu acho que ele já jogava com um personagem que quis manter, né? Aí jogou de Counter Strike, né? Mas é outro jogo, né? Tá falando da SF5 no caso. Eu jogava de Counter Strike, jogava de Ryu no Street Fighter 4. Aí teve um período que ele jogou de 1 e depois ele foi pro Evil Ryu, né? O Evil Ryu dele é doidão. And if you use it early on, I don't tá na disputa. She'll have that, you know, if she combos into like a level 1 later on in the round, something like that's just going to do way more damage. You can easily have it. You can get it in the first round and then have it for the entire game. Yep. So, we Será que tem um Terry Force nesse torneio? Now as well. It looks like I am hearing that this is going to be the last match before we cut to a forte, já outros 500. But this has been some exciting pools to watch. I did not realize that base was in this pools wave, so I'm happy to see them playing through again. They were a joy to watch when they came through for each episode. Oh, nice. Yeah, I'm excited to see who's going to come up next. Outro motivo do porque eu acho que o Daigo jogou de Guile é porque o Guile é bom, né? There's definitely some people that we were talking about being excited to see that we have not had the chance to see pop through. Se o Guile fosse ruim, não sei se o Daigo tava jogando com ele não. To show those matches to us later on for, you know, some qualifying type stuff. We'll have to see. Yeah. Or maybe more upsets happened off stream and we will find out about it during the break when we scroll Twitter. Yeah, and I like that in this particular block we're seeing o Daigo em especial ele não tem medo de pegar personagem forte não, cara. Yep. Today we got some ele pega personagem forte sem dó. It's definitely cool to see that, like the whole roster. Era bom esse do Daigo? Era bom. I think o Daigo no Street Fighter 4, ele era um deus, né? Então ele pegava qualquer coisa e destruía o povo. Cara, só pra vocês terem noção. Pra quem não pegou a era do Street Fighter 4, só pra vocês terem uma noção do quão absurdo era o Daigo na SF4. Sabe qual foi o pior desempenho do Daigo em todas as EVOs de Street Fighter 4? Entenda, eu tô falando da EVO de 2009, 2010, 11, 12, 13, 14 e 15. Olha o tanto de EVO, 2009, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Sabe qual foi o pior desempenho dele? Ele ficou em nono. Esse foi o pior desempenho dele, ficou em nono. Ele perdeu pro GamerB, inclusive, que foi o vice-campeão nesse ano. De resto, o Daigo pegou a medalha em todas as EVO, cara. Ele foi medalhista em todas as EVOs, tirando a última porque ele ficou em nono. Você tá ligado o que é toda a EVO? Quando você chega no top 8, o cara tá lá? Ele é muito absurdo, tá ligado? Muito absurdo. E não ganhou a Capcom Cup. O cara ganhou tudo, mas não ganhou a Capcom Cup. Ficou em segundo também, né? Vamos ficar... ficou em segundo. Mas ele ganhou tudo, mas não ganhou a Capcom Cup. Mas chegou muito perto também, né, cara? Chegou muito perto. A roster of characters rather than just one. Yeah. At the very least, to be able to cover your bad matchups. But the idea being that, like, you should never have to queue into a hard matchup. Yeah. I was talking to Kite, and he was talking about it. He was like, yeah, this is I have my 3. I have 𝗔𝗽cie, and then I forget who he had next to 𝗔𝗽cie that covered her bad matchups. And he was like, and then I have Akuma
just to round it out. Yeah. Yeah, and that's something that we saw, a style that we saw develop a lot in Street Fighter E vamos lá, 5. Tony contra 𝗔𝗽cije. Também não conheço os players. E vou mostrando aqui enquanto vamos acompanhando. Não temos brasileiros no campeonato. Branching out to playing multiple characters for tournament. There was an era where Punk was playing anybody he wanted. Yeah. And I still remember like doing like online tournaments and you see like Flux Waves queue against people and you'd always see blind picks because it had all the different characters that covered each other's bad matchups. So it really truly mattered what character got picked first. Counter DI comes out from 𝗔𝗽cije. Just going into the ODDP, I don't know that that would be my preferred choice in that situation. yeah. But this is about the second or third jury that we've seen today. A character that still, it's cool to still see being picked up because a lot of people have kind of written her off as maybe not being as good as some of the other top tiers, but she's still putting in work. Okay, empty jump, but 𝗏𝗏Tony just takes their turn with the jab, and we are able to cash all the way out. And the first round is going to 𝗏𝗏Tony. Yeah, clean finish right there with the drive rush extension. Oh, 𝗔𝗽cije gets that cross-up jump. 𝗏𝗏Tony whiffs some buttons, but there was a surprising amount of time there spent just walking forward. Commits to the ODDP defensively. In the corner now, unfortunately, neutral jump on wake up. Meu amigo, quanto pulo. Oh, wow, interesting right there. That was 𝗔𝗽cije went for an air throw at the same time that 𝗏𝗏Tony went for a dive kick and 𝗔𝗽ije was able to land and still get a punish counter. So, a little bit of a funky exchange there. Yep. 𝗔𝗽ije still at a life deficit, surrendering a lot of space, gets clipped by that low forward. 𝗏𝗏Tony looks like they're going to choose to hard commit all of this, and that level 3 in the back, I do believe that should be enough. Yeah, that is absolutely enough. Clean execution there from 𝗏𝗏Tony. Saw that he got the low forward, spent all the drive on it, and just got the job done. Nice and clean. Okay. Medium kick counter poke there works out, but I think there's a lot of these situations now that we're seeing where 𝗏𝗏Tony is getting like a side swap after a jump, and you see there's this little bit of hesitation where 𝗔𝗽ije is able to capitalize on it. I think 𝗔𝗽ije is just a little bit more on the mark. Or I'm sorry, I have the names reversed. 𝗏𝗏Tony is a little bit more on the mark. Yep. All right, 𝗏𝗏Tony not having to spend any meter right there. The next confirm will do it. Even a basic low forward into drill and didn't need it. Went for the driver extension right there, and 𝗏𝗏Tony sitting on set point. Right, just shy of 3 bars. Again, this deep jump in goes for cross up, and you can see for all the uppercuts that have come out from 𝗔𝗽ije, none of them have been on an anti-air choice, and 𝗏𝗏Tony is fully comfortable just dealing with that. Finds the anti-air. Okay, finally an ODDP from 𝗔𝗽ije does connect, but counter jab works out for 𝗏𝗏Tony. Se pegar, mata, hein? All right, didn't get Ih, the não extension confirmou right there, nada. but this looks like there will be it for Mas matou ainda 𝗏𝗏Tony. assim. Kept it nice and simple. They didn't even have to spend any critical art to get the job done. And good stuff right E there. é isso, por enquanto tendo partidas bem I think unilaterais por 𝗏𝗏Tony enquanto. recognized pretty early on in that set that he wasn't being anti-aired pretty much at all by 𝗔𝗽ije. So, especially if you play Cammy, Cammy's a character that's known for, not that you have to jump a lot, but she has the ability to represent that a lot as part of her toolkit. So if you're able to recognize that they're just not anti-airing you, or it could be mental stack up for whatever reason, it's not for you to judge that reason, it's just for you to understand is, hey, I'm not going to Terry tá forte ou fraco? doing it then. Yeah, You know? I feel like there No was just geral, eu tô vendo a galera falando que o Terry tá hesitance fraco, cara. in E hoje vai ser uma tier 𝗏𝗏Tony. list Against Cammy can de um exploit top that player do Japão. hesitance Tudo bem que tier list japonesa o pessoal well. reclama bastante. So Mas I vai do sair. believe from here we are gonna Eu acho que vai be throwing surpreender it to muita a gente, break hein? before we continue more with these matches, but first we want to make sure O vídeo sai hoje no meu canal do YouTube. our friends that are helping support us. Street Fighter Duel is a mobile game that was released last year. If you haven't heard of it, it's an Intervalo. RPG based on Ultra Street Fighter 4, featuring more than 40 of your favorite É isso, vamos de characters, intervalo. such as Ryu, Akuma, Chun-Li, Cammy, and 𝗏𝗏ile. Enjoy a new mobile twist on a fighting game classic. Head over to your app store to download and play now. All right, and Street Fighter League is back and better than ever. We got Street Fighter League Japan here with a bunch of the crazy teams that we see from last year, such as Good 8 Squad, Sashukan Seoul, DF, IBSG, Kakeru's on that team, so definitely check them out. Always exciting play from Street Fighter League Japan. And if that wasn't enough, if you're more intrigued by the European flavors, SFL Europe is also coming back. Live matches running every day. A descrição pra from November live 15th
Da live pra vocês tá rerun? Como assim tá rerun, chat? Fighters. So we got you covered 2 ways. I dare say we have you covered 3 ways if Como assim? Eu já alterei isso aí no início da live. And absolutely, with Como no assim tá shortage rerun? of SFL action right Deixa eu ver here aqui. in the good old US. We got the super strong team members Pra mim não right tá now, rerun não, or chat. team leaders rather, for Mena RD, JB, Pra mim tá who's rerun here não, at mano. this Detona o tournament, F5. Oil King, Mano, Pra mim não tá não, Knuckle chat. Dude, and Evil Champion himself, Punk. Vê se eu That's gonna be atualizei pra beginning vocês. October 16th. Make sure to tune into that. I'm so glad that Punk finally got his flowers. That dub has been a long time coming. Yeah, absolutely. Ah, And he mano. did it in dominant fashion too. No, So. he did. Eu You não can acho ele dominate desse your jeito que o cravings pessoal with tá... Victoria egg O Terry, rolls. né? With us cutting to this Eu não break, acho that ele is the baixo na perfect tier time igual for eu tô you to vendo a go galera and make colocando, sure não. that your hunger is satiated. You can do so with Mas vocês vão ver lá na Victoria. tier Thank you list so de much hoje, for, cara. supporting us, and thanks all of you for watching. We have Eu não more acho Street igual- Fighter 6 action coming at you from East Coast Throwdown 2024 in just a little bit. So keep it locked and O loaded. pessoal tá falando não, velho. E tá aí o anúncio lendário, cara. Tá aí o anúncio lendário. Eu lembro de eu vendo esse anúncio e eu vendo, cara, que parada é essa, mano? É anime? É? O que é? Ah, mas é só ano que vem. Mas vai demorar ainda. O personagem deck brasileiro, por exemplo, avalia o nível do personagem que ele enfrenta. No Japão eles avaliam pelo que eles jogam. Our world is not headed for disaster, as you say. The Exalted One's awakening is simply the first step towards the birth of a brand new world. Everything will be destroyed to be born anew. We're going to finish the work that Red started. We won't let you awaken it. I get it that you want to protect Ratha. But all you're doing is making him suffer. Ratha here is the one paying the price for your selfish obsession with the 𝗔𝗽liche. Let's go, Rathy! Fire! It may be impossible to save the world without Ratha's help. Bonds of friendship between riders and hunters. Looks like the children really are our future. Understood! I won't miss! Time to put our kinship to the test. This is where it all ends. Salve, fala Hobbyplay. Tô almoçando, tá, rapaziada? Por isso que ainda não tô conversando muito por enquanto.
É isso, Hobbyplay. Nesse campeonato, a Marine mandou o Problem X pra Losers e o Problem X foi eliminado depois. Problem X eliminado na pool do evento, cara. Isso porque sai 3 jogadores. Numa pool que sai 3 jogadores, o Problem X foi eliminado e não conseguiu sair da pool. We are back with Street Fighter 6 action here at East Coast Throwdown 2024. As you all know, this is a Capcom Pro Tour premier event, so these players are fighting for a qualifying spot for Capcom Cup final. And you know, this pool that we've been watching so far has been pretty interesting. We saw a couple of juries, we saw some Kimberly action, and it's, you know, it's kind of having a different vibe from how it was yesterday, where we saw all the upsets. But it's, you know, it is day 2. Players are the different set of players, and we still have more players to come. Like, Problem X. We have yet to see Shine. Tá estranho o Problem X ainda nesse FF6. Bom, rapaziada, vou indo no banheiro rapidão e já volto, tá bom? Passar na cozinha pra deixar o prato ali também. Qual era aquele jogador que era o terror do Punk? Você tá falando do Prototype? Assim, ele eliminava o Punk, ele não eliminava mais ninguém. Ele não eliminava mais ninguém, mas o Punk ele eliminava, né? Não sei se é isso que você tá falando, mas já volto aí, rapaziada, já volto. Alright, this sounds like KV Groove for some reason gives me the vibe that he's like a Marvel player. I don't know why. I hear like CVS. Okay. Oh, the Groove part, yeah. I don't know. I do appreciate that 𝗔𝗽ście sponsor handle was Bato. Oh, so we had a nice little word sandwich there. Yeah. All right, and I almost got hyped for you there. I saw some Jamie. Oh my God, we saw one Jamie yesterday, and it left me wanting for more. Chun-Li, hey, I'm happy to see Chun-Li as well. Yeah, Chun-Li is a character that a couple of people moved away from Season 1 to Season 2, but not necessarily because she got weaker. It's just that other characters got introduced that kind of shook things up a little bit, like Akuma and things like that. So it's good to see that there are still players that are still using her. And famously, Moke is still, he was a top Chun in Season 1, and he's still rocking with her. So I think 𝗔𝗽ście switched over to Ed, right? Yes. Yeah, and I don't believe, again, I'm only ever 90% sure of anything, but I think the characterization that I've heard is that he was just kind of bored of playing her. And she has this like really solid, comparatively simple playstyle that, when used effectively, is great, but if you want a little more pizzazz, and stance cancels aren't your thing, they're my thing. I found that very fun. 𝗔𝗽ście on the Manon, though, has that first medal on the board. KV Groove has had to spend. Okay, love that dash under the jump. Yeah, that was crazy. I didn't think he was gonna get under on the last moment like that. Good awareness there from KV Groove. Yeah, wanted for that sitting roundhouse anti-air. You get a great juggle off of that as Chun-Li, but you need to commit super early, but has the read on the jump timing. You can see KV Groove is very specifically backing off to the range where standing roundhouse is the good anti-air choice. Fala, chat, voltei. Cadê o Hatsuna? É verdade, hein? Cadê o Hatsuna? Tem Manon na tela. Tem Manon na tela. Esse campeonato tá muito fraco. Sério, vocês estão achando, rapaziada? Tem um tanto de top player nesse campeonato aqui. Eu não achei não, mano. Mas vamos lá, vamos ver o que vai ser. 𝗔𝗽ście enfrentando Groove agora. Assim, nós não vamos ter lutas boas agora pelo formato de stream e que eles estão fazendo. Mas, cara, é tanto jogador forte nesse torneio aqui que eu não acho o campeonato fraco, não. Bom, vamos ver. Chute forte, batendo na defesa. Mas realmente, pra quem tá chegando agora, talvez vai estranhar, porque realmente o sistema que eles estão fazendo de stream, vocês vão ver muita luta de jogadores que não são competitivos e tudo mais, né? Alguns jogadores são mais regionais e tudo.
E a gente tá nos pulls, né? Nossa, tô super. Não deu certo. Só veio jogador desconhecido, então, é por causa do formato que eu falei, né? Eles vão colocar jogadores desconhecidos, desconhecidos. Os jogadores conhecidos, eles só vão colocar uma no... Às vezes é só uma luta, pra falar a verdade, né? Então eles vão fazer isso, tá ligado? Tu só vai ver jogador desconhecido porque é o sistema que eles estão fazendo pra esse campeonato. Então a galera conhecida você vai ver só se chegar na final. Aí alguns não estão chegando porque eles estão caindo, né? Porque o jogador tá perdendo, o profissional tá perdendo na pool. Então é por isso que alguns desses não viram jogar na stream aqui. Buscando forte, batendo ele agora na defesa e low. Mas assim, pessoal, tá marcado para as 19 horas ser a segunda etapa, tá bom? Tá marcado para ser às 19 horas, então acompanhem quando der 19 horas, aí sim vocês vão ver pro player contra pro player, tá bom? Às 19 horas vocês vão ver pro player enfrentando pro player, aí o negócio pega fogo. Aí vai pegar fogo de verdade. E teve terror no torneio também. Tem a história da Chun-Li, com ela fica... explicando por que ela fica forte. Então, eu tenho um vídeo de história da Chun-Li... Nossa, vai ter punição, é isso. Eu tenho um vídeo de história da Chun-Li, mas lá eu acho que eu não explico como que ela ficou forte e tal, porque algumas coisas da história do jogo é zoado, cara, na forma da história do Street Fighter. Tem coisas da história que é, por exemplo, do Street Fighter 4 que não tá no jogo do Street Fighter 4, sabe? Então são alguns formatos de contar a história meio estranho, por exemplo, né? Mas no caso da Chun-Li, é por causa do treinamento dela, né, com o professor dela, que era um grande professor aí também, tudo, que tá na história do jogo também. E a Chun-Li é bem tryhard no treinamento dela. Pra quem não sabe, as pulseiras da Chun-Li é tipo o peso do Rock Lee, tá ligado? Eu não vou lembrar agora quantos quilos que é, não sei se é 10 quilos ou o que. Mas tem até uma curiosidade que eu postei lá no meu Instagram que mostra exatamente, eu falei lá, mas é porque agora eu não vou lembrar. Mas as pulseiras da Chun-Li são pulseiras bem pesadas, é no estilo dos pesos do Rock Lee, né? E, inclusive, pela lore, a Chun-Li só consegue executar um Spinning Bird Kick se ela estiver utilizando a pulseira, porque ela usa a pulseira para executar o comando. Então, tecnicamente ela precisa da pulseira. Então, quando você vê outra skin igual essa aí, tecnicamente não tem como ela fazer o golpe, né? Mas é isso, né? É isso. Skin não precisa ter história, né? It looked like that battle had some rounds where they were able to get a lot of medals, but not fully able to exact that fear from the command throw. We didn't see too many of, like, once the medals were there, the command throw stopped happening. It's like you want to get the medals to use it, or at least like. Mas a Chun-Li, ela é forte, mas tipo assim, os personagens mais fortes do Street Fighter é uma galera meio broken, né? A galera mais forte assim do Street Fighter é meio roubadão, então não dá pra comparar com eles. Bom, vamos lá, né, pessoal? Ainda tem muito jogo pra acontecer. Walk forward, claim that space yourself, take the small victory of moving closer to the corner and choke that opportunity away from them, because you can only back up so much. E essas curiosidades eu postava bastante lá no meu Instagram, e eu tô organizando aqui, né, pra poder voltar a postar curiosidades e tudo mais, então fiquem ligados lá. Não sei se eu vou postar no meu Twitter, ainda vou organizar direitinho. Mas lá no meu Instagram a gente deve voltar a postar as curiosidades. É porque, pô, cara, eu lembro quando eu postava essas coisas no Twitter, aí eu postava uma coisa que o diretor falou. Aí os caras falavam que era mentira e tudo mais. Eu falei, mano, é o diretor que tá falando, mano. Sim, se tá errado, tu reclama com o diretor, velho. O diretor que tá falando a parada. Os caras tá querendo que eu vou lá e falo, eu dou bronca no diretor, falando pro diretor falar o negócio certo. Pô, velho, se o diretor tá falando a parada, mano, se o diretor tá dizendo o negócio, ele quer que eu vou lá contestar o diretor, velho, falando, não, mano, tu fez errado a parada. Que porcaria é essa, mano? Só no Twitter pra você ver umas coisas estranhas desse jeito. Eu prefiro postar no meu Instagram lá mesmo. Ah, que tá mais forte que a Chun-Li em tier list? Acho que tá bem igual as duas, pra falar a verdade, em tier list. Oh, good. But shout out to 𝗔𝗽liche. Hopefully we do get to see some 𝗔𝗽liche action.
And Kami recently won the next level battle circuit local, I think last Wednesday. So definitely coming off of a recent local tournament win. That's got to be good going into a tournament the very next weekend. So, do you recall who Kami's playing right now? Kami uses Luke and Akuma. Bom, vamos lá, hein, pessoal. Okay. Vamos lá, vamos ver o que vai ser. One of the players that used Luke primarily in Season 1, as most Bora Luke lá. players did, switched to Akuma in Season 2. But still, maybe because of the changes that Luke just got with the pushback reduction on the jabs and the medium punch, going back to the Luke now as well. Yeah, I wonder. There was that conversation that people have of like, is Luke a Shoto? Isn't Luke a Shoto? You know, where does he fit within that archetype? And I find myself wondering, you know, are Luke and Akuma dissimilar enough? And of all of the Shotos to pick, I think Akuma is the most dissimilar with the way that he can represent air fireballs, having a Vamos ter teleport, Luke? demon flip in general. Pior que não tá aparecendo Luke no torneio, hein? That archetype. Yeah, and now with the Não tá aparecendo Luke no torneio. So E vamos ter different Kimber. flavor of Akuma than we're used to seeing. But it looks like so far Kami is going with the Luke pick. Definitely probably the one that he's more comfortable with. And Kami has been using Luke since Street Fighter V. Once Luke was established to be a strong character, Kami has really never looked back. And went straight into Street Fighter 6, kept that momentum. Luke wasn't that different. Right. In this game, so it was kind of like the tool that he used to learn the game with happened to be a strong character. E vambora, hein, rapaziada. Ou não. Vambora ou não. I think, are they... JP também sumiu, JP também. Não só entre a galera que tá jogando aqui, né, mais casualmente, mas entre os top players também. O negócio agora é Zangief. Vai todo mundo dropar os personagens jogar de Zangief, pessoal, bora lá. Mas tem que ser o Zangief. Zangief moderno com o clã Chora clássico. Tem que ser desse jeito. Pô, cara, Chora clássico é muito Os caras é fogo, cara, os caras é fogo. Essa é a parte de você não ser fanboy das paradas, tá ligado? Tu ri, tu acha graça dessas paradas tudo, velho. Bom demais. Vamos lá, vamos ver quem vai ser. Good check on the drive rush to start off with, but 𝗔𝗽cie going for layers and does get back thrown off of a parry pump in a spot where I think they were prepared for Kami to take their turn with jab. Vamos de duelo. E tá lá agora, bom perfect parry agora, vamos na sequência para o Kami. Deixa eu ver aqui. Essa luta é semifinal, tá, pessoal? Semifinal da pool. E agora finalmente o jogador conhecido aí, o Kami. Então a gente já avança agora com o chute médio. O médio vai bem pra frente. E agora é super na sequência e já finaliza bem aí agora o Kami. Accounts for people that guess parry and is able to throw it out every time. All right, well, a first round goes to Kami off of that level 1 confirmed. I think 𝗔𝗽cie played that Deve direto, first tentou round fazer um really perfect well. I think parry. there were just Fez spots até where um they delay were trying to interessante, get mas a não little conseguiu too acertar. fancy. Yeah. And Kami sort of ripped them back down to the ground with that one, if I can hyperbolize. Good pick up here on the start. All right, nice parry right there. Good reaction from Kami. Então a punição não pegou. E aqui nós podemos ver aquele momento que o cameraman, o cara que ajustou a câmera, não sabe se ele fica feliz ou fica triste. Ele vê o enquadramento do Kami e fala, putz, cara, meu trabalho foi perfeito. E ele vê o enquadramento do Eureka. Aí o cara fica tiltado, viu? E aí tá lá, perfect. Aí tu vê o enquadramento aqui, cara. E o cara fica feliz com o enquadramento do Kami e fica pistola com o enquadramento do Eureka. Nenhum brasileiro foi pro campeonato. Não temos brasileiros no evento. Agora carregou o Knuckle, fica em vantagem. Bom pulo pra inverter o lado. Overhead a combo. Combando bem. Vai gastar tudo. E decidiu gastar também pouca barra de drive. Na situação vale muito a pena. Mas que tem uma vantagem enorme. Qualquer confirmação agora finaliza. Não tem nada de ver o jogador de Kimberly. E aí o overhead da maldade. Aquele overhead que não vai combar nem nada, mas se pegar mata. Tá lá 1 a 0 então. I think Kami just kept that game solid. 𝗔𝗽cie had some great moments. Não, o Eureka tá colado na frente do monitor, olha lá. Tá parecendo um jogador de CS, hein? That everything came off of, and getting that early level 3 there, great life lead.
Kimberly merecia uns buffs. Esses personagens low tiers aí, eu realmente acho que precisava dar uma impulsionada neles, cara. É bem raro de aparecer. Aqui tá aparecendo, mas temos que lembrar que ainda é pool, ainda não é o dos top players mesmo. Então tá aparecendo nesse caso, mas não é os top players. Aí o top player aqui, que é o Kami, você pode ver que ele tá de look. E aí, perfect parry. Fazer um soco fraco agora na pressão. HO pra trás, vantagem todo do Kami, ficou positivo, deixa o forte em pé. E agora tem um reversal, ele tá vivo no jogo. Vai pro slide aí, não conseguiu um bom espaçamento, tem que espaçar muito bem pra poder conseguir executar dessa forma. Bom combo ali agora com esses Knuckles. Inversão de lado e Bone Rise acompanhando bem ele o avanço do adversário. Apesar de ter sido o Bone Rise, ainda assim foi uma jogada até melhor para o Eureka, porque ele escapou do canto da tela. Vale a pena você tomar um TP, mas escapou do corner, tá ótimo ainda. Right? He's got his space, he's staying in it, he's claiming all of that, the control that comes as a result of it. And Eureka really feels as though they're kind mais um low agora, que o primeiro agachado fica positivo. E agora tem um avanço sem dificuldades. É. Tá lá então o Kami fazendo 2 a 0 e avança bem tranquilo. Aí o público atrás aí que tá acompanhando, alguns aí geralmente são jogadores que vão jogar na stream também. E o evento tá acontecendo nos Estados Unidos e, cara, eu acho assim, muito legal esses espaços aí dos eventos. Yeah, and we saw that anytime that Kami got a touch, he was making it count. He was getting a full conversion every time. Não conhecia esse Kami. Cadê as imagens do comandante Daigo? O Daigo joga só 19 agora. Pra quem é fã do Daigo, ele vai jogar, mas vai demorar ainda. Ele vai demorar e assim, como eles estão pegando jogadores de pools bem distantes, vai ficar muito. Vai demorar muito pra gente saber quem que vai enfrentar quem e tudo. Então vai. A gente não sabe ainda quem que vai enfrentar o Daigo. E deve demorar pra descobrirmos. That the rest of his gameplay is built off of. And if you can recognize that foundation in yourself and you can você tá falando da live do Daigo? Pois é, cadê a live do Daigo? Deixa eu ver se o Daigo abriu live. Deixa eu verificar aqui. Vamos ver se o Daigo... O Daigo fazendo vlog aqui pra gente. Deixa eu ver. Não tá ao vivo. Pô, comandante Daigo, cadê a live? Precisamos de imagens, Daigo. Precisamos de imagens direto do evento. Cadê? O Kami, ele disputou Street Fighter League também. Chegou a jogar aí também. Por bastante tempo. Ele era patrocinado pela Uyo. Mas, assim, o Kami joga bem, mas é aquela coisa também, assim, em termos de desempenho. Então, ele joga bem, mas contra os grandes jogadores ele acabava não conseguindo ganhar dele, né? É isso. In this game with how fantastic it is, you can find those strong opponents anywhere. Sitting down now, Complex 90 versus Servo. Yeah, I believe Complex uses... He was using DJ before, so I'm curious to see if he's still on the That DJ. sounds right. Yeah. And I apologize, I'm not familiar with Servo. Is that okay? They're playing on that's the keyboard layout. It looks like. Oh, so a little bit. Bom, vamos lá, galera, se organizando para a partida. Olha só, uma Mixbox, pessoal. Tem uma diferença entre Hitbox e Mixbox. A Mix é aquela que usa as teclas de teclado. E aí ela não tem a mesma disposição nos dedos como a Hitbox, onde você consegue ter acesso a todos de uma vez. It's fine that they might not be the best option for anyone. If it's the best option for you, play it. There's no wrong choice. The only wrong choice is the one that doesn't work for your hands. Falou de JP. Complex on the Akuma, actually. So JP for Servo. Falou de JP, tá aí, ó, pessoal. Você, galera, tava com saudade, hein? Tava com saudade no bom JP, hein? É isso aí. Ryoran, pra tu que é streamer, o formato desse circuito é até melhor que o do ano passado, com mais campeonatos offline. Olha, eu amo evento online, ainda mais porque, assim, só quem mora em região mais afastada e tal, assim,
onde passar de avião é muito caro e tudo. Sabe como é que é complicado aí pra competir, tanto que é caro e tudo mais. Então o evento online ajuda bastante. E faz com que todo mundo possa jogar, né, cara? Evento offline vai quem consegue ir ali na hora. Então eu acho o evento online muito bom, tá ligado? Uma coisa que tem que acontecer. E eu prefiro o sistema das vagas sendo tudo pelo World War do que World War CPT, pelo fato de que é circuito. Então, como é um circuito acontecendo, eu acho que dá mais emoção. Cara, esse próximo World War, quem aqui na minha live tá acompanhando e sabe o que tá rolando, nossa senhora, pessoal. Esse próximo campeonato aí é pra pegar fogo na comunidade Street Fighter. Quem tá acompanhando e sabe o que tá rolando, nossa senhora, pessoal, esse próximo World War vai pegar fogo em um nível catastrófico aí, né, pessoal? Não é fácil não. Então eu acho que pro World War sim. E em relação aos eventos offline, também, cara, eu também acho que é melhor, porque a gente tem mais eventos offline, e o evento offline é onde a competição pega mais, tá ligado? Porque tem mais coisas envolvidas ali também. Então eu acho que eu prefiro, tá ligado? Eu prefiro que tenha mais eventos offline, sim. Eu acho que o evento online é muito bom pra gente algumas regiões, mas eu acho acompanhar evento offline uma experiência muito boa, tá ligado? A gente para um final de semana pra poder acompanhar tudo ali, e eu acho isso aí, pô, cara, bom demais, tá ligado? Eu acho isso aí bom demais. Então assim, ó, eu prefiro muito mais esse circuito desse ano. Nossa, errou o Shoryuken agora. And they have the right answer to it, they are just on top of you. There's been a huge reliance on command grab too, and none of them have worked. Complex is getting the better of all of those. Tentou um World War e aí não deu certo, lá vai sendo finalizado então. Air does not go Servo's way, gets trip guarded after, and we're on set point for Complex. Top 64, tecnicamente top 96, né? Que top 64 também é a 19. Na verdade, nessas pools tem todos os jogadores profissionais que vocês conhecem, é porque eles não estão streamando as lutas dele. Mas sim, pessoal, tem Daigo, tem Itabashi, teve, né? Teve Daigo, teve Itabashi, teve Problem X também, né? Só que ele foi eliminado e tudo mais. Nessa aqui nós temos o Shine também, que é um jogador muito forte. Tá, no Street Fighter 6 também, né, não tá tudo isso ainda, mas ainda assim é um jogador muito bom. Temos o Zap também aqui nessa wave mesmo que você tá acompanhando, tá ligado? É nessa wave, o cara deve estar jogando agora já. Se brincar, ainda vai ter o Jaffney, vai ter o Piccolo, vai ter o Dr. Africa aqui ainda disputando. Então ainda tem muito top player aqui pra jogar aqui também. Só que eles não estão streamando as lutas desses jogadores. Os principais jogadores não estão tendo suas lutas streamadas. Já tem data quando vai ser a Capcom Cup? Ainda não tem data, mas ela deve ser em fevereiro. Geralmente é nessa data, geralmente é fevereiro. Mas a data certinha... Bom, pelo menos que eu me recordo. Deixa eu confirmar aqui. Deixa eu confirmar aqui não, né? Deixa eu confirmar certinho. Oh, that's awesome to see. For those of you that don't know, certinho, mas acho que não tem a data ainda não. Jaffrey vai ser streamado só se ele for pra final, possivelmente. E se ele cair antes, já era. Aí, ó, Shine. Ó, só pra vocês terem uma noção, essa partida é a primeira vez que o Shine vai jogar na stream. É a primeira vez que o Shine vai jogar na stream. Sabe que partida é essa? Final da pool. Então o Shine, pra ter sua luta streamada, ele teve que ir pra final. Teve que ir pra final da pool, tá ligado? Ah, pessoal, tem data sim, eu confirmei aqui. I wonder who he is going to lean on predominantly, because it's interesting to me that the main character that people associate him with, the Kimberly, cara, vai ser só 3 dias de Capcom Cup. Probably the weakest pick in terms of the current meta of the game. Yes. But that being said, o Aidon estava jogando essa parada, sim, o Aidon classificou. Vai ser dia 5 a 8 de março. De 5 a 8 de março. But he's very quick to recognize where if he's in just a bad matchup situation, he's not gonna put himself in a situation where he's just on the character select screen at a disadvantage. Já foi de base? Não, ele classificou. Ele classificou.
he's been playing, I guess, for the last like maybe 13 years competitively now, since Street Fighter 4. He's Isn't been that in weird? Yeah, he's been playing, you know, so many different matchups that he's able to quickly recognize Perfect now. pairs desse Street Fighter 6 funcionam como os do Third Strike? It's just not the right tool for the job. Não, mano, o Third Strike você tinha que apertar pra frente e tal, né? Aqui é um botão de parry. Você aperta o botão e ele faz o parry de uma vez. Se sim, porque não estão usando, não estão usando porque você não tá vendo o jogador profissional aqui na tela, né? Agora sim que tem o Shine, né? Que o Shine joga bem. Mas o pessoal usa toda hora, cara. Toda hora. Alright, interesting way to kind of sneak in a turn right there from Shine. So normally, crouching heavy punch into run stop is not plus, but the fact that he did it from a drive rush, got the additional plus frames on that, it becomes plus. Perfect pair no Street Fighter 6 é, pô, cara, to know whether insanamente forte. It looks the same, but you gotta know what happened before it to determine whether it's a plus on block situation. E aí, ó, Perfect Parry e agora um chute fraco normal vai tomar uma punição. Uma punição num chute fraco é uma coisa bem forte. But a delay back throw actually connects for nothing. Air Tony getting mauled a little bit. Instant OD dive kick. We are earning a little bit of breathing room. That roundhouse, good check on the drive rush. That was an amazing check. E bom agarrão agora, vamos ver o que vai ser. Tá um neutro, jogador de Kimber, né? O Shine pegando muito espaço. E tentou a leitura e deu ruim. E agora é finalizado na sequência. You know, it looks like we're focusing on a small thing, but so much of what happened at the rest of that round was a result of that drive rush check. Yeah. Because the momentum. Percebe o agarrão agora, vai tentar acompanhar bem essa pressão. É um boi cancelamento direto. O Shine parou de jogar com Chun-Li. O Shine costuma jogar com vários personagens. Eu não sei, das últimas vezes que eu vi ele tava de Kimberly mesmo. Mas eu não duvido que ele esteja ainda jogando com vários personagens. Mas eu, pessoalmente, as últimas vezes que eu vi ele tava de Kimberly. Mas assim, eu gostava muito do jogo do Shine no Street Fighter 5. Mas no Street Fighter 6 eu ainda não tá me convencendo muito assim ainda. Vamos ver, né? Vamos ver. Ele tá lá, tá em burnout, tenta fazer esse avanço, H1 agora, tá no limite da vida. Vamos ver porque ainda assim tá em burnout, mas o Tony não tá conseguindo uma entrada boa. E aí o chute fraco jogou safe e o Shine consegue levar. Ainda assim o cara tem um fundamento muito bom. É, vamos para o Aero. Right now, backdash, avoid the throw right there. Good awareness there from Shine. Knockdown, mais uma vez. É o overhead aí, né? Kimber. Vai agachado, ficando muito positivo. Esse golpe já é naturalmente positivo. Definitely committed to his exerting his will, so to speak. Both players sitting on level 3, so both players are capable of getting that. E agora o chute médio conectou e agora é só finalizar. Tá lá, level 3. E o Shine vai abrindo 1 a 0 aqui no placar pra ele. E o pior é que o Tony morreu com todas as barras, mas... Mas o Tony não tava conseguindo abertura nenhuma, né? Você acha a parry do Street Fighter 3 mais fácil do que do Street Fighter 6? Caraca, mano, eu acho o Street Fighter 6 insanamente mais fácil, cara. Acho que não tem nem comparação. Street Fighter 6 aperta um botão e tem parry. Meu Deus, que combo é esse? Caraca, como bonito do Shine. Cara, eu acho o parry do Street Fighter 6 imensamente mais fácil do que o do Third Strike. E você nem se arrisca pra poder fazer o parry. No Third Strike você tem que acertar a jogada, porque senão você toma. Só que você apertou pra frente. No Street Fighter 6 você aperta o parry, bota o botão certo de defesa, isso é uma coisa importante. Tem um tutorial meu ensinando sobre isso. Porque muita gente aperta parry pra parar uma jogada e não defende, né? Ou não defende da forma correta na hora. Se você fizer isso aí errado, toma porrada depois, tá ligado?
Então é uma coisa que é importante se posicionar. Mas mesmo que você ace, ainda assim pode segurar o parry ou coisa do tipo. Nossa, e aí o Shine ali errou feio na punição, porque essa jogada do Hooligan com o low da Kami, ela fica mais baixo, né? Ela abaixa a Hitbox pra poder desviar de alguns golpes. Ele tem que organizar ali a punição na hora. Bom o DP antiaéreo. Na troca de lado ainda, que é um pouco mais difícil, mas tem que ser executado. Já Impact agora já era. Daí ele acertou no momento correto. Corrida, bom drive reversal. Nossa! Linda jogada. Ficou bem ali, bom cancelamento. Shine goes for the level 2, gets himself with about a 25% life lead right now, finds another hit. Mixing in the low this time. Alright, what's the mix-up gonna be? Oh, that was an anti-throw. Meu amigo do céu, cara, que play do Shine. E cancelamento, e aí já era. Tá lá 2 a 0 então. E o Shine vai avançando. Assim, é uma característica do jogo dele, né? Ele gosta dos personagens com setups e tal. Yeah, and great stuff from Shine right there, looking poised to make it deeper to the tournament. Mas a Kimber não é forte, né? Infelizmente. É aí pra ele. Esse setup aí do Tatsu foi bonito, cara. Vou até colocar esse no lobby depois. Vou até colocar depois. Cadê o áudio? Uai, o áudio aqui tá, pra mim tá normal. Pra vocês tá normal aí, chat? Não sei se era alguma coisa da partida lá deles, né? Que aí a gente tá assistindo a live deles, né? Então, por exemplo, a qualidade aqui do vídeo não tá tão boa assim, mas é a live global, né? Não é aqui. Bom, vamos seguindo, vamos seguindo. Nós vamos agora para principalmente as finais da Winners. Vai ter muita Final Winners agora, pessoal. Igual essa, né? O Shine avançou bem. Então o Shine já tá lá, já tá classificado. There's so many different flavors of Kimberly that we see. There's like super setup heavy. Agora vai demorar a jogar. Shine is so comfortable to play Kimberly. Very foundational. É isso aí, galera. And he has a great spacing game in order to do that. Really good at being selective. Aliás, os parries do Street Fighter 6 você pode usar toda hora, precisa de algum recurso ou é limitado? Para executar o parry, embaixo da barra de vida tem uma barra que a gente chama de drive, tá bom? Você gasta uma barra dessa barra de drive. Se você ficar segurando, você vai gastando mais barras dela, tá bom? E aí, se você acertar com Perfect Parry, você não perde nada da barra de drive. E se você segurar o parry, por exemplo, a pessoa for batendo ali em você, você vai ganhando mais barra. Então você gasta um pouco, mas vai recuperando tudo ali na sequência. Mas a grande questão é, a sua barra de drive, ela não pode zerar. Se zerar sua barra de drive, tu tá ferrado. Porque aí você entra em burnout e o burnout ferra o jogo, pessoal. O burnout ferra o jogo. A gente menciona muito isso e, bom, vocês veem, né? Vocês veem essas coisas acontecendo. Então, você pode usar bastante parry, pode usar bastante parry. Só não pode deixar a bala zerar de jeito nenhum. E o assunto do momento é a eliminação do Problemax. O pessoal não para de falar disso. I mean, that doesn't have to be a bad thing, right? Like the value of the character should be in more than like what is their most optimal, you know, DP punish, right? There's so much other stuff that comes to the table, and Luke still has a lot of these tools really effectively, right? Super fast fireball, you know, great space control, great crouching strong. He's got the privilege to jump fierce. Yeah, and he didn't really lose those things. It's just his damage got hit a little bit. Problema X. Outra Kimberly. Able to have that pressure once again, and once he gets in. I think my read Kimberly que não para mais, galera. Aproveita, porque eu não sei quando é que isso vai acontecer de novo, então aproveita esse tanto de Kimberly que tá aparecendo na stream. And a character who is 5% better
is worth learning over the character that you play when you're trying to squeeze every little bit of optimization out of what you're bringing to the table. Kami versus Base, yes, staying on the loop. E vamos de match, vamos de match. Tá lá então o Kami vai combando muito bem agora contra o Bass. Dois jogadores aí dos Estados Unidos. Boa, cotovelada pegando o punish counter. Vai cortar na tela, fazendo muitos jabs, e é isso, se coloca em burnout e consegue esse avanço com um agarrão na sequência. Yeah, man, nossos frame kills. I feel like there's so many situations, like, because of the prevalence of throw loop, there's so much just auto-timed situations to get you into throws that I think manual frame kill setups, you don't see them as often, but there's certainly a place for them. Esperou pouco ali agora o Kami, né? Ele não quis atacar direto ali o adversário, preferiu pegar um espaço. Forte pra ter na defesa, sou fraco ali em counter. Vai tentar ali o atordoamento, perdão, o burnout, né? Mas aí veio o parry do Bass. E olha só, errou a play. Será que vai cancelar direto level 3? Cancelou no finalzinho. No finalzinho ele pegou a barra. Na hora do elbow, ele conseguiu pegar e confirmou. Vamos ver, tem um agarrão. Opa! Nossa, iscou tudo. Isso aí agora vai virar um problema grande, porque vai perder as barras ali de super. Mas vai matar? Nossa, cara, matou no final. Deu certo ainda. Supressor. Apesar de que pegou muito próximo, geralmente o Suppressor era pra poder enganar mesmo o adversário, às vezes pegar um possível agarrão, pegar um golpe ele mesmo, por causa do posicionamento do Luke na animação, mas ele tava muito perto. Acho que o Bass que demorou muito mesmo pra apertar o botão. Pressão com overhead, apertou o botão depois, mas deu errado. O ataque do Kami agora tá sendo muito grande, olha o pulo, pegou, faz o combo normal ali. E agora vai gastando todas as barras e é isso. Vai finalizando agora. Opa, cadê o level 2? Tá lá, vai buscando a cotovelada, inversão de lado, tá no corner. Trades acontecendo e tem atordoamento. É, meu amigo. Se o setup pegar, mata ou vai querer gastar tudo? Será? Ah, já pro setup, hein? Oh, ele tentou dar um drive impact também. Aí não pode. Dessa forma não pode. 1-0. Wow, that was such a good almost comeback right there from Base. Vamos lá então. Perigoso. Eu acho que ele fez mais na mania mesmo. Já tá tão acostumado a dar Dry Impact o tempo inteiro em Dry Impact que quando veio a jogada ele apertou o DI. Mas ele tinha que se adaptar e tinha que fazer realmente um parry. Legal, interrompido, tá fazendo a cotovelada. Errou o DP, agora é combo. Tem lá a latinha, overhead, vai fazendo os parries pra poder parar tudo de uma vez. Hit forte, faz a inversão de lado, agora é combo para o Kami. Wifo. Counter hit. Hit forte, nossa, iscou demais. O Kami escolhi porque o Bass ficou em vantagem. E como vê na animação se o look tá positivo ou não. E aí o Kami contou que o adversário tinha visto, né, que o Kami tava negativo e aí ia apertar o botão. Iscou muito. Suppressor, ou a entrada. Nossa, tentou drive reverso, menos 6. Punição agora para o Kami. E mais agarrões agora, mas não deu certo na sequência. Frente forte. Tenta fazer os jabs, ele poder parar o adversário. Dry Impact, mais uma vez aproveitando a baixa vida que tinha o oponente. E agora consegue levar muito bem, tá lá. O Kami então um passo de avançar. Primeira agachada agora no limite da distância, pegou bem agora, encurta a tela, soco fraco, pega em counter, combo de novo. Tentou suporte, passou direto, drive rush, extensão de combo. Trocação agora acontecendo, se o Kami confirmar ele finaliza.
Vamos ver, atacando bastante de Coloso, o Bez apenas defendendo, continua tentando fazer a bait da cotovelada, coloca o adversário em burnout, Bez vai tentar fazer o comeback, tá correndo bastante, e olha só o Kami na calma, faz ali o jab, conseguiu conectar, quando ele viu ele só confirmou e conseguiu levar, então consegue avançar muito bem aí na tabela. E é isso, às vezes tem que fazer isso mesmo, rapaziada, na calma, na tranquilidade, pra tentar buscar a reação, pra buscar parar a ofensiva. E isso deu muito certo para o Kami, tá vivo no torneio. Galera do YouTube, não esquece de deixar aquele like, tá bom? Não esquece de deixar aquele like aí, aquele joinha pra ajudar a nossa live, que vai fortalecer demais da conta aqui a gente. E quem tiver alguma pergunta e tal, só dizer, tá bom, pessoal? Só dizer que eu tô respondendo aqui, trocando ideia com vocês. Pra que desesperar? Não pode desesperar. Ainda mais com o personagem igual Kimberly, que tem um monte de setup e tal. Se desesperar, ela vai ficar feliz. Ela vai ficar muito, feliz. Se você calmo, já é difícil defender esses setups dela, imagina o desespero. Bom, estamos indo pra fechar essa wave. Essa foi a final da Winners, então o Kami avança pela Winners Bracket. Assim que tivermos mais definido aqui os jogadores do top 96, eu vou passando pra vocês quem vai enfrentar quem. Tem só uma luta aqui de jogadores conhecidos na hora que eu olhei, né? Tinha apenas uma luta entre jogadores conhecidos do top 96, que era o Andy Walker contra o Luiman. Agora, que mais pessoas lançaram, talvez tenha mais uma, mas eu vou esperar a tabela ser atualizada dessa wave, e depois que terminar eu posso até revisar aqui, porque uma luta ou outra ali entre os jogadores conhecidos já deve ter se formado, já que já vamos ter 2 waves completas, e aí eu vou faltar apenas mais 2 para finalizarmos. Então acertou o combo, no finalzinho ali do jab, ele conseguiu interromper e deu certo. Fala, Ed! Boa tarde, Ryoran, o mais carismático das streams, ô louco, valeu aí. Tamo junto, tamo junto. Vamos de match, vamos ter Fatality contra 𝗔𝗽cie. 𝗔𝗽cie também que compete há um bom tempo. É um jogador que tá há um bom tempo aí, participando dos eventos. Acredito também que seja a final da pool, posso puxar aqui daqui a pouco. E vamos lá, temos Akuma contra DJ. Apareceu pouco DJ, hein, pessoal? Apareceu pouco DJ. I'm so here for that. Yeah, definitely representing his team right there. But I see Zaffarino already locking in. He's in full focus mode right now. Eu tô puxando aqui o histórico. Oh wow. I'm here for that. A bit of mind game right there. And first blood, Zaffarino right there. E o Zaf. Rushing to the throw. Oh! Love that from Zaf already. Shallow demon flip into a jump. Só pra puxar aqui pra gente pegar esse histórico, o Zaf ele compete a um total de 10 anos. 10 anos de competitivo aí. Vamos ver, vamos ver. Aí temos os parries e Shoryuken OD pra poder ali aumentar ainda mais o dano e finalizar logo o seu adversário. Partida valendo pela pool 106, aqui F106. Essa luta aqui é assim a final da Winners. Trabalhou com o overhead ali que deixa o Akuma em vantagem. Olha esse dive no punish counter na maldade, na maldade. Punish, e por tá até trabalhando ali agora com a finta. Aí conseguindo mais um bom agarrão. O agarrão ali, mas passou no vento. Mais magias aparecendo. Buscando punish. Olha esse dive. Tem barra e vai finalizar. Caramba! 2 dives lindo, hein, pessoal? De acompanhar aqui. Agora vai finalizar.
That's one of the nice things about Akuma that after the if you want to like Gostei de ver. free your mental stack on what kind of combo. Tava bem preparado aí pra poder parar essa magia. Por mais que a magia forte, magia OD ali do DJ seja muito forte, ainda assim ela tem um início de animação mais longo, então dependendo da situação você consegue acertar. Punição pesada com Adamant Flame, tentando fazer o mix-up na sequência, aí o Fatality não quis nem saber, já mandou o reverso pra poder parar o adversário, e olha a fake magia, ele tá querendo as baits. Agarrão, pressiona bem, Fatality dá vantagem da vida, Perfect Parry, vai ter corner, mas aí o Zaferino contesta e inversão de lado. Adamant Flame de novo, vai fazendo um Tatsumaki forte porque pegou no canto da tela, levanta de novo, aí nesse reverso pega em counter agora já era. Pegou em counter, combo na sequência. A magia quase que tomou punição. Tá empurrando. Tentou escapar agora da magia, deu errado. A Adamant Flame OD apenas -3 naquela situação. Pressão agora com mais magias. Nice anti-air light dragon punch right there from Zaf. Okay, fatality starting to go Mais to soco fraco, consegue a confirmação. And shimmy works. Zaf is biting in the shimmy a lot. E é isso. Tá lá, vai poder cobrar à vontade e já era. Aqui não tem o que fazer, é só finalizar. Finaliza! O cara tem nick de Fatality, não finaliza. Tentou fazer a bait, não pegou. Cara, o Zaf tem Critical Art, chat. Se ele pegar, ele mata. Se ele pegar, ele mata, mas aí tem a magia no wake up e finaliza. Meio estranho também fazer essa magia no wake up. Não tinha nada de invencibilidade. Se o Zaf fizesse o beat, já era. Mas é isso. Trade. Buscando a pressão agora. Tentou fazer ali. O carry deu errado. Punish, counter. Tá tudo começando a complicar pro Zaf. Tentativa de X, mas ele andou muito pra trás. Chute meio agachado agora conectando, mas tem o scaling. Vai buscando mais parries, overhead, defendeu. O que é isso, cara? O Zaferino tá defendendo tudo, mas agora é ataque, é difícil ficar defendendo por muito tempo. Drive reverso colocou em burnout. Isso aí pode complicar. Muitas magias, lembrando que o Fatality tem o level 2, mas agora é anti-aéreo. Respira ali o Fatality. Ele tá um round de avançar. Contato. Tentou o reverso do errado. Agora é Adamant Flame OD. OD não, ao invés de Adamant Flame forte. Ele pega em punch counter aí, olha o tamanho do combo. Vai pro Tick Throw, um Tick Throw agora bem verdadeiro, né? Utilizando o Drive Rush. Any confirm that he gets next, he's not going to have to spend meter to get the kill. Because Akuma just naturally does high damage anyway. Tentando trabalhar com a finta. Oh, but he did burn himself out. This is scary if he gets cornered. E agora cancelamento direto para o level. É isso aí, nós vamos para o final round. Vamos ver quem avançará pela Winners e quem avançará pela Losers Bracket. Zaf is burning so much drive gauge. If I had to levy a critique against him, it's just how close to burnout he is living so often. Yeah, right there. Mais magias aparecendo e bom antiaéreo. Bem, pressão de novo, tá em burnout. Drive Patch lindo, super. Ainda mais porque o Fatality tá muito perto de entrar em burnout também. Mais pressão, Drive Patch, olha só, acertou em cheio. Só que o Zaf vai recuperar as barras primeiro. Tem que atacar, mas ele perdeu a pressão. O Zaf trocou de lado. Isso aqui pode mudar por completo. Agora complica, pegou direto, level 2, meus amigos, o Fatality tinha o jogo na mão e agora vai se complicando, tem a pressão, agarrão agora, não pode defender as magias, porque tu pode tomar XP, meu Deus do céu! O que ele fez? Ele fez um jab critical art, matou e o Zap vai pra Losers! Caraca! Oh my God. Tá lá então. Fatality é o nome dele. That was so good. Zaf made it nasty. That's my set. That's my Fatality é o nome dele, meus amigos. Absolutely super close right there. Both players trading games. Unfortunate for Zaf that he was on the
receiving end of that clutch play from Fatality, but we're not biased. Fatality able to find that jab though, and you know, he bet it on. You know, it wasn't even a confirm, but he was in a position where I believe he was burnt out. Acontece. And so he would have got chipped if he would have done if Zaf would have just done anything. Yeah, I think the big problem there is I can't help but feel like with how much Zaf was committing drive gauge to neutral. Não tem como confirmar isso. Confirmar um jab em super. Confirmar não, cara. Confirmar não. Single jab em super. Cara, você pode ter a melhor reação da história da humanidade. Confirmar um jab, ver que o jab pegou e fazer um super. Não recordo se existe isso em algum jogo de luta, na verdade. Porque ele fez uma vez. Eu acho que talvez ele... Qual que é o input do super? Deixa eu ver aqui. Qual é o input do super dele? Qualifying match of this block complex sitting back down. Cara, sabe o que eu acho? Eu acho que, na verdade, talvez aquele jab não é nem pra sair. Talvez ele foi fazer super mesmo e saiu o jab, sabe? Talvez ele até tenha feito isso aí. Eu acho que nem era pra sair o jab. Ele realmente fez, né? Pode ter feito o jab e já cancelado no super. Mas talvez ele nem tenha feito a jogada. I remember I gave him a lot of crap for it because I liked his Akuma better. Yeah. Yep, Akuma mirrors. Yeah, and you know what? It's definitely the type of player that he's gonna pick the strongest tool. He's known for kind of picking the top tiers, but he plays them to a very high level. And Akuma is that representation of that like all-around top tier character right now. Okay. Bom, vamos lá, hein, pessoal. Tá aí, Complex contra Thunder. Right, and didn't find the jump in right there. That it is difficult to get jump ins on Akuma, as you mentioned. He has less recovery on Fireball than the other Shotos. Veremos aí a pool F105. Essa luta é a final da Winners também dessa pool. E são os jogadores que são cabeça de chave do grupo deles. E que eu falei pra vocês que tem um grupo que eu não conheço os players, é exatamente esses dois. Vamos conhecer um pouco mais deles agora aqui, então. Boa interrupção agora, buscando muito bem feito forte. H1 agora foi interrompido, trabalhou com magia e posicionamento. Volta os jogadores escolhendo skins bem diferentes aí pra ajudar a gente também. Trabalhou com magia na sequência. Frente forte, batendo na defesa, bola rasteira. Derrubou bem. A partida tá muito acelerada, meus amigos, tá muito acelerada. Buscando overhead, boa defesa. E agora é um avanço por parte do Thunder. E o Thunder finaliza. Conseguiu aí fazer um combo bem otimizado, né? Um dano bem preciso. Tá lá, 1 a 1 os altos. Tá ativo agora de overhead, mas aí teve o Shores na sequência. Magias ali, fazendo wave punch, Shoryuken. Boa punição agora e tem o Adamant Flame também. Overhead, vai defendendo. Vai tombou a jogada, tombou direto. Tenta ali o dive, mas tá muito longe. E a partida tá sendo muito frenética, hein, pessoal? E ótimo cancelamento, esse cancelamento que depende muito da altura pra ver se realmente o level 3 vai combar depois do Shoryuken. Mas nessa altura aí foi perfeita. Mais uma vez overhead, mas dessa vez por parte do Complex. Não derrubar ali, mas não encontrou nada. Golpes de fase, acabou entrando em burnout, tem o pulo e o Crossack conectou em counter hit. 1 a 0 de jogo muito frenético. Bom chute médio. Cancelamento direto agora e olha esse time preciso, time muito curto ali. É assim mesmo que tem que ser feito para poder punir ali o adversário certinho, para não correr risco de você fazer o time, o adversário mandar um H1 e ainda assim você não punir. E agora é combo na sequência, Thunder vai levando esse round. Fraco pegando a punição e mais um chute médio. Thunder gosta de cancelar tudo direto no Tatsumaki forte. Se for um cancelamento direto de Tatsumaki forte, aí sim ele vai combar ali no adversário.
Soco médio, com o cancelamento agora ali também por parte do Thunder. Adamant Flame pra poder fazer o setup. Olha só a maldade. Level 2 e já era 1 a 1 no placar. É, cara, haja time, haja time. Haja time, 1 a 1 agora. Oh, air fireball's better. Having complex back towards the corner, this is becoming increasingly the cancelamento. complex on the back foot. Vai fazer uma Adamant Flame pra poder fazer esse setup. E o carrão ele conectou bem. Tentou jump, poder escapar. Mais magias agora e tentou o Shores, mas não deu certo. O overhead, counter hit, Adamant Flame OD, que pode fazer um combo na sequência, porque bate o adversário na parede e aí faz o que a gente chama de wall splat, onde você pode continuar combando pra cima do oponente. Como tava ali no corner também, ele consegue ter tempo suficiente pra poder combar. H1 agora, shimado. É muito shim por parte do Thunder. Boa rasteira. Nossa, lindo soco forte agora, wall splat. Acabou não conseguindo estender bem ali o combo. Magia. Buscando ali o back jump pra poder escapar. Shoryuken não conseguiu pegar muito bem. Aí fazendo a magia agora, os dois jogadores colocando em burnout. Mas o Complex acerta o pulo e finaliza. Os dois estavam em burnout, porém um deles estava no corner. Então pra ele, é claro, é muito mais complicado. Lá então o Complex 90 vai avançando para o top 96. Figure it out in that last round, find the intensity he needed to bulldoze forward. Yeah, definitely. One of the interesting things about playing in a mirror match. É isso, pessoal. Vamos seguindo aqui. Estamos encerrando agora essa Wave. Encerramos aqui a Wave F. Acho que não vai ter mais partidas dela. Vamos só ter a confirmação. E chegamos na metade das pools de hoje, tá bom? Chegamos na metade das pools de hoje. Depois disso, nós vamos para a próxima Wave. E aí fecharemos. Na verdade, nós vamos agora para a próxima Wave. Depois disso vai ter mais um. E aí sim nós fecharemos de fato. Vamos para a Wave G. Bom, enquanto eles vão se preparando e tal ali para o intervalo, vamos falar de quem vai jogar nessa Wave, pessoal. Nós temos aqui uma pool com jogadores que eu também não conheço. Será que vai ter mais luta? Não vai ter mais luta mesmo. Não conheço os jogadores dessa primeira luta, dessa primeira pool. Temos aqui o 𝗔𝗽će como cabeça de chave, 𝗔𝗽će também, mas temos o Fromatose também, mas eu não conheço esses players. Na outra pool, cara, aqui tem bastante player que deve ser regional mesmo, que eu não faço ideia quem é essa galera. Temos aqui outro cabeça de chave que é o Blue, que eu também nunca vi esse cara em campeonatos. Mas eu não me recordo desse jogador. Na terceira Wave nós temos o @𝗔𝗫će, que eu também não me lembro desse cara em nenhum torneio. E na outra temos o 𝗔𝗫će, que se for jogar na stream deve jogar bem mais à frente. Bom, é isso. Conheceremos bastante jogador, pessoal, mas eu não sei quem é essa galera, então vamos conhecer aqui nesse torneio. Onde vem as pools? Exclamação bracket. Eu sempre deixo tudo disponível, porque aqui na minha live você tem informação, meu querido. Aqui na minha live você tem informação. Valeu, Hatsune, muito obrigado pelo Prime, valeu pelos 34 meses aí, um dos subs mais antigos da história desse canal. Valeu demais aí pelo teu apoio, Hatsune. Valeu por estar fortalecendo nosso trabalho e aproveite todas as vantagens de ser sub do nosso canal, que tem bastante coisa. Inclusive, a gente tem que ter um emoticon da Hatsune aqui. Eu só não tenho ideia do que fazer de emoticon dela. Mas a gente precisa de um emoticon da Hatsune. Valeu demais aí, brother. Obrigado pelo apoio. Valeu, Farhat. Muito obrigado também pelo Prime. Obrigado pelos 9 meses aí de Ryorakismo. Espero que curta mais um mês junto com a gente. Lembrando que se a gente bater a meta aqui, cara, você vai ganhar mais emoticons animados ainda, além dos que você já possui na sua conta por ser sub, beleza? Obrigado aí pelo apoio, brother. Tamo junto demais. Valeu aí mesmo. E galera, a gente tá pra ativar o Hype Train. Você que tá acompanhando a live e gosta do nosso trabalho, manda o sub. Manda o sub aí pra gente ativar o Hype Train, rapaziada. Pode ser os beats também, sub de presente, tudo isso ajuda a gente a ativar o Hype Train. Então, bora lá, galera. Quem não é sub ainda do canal, manda aquele sub Prime. Você que tá acompanhando pelo YouTube e tem acesso à Amazon Prime, você tem um sub de graça, beleza, pessoal? Então, manda o sub aí pra gente ativar o Hype Train. Perdeu várias Marias e Manon. Aí você delirou. Tô mentindo, Ryoran? Cara, o pior, Hatsune, o pior é que é verdade.
O pior de tudo é que é verdade, cara. Teve muita, principalmente Marisa. Principalmente Marisa. Manon ontem também teve muitas, então até vai. Eu acho que foi bem parecido. Mas hoje teve muita Marisa, cara. Teve muita Marisa, meu amigo. Ainda assim teve muita Manon, né? Ainda assim teve muita Manon também. É porque pelo menos ontem apareceu muita Manon também. Os caras estão me tirando. Pior que eu não tô não, cara. É o true da true. Ah, não que os caras eram bom mesmo, né? Não que os caras eram bom, mas que teve. Esse aí, intervalo. Cara, que jogo é esse? Ok. E a Alpha, né? Agora é a Alpha. Esse aí, tudo bem, né? Plasma Sword. Já jogaram esse jogo, pessoal? Vai ser Rival Schools? Ah, tem filtro aí, cara. Pô, tem que pegar essa coletânea da Capcom. Pior que eu não tenho ela. É, pior que tem versão online e tudo. É isso. O único jogo velho da Capcom que eu joguei foi o Alpha, o Marvel 2 do PS2 e Street Fighter 2 no Battle Hub. Tomei cor da CPU nos 3, pô, cara. Não, é pior que é osso mesmo. Jogo antigo é osso. Ah, pô, aquela vez que eu tava zerando o Street Fighter 1 aqui na live, foi uma tortura que... Pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. Eu lembro do dia que foi na live. Eu tava jogando KOF contra a CPU. Aí a CPU me deu taunt. Aí eu fui punir o taunt da CPU, a CPU me deu super, velho. Nossa senhora. Project Just é o Rival Schools 2 para Dreamcast. Cara, o pior é que eu não manjo nada de jogo antigo. Por isso mesmo que eu tava fazendo algumas sagas, jogando alguns jogos antigos e tudo mais. Era justamente pra conhecer, porque eu não manjo nada. Pô, a gente tinha que aproveitar esse intervalo, primeiro que é só 5 minutos, pra jogar um Silent Hill, hein? Cara, eu tô querendo jogar esse Silent Hill. Sério mesmo, tem que fazer logo essa maratona aí do Silent Hill. Se fosse mais do que 5 minutos, eu pegava o Silent Hill e abria aqui, cara. Valeu, Ed! Muito obrigado pelo subprime, valeu pelos 10 meses de sub. Tamo junto demais, Ed. Obrigado aí pelo apoio. Aproveite todas as vantagens desse sub do nosso canal, que tem bastante coisa, hein? Tamo junto demais, mano. Muito obrigado aí pelo seu apoio. E galera, ativamos Hype Train nível 1, hein, cara. Hype Train ativado, bora lá. Você que não mandou sub ainda, sub normal, sub de presente, bits, tudo isso ajuda a gente a pegar Hype Train nível 2 aqui na Twitch. Então fortalece. Você que tá acompanhando pelo YouTube e tem acesso ao Amazon Prime, manda aquele subprime aqui na Twitch, beleza? Porque além de você ter essas vantagens, você ainda vai ativar o Hype Train nível 2, hein, chat? Esse jogo tá cheio de kitter, me deram 2 Verde Kit, um atrás do outro. Cara, calma aí, que jogo tá cheio de kitter? Pô, pior que eu nunca tive esse problema não, adição, né? Bom, intervalozinho. Finalzinho, né? Finalzinho do intervalo. Pagoda. Bom, já voltamos. O negócio tá rápido. Ô louco, Paulo, relaxa, mano. Tá de boa, tá de boa. E valeu aí pelo sub, hein? Valeu pelo sub. Yeah, I mean, I have been here shortly, but I was able to get some casuals in, which is pretty cool. Rival Schools 1 e 2 só saíram no Japão pra PS1. O Project Just é o porte americano do 2.
Interessante, cara. Eu não entendo nada. Eu não entendo nada disso aí. Quando realmente é um jogo que eu não joguei assim e tal, eu sou bem sincero com vocês. Mas desse aí eu não manjo nada. Vou ter que ligar pra Evolution, perdi um kit, Sama, manche, mais 8 botão. Cara, o Ed tá literalmente no chat aí, hein, cara. Se quiser tirar tuas dúvidas, o Ed tá literalmente aí no chat. Já dá pra mandar um oi pra ele aí, ó, cara. Se tiver que mandar mensagem pra Revolution, a Revolution já tá aí no chat. Aí o negócio é ligeiro. Bom, galera, tá atualizando aqui as pools. Até agora nenhuma novidade. Vou acompanhar aqui só pra termos certeza. Mas realmente não deve ter nenhuma novidade aqui na pool de termos de resultado. E essa wave tem bem pouco jogador conhecido, galera. Mas vamos ver, vai que tem um jogador regional ali que é forte e a gente ainda não conhece. Acontece bastante. Acontece. E daí a 𝗔𝗽cije, como eu mencionei aqui ontem, ela já veio pro Brasil, pessoal. Ela chegou a jogar o Fight in Rio aqui na época do Street Fighter V, em um ano em que ela fez uma turnê mundial, saiu viajando pra tudo que era canto do mundo. Red Thunder. Vamos ter Red Thunder agora contra Cross. Online events that happen here in North America, so I'll be learning alongside many of you at home. But here we go. Bom, vamos lá, hein? Yeah, I tried to I scout the floors and I showed the brackets to people just because there's a lot of locals here, you know. Yeah. Especially being in Connecticut, so people did try to give me the down low. There's a lot of people that, iReflex was one of those people that was a local out here in the East Coast, and he didn't upset, so excited to see what these locals are going to bring out. Isso, vamos então de match, meus amigos. Tá na tela, Luke contra Akuma. Vamos ver o que vai acontecer. Frente de médio, ele já acontecendo no trade, tentativa de frente com forte, agora passando debaixo da magia. Outro jump agora, tentou um chute médio agachado e ótimo pulo. No punish though. Tem o pulo mais uma vez agora, pegando em punish counter. Overhead. Nossa, mas faltou cancelamento. You get punished pretty heavily. Yeah, of course, like moving from your comfortable. Muita pressão agora com as magias na sequência. Derruba muito bem. E aí magia OD para poder finalizar o adversário do outro lado da tela. Definitely a bullet that you cannot dodge. Hit scan, isn't it? Just flat out. Trading ODs, opening the round. No anti-air, but. Pressionando com mais magias, ótimo knuckle. A trocação agora tá muito grande. Bom, a punição agora ali com confirmação na sequência. Dive batendo ali a parte do pé do Luke. E tem Gamer Rage, agarrão agora, pega no punish counter. E aí vai pro super, mas o adversário tava no ar, vai dar muito errado. E o Akuma não conseguiu acompanhar o Luke no Fale Rider nesse level 3. Ele vai muito pra frente, ele sai correndo. Então, a vantagem pro jogador de Akuma foi só que o adversário perdeu as barras. E agora vai ter punição, vai fazer a rota completa. Eita, pra que ele fez? Ih, não entendi. Seria muito melhor ter jogado o adversário colocando a tela com o H1 pra trás. Ele fez um combo onde ele deu uma rota com dano ali bem pesado por parte do Akuma, mas o scaling estava muito grande, por causa disso o dano foi extremamente reduzido. E aí não deu certo, o dano não foi grande no final das contas, não colocou o adversário no core e ficou com o burnout. Nice perfect parry, okay. Bom, vamos lá. Temos que na magia agora, Dry Impact, reação! Dessa vez conseguiu reagir muito bem com um DI ali também. Seu forte com o knuckle. Bom pulo agora no punish counter. Dry Impact com atordonamento e aí é só combar, meus amigos. Tem o level 2 e... Mas será que mata? Eu achei que não ia matar mesmo não. O dano precisava ser maior ali. E aí acabou até errando a rota no ataque.
Tentou avanço, neutral jump. E aí, agora é só fazer o antiaéreo. Consegue acertar e tá lá o Red Thunder round de avançar. Diverge com o soco médio, mas acabou ifando e teve a punição. Tem level 3 ainda o jogador ali de look, boa entrada. E cancela direto por causa da barra de drive, uma coisa bem comum aí que nós já estamos acostumados a ver. Rota de counter, consegue a conexão, frente com forte. Dive, tenta ali a jogada, mas o jab entrou agora por parte do Red Thunder. Neutral jump! E agora é combar. Agora seria o momento que ele poderia gastar todas as barras, mas ele quis guardar ali porque acreditou que não ia matar. Mas é um Akuma tem menos vida. Isso ainda é um critical art. Olha o tamanho do dano, meu Deus do céu, realmente ia matar, certeza. Mas agora é checkmate, é só finalizar, mas ele errou a jogada e ainda assim conseguiu escapar ali agora da jogada e finaliza. É, cara, eu acredito que ia matar se tivesse gastado as demais barras, mas é isso, deu certo ainda assim. Esse é o problema que nós mencionamos em relação ao Akuma. Essa vida dele nesse jogo aqui é triste. É triste. Eu também acho que matava também por causa do critical art. Também acho que ia finalizar também por causa disso. Infelizmente nós não temos brasileiros aqui nesse campeonato, pessoal. E no da semana que vem também não vamos ter, mas pô, é a Ásia, né? Mais complicado ainda. Dano absurdo, ainda mais no Akuma que o dano é o mesmo, mas na barra de vida muda, já que o personagem tem menos vida. Então a barra ali fica parecendo que o dano foi absurdo. Na verdade o dano foi absurdo, o dano realmente foi absurdo, ainda assim. Bom, esperando então para vermos qual vai ser os próximos jogadores que vão jogar aqui na live de hoje. Hoje estamos aqui com uma expectativa de uma live gigante, cara. Talvez vamos ter mais de 12 horas aí de stream. E vamos lá. Nós vamos ter agora 𝗔𝗽će M contra Back Moon. Is Brad not a Bison player either? I've got no idea. I've literally never seen I've never seen... Wait, what is that face? E a galera lá atrás tá gritando alguma coisa. I could be wrong here, but I feel like he is a Bison player. So this might be a mirror match, who knows? Or I could just be completely wrong. Nothing but cheapness. Esse evento que tem vários jogos de luta, e que já é um evento já bem tradicional nos Estados Unidos, mas não necessariamente todo jogo de luta é um Major, mas na maioria deles ali, que tem um sistema mais competitivo já maior, acaba sendo considerado um campeonato bem grande. Yeah, just live streaming. She's on Twitch. Follow her on Twitch. So she runs a lot of matches. She hosts open lobbies with players all the time. That's awesome as well, like fostering community. Exactly. Yeah. So excited to see her and Bison come out. Chun-Li. Okay, I was so wrong. Bom, bora lá. É o cara que tava comentando, né? Mortal enemies. But we've got dramatic battles here. This is lore. Tell me what the lore is, Logan. Verdade, verdade. Bison and Chun-Li. Yeah. What's the lore? So, M. Bison. Bom, vamos lá. O Samuel, ele conhece a Back Moon. Essa é a primeira vez que eu tô vendo ela aqui na stream, mas o Samuel já conhece aí. I can't tell what's going on here. Is this sarcasm or what? Like, I feel unnerved. But we yes. can discuss this later. I was doing it for the audience. Vamos de match, vamos de match. It was so earnest, it felt sarcastic. Alright, early start with the dry rushes, something that Bison is well known for. You'll pick it up in just. Tem um pulo agora ali, apenas defendido. Corner pressure from Beckman. Rota agora ali do counter. Wake up drive reversal was a nice answer. Vamos buscando os pairs agora na sequência. Tem um pulo. Estiver agachado agora no final. Nice anti-air, something that's been pretty difficult for a lot of players to anti-air. Acabou se colocando em burnout agora para tentar fazer essa ofensiva. Bom, Psycho Crush odeia isso aí que deixa ali invencível magias.
Então é uma jogada que, cara, serve pra tudo. Psycho Crusher dá um... Oh, calma aí que tentou fazer um neutral jump, escapou na tentativa ali de ataque, vai fazendo um soco fraco e aí não conseguiu continuar. O Psycho Crusher, ele dá um dano muito grande. O Psycho Crusher, ele encurta muito bem a tela. O Psycho Crusher consegue ficar safe ali dependendo da situação e ainda passa magia se for na versão Overdrive. É uma jogada que faz de tudo. Tentou o DP deu errado. Reverso devidamente punido. E olha só o tamanho do dano, meu amigo. Olha o tamanho do dano disso. Isso porque é um Chun-Li, tem 10 mil de vida. Tá em burnout. Tá pegando muito espaço. Reverse. Vantagem muito grande da Back Moon. A situação é complicada. Overhead agora vai tentar o chip damage. Não tentou. Olha o cancelamento. Agora sim tentou o chip damage, mas foi no finalzinho e ainda assim acertou no Artware e consegue levar. 30, 40 seconds into the round and I just remember that there's no chip damage. Nope. Still catches me off guard after a year and a half. Oh, I'm not able to convert after that. No, Brad got the check on 𝗔𝗽cie, but right for a throw. And just like mais Scissor tá lá fazendo esse tipo de damage. O Scissor também é uma ótima opção para poder fazer esse tipo, né? A famosa tesoura do Bison. H1 na sequência, mas joga o adversário muito longe. O Waits ainda não tinha barra de drive, porque ainda estava no burnout, neutral jump para poder fazer a bait. Deu certo, mas ele errou o combo. Oh, a Back Moon errou a punição. Tentativa de parry agora. O Bison que não tem os melhores anti-airs do mundo, mas tem um air-to-air aí bem pesado. Forte pegou, mas errou a sequência. E pode pagar caro por causa desse erro. Bom de que throw. Anti-aéreo é isso. Brad conseguiu um bom posicionamento para justamente punir ali o adversário. Yeah, the walk back was just a nice way of controlling that corner. Didn't want to overextend. Obviously, there's a big risk though when you're in that kind of health range. Yeah. That's what makes this game so bom punish counter. E agora é estender o combo. Looking like they have complete control. Ficando mais perto, bom agarrão, vai derrubando bem ali o adversário. H1 interrompido agora, Psycho Crusher, ficando menos 3. Tem mais agarrões agora. Bom soco médio. Burnout. Mais chip damage aparecendo. Tentou o DI, o Drive Impact do Bison, que tem uma animação diferente, né? Já que ele não corre pra frente de uma vez. E como demorou muito agora nesse neutro, o Waits já vai recuperando as suas barras ali de drive. Inserção de combos, colocou em burnout. Não gastou tudo ali ainda. Inversão de lado. Boa entrada. H1 interrompido. Bom DP agora na troca de lado. Deu bom agora para o Brad. Entra na stage. Olha a maldade. Fez o overhead. Ficou safe na situação. Agarrão na sequência. O Brad vai tentar o chip damage. E a Back Moon defendeu muito. Defendeu muito. 1 a 1 tudo igual. Vamos ver, tem bomba na tela. Reverso, menos 6. Toma punição. Tá lá, é bomba mais uma vez, hein, meus amigos. Vai ter explosão, vai ficar muito positivo. Brad entra em burnout. Apertou o botão, mas foi tarde demais. Artware. Really nice spacing on these scissors. Chute médio, perdão, foi a rasteira ali. Soco forte agora tem a conexão, é isso, já era. Back Moon então, um round de avançar na tabela. She was using that really effectively. She's clipped Brad 2 or 3 times now. Yeah, many times. And Chun is not one of the easier characters to whip punish, especially her lights and mediums. Mais agarrões. Brad maybe take a little time in between. Tentou o neutral jump, a ideia era justamente refazer a bait que ele já estava fazendo antes, mas acabou não dando certo. Drive Impact! Se colocou em burnout, mas a entrada foi muito boa. Agarrão ali, interrompido. Soco forte agora, mas ele foi para a rota de punish counter. Tinha que ter feito a rota de counter normal. Continua pressionando, vai recuperar a barra. Bom antiaéreo. A partida vai esquentando pesado, hein, pessoal. A partida tá boa. É compra Back Moon. Chute médio, vai tendo que colocar em OD. Psycho Crush, explosão, traz chute forte, ficando mais um naquela situação.
Brad, mano, o Brad ele gosta de um burnout. O Brad ele gosta de um burnout. Tá lá em burnout de novo, caiu na magia. Tava muito longe, ficou ruim pra fazer a confirmação, fez um time muito longo, não conseguiu encontrar nada, não consegue a confirmação, a back moon ali na situação, ia ser bem ruim, na verdade, ele teria que fazer uma jogada direto, né, se estiver já com o drive rush. Interrupção e é isso, meus amigos, não, faltou o cancelamento, meu Deus! O Red acertou ainda o drive pet no limite da vida, a back moon tinha que ter cancelado, ali era cancelamento direto de level 3 e já era. Agarrão, punch, counter, vai ter mais uma oportunidade. Vamos ver se agora vai. You know, Beckman has a huge life lead right now and so much meter. It's just like you really don't need to overextend at this point. Brad needs to find an answer for this crouch strong. Vamos ver, perfect parry, fez a interrupção, mas não deu certo. Vantagem forte, vantagem muito grande agora da back moon. Overhead, boa defesa. Vai fazendo uma ofensiva, consegue um punish counter. Podia ter... Cara, ele era um combo enorme que o Brad poderia ter feito. Se coloca em burnout de novo, é muito burnout. E agora é chip damage, já era. Parece que até pegou um hit ali. Mas é isso. Consegue então a finalização. O Backmoon vai avançando na tabela. Tá lá. Chun-Li tem loop de burnout ou isso é privilégio do Rashid? Cara, loop mesmo não. Tem a rota, claro, né? Você faz a frame trap, mas aí depois pra você iniciar a rota de novo, você tem um gap enorme. Então, é a escada pra Chun-Li fazer a jogada. A jogada de burnout da Chun-Li tem um gap muito grande. Você até tem a frame trap normal, né? Porque você fica positivo. Mas depois da frame trap, pra você fazer de novo, você vai ter um gap muito grande na jogada. E aí é complicado. Agora o Rashid, meu amigo. Bom, rapaziada, vou aproveitar aqui, vou ali no banheiro rapidão. Muito obrigado a todo mundo que tá junto com a gente, galera do YouTube. Não esquece de deixar aquele like brabo, clique no joinha pra fortalecer, beleza? E aproveita aí que a gente tá trocando ideia, tô respondendo as mensagens aqui de todo mundo no chat, beleza? Tô respondendo mensagem de todo mundo, trocando ideia com vocês. Então aqui na nossa live você tem informação aqui direto. Se você tem alguma dúvida, qualquer dúvida, você sabe que aqui na minha live você pode perguntar que eu vou estar respondendo aqui também. E a galera falando, privilégio do Rashid, o jogo é do Rashid, é isso. Você vê, né, cara? Não é fácil não. Já volto, chat, já volto. I wasn't able to take advantage of that, but shout out to Beckman because if it ain't broke, don't fix it. If you're getting the results, don't change. No, those sequences were great, and you know it's really up to the opponent to start adjusting to what you're doing. So you know if it's working, you stick to it. That's what fighting games are about, you know. Of course, you can kind of think yourself into a hole of like you can think yourself out of a winning strategy, right? Because you think, yeah, they're definitely going to adapt now. I can't do this again, and that's why you see those situations where people. You know, you're literally 4, 5, 6 throw loops in the corner. Yeah. Because those players are like, show me you're going to get out of this. Exactly. I'll make you get out of it. I'm not going to shimmy you yet. You're going to have to show me something to get out of this. But unfortunately, Brad was not able to switch it up. But we do have, who is that? We have some players on the stage. The screen's a little too small for me to see, but... Yeah, let's find out who we got up next here as we progress through this block of pools. We've still got 2 blocks of pools to go. But here we go. It's Noor against kaspersky. What is SY? The region of SY. Syria! Wow. That is quite the travel. Perhaps maybe only representing the region, possibly. But yeah, if you did travel here, more power to him. Representing Team Liquid? Nice jersey. Let's see, who are we playing today? A jury. We've got Jury and JP on the character select screen, but we'll see whether that is who we're going to be getting. I really like the place that JP's in at the moment. Some really nice little changes to bring him kind of back up there as a dangerous character, and I think the handful of people that have stuck with JP, I feel like they'll be rewarded. Yeah, it's kind of the same situation as Kimberly, right? Like, I feel like if you stuck and you were a loyalist, you got some not huge changes to your characters, but like a quality of life change. And you still have to play JP's minigame. None of that has changed. All right, nice conversion. Crisp burgers.
It's caught throw in, but not a big punish from kaspersky there on the throw shimmy. Drop the combo, but... All right. 𝗔𝗽cie watching on as Nor gets bullied in the corner. I think historically this has always been not a great matchup for JP. Yeah, like her mobility's always caused him trouble. Just her drive rush being so significant in this matchup. Nice, perfect parry. Not asleep at the wheel. kaspersky gets out. Oh, there's the first amnesia, and you will get punished heavily for it. That's going to be a burnout as well. It's a great situation post level 3. Oh wow. Got the hit, but wasn't expecting it to. There. Okay. Nor actually sitting on a critical art, so Nor's able to get a chance. Still. Fala chat, voltei. Time ready. Straight into the CA. Vamos ver o que vai ser. Tá lá, ó. Já tem critical art. Mata isso aí. Cheguei agora, não sei. Mata. Oh my god! É, não matou, mas tá no limite. But okay, we're gonna spend the meter. Forte passou direto e aí tem o hit do portal na sequência. Set them all up. That was like 4 bars of spikes right there, the portals. Agradecer aqui ao 𝗔𝗽cie, muito obrigado pelo Prime, 33 meses, um dos subs mais antigos da história deste canal aqui também. Muito obrigado, 𝗔𝗽cie, valeu mesmo, cara. Obrigado aí pelo seu apoio, que isso aí ajuda muito a gente. Estamos aqui com a meta pra tentar, né, cara, conseguir aqui fazer novos emoticons aqui no canal também. E esse seu sub me ajuda muito aqui com as coisas, tudo aqui no nosso canal, né? Obrigadão pelo apoio, meu querido. Tamo junto, cara, tamo junto demais. Vamos lá que tem ataque agora na sequência. Aquele é bom. E olha o super, boa jogada, 𝗔𝗽cie pra impedir esse avanço. Crazy reactions, but dropping like the easiest like the counter hit confirms, but they're ready with the supers, they're ready with the perfect parries. Mad. Like how kaspersky was ready to react to the drive hit attack with the parry as well. They're spending their mental energy on reactions. Limited mental RAM. The tunnel vision. Yeah. Essa matchup aí que deve ser interessante pra 𝗔𝗽cie também. It's working out for Nor. Aqui ela tem um drive rush bom pra tentar cortar a tela. There's the pickup, nice. E agora é mais leve, tem ali o portal. Mas agora tá difícil de aproximar. Apesar mais que ela tenha boas opções pra encurtar a tela, também não pode fazer de qualquer forma. Desse jeito aí, um drive rush sendo utilizado muito longe facilita o jogador a conseguir fazer uma reação. Esmagamento. Bom combo agora, vai tentar fazer um double perfect, hein? Vai tentar um double perfect. Tem level 1 ainda nesse combo? Nossa, isso aí, double perfect. No Street Fighter 6, isso aí é bem mais comum do que parece. Porque pareceu que double perfect é uma coisa incrível, assim, tudo. Mas no Street Fighter 5, num jogo onde você já começa com todos os recursos, isso é uma coisa bem mais comum do que parece. Inclusive entre top players mesmo, nem entre a galera casual ou coisa do tipo. Little moment to get there, but closed out the set really nicely. Yeah, thank God the tournaments aren't first to 1. We at least have first to 2, so you can isso aí, sacrifice the first game at least, you know. Yeah, ele foi um combo bonito. Yeah, don't give anyone ideas. We can't be going back to first to 1. No more forced. A menina que tava jogando de Honda perdeu. Cara, acho que ela classificou pela loser, se não me falha a memória. All right, nice stuff there from Nor, who advanced. It's great to see JP's in the bracket, a character that I feel is very much still. Vamos ver, né, pessoal? Vamos ver o que vai ser, que ainda tem muito jogo aqui hoje. Faltam 2 waves para finalizarmos essa etapa e aí seguirmos, de fato, com o top 96, que eu sei que a galera tá no hype, eu sei que é o que o pessoal mais quer ver aí aqui na stream. E aí lá nós vamos ter, sim, muito top players se enfrentando. He definitely loves the New Jersey FGC. Shout out to New Jersey. The break, if it's still around, that was one of the OG New Jersey spots where you would go and have a local at, and a lot of players came from there. Marlon Pie, KDZ. History lessons.
And Aru, I we saw your interview with Rob actually yesterday. Oh, the Pagoda one? Yeah. I saw that. History lessons. That's true. I'm kind of like, you know, James Chen is a historian. I am also now starting to become a historian. He's been around for long enough now. Exactly. And I've like stories. sat Mais front row ali. in all of these things. Mais Like, ali. break, I was there for their 100th anniversary randomly. That was maybe like 7-8 years ago. Damn. All right, we've got some Chun-Li, and we've got some Jamie. Oh no. Cammy. I almost got very excited. Cammy já tá sendo mais comum e Chun-Li realmente tá aparecendo bastante. Bolt Strike doesn't give you enough Jamie play on Twitter to satisfy that craving. No, he's always trying other characters all the time. That's true. But he is the Jamie. His Chun-Li skin's great. And his color palette, this looks awesome. I like the lipstick. Slay. Okay. E bora, vamos de duelo. Teve acerto ali agora para o Aru, mas acabou não confirmando. E cara, agora que eu reparei uma Chun-Li moderna. Oh, it's a modern Chun. I just noticed that as well. É, cara, Chun-Li moderna. Nesse Coke batendo na defesa, bom anti-aéreo. Anti-aéreo num dive, inclusive. Even as Cammy with dive kicks. Agarrão pegando em counter hit. Yeah, I definitely like that on stick. Se colocou em burnout pra poder combar. Super nível 1. Have to go back to neutral both times with down input, so. Médio, vai tentar o parry. Olha o time. Bom, gancho agora e acertou. Teve um bom tempo pra confirmar, mas acabou não confirmando. Vai impact agora e aí tem atordoamento. Não vai finalizar ainda. Foi pra uma rota mais simples ali de combo sem setup. Agora é como parte do jogador de Kami que vai mandar o level 1 pra tentar garantir esse round. É isso. Deu muito certo. Deu muito certo. Round pro jogador de Kami. Suporte agora pegou, mas aí foi pra uma rota ali de punish counter. Mas sendo sincero, eu nem sei o que a Chun-Li perde quando tá no moderno. Não sei se ela tem acesso à rota de counter normal. Dispara o arrow. Estimento agachado. E level 2. Troca de lado na maldade, cara. Linda play. Funny enough, I wonder why players don't like parry in that situation. When you're vai ser air legs. Sometimes parry is you don't have to worry about it with the parry. Um agarrão agora derrubando. Punish counter throw. Mais um agarrão agora e vai tentar um chip damage, vamos ver. Tentou pegar muito espaço e aí não deu certo. Por mais que a Chun-Li tenha acesso à modernidade, ainda assim usar a modernidade para o aero é bem complicado. Bem complicado. O jogo vai conhecer o verdadeiro side switch quando o Urin vier. É, cara. Quando o Urin chegar aqui nesse jogo, o negócio vai ficar louco. Vamos ver se ele vai chegar aí. Eu acredito que sim. O personagem é muito fera. Vamos ver se vai chegar. Teve mais Chun-Li no Major do que na live do Ryoran. Já foram os tempos de 16 horas de Chun-Li por dia. Pô, cara, a gente tem que voltar pra essa era aí, cara. Voltar pra essa era aí de intensivão. Era legal demais, eu adorava. Boa punição agora. Super. Tá lá. Do Shime, spin up, tentativa de parry, bom DP na troca de lado. Mais um gancho agora, faz o agarrão, já vai derrubando. Quem vai ser? Tenta o dive, pegou o counter. E aí já finaliza isso. Aru, então é um round de avançar. Tá jogando realmente bem mais consistente. É a modernidade. Mas ainda não tá conseguindo usar a modernidade a favor aí o jogador de Chun-Li. Bom rasteiro. Lindo time, e agora já era. Tá lá no 2 a 0, bem tranquilo. Bem tranquilo. E vai realmente avançando. Como eu falei pra vocês, essa wave é a wave talvez com o menor número de jogadores conhecidos. Então vamos ter muitos jogadores regionais jogando. E vamos conhecer essa galera. Maybe try to jump your way out sometimes when they're trying to go for the throw loops. Yeah. Or go for that perfect parry. Who knows? It's a guess. There's a lot of guessing. It's a lot of guessing. There's a lot of guessing in this game. It's certainly very
nerve-wracking to be a competitor in this. Like every single time I talk to players, and I'm like, how do you guys always play so well defensively? Because I feel like I'm terrible on the defense here, and they're like, we just guess. O nick do cara é It's Pelite. very difficult, like those things that are very intuitive, right? You know, that's why not every great player in anything is a great coach, because it's very hard to explain the subconscious Tá, estão atualizando aqui as brackets, pessoal, e não tem nenhum resultado assim de And all that just comes from experience, really. jogador conhecido caindo. When you don't play enough, because I'm a player, so I get it. You do Então feel é like isso, you're bem tranquilo até agora aqui on no the campeonato. defensive side, like trying to guess. And I'm like, do I Kami Grappler. Tem que ser. Street Fighter 6 é assim. Street Fighter 6 tem que fazer seu personagem virar grappler. Pô, vale muito a pena, vale muito a pena. Mas se o cara tentar fazer a leitura com um parry, com um agarrão e punish counter, dá 2000 de dano. Cara, com tudo isso aí de dano, é basicamente um combo com médio. Basicamente, no adversário. Pô, é bom demais, bom demais. O nick do cara é Bison, separado, o nick do cidadão. In this game, you can be in the situation and there's still ways out of it. So you really need to work out what kind of player you're playing against when they do certain things. And like you said, if you're not getting that regular match practice and identifying these patterns quickly, then it can be very difficult. Depois do nick do cara, ele vai lá e normalmente não pega a Bison. So you're becoming a bit easier to read. But look at what we have. We have another Cammy. Yeah, Sulk Hogan. And a DJ, another character that got one of those quality of life buffs. New combo ways, still does a lot of damage. That, again, people kind E of bom, perfect parry, é isso. But it's still very certainly viable as well. But there's just so many characters that are viable. A Gama foi interrompido agora, tem um canto da tela. I think all of them are. O que vai ser? Tem um counter. I think all of them. Bom backdash, esse backdash do corner, o Ninagama é bonito. Tentou o DP, meu amigo. Isso vai doer, viu? Nossa, podia ter continuado. Mas é isso, tá pra finalizar. A vantagem muito boa, tá bem tranquilo. Aí tentou reagir com o Drive Impact, isso realmente é mania mesmo. Quando você tenta muito reagir com o Drive Impact, você acaba fazendo essas situações assim. Mano, eu acho que o pessoal da FGC tá muito mal acostumado. Todo mundo reclama que a SF6 é handle, mas eu prefiro ter um RNG no corner do que tomar set play indefensável. Mas eu acho que é porque você morre antes no SF6 também, né? Você toma um dano enorme, tá ligado? Tu vai tomar RNG no corner, mas tu vai tomar RNG já sem vida e tudo. Mas todo jogo tem seus problemas, cara. Todo jogo tem seus problemas. E olha esse combo, vai matar, vai matar. Assim, o pessoal reclama do SF6 mesmo, mas o pessoal reclama do SF5, do SF4, do SF3. RNG é coisa random. Exactly. And in this game you build super meters so quickly. Like Sulk Hogan could get another level 3? Who knows? Então assim, cara, todo jogo tem seus problemas. Street Fighter 4 era um jogo muito bonito, tecnicamente, sabe? É um jogo que, pô, você vai lá e estuda um monte de coisa e tudo mais. Era muito legal isso aí, realmente. Eu, pessoalmente, gostava muito de estudar as técnicas e tal. Mas, querendo ou não, cara, muita situação você metia um Option Select, era isso. Muita situação tu ia lá, atacava o cara no E-Cap dele, mete a Option Select e pronto. O cara que se vire. Às vezes não precisava nem pensar, você só fazia ali a parada e tal, mas é igual eu falo, tu tem seu lado bom e seu lado ruim. As partes das técnicas e tal é uma coisa muito bonita, da gente parar, estudar e tal. Então todo jogo nós vamos reclamar de alguma coisa. A principal reclamação que ela tem no SF6 é por causa disso aí, né? É um jogo que você pode treinar o quanto for, se o cara desligar o cérebro, dar um drive rush, dependendo da situação, tu é obrigado a aceitar. Olha esse perfect par bonito. Você é obrigado a aceitar, que realmente, infelizmente, acontece, mas eu falo, nenhum jogo de luta é perfeito de verdade. E dessa vez ele podia ter feito Drive Impact, acabou não fazendo. Teve terror no torneio. Então foram jogadores muito bons aí, mas teve terror no torneio. O que não teve de ontem, que ontem não teve nenhum, hoje tá tendo. Hoje tá tendo. Bom anti-air, esse anti-air da cama é bonito. Apesar do ideal mesmo é você dar DP ali de anti-aéreo. Time counter.
E o Bisson ali tá combando bonito. Boa entrada. Olha o reset da maldade, cara. O personagem vai sambando para um lado e para o outro para tentar enganar o oponente. Tá em burnout, boa sorte. Vamos ver. Atacou direto, não quis saber de ficar defendendo não. E agora sim, cancelamento para o super. Bem jogado ali. Bisson vai avançando então. Depois de SF5 Kami Edition, agora nós temos SF6 Kami Edition 2. Pra você ver. Mas, eu sendo sincero, eu acho que pro rumo que o Street Fighter vai, tanto no Street Fighter, como foi o Street Fighter 5 e o Street Fighter 6, se o Street Fighter 7 também ir pro mesmo rumo de jogo ofensivo, eu acho difícil a Kami não ser forte, viu? Eu acho difícil, cara, a Kami não ser forte. Mas, enfim, tudo depende de frame. Isso é uma coisa importante. Mais que o personagem pode ter mecânicas ofensivas muito boas, se a frame for horrível, não adianta nada. Mas se os caras manterem frames boas, igual tinha no SF5, igual temos no SF6 aqui também, o rumo que vai o Street Fighter é muito bom pra Kami. Kami Pro Tour. Valeu, Marcos Chavante, obrigado pelo Prime, 27 meses. Cara, é muito tempo, muito obrigado, Marcos Chavante. Valeu por estar há tanto tempo apoiando aqui o meu trabalho. Espero curta mais um mês de estadia junto com a gente aqui como sub do canal. Aproveite todas as vantagens, já tem o emoticon do M aí pra você também. E se tudo der certo, se batermos a meta aqui das doações, vamos ter 3 novos emoticons animados que você já vai receber aí, né? Se a gente conseguir bater a meta, você já vai receber na tua conta também. Então, muita coisa, cara. Valeu demais, Marco. Tamo junto. Bom, vamos ver, tá aí o público aí atrás, aí, ó, a galera acompanhando o torneio, o pessoal assistindo. Lá atrás, se você for ver, lá no trás, do lado direito, tem uns arcades aí também, onde a galera tá saindo na porrada. Agora não é mais lá atrás, do lado direito, mas enfim, né? Porque agora vai ter uma propaganda Red Bull pra vocês. I remember when Street Fighter 6 had first dropped, and a lot of people were saying that Punk isn't playing Street Fighter 6 correctly because he wasn't doing a lot of drive rushing, like low forward drive rush, and that just really wasn't his style. And he wasn't really doing hooligan either, but he has proved that you really don't need to play Cammy in that way to win when you're that fundamentally strong. And Cammy is one of those characters, like Justin played Cammy, right? Like if you are a fundamental, incredibly strong, fundamentally like based player, Cammy is one of those characters for you. E é isso, é Ken contra Ruma. Then you play Ken. Ken's right there. I agree with that. Absolutely. Vamos lá, vamos ver. Perder a vida parcelado em 10 throw ou levar um time e perder tudo de uma vez. E aí, pessoal, você prefere perder com um combo ou você prefere perder parcelado tomando agarrão infinito? Como que vocês preferem perder, pessoal? Diz aí. É osso. Mas é isso que eu comento, cara. Todo jogo sempre tem seus problemas, o negócio é aproveitar o que o jogo tem de bom. E Dragon Lash agora ficando muito positivo. Você deve ter ficado talvez mais 5, mais ou menos. E choreou que agora já era isso, Chris D. Melhor perder em um combo, pelo menos não salga. Sabe o que salga mesmo? É você ficar tomando troll loop lá. Tá tomando troll loop, aí você fala, pô, agora o cara fez 6 agarrão, o cara vai dar o 7º, aí tu vai dar tech e ele te dá time. Vai dar 1000 agarrão, né? Que você vai dar o tech e tu toma o time. E agora vai matar. Cara, 𝗔𝗽cie é uma jogada sensacional. Sério mesmo, essa jogada do Ken aí é uma play que veio pra ficar mesmo. Essa play é sensacional. Now we haven't seen a lot of Akuma like big tournament wins. I feel like that's a character that. Bom, vamos lá, vamos ver. He has to get mastered. Yeah, a lot. Chun-Li agora na tela. He's got a ton of tools that all require a lot more like mastery than Ken, for example, is very linear. You know, like I'm just gonna drive rush at you. I'm gonna play this. I'm gonna skip this neutral game, and we're gonna go to the corner. I'm gonna make you guess. And it's a very linear play style. Akuma's got so many different ways of playing.
Ó, entrada de chute médio. Agarrão já vai ficando no canto da tela. Mudou de Akuma pra Chun-Li, tem nada a ver um personagem com o outro. Mais um bom agarrão, tá no corner. Boa interrupção, overhead na sequência. Ótimo DI, agora já era, tem barra. É isso, o kaspersky até agora bem tranquilo no jogo, bem tranquilo. Mais um chute médio agachado, tentou fazer a ofensiva, não encontrou nada. Soco médio, dry rush, agarrão interrompido. Mais que poker pra tudo que é lado, Hadouken. So many things. He gets ODDP into drive rush pressure. Wow, punish counter linked into the low forward. Very nice off that medium kick. What? Okay, was that bait? Or was that just a happy accident? Who knows? We'll find out. É, pouquíssima vida agora. kaspersky, parabéns para parente do kaspersky. Ainda tem o 𝗔𝗽cie também, né? O 𝗔𝗽cie também. Errou o agarrão e aí tomou punição. É isso, o kaspersky então vai avançando na tabela. Vai avançando muito bem. Mano, que ódio. Perdi pra um Ryu que só pulava e dava soco forte. E a merda do antiaéreo da Aki sempre perdia pra isso. Cara, dá o antiaéreo com o especial dela, o Serpent Lash. Dá um antiaéreo com o especial, cara. Esse antiaéreo dela é muito bom. Tenta fazer com esse aí, ô Vini. Essa jogada aí costuma pegar bem. E ainda tem o Chris Wong, os Chris tá aí, cara. Tem o 𝗔𝗽cie. Quer ganhar campeonato? Coloca Chris no seu nick. Mesmo que você não tenha Chris no seu nome, coloca Chris e uma abreviação. Pô, vamos lá, hein, pessoal. Vamos ver aqui. Deve ter mais uma luta aqui antes. Ah, pessoal, aproveitando para passar uma recomendação para vocês. Tem um cinema aqui perto de casa que é muito barato, cara, muito barato. E aí eu, pô, aproveitei e fui várias vezes lá, inclusive, lá no cinema. E o cara tá querendo mostrar alguma coisa. Ele tava pedindo pro cameraman trocar a câmera. Tá, mas o que é isso que ele tá querendo mostrar? É um gato? É um gato? É um bottom de um gato. Quem entendeu, rapaziada? Quem entendeu? Quem entendeu? Fala aí. Pô, não entendi nada. Mas, então, eu fui no cinema, inclusive ganhei até um pôster de um filme que eu assisti. Se chama Coringa Delírio A2. Se você tá assistindo esta live, cara, eu vou te mandar a melhor recomendação da tua vida. Não assista esse filme, não importa o que aconteça. Não vá, mano. Não vá no cinema ver essa porcaria, cara. Mano, esse filme é uma carniça num nível sem igual, viu? Não importa o que você faça da tua vida, não vá assistir esse filme, pessoal. Pega essa dica aí, porque aqui eu te dou dicas boas. E a dica boa é não assista esse filme aí. Nem se você quiser passar raiva. Se você quiser passar raiva, vai passar raiva fazendo outra coisa da tua vida, mas não vai ver esse filme não, cara. O primeiro é tão bom, cara, tão bom, e o segundo é tão ruim, cara, tão ruim. É incrível como o primeiro filme é tão bom e o segundo é tão ruim. O Coringa 2 é ruim. O Coringa 2 não é ruim, ele é tenebroso, cara. Esse filme era melhor nem existir, cara. Ele é ruim, mas em um nível catastrófico, viu? É um nível catastrófico. Cara, vocês já assistiram o primeiro filme do Liga da Justiça? O primeiro filme do Liga da Justiça, mano, ele é péssimo, cara. Ele é péssimo. O segundo é muito bom, né? O remake lá que eles fizeram. O remake é muito bom lá. Mas o primeiro filme é muito ruim. Esse filme do Coringa consegue ser pior que ele. Mano, ele consegue ser pior, velho. Ah, agora eu vi, esse negócio do gato é um meme. Valeu, Ratsono. Ratsono manja dos memes, cara. Nem sabia desse meme.
Filme tenebroso e podre. Caraca, velho, é uma porcaria. Salve, Yuri, salve, Marcochinho. O filme é extremamente ruim mesmo. Não gastem seu dinheiro. Véi. Esse filme, ele é um delírio a dois, realmente, cara. É um delírio do diretor com o roteirista. Sério mesmo. Não, mas a Lady Gaga, sabe o que é o pior? A Lady Gaga eu acho que foi muito bem nesse filme. E o pior é que a Lady Gaga, tudo bem que tem uns 10 anos que eu acompanho ela, né, mano? Mas na minha época lá, ela é meio doidinha, saca? Então, cara, ela combina com a Arlequina. Ela combinava muito bem. Pra mim, a Lady Gaga foi muito bom nesse filme, cara. O pior é isso. O que é ruim é o resto, cara. Todo o resto desse filme é uma porcaria. A atuação do Joaquin Phoenix também, inclusive, também é muito boa. Os dois se dedicaram pro filme, sabe? O Joaquin Phoenix e a Lady Gaga nesse filme é muito bom. O problema é todo o resto, é uma porcaria, cara. Nossa senhora. Sabe o que é o pior? O final do filme, se eu falar aqui pra vocês, vocês vão falar, nossa, cara, doido, eu quero ver. Não, é uma merda, tá ligado? É uma merda mesmo assim. Mas dá vontade de falar só pra dar um spoiler e tu não querer assistir o filme, mano. Porque, cara, pô, o spoiler é pesado. Mas, mano, é uma merda, velho. É uma merda. Enquanto isso tá lá, Mirror Magic Kimberly pra vocês, cara. 1,3 no IMDb. Menos de 7 eu nem perco meu tempo, tô falando. Lubrificar o Coringa, como assim? É que só mudou ela. Não, então, mas a Lady Gaga foi muito bem, cara. Mas, mano, é porque o filme é um musical, né? Só que daqui a pouco, mano, eu vou ficar muito no sal pra falar desse filme, mano. Mano, mais do que eu fiquei em qualquer jogo de luta na minha vida. Na moral. Não, pior agora que eu vi que é um mexicano contra o canadense. Como essa partida tá muito ruim ainda, vamos falar de outra coisa ruim. Vamos falar desse filme aí, cara. Enquanto essa partida tá muito ruim aqui por enquanto. Esse filme, ele é um musical. Só que acontece, eu já vi muito musical na minha vida. Até aqueles musical da Disney, quando eu era criança, saca? Eu já assistia uns lá que quando eu era criança ainda assistia, né? Mas, cara, esse filme... Esse musical, cara, é a pior coisa que você vai ver na tua vida, mano. Porque, primeiro que é random. Segundo que as músicas é uma porcaria. Os caras contratou uma cantora. Tudo bem que ela não ia possivelmente cantar bem lá e tal por causa do personagem. Mas os caras contratou uma cantora e as músicas é tudo uma porcaria, tá ligado? E elas vinham nos momentos random e tal. Nossa, mano, esse filme é... Esse filme é tipo você tomar dar um DP, tá ligado? Tu dá aquele DP no wake up. E aí tu erra. E aí tu vê uma Marisa na tua frente, tá ligado? Tu vê a Marisa com critical art e barra de drive completa. Tu vê teu personagem lá no ar, olha pra aquela barra de critical art, olha pra tua vida, olha pra barra, olha pra tua vida, olha pra barra, olha pra tua vida. E aí você fala, acabou, mano. Acabou. Acabou. Nossa senhora, velho. O pior é que eu ganhei um pôster dessa porcaria desse filme, viu? Tem que me livrar desse pôster depois, velho. Vou queimar ele. Nossa, esse Tatsu foi bonito. Meu Deus, e esses setups aí? Não, agora foi bonito. Não, agora com esse no Red aí foi bonito. Mas, cara, ele... Tudo bem que falaram que era musical. Mas eu não achei que ia ser tenebroso desse jeito. E também porque, mano, não tem nada a ver, saca? Eu achei que, pô, ia colocar uma música ou outra ali, mas ia ser uma parada temática, saca? E tudo. E não, é uma porcaria esse filme aí. Em cooperação, eu assisti um filme recentemente que é muito bom, que o pessoal tá comentando muito, chama Sons da Liberdade. Ou é Som da Liberdade? Acho que é Som da Liberdade. Ele é meio pesado no tema, tá ligado? O filme em si não é pesado, mas o tema é pesado. Mas, cara, esse filme é muito bom. Esse aí eu recomendo pra vocês, cara. Ó, Baio, você mora aqui em Curitiba? Cara, antes eu até falava essas coisas assim em live, mas hoje em dia eu prefiro me preservar, cara. Tem muito maluco na comunidade e tal, então antes eu até falava, tá ligado? Porque eu marcava, pô, jogatina com o pessoal e tudo mais, né? Mas hoje em dia...
There's a little bit of luck sprinkled in there. You just have to. It just has to be your day, right? Yeah, it just has to be your day. There's like 10 to 12 players here that are all. No final não é sonho dele não, né? Não é um sonho, mas eu ia preferir que fosse. Eu ia preferir que fosse, cara. Porque é muito péssimo, velho. Eu ia preferir que fosse um sonho dele. Mas é sério, cara. O que é fogo é porque eu acho que todo mundo que foi no cinema foi porque o 1 realmente é muito bom. O 1 pra mim ele é um dos 5 melhores filmes de heróis, né? Entre aspas, lógico. Que eu já vi na minha vida, saca? Pra mim é um dos 5 melhores. E o Coringa 2 é um dos 3 piores, tá ligado? Que eu já vi, cara. Os 3 piores de todos. Já vi as substâncias, muito bom. Isso é pesado. Parece que muita gente não aguentou até o fim. Eu quero assistir. Esse filme tá no cinema, o pessoal tá elogiando muito, né? Parece que falando que é o melhor filme de terror do ano e tudo. Inclusive tá tendo nada de bom no Halloween agora, cara. Só tem Sorria 2 no Halloween. Tem mais nada de bom no cinema nesse Halloween. Que medo desse novo Coringa, todo mundo falando mal. É, mano, mas é porque é horrível mesmo, mano. É horrível mesmo, cara. Pelo amor de Deus, o cara conseguiu destruir um filme. Vai, tipo assim, destruir pesado, sabe? É um delírio do diretor com o roteirista. Os dois caras chegaram lá e falaram, mano, vamos fazer uma parada muito ruim. O cara falou, bora, velho, bora. Manda aí, manda uma ideia. O cara falou assim, mano, vamos pegar um filme que a gente fez que deu muito certo e vamos destruir ele. Ele falou, boa, cara. Vamos destruir o Coringa, é isso aí. Não vi uma pessoa falando bem desse filme. Quando eu postei com o odiei, apareceu uma outra pessoa. Mas, tipo assim, a cada 10 pessoas... Não, a cada 20 pessoas aparecia alguém elogiando. A cada 20 aparecia alguém elogiando. Your last chance to qualify will be in my backyard in London, UK for Kings of the World. Não é fácil não, Adson. Pra mim também, Coringa é um top 5 heróis, com certeza. Pois é, cara. Foi muito bom. Pior que o final de Lost não existe. Mano, o pior é que eu tô assistindo... Nossa, mano, na verdade eu tô assistindo não. Eu dropei já tem um tempo. Nem que eu dropei, é só porque eu tava assistindo um monte de coisa. Mas eu tenho que terminar de assistir Lost, acho que eu tô na última temporada. Eu sei que o ritmo caiu muito, mas ainda eu tava gostando. Mas eu tô um pouco preocupado, porque onde eu tô, que é na última temporada, ele expandiu pra um nível, tipo assim... Pô, expandiu demais, tá ligado? O universo da parada, então tô um pouco preocupado, mas eu tava curtindo ainda. Tenho que terminar de assistir Lost. Tava assistindo, tava no ritmo bom, mas parei de assistir. Dragon Ball Evolution. Esse negócio aí, eu prefiro acreditar que ele não existiu. Eu prefiro achar que esse filme não existiu, cara. Assisti ontem Speak No Evil, Ryoran. Um remake de um filme de 2020, se não me engano, é muito bom. Saquei. Cara, vou anotar aqui, mano. Ele é um remake de um filme de 2020. Então tá tipo, o cinema tá ficando igual ao mercado de games. Faz um jogo. Pera aí. Então o cinema tá igual games, né? Faz um jogo, aí depois de 3 anos faz o remaster. Aí como em 3 anos não mudou absolutamente nada nos gráficos dos games, aí o cara vai lá e faz um remake do remaster. E aí depois eles têm que remasterizar o remake, né? Não, fenomenal. Não, o pior que é isso. Antes eu ficava super animado, né? Eu ainda fico um pouco animado com o remaster, remake. Mas é porque, cara, quem joga games há muito tempo, cara, de uma geração pra outra, não tinha nada a ver em termos de gráfico, cara. É uma mudança brutal, cara. Quem pegou a mudança, quem acompanhou de verdade, cara, quem teve Super Nintendo, jogou no Super Nintendo, depois jogou o PS1, cara, era uma mudança... Pô, colossal, tá ligado? Jogou PS1 pro PS2, nossa senhora, não tinha nada a ver. Jogou PS2 pro PS3, a diferença era menor, mas ainda assim era, pô, absurda, tá ligado? Aí PS3 pro PS4 foi uma mudança legal. E PS4, PS5 parece que tá na mesma geração, cara. Pô, mano. Assim, tem mudanças, mas não é aquela coisa também, né? Não é aquela coisa. E os caras fazem remaster de coisa dessa geração ainda e tudo. É umas paradas que é fogo, viu? É fogo. Mas por mim, os jogos antigos tudo podia remasterizar mesmo. Ainda mais porque é muito difícil, às vezes, encontrar, né? Se não tiver PC e tudo, é muito difícil jogar hoje em dia. Então isso aí podia ter remaster mesmo. Mas os caras estão remasterizando coisa agora. Pô, Red Dead Redemption, eu fui olhar aqui, a parada tá... O Red Dead 1 tá o quê? R$250 na Steam? Putz, grila, cara.
Speak No Evil é um filme original dinamarquês de 2022 e saiu um remake americano agora em 2024. Já vi, excelente. É, a galera tá elogiando. Speak No Evil é melhor assistir o original. O remake tem um final covarde. Recomendação de filmes pra você, que vem na cabeça agora: 1914 e Som do Silêncio. É de quê? Fala aí. Manda a sinopse desses filmes aí. Já tô anotando aqui. Remake da Devil May Cry 3, esse ia ser fera. Moleque, os caras não conseguem fazer uma série boa de Resident Evil. Oh, pior, né? Coisa que é fogo. Como que os caras não conseguem fazer coisa boa de Resident Evil e de jogo de luta, sabe? Porque, cara, tu vai lá assistir... Sei lá, mano. Tu vai assistir filme de arte marcial, saca? A história não é essas coisas e tudo, sabe? Agora, pô, jogo de luta... os caras saem na porrada, cara. O problema vai ser que os caras vão querer colocar poder, né, mano? Vai colocar o Ryu fazendo Hadouken, Shoryuken, essas coisas assim. Aí que vai ficar ruim, mas, cara, sei lá, faz o Ryu sair na porrada mesmo, lá, pô, tá, mandar o karatê lá e tal, certinho contra os caras, velho. Fica legal, pô. Mas eu acho que fica legal, né? No Assassin's Creed ficou legal, saca? O Ken e o Ryu saindo na porrada lá e tal, sabe? Aí os caras vão querer fazer o Hadouken, o Kikoken da Chun-Li. Cara, quem quiser sofrer, ó, você que tá aí na minha live aí, cara, que pensa coisa errada e tal aí, quer fazer uma coisa bem ruim aí da tua vida, sabe o que você faz? Você joga agora no YouTube. Eu não vou jogar agora porque eu vou tomar copyright. Você vai no YouTube agora e digita lá, sei lá, Chun-Li, Kikoken. Tem que colocar a lenda de Chun-Li, né? Coloca lá, The Legend of Chun-Li, Kikoken. Tá bom? Coloca essa animação. Quem é editor de vídeo da minha live? Se tu é editor de vídeo, é o seguinte, mano. Se tu abrir agora o After Effects, tu faz uma animação de magia mais bonito do que o cara que era o editor daquele filme. Você quer ver uma coisa tenebrosa? Assiste o Kikoken da Chun-Li nesse filme, cara. Eu assisti esse filme da Chun-Li e aí no final ela manda esse golpe que é a coisa mais horrorosa que eu já vi na minha vida. Se eu abrir agora, meu pô, velho, se eu abrir o meu After Effects assim, eu faço uma animação mais bonita do que aquele negócio, na moral. Barbarian, eu já vi isso aí, cara, é bom, é bom. Nossa, o filme do Jack Chan é muito bom. Eu gostava, viu? Pré-venda do Red Dead Redemption 250 pila. Pra você ver. Pra você ver. 1914 é um filme de Primeira Guerra Mundial. Ah, pô, lembrei desse filme. Ah, não, mano. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, não, 1914. Ah, não, era 1917 que eu vi. Ah, não. É 1917? Ah, não, então esse aí eu já vi. Ah, não, 1917 eu vi. Cara, esse filme é muito bom, cara. Pra quem curte filme de guerra. Cara, aquela cena no final, cara, dele correndo, meu amigo. Aquela cena é muito doida, cara. Aquela cena lá é doida demais. Quem gosta de filme de guerra, cara, assista 1917, viu? Que filme bom, que filme bom. So we are still determining who is going to make it into our top 96. I'm here with none other than Logan. Hello. Encurralado, de 1917, um dos primeiros filmes do Spielberg, suspense top. Da hora, cara, eu gosto muito dos filmes do Spielberg, viu? Eu gosto muito dos filmes dele, cara, vou anotar aqui já. O 1917 também vi no cinema na época, cara, muito bom, viu? Bom, vamos lá, rapaziada, bota assunto aí, porque, pô, as lutas aqui tá fogo, hein? Mas vamos assistindo aqui as lutas. Mais tarde vai ter o Top 96. Não, é pior que a gente tá pegando um monte de recomendação boa aqui, né? A galera tudo assistiu 1917, hein? A galera tudo assistiu esse filme aí, hein? Já viu o Evil Dead Remake de 2013? Eu nunca vi, cara. Evil Dead é uma saga que eu sou muito desligado em relação a ela. É bom mesmo?
of East Coast Tá, Throwdown. já vou anotar aqui. É o meu WhatsApp, tá, rapaziada? É meu WhatsApp. In Tokyo, Japan in 2025. But let's get back to the business at hand as we still are looking at these pools, and let's see who's up next. We had Red Thunder on previously. He's very happy to be here. Deixa eu alterar aqui, peraí. Yeah, Não fazer mais barulho. Blue, the DJ. Blue is indeed a DJ player. I believe he's wearing a shirt that says Miami. I do believe he is from Miami. It's a very good guess. Educated one. Pronto, I'm tirei. glad they made it out of their hurricane down there. I'm not sure how Miami was affected, but I was Pronto. watching videos on Twitter and I was like, I pray for everyone in Florida. Cadê os Achids pra ir na final contra as Kami? Tá faltando os Achid, hein? Tá faltando os Achid. É porque os Achid já deve estar classificado tudo. E aí vai ser só lá na frente. Sim, o jeito da câmera do filme do 1917 é incrível, cara. Incrível, incrível. Bom, vambora, hein, vambora. Red Thunder contra Blue. Esse Red Thunder tinha aparecido na stream antes. Tá, vamos lá. Temos DJ contra Knuckle. Exatamente, DJ contra Knuckle. DJ contra Luke. E agora que tá aparecendo mais DJ na stream, mas nem tava aparecendo. Agora que começou a aparecer mais. O que vai ser? O Sobat ali agora pegando bem. E já vai finalizando agora o jogador Blue. Essa que é a Wave, estamos na Wave G, pessoal. E a penúltima Wave do campeonato. Terminando essa aqui, nós vamos para a Wave final. E aí depois é Top 96. Vai ter 𝗔𝗽cije𝗶𝗲, vai ter 𝗔𝗫cije 𝗔𝗫fe. Então se prepara que vai ter muita luta boa. Bom, Perfect pegou bem. E aí já vai fazendo aquele reversal. Red Thunder tem que tomar cuidado com a barra de drive. O Blue não quis continuar atacando. Talvez achou que o adversário ia já mandar um super também direto. Chutão agora ali para o Blue. Bom anti-air e o Red Thunder vai indo aos poucos pro canto da tela e tá lá. Já tá no corner. Soco médio, não encontrou o counter, Sobat fazendo speed. Que é isso? Aí tentou ler demais. Agora vai gastar tudo já pra poder finalizar. Ele realmente muito bem. Aí já era. E o Evil Dead Rising ficou ótimo também. É, cara, o Red Thunder já tinha jogado, né? É, a galera tá falando bem do olha lá, o Evil Dead Rising ficou bom demais, viu? Eu vou adicionar aqui pra me assistir depois, hein, rapaziada. E dá-lhe combos. Vamos ver que vai ser de setup, vai fazendo apenas H1 normal. Tem acesso ao Troll Loop. Já manda aquele Rise pra não ficar no Troll Loop. Aí tentou um chutão, mas tava muito longe. Agora é cancelamento e boa sorte. Vai ficar com pouca vida ali agora. Não cai nessa que é bait, Evil Dead Rise, pera aí. Não, calma aí. O Rise é... Pera, tem o Rise e tem o Remake. O Rise é ruim e o Remake é bom, é isso? Confirma aí. E 1 a 0 agora no placar, hein? Tá, confirma aí. O Rise é o antigo que é ruim e o Remake é o bom, de 2013? Eu sei lá, velho. Não conheço nada desse filme aí. E bom anti-aéreo. H1 foi interrompido ali agora também. Bom, Perfect, acertou as 2 vezes. Encurtou bem a tela agora, é socão no punch counter e trade acontecendo. Extensão de combo agora para o Blue. Vai ficar em vantagem, o Red Thunder vai apenas aceitando. Neutral jump, não encontrou nada. Blue na vantagem da vida ainda. Tem um pulo, acertou em cheio. Pior que o Blue tomou sem counter nem nada. Tentou o overhead do abalo, mas não apareceu nada, tava muito longe. É combo, agora é combo de tech, hein, meu amigo. O combo é bonito e finaliza. Blue na vantagem. Olha lá, um round de avançar, vamos ver. Vamos ver se vai conseguir. Knuckle ali, ficou menos 6 nesse drive reversal, combo, errou agora ali a sequência. E aí toma punish counter. E cancela de uma vez, o Blue não quer saber de guardar a barra não. Guarda a barra na academia, meu amigo. Vai deixar o Red Thunder agora com uma barra e pouco ali de drive. Perfect parry lindo agora, aí parou bem. E o Red Thunder não erra o Perfect. Falando em Perfect, agora é Perfect parry.
Chutão agora, tentando fazer o overhead, counter hit, drive rush com o jab pegando. Olha essa finta da maldade. E como bonito, o Blue faz 2 a 0 e avança na tabela. Tá lá. Evil Dead Rising é bom também. Olha só, achei o seu canal por conta de um vídeo sobre jogo neutro. Ótimo canal. Sério, Igor? Caraca, que bacana, cara. Bacana aquele lá que tem o Ryu e o Jin na capa, não é? Você conheceu o canal quando, mano? Foi hoje? Como é que é? Conta aí. Dunkirk também é outro excelente filme de guerra, sim. Esse eu também já vi, cara. Muito bom. Muito bom. 2013 é o remake, é ótimo. O Rising, que é o último, é bem controverso. Nota 1 na minha opinião, acho horrível. Nota 1? Caraca, mano. Coitadinho do filme. Pô, é isso. O primeiro é o remake sem novidade nenhuma, mas é legalzinho. Mas o Rising traz coisas novas. Veja e tire suas conclusões, melhor. Aí fica difícil. Aí fica difícil. Eu vou adicionar aqui e depois vou dar uma olhada. Eu tô querendo pegar a coletânea 2 da capa, mas tô com medo de não vingar. Pô, pior que é muito jogo, né? A difícil tá lotado de gente em todos os jogos, né? Depende muito aí, mas eu acho que difícil tem tudo que é jogo ali, tá lotado de gente. Só assista os dois e depois conta pra gente. Bom, não sei se vocês vão animar e assistir os dois. Vou dar uma olhada ali. Prefiro assistir o que o pessoal tá falando que é melhor. Depois eu vou dar uma olhada melhor. Depois eu vou pesquisar melhor lá. Sim, hoje, exatamente o vídeo que você falou. Ô, louco, Igor. Tamo junto, cara. Seja muito bem-vindo à nossa live, Igor. Aqui tem um monte de tutorial, tá bom? Se você quiser entrar na nossa playlist aqui do canal, você vai ver um monte. Tem uma playlist, que inclusive eu nem sei se a galera do minha live sabe, mas tem uma playlist de tutorial geral. Que inclusive tem muita gente que tá no Master no Street Fighter e ainda não tem muito conhecimento sobre isso. Olha lá o anti-aéreo que eu falei pra vocês, de Aki. Esse anti-aéreo da Aki é muito... Dessa forma aí é muito bom. Então aqui, rapaziada, nós temos uma playlist de tutoriais básicos, assim, de jogos de luta que eu recomendo que todo mundo veja. Tem outra playlist específica de Street Fighter. Uma ensinando coisas sobre como jogar com cada personagem, desde combo a neutro, quais golpes utilizar e tudo mais. E outra playlist ensinando um pouquinho mais sobre como enfrentar personagens e coisas específicas do Street Fighter também. Vai ter assim que for feita a edição, porque a edição demora e tudo mais, né, pessoal? Mas vai ter para os membros nível 3 e 4 do canal uma playlist ensinando sobre coisas de treinamento, né, cara? Ensinando sobre como se comportar também em competição e tal, para você poder ficar menos nervoso. Algumas dicas ali bem legais também. Também vai ter algumas coisas de mentalidade ali também para quem gosta de jogar bastante, então quer melhorar aí o seu jogo. Além de também um tutorial ensinando como enfrentar cada personagem. Espero poder expandir isso para vários jogos diferentes. Vamos ver se isso vai dar certo, mas tô organizando esse conteúdo também pra vocês. Então aqui é muita coisa, rapaziada. É muita coisa que eu tô fazendo. E Alien é muito bom, hein, rapaziada. Assista a saga Alien, cara. Eu sou apaixonado aí. Vou fazer uma tatuagem no Alien aí um dia. E vambora que tá 1 a 1 nos altos. E aí, o que vai ser? Tem veneno? O dive do Akuma, do Demon Rage é muito forte, viu? Vai encurtar a tela, chute forte, extensão de combo agora ali pegando. E aí é level 3 agora na sequência. O Roger vai ficar com pouca vida. Roger, inclusive, pra mim era o nome de um personagem do Final Fantasy. Pouquíssima vida agora, vamos ver qual vai ser a ideia do Carsonist. Agora finaliza 1 a 0 no placar. Se deu outro jump frio, né, pra poder pegar uma tentativa de tech. Pra poder fazer uma punição bem pesada. Isso aí que inclusive não é todo personagem que consegue fazer, depende do pulo do personagem. E mais dive. Tem que fazer mesmo. Tá lá? Nossa, errou o tempo da jogada. Vai ser mais os magias aí pra poder, mesmo que bata na defesa, poder tirar um pouco da barra de drive. Já dá Mante Flame. Vai fazendo um setup, agarrão interrompido.
does have the advantage keeping Parsons in the corner. Boa defesa do overhead, mas aí teve o cross-up e conseguiu posicionar o oponente muito bem. Ele agora é o 𝗔𝗫će. Vamos ver, vai pressionando bem, não vai ter DI ali pelo visto, vai ter DI no finalzinho. E aí hoje já mandou aquele super pra poder impedir. Vamos ver. Nossa, errou o 𝗔𝗽ście. Aí toma punição. Toma punição ainda no ar. Punish counter. E mais agarrões. Fez o target ali e faz o agarrão pra trás. Applying that pressure, spending all the meter to take those plus frames. E mais agarrões agora tá lá, então 𝗔𝗫će a um round de avançar. Tá indo bem demais aqui o jogo. Black Hawk down. Assiste, esse filme é bom, rapaziada. Black Hawk, alguém já viu aí? Prende soco forte, ele agora é parte do jogador de Akuma. Bom 𝗔𝗽ście. Tem que acompanhar mesmo essa jogada ali da Aki. Jab agora, tentou fazer uma ofensiva, mas aí tinha uma magia ali na frente, complicou. Serpent Lash deixa no veneno, esse veneno da Aki é muito bom. Ainda mais porque se acertar de novo pode ter explosão que vai acontecer agora, pelo visto, vamos ver. Na verdade nem vai acontecer, talvez, vai acontecer sim no finalzinho, mas nem vai dar pra ver direito a animação, porque já faz cancelamento do level 3 e já era, é isso. Uma pena o Akuma ter tão pouco life assim, é osso. É osso. Alien Romulus é um dos melhores filmes do ano. Cara, eu gostei, hein? Esse aí eu recomendo, rapaziada. Alien Romulus é muito bom. Inclusive, pra quem assistiu o primeiro filme antigão do Alien, tem muita referência. É, mano, eu sei que você quer mostrar o bichinho da Aki, mas tá complicado. É, foi aí, ó. Ele quer mostrar a emblemazinha da Aki. Cara, Alien Romulus tem muita referência do filme antigo. Isso é legal. Pessoal, vou ali rapidão ali. Calma aí, já volto. Um segundo. There's so many tech videos that come out and I'm like, man, they really did a great job designing Aki because she's such a weird type of character and the setups that she gets, the mix-ups that she gets. Yeah, she's very unique. Yeah, it's very unique. And the damage that she gets off now. Like, she didn't have too much damage in Season 1, but now she hurts. Yeah, I think, you know, giving her a little bit... It really shows you how much difference, you know, 1-2 frames of advantage on hit and block can have. Yeah. You know, making her pressure before you could walk out of a lot of stuff and there wasn't really a lot of threat, but now you know, being able to link off that low very strong. Voltei. And you have to sit there, take a lot of these block strings, like you said. É filme de guerra, aquele Black Hawk. Romulus é top demais, cara. Romulus ficou fera. Well designed. Karu, we really been loving watching him play as well. So, yeah, the more 13 horas do Soldado Secreto de Guerra de 𝗔𝗫će, é outro filme de guerra. Ah, a galera tá mandando um monte de recomendação de guerra aí do nada. Vocês estão falando que é bom? Não sei no Tiger Robocop, eu acredito, porque o Tiger Robocop só recomendava filme ruim, cara. Ele fazia isso de propósito, cara é safado. Igor, obrigado por se inscrever no canal, seja bem-vindo. Esse veneno compensa o scale nos combos, exatamente. Yeah, again, there's a lot of upsets, right? Like, there's so, again, we mentioned there's so many players that we know. Assiste Na Natureza Selvagem, filme de 2007, muito top. É mesmo? Mas é mesmo? Não sei, cara. A galera tá começando a recomendar um monte de coisa aí que geralmente eu confio nas recomendações tudo, mas cara, a galera tá recomendando tanta coisa aí que eu tenho que começar a filtrar, cara, não sei. 13 horas que falaram aí, filmasse também, ó, estão falando que esse 13 horas aí é bom. Já vai anotando aí, rapaziada, inclusive vocês já estão com a lista de filmes aí também, cara. Vocês já estão com a lista aí de filme, hein, pessoal, pra assistir também. Oi, não é nem zoeira, vocês podem ver no meu Instagram, direto assista as recomendações que vocês passam. Ryoran, segue a cal, Sharknado. Esse filme da galera é bait. Sharknado é o bom, não é, cara? Sharknado, ele é nível Velocipastor, ou Hatsona. Que é o pastor que vira Velociraptor.
Com certeza, né, mano? Deve ser igual aquele filme também do pneu assassino, né? Ó, o Hatsuna mandando as recomendações aí. Pega aí, ó, cara. Se você quiser ver um pastor virando um dinossauro, se você quiser ver um tornado de tubarões e também ver um pneu assassino, tá aí. Pegue as recomendações do Hatsuna Miku. Vamos lá, vamos de match. Enquanto o Hatsuna vai passando as piores recomendações de todas aí, vamos então de Bison agora. Melhor que Velocipastor ele é. Pô, cara, pera aí, tu assistiu o Sharknado e o Velocipastor? Não, pera aí, mano. Agora eu tô com pena do cidadão, mano. Tu assistiu os dois filmes, Angelo? Calma aí, cara. Confirma pra gente. Bom, vamos ver. Bison então agora contra Aru. Dois jogadores dos Estados Unidos aqui. Nós temos dois personagens bem fortes na tela. Mais um bom Sparrow Arrow. Tem o Counter Hit agora, buscando um soco forte na sequência. Ótima punição com esse chute médio, viu? Bom DP agora no final. Soco forte aí, consegue a conexão e o Aru consegue levar mais um round. Vamos ver. Partida bem acelerada. Tentou fazer o drive rush agora, mas o Aru já deixou ali o soco médio justamente para poder pegar, né? Pegar ali um possível drive rush. Às vezes quando fica muito difícil você reagir, uma opção que o jogador tem é justamente deixar isso. Um golpe ali na frente. Vai fazendo o sobate, ficando negativo e perfect parry agora na tentativa de DI. Tem a pressão, vamos ver. O agarrão ali é bom. Fica posicionado numa distância ótima para o DJ continuar atacando o adversário. Tem um pulo agora. Nossa, quase que a Kami ainda assim conseguiria. Quase que ela consegue, né? Inverter ali o lado, mas aí o DP pegou muito bem com o Jackknife. Agora é combo, level 2 e já era. Aqui é para poder finalizar 1 a 1 nos rounds, tudo igual nessa partida. O Aru tem que aproveitar que tem 3 barras. Isso é importante para ele. Médio. Consegue ali a conexão com o scaling reduzido. Agarrão agora interrompido, tá preso no canto da tela ali o jogador DJ. Mais uma entrada agora, o Aru tá pegando muita coisa, cara. Ele tá acertando tudo. Entrada agora para o Bison, na verdade. Busca agora o agarrão, interrompido, drive rush por outro lado da tela. Tem a conexão e já era. Aru então vai finalizando level 3 agora para poder garantir e abrir 1 a 0 no placar. Ryoran, o filme do Street Fighter com Van Damme é muito bom, recomendo. Obrigado, mano, não vou assistir mais. Valeu aí, cara, já vi uma vez. E, pô, 2 vezes não dá, hein, mano. 2 vezes não dá. Pelo amor de Deus. Velocipastor não dá. Velocipastor é intancável. Django Livre, cara, Django Livre é muito bom. Você que tá assistindo a live e não assistiu Django Livre, cara, assista, cara. Esse filme é um filmaço. Na linha do Sharknado tem aquele Three Heads Shark Attack. Pera aí, é um ataque de um tubarão de 3 cabeças, é isso, Vini? Não, pra mim isso é um filme de terror igual a minha ranqueada quando aparece um DJ, cara. Meu amigo do céu, cara, nós estamos indo pro fundo do poço dos trashes. Meu amigo, sei lá o que vai acontecer agora. Eu sei que o Aru tá destruindo aqui nesse round. E aí, de novo, é soco médio atrás de soco médio. O Aru acerta todos e já tá. Então, um round de avançar. O jogo tá muito bom pra ele. Tentou o soco forte agora e tomou a wave punch. O que ele fez tanto no adversário agora ele tomou. E aí tentou o DP. Já era aqui agora pra barra de drive. Entra em burnout. A situação é crítica e tomou bait. E o Aru fez de tudo pra escapar. Ele foi gastando todas as barras. E é isso, finaliza. Essas pulls não acabam. Cara, relaxa, estamos na penúltima wave. Temos essa wave e mais uma. Aí acaba as pulls e começaremos o top 96. E aí sim você vai ver pro player enfrentando pro player. Por enquanto realmente não tem, cara. Por enquanto realmente as lutas não vão ser dos top players se enfrentando ainda. Inclusive, nós temos nessa partida perfect pros dois lados. Perfect parry, vamos ver, será que vai gastar barra? Gastou, mas foi só o level 1, então não vai ter burnout ainda, mas olha só a maldade, setup da maldade, ele pegou bem. Pressão, a Kami tem um level 1 invencível, vamos ver se vai conseguir espaço para utilizar.
Pegou agora no Sobate, H1 interrompido, Dry Impact uma vez e aí vai ter o atordoamento. Se não dropar já era, é bom a gente mencionar isso aí porque teve muitos drops e consegue levar ali muito bem. Curte filme de animação? Eu curto, cara, tem um tempo que eu não vejo, os últimos que eu vi na verdade foram da DC. Mas eu curto. Vamos lá. E aí galera do Street Fighter 6 Hacker Edition, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo ótimo, mano, mas... Cara, não tem stunt hack que a galera acha que tem não, cara. Tem stunt hack que a galera acha não, mano. Relaxa, tá de boa, tá de boa. Sim, pode ter uma pessoa ou outra aí aparecendo, mas na minha carreira inteira acho que eu enfrentei 1 ou 2 hack até hoje na saga Street Fighter, né? Na saga ainda. E olha o Dry Impact, olha o reset da maldade. Neutral Jump, bom DP. Chute médio, tem a conexão, vamos ver, target combo, super, nível 1. Bom, pelo menos ele vai pegar um outro super agora. Conseguiu parar muito bem com os jabs. Drive reverso, se batesse na defesa ainda assim ia ficar safe. Vai fazendo chip damage. E o pior é que quase é finalizado ali por causa da barra cinza. Mas conseguiu recuperar a barra de drive a tempo e agora faz o agarrão. Som, então agora tá lá um round de avançar, vamos ver. DJ eu considero hack. Pô, cara, Pô, cara, é isso aí, cara. DJ é o hack no jogo, né, cara? DJ é o hack no jogo. Nossa, errou a jogada. Bom DP agora de antiaéreo. Boa rasteira, agora pegou em punish counter. Mais drive rush. Soco médio, mas ninguém encontrou ninguém. E é drive rush ali agora também. Vai pro super. Aru com uma vantagem muito boa agora no jogo, viu? Time burnout é isso, o chute fraco agora para poder fazer a punição. E tá lá, nós vamos para o último round. Tentou encurtar a tela, mas não encontrou nada. Tentou dive, conseguiu derrubar muito bem, tá lá, DP. Mais magias agora e olha a finta da maldade, meu amigo. Level 2 e pegou e... Nossa, ele errou a jogada. Errou a play, ainda assim a vantagem muito grande. Agora é só finalizar, conseguiu a entrada. Tem barra, manda o level 1 e é isso aí, partida disputada. Partida disputada. Vai avançando então agora na tabela. Ó, eu ia como falar aí, o DJ é o próprio hack, né? O DJ é o próprio hack. DJ ia jogar com o turbo no Joy ligado. Ai, cara. Yura, tem um filme dos donuts assassinos. Minha mãe não come donuts mais por causa desse filme. Eu não sei se você tá zoando, se você tá falando sério, cara. Sério mesmo. Yura, o DJ é mais que Chun-Li. Tô pensando em jogar com... quando eu não tiver afim de usar o cérebro. Mano, o DJ é uma boa opção, cara. Quando você não tiver querendo pensar, tu vai lá, pá, dá um dry rush, pronto, tu destrói a galera, mano. Assiste Hunter, Caçador de Vampiros, animação fera. Beleza, mano, vou anotar aqui, cara. Falei isso nos ranks mais baixos. Ah, mano, eu faço análise de replay direto nos ranks mais baixos aqui e nunca teve hack não, cara. Mas cadê? Vocês enfrentam muito hack, rapaziada? Hack mesmo, né? Porque teve aquela época que o pessoal falava dos Smurf e tal, e aí a gente analisava os Smurfs aqui, né? E os Smurfs, tudo não era Smurf. E assim, se o cara for hack... Cara, se o cara for hack, um dia o cara tá no Master, né? Se o cara se colocou um hack e não pegou hack, pegou Master e um dia o hack dele tá com defeito, né, cara? O hack do cara tá com defeito. Mas com personagens que tá no diamante, em cada 5 é hacker se você tiver sorte. Ah, 1 em cada 5. Ah, tá. No diamante, 1 a cada 5 é hacker se você tiver sorte. Cara, eu upei uns 10 personagens pro Master, quase, né, mano? E todos eles eu fiquei jogando por dias e dias e dias. Já costumo vários personagens. Joguei dias e dias no Master. E joguei por muitas e muitas horas aqui na live. E nunca peguei nenhum hack, mano. Por mais de meses jogando no Diamond, com vários personagens diferentes, no Diamond e no Platina, não peguei nenhum hack, mano, até hoje. Assiste todos os filmes de 𝗔𝗽cie𝗶𝗲.
Dirige suspense do bom, é garantido. Ah, tá. Isso é o nome do diretor do cara, né? Isso aqui é o nome do diretor, eu acho, né? Entendi. Ranking de rodoviária? Acho que nunca achei um hack. Sou diamante 5. É isso. Mano, a galera tá mandando as recomendações aqui, eu vou falando as mensagens, mas vamos lá, vamos de match, daqui a pouco continuo lendo as mensagens. Inclusive, você que tá acompanhando essa live e não interagiu com a gente, troca uma ideia aí, rapaziada. Chega aí no nosso chat que a gente tá sempre aqui conversando com o pessoal aqui na nossa cobertura. E vamos lá, vamos ver o que vai ser nessa partida. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando a nossa live. Estamos com a penúltima wave do campeonato. Depois disso, nós vamos para a wave final. E aí, depois disso, é top 96. Aí é top player, foi tão top player. Tem no Mr. Bog agora para empurrar ali o adversário. De leve, poder acompanhar a movimentação. E o combo agora ele é muito bom, vamos ver se finaliza, porque tem super. E aí manda o level 1. Interessante nessa season, a Kimber ele pode escolher jogar ou não a latinha, para poder fazer a explosão ali depois do level 1 dela. Target. E aí errou sempre o Kiyako no final. Vai tomar uma punição boa por causa disso. Portal no meio da tela. Vai trabalhar um cotovelado e perfect parry. Mais agarrões, o momento é bom. Eu interrompido agora. Vai chegar no level 3? Vai chegar no level 3 na hora do elbow. Boa jogada. É isso aí, tá lá então. Vai aproveitar o buff. E vantagem é boa. E olha só, deu pra ouvir o som do soco médio da Kimberly. Então já sabia ali que ia tomar o golpe. E aí é level 3. Boa sorte. Aí foi critical art. Ainda teve um dano extra por causa disso. Bom jab pra poder colocar o adversário em jungle e conseguir pegar na sequência. Fez um trig leve no meio da tela. Foi meio estranho da forma que aconteceu. Mas tá lá, tentando cortar a tela. Lindo amnésia. Tem portal. E aí encurta a tela muito bem e finaliza. 𝗔𝗽cije. Leva então agora essa primeira partida pra ele. Vamos ver, tem um do 𝗔𝗽cije que se chama Caçadores da Arca Perdida. Cara, eu não lembro se eu já vi algum filme do 𝗔𝗽cije. Eu vou ter que olhar aqui os filmes que ele já fez. Mas eu não lembro agora. Se teve ou que não me recordo agora. Deve ter tido, né, cara? Deve ter feito 1000 filmes aí. Daqui a pouco eu olho aqui, mas ele é um cara que eu nunca fui de acompanhar nem nada, não. Deve ter visto algum filme, né? Já deve ter feito um monte. Deve ter algum que eu vi e não recordei que era ele lá no filme. Mas vamos lá, daqui a pouco a gente comenta mais sobre isso. Temos Bison na tela. Tá lá, vai combando. Com o agarrão. Pressão agora contra chute forte. Vantagem muito, muito boa para o jogador de Bison. É isso o round então para o jogador de Bison aí. Já fez um agarrão para já derrubando o oponente. Boa interrupção. É combo. Tá lá, bomba no oponente. Agarrão de novo na sequência. Vai ter a explosão. E apenas defendeu. Consegue a entrada com o soco médio. Agora já era. Tem level 3 ali ainda. Psycrusher com cancelamento. É isso, 1 a 1. Tudo igual agora, cara. Tudo igual. Não sirve para Street Fighter 6. Meu jogo é dive kick mesmo. Pô, cara, mas você joga dive kick, você aperta 2 botões, você já consegue pegar DJ e pegar Master. Quer dizer, vamos lá, vamos de duelo. E eu tô vendo aqui que o 𝗔𝗽cije tava naquele filme do Flash.
Yeah. Cara, aquele filme do Flash é uma porcaria, mano. Pelo amor de Deus, cara. A gente tá falando de filme ruim, né? Meu senhor amado. Vamos lá, vamos de duelo, vamos de duelo. 1-1 até agora nessa partida. A latinha ficou lá atrás. Bomba. Vai ter a explosão, soco forte, agarrão pegando em punish counter. Possivelmente tentou fazer um parry na hora da explosão da bomba, mas aí o agarrão tava na frente. Latinha pra tentar encurtar a tela, fez o Observer Crusher, passando tudo. E vai fazendo agora ali os parries e tem a punição na sequência. Aqui vai ser mais um gancho agora com a corrida. Corrida de novo, vai derrubando bem. Dry Impact, olha lá o super. Bem jogado, bem jogado. Tá vivo ainda no jogo, só que não pode parar no corner. Drive Impact, não bateu na parede. Tá vivo ainda. Se colocou em burnout agora, ali, o @𝗔𝗽cije, e agora sim vai ter um Dry Impact, mas não bateu na parede ali porque caiu no formato de combo, né? E aí não deu certo. Vamos lá que tem jogo, vamos que tem jogo. Hack, então tá um round de avançar. Many defensive options. We got that level 1 and used it immediately, but it didn't really help him. Knockdown, bom perfect parry. Parry going back into the corner with that really cool fry animation. Looking for a delayed throw. Agarrão interrompido, vai tentando reposicionamento. Bom combo na sequência, agarrão e vai ter o corner. Tenta o perfect parry, não encontrou nada. Tenta ali o Tatsu, o agarrão pega e punish counter. E aí faz o overhead e finaliza. É isso, meus amigos. Vamos então para o round final. Vamos para o último round agora. Cotovelada, mas fez a troca de lado e não pegou como punição. Trade acontecendo. Vai ter o corner. Like you said, the air approach has definitely been working here. Going for a jump back light. Yeah. Vai tentando cortar a tela aos poucos ali o jogador de Kimber. This will give 𝗔𝗽cije an opening because see, he didn't check the drive rush that time. He's too wary of the aerial approach. That's just the benefit of just overloading. Dá o zap. Eats the cross up. Oh no, he had the level 3 for the kill. Brush foi parar do outro lado da tela. Uncle Rex still in this. He's got that level 3 as well. Okay, he's doing the air to airs. Mais um médio. Se colocou em burnout, vai ter critical art. Okay. Vai dar um tempo bom ali agora pra ele. Vamos ver o que vai ser. Coloca a latinha pra poder encurtar a tela. Bons jabs, vai dar tempo de recuperar a barra. É o último round, fez um back jump. Nossa, linda conversão, vai matar. Lindo final de round agora. Muito bem jogado aí essa play no final para o jogador de Kimberly. Isso vai avançando bem. Indo no final de round. Ué, essa galera tá falando que até agora tá na pool, então estamos na pool. Perguntaram também qual o horário do top 96, tá previsto para ser às 19 horas, beleza? Eu tô olhando aqui os filmes do Nicolas Cage. Ele nunca foi um cara que eu acompanhei mesmo assim em nada. Então assim, eu assisti filmes dele que eu nem sabia que era ele. Mas na verdade eu não acompanho muito ator assim, bem poucos assim, é mais os filmes de alguns diretores que eu gosto. Mas tem uns filmes aqui que ele fez que eu já vi, cara. Esse filme da Ilha aqui eu já tinha visto, é um filme muito bom. Se for o que eu tô pensando, né? Se for o que eu tô pensando é que ele é muito bom. Pô, Motoqueiro Fantasma eu nunca assisti. Flash horrível. Assim, eu tô olhando o que apareceu pra mim aleatoriamente aqui no Google, quando eu coloquei filmes do Nicolas Cage, né? Então é o que tá aparecendo. Inclusive tem uma lista enorme, cara. Meu Deus do céu, cara. A lista é gigante. Esse Caça às Bruxas é bom, pessoal? Eu lembro muito de propaganda desse filme, mas nunca cheguei a assistir. Esse filme aí presta? Fala aí quem assistiu o filme. Tinha mais um filme Long Legs, cara. Long Legs é interessante. Mas é isso, é uma lista gigantesca. Qual o Chris B aí? Motoqueiro Fantasma é bom mesmo? Eu nunca vi, cara, eu nunca vi. DJ and Chris D was playing Ken. Yes, I think that was Ken. Bom, vamos lá, jogadores se preparando então para a próxima luta. Boa tarde, Ryoran. Boa tarde, Paulo.
E tá tudo ótimo, mano. Estou curtindo muito esse evento. Outra coisa, vou recomendar 2 franquias de terror, REC e Atividade Paranormal. Cara, eu assisti o primeiro filme da Atividade Paranormal. É muito louco, é muito louco. REC eu nunca cheguei a assistir, não. REC eu ainda tenho que ver, mas Atividade Paranormal é louco, hein? Esse campeonato acaba quando, Ryoran? Acaba amanhã. No geral, campeonatos começam sexta e acabam no domingo, a não ser raras exceções. Pode acontecer do campeonato começar no sábado e terminar no domingo também, mas raríssimas exceções o torneio vai terminar numa sexta-feira ou no próprio sábado. É bem raro, é bem raro. Geralmente quando termina no sábado é quando não é um main game, né, por exemplo. Playing DJ. No, I remember Blue playing DJ, but you know, it was kind of when Crimson chose Zangief. Hex I was like, é bom. Zangief, how do you go from Dawson to Zangief? But you know, as we mentioned, having Série do Twisted Metal é bom mesmo isso. Very important. But anyways, Blue is going to go with his DJ. Bom, vamos lá, pessoal. Ken contra DJ. Antes, pra quem tá chegando agora na live, teve muito launcher na tela, cara, muito. Ontem e hoje, inclusive, teve até Mirror Match de Marisa. Tem gente que não sabe nem que era possível acontecer uma Mirror Match de Marisa. Mas, pois é possível, até que aconteceu. E agora começou a onda dos personagens fortes. Agora é os personagens fortes, hein, pessoal? Ó, vamos lá, que já tem aquele agarrão. E boa entrada. Olha o time da maldade. Level 1 explode a vida do oponente. Vamos ver. Vamos, Choice. Vou trabalhar com overhead. Teve Mirror Match de Kimberly também, exatamente. Agora que tá aparecendo mais DJ, Ken. O Luke também, né? Mas tem gente que não considera o Luke forte. Mas a Akuma também, né? Começou a aparecer mais. E olha esse reposicionamento pra poder fazer o time. Será que vai fazer o level 2? Vai fazer o level 2. Bom ataque, fez o reset da maldade e o Blue, então abre 1-0 no placar. Cara, eu não xinguei a Marisa não, mano. Eu só falei que a Marisa aí não é... Enfim, né? Vamos de match, vamos de match. Bom, o Sobate pegou em punch ainda. Foi um F-punch bonito. Vai fazendo a finta, o Chris D não acreditou que o Blue ia continuar ali aquela finta. Boa jogada, e agora é só estender o combo, mandar level 1 e já era. Blue vai dominando o jogo. Vamos lá. I mean, he just has so many built-in tools that help him with his movement. Like, Sway is so good. Yeah, the fact that Sway exists Shoryuken combando. Shoryuken pra acompanhar o pulo do adversário. Tem que dar Shory em tudo. Tem que dar Shory em pensamento do adversário. Bom combo com o 𝗔𝗽cie. Shoryuken de novo, pra poder estender ali o combo. Posicionamento bom agora pro jogador de DJ. Fake magia agora, teve ali o H1 interrompido. Counter hit agora na sequência. Agarra pra trás, vai perdendo muita vida o jogador de DJ. Levanta no Dry Impact pra ver se consegue ali um hard read. É muito chip damage. Chute médio. E vai tomando chip damage ali agora o Chris D. Não tá 100% do corner, então não vai adiantar dar Heavy Impact. Se coloca em burnout para poder manter a ofensiva. Vamos ver se consegue a abertura e toma chute médio agachado. O lendário, o golpe mais tenebroso desse jogo. O golpe aí que dá medo em todo mundo. O chute médio agachado do Ken. Tá lá buscando um chute forte. Buscando a pressão. Bom, shorts. E é isso, tem que dar shorts em tudo. They both parried at the same time. Okay, wake up Sway once again. Ambos os jogadores têm level 3, hein? Olha a finta pegando em counter normal. Overhead, Chris D tentando defender bastante. Chris D jumping backwards to escape the pressure. The Sway lows are just hitting.
E tá lá, opa, pegou. E finaliza, tá lá, então 1 a 1, tudo igual. Eu lembro quando o nossos apareceu no BK de Street Fighter 5 com o Ryu como azarão. Quem lembra dessa época, hein, pessoal? But great read from Chrissy on that overhead hitting. Quem lembra da época que o nossos aparecia aqui com aquele Ryu dele? Mais um agarrão. Mano, quando a Marisa receber buff, rapaziada, acabou o Street Fighter. O negócio é aproveitar agora, porque quando a Marisa receber buff, acabou o jogo. Manon também. Quando a Manon ficar viável, acabou o jogo, pessoal. Acabou. Vai vir um meteor do Madara, tá ligado? A Manon vai agarrar o meteor e tacar de volta nele. E tá lá, é combo na sequência. Com chores. E tem reação agora, vai com bar pesado. Acredito que vai querer gastar barra. Backdash, nossa, mas ele apertou o botão depois do backdash. Acreditou muito que ia conseguir fazer o anti-aéreo, mas nesse tipo de situação é o que eu falo. É complicado, porque você já tá num recover de um golpe, né? Então isso é difícil. I like Christie spending what he needed to stay in the match though, because you know that is not enough health to be comfortable when DJ has a level 3 sitting there. E vamos lá, pessoal, final round agora. O Chores ali, vai fazendo essa leitura direto. Counter hit. E cancelamento, e tá lá, vai deixar o Crazy no limite da vida. E agora finaliza com esse agarrão, é isso. 2 a 1. Então no placar. Through losers, I believe, right? Yes. I think we are in losers finals. Kami vende mais skin porque é mais forte por enquanto. É, se depender disso aí, então Manon não vai receber skin. Não quer dizer, vamos lá, né, pessoal? Vamos ver o que vai ser. Ainda tem jogo. With the OD air slashes to really put the doubt in the Ken player's mind. Brain's gone fuzzy. It was blue and the Ken player's mind. Qual level 3 causa mais dano entre todos os personagens? É uma boa pergunta, tem que dar uma olhada em relação a isso aí, mas talvez uma Marisa da vida? Eu tenho que olhar direitinho pra poder ver ali o número mesmo certinho de cada um. É, apesar disso aí de te falar de skin, mal tem skin nesse jogo. Cara, o personagem tem skin que uma skin que você consegue pegar dentro do próprio jogo, que é uma skin referência, né, ali dos personagens, a maioria deles. E a outra skin é uma skin que realmente vende, mas é isso. I was surprised that Chrissy actually let Blue get away with so many wake up sways. Like he a lot of that was in range. Level 3 da Kami, cara, o Luke também quando ele bomba. Meu Deus do céu. I feel like he could have spent the meter just to Bom, Red Thunder de novo na tela vai final Meshed. Torne-se. Represent that he was willing to wake Mal up tem skin nesse jogo, cara. Mal tem skin nesse game. He didn't wake up with any supers. He didn't do an OD reversal on wake up, so I think it was okay to throw a bit more pressure. Bom, a não ser que você joga Battle Hub, né? Você pra pensar se você joga Battle Hub o tempo inteiro, aí tem skin. No Battle Hub tem skin. No Battle Hub, na verdade, tem todas as skins que o pessoal queria que viesse pra personagem. Pô, quem lembra daquele trailer da Yor e a Chun-Li saindo na porrada? Vocês lembram desse trailer, pessoal? Yor e Chun-Li saindo na porrada. Todo mundo achando que a Chun-Li ia ganhar a skin da Yor. Chega lá, vai pro Battle Hub. Modern Ken. Terrifying. How do you feel about Modern Ken? I couldn't tell you what he loses. I can't remember seeing a Modern Ken.
É o maior troll do jogo. Esse foi trollagem demais, nem skin de fato. O pior é que eu tenho essa skin da Yor. Oh, mashed potatoes. Não, o Red Thunder tá aparecendo muito na stream mesmo, cara, é verdade. O Red Thunder tá aparecendo toda hora. O Battle Hub ele é muito bom, mas o Battle Hub tá roubando as skins que eram pra... o Battle Hub tá roubando as skins que eram pros personagens, né? O que era pra vir pra personagem tá indo pro Battle Hub. Mas vamos lá, vamos ver o que vai ser. Bom, Chores. É isso, tem que ter Chores mesmo, cara. Se você tem Shoryuken, você tem que fazer Shoryuken de antiaéreo. Tentou perfect parry, mas não pegou. Yeah, the preemptive heavy button pressed. All right. Red Thunder actually walks into the drive rush low. Just like the that interesting thing is, of course, like with Ken's enhanced specials, doesn't matter what button you press anyway. They're all the same. No strength variations, right? So. That's right. E mais Jiraiya. Making it safe? Oh, not safe. Punish counter. That heavy knuckle that Red Thunder is known for. What a meaty roundhouse. Cancelamento direto para o Raze. Esse cancelamento é bonito. Do Knuckle OD para o level 2. Pouca vida agora para o jogador. Ali de Ken que tá na modernidade, mas não conseguiu usar a modernidade nessa situação. Knuckle indo lá pro outro lado da tela. Boa jogada, vai combando. Nossa, agora sim! Agora sim, tem que ter modernidade, tem que usar, cara. Tem modernidade, tem que usar. Tentou perfect parry, não encontrou nada. Jiraiya de novo, socão. Nossa, cara, ele não tá nem fazendo o target, tá indo direto, soco médio, direto pro ataque. Interrupção, não tava confiante o Red Thunder pra poder combar. Mashed já ainda vai buscando esse pulo aéreo ali de chute médio, né? Parando bem o adversário. Perfect parry, total magia. Se coloca em burnout pra conseguir a ofensiva. O problema é que agora é que não pode ficar defendendo nada. E ótima jogada ali no Dragon Rush com Choice na sequência. Pô, saudade dessa época, hein, Adiciona, que a gente fazia o lobby no Battle Hub, tirava uma foto com a galera e tudo. O problema é que eu parei de entrar no Battle Hub, né? Porque toda vez que eu tenho que treinar alguma coisa tem que ficar saindo. E tava bom pra fazer as lutas na stream por Saguão, né? A gente pode voltar fazendo Battle Hub também. Vambora, vambora que tem jogo. Target combo, mas não continuou. Se continuasse ali também podia dar muito ruim, né? Mais Hadokens. E aí tenta o super, deu errado e agora é só matar. É, pessoal, é a modernidade. É a modernidade. Bom, estou atualizando aqui algumas brackets, mas como essa wave não teve muitos jogadores conhecidos, ele não tem nenhum resultado aqui a especificar para vocês. Mas se tiver eu vou avisando. E é Chores. Soco forte com corrida, tem burnout. Vai pro dry impact, consegue o atordoamento e agora é só finalizar, se não dropar, e é isso. Consegue levar muito bem. 2 a 0 e vai avançando na tabela. E o Red Thunder apareceu tanto na stream, mas na última acabou perdendo. Very straightforward, no real risk taken there, and mashed potatoes gets it done with the modern Ken. Vamos ver, pessoal. E olha, se eu mudar meu nick para Saga, eu automaticamente rivalizo com o Chaka e viro um grande jogador.
Cara, mas aí você tá cortando caminho. Aí você tá cortando caminho. Aí o mind game é tão grande que eu acho que o jogo nem vai conseguir interpretar a sua decisão. Inclusive, pô, mano, esse dia foi fogo, hein, cara. Esse dia foi fogo. Cara, o pior é que eu perguntei um negócio do 𝗔𝗽će e o Saga na inocência, sabe? Porque eu não sabia dessa treta. E aí nós abrimos a enquete, ficou 50-50, cara. O negócio foi louco. Tava maior do que um mix-up no Zangief, sabe? Eu perguntei muito na inocência, sabe? E eu também não esperava nunca, né? Mesmo que fosse uma rivalidade, não esperava nunca que ia terminar, pô, 50-50 a parada. Mas, pois é, pessoal, se quer criar uma briga na internet, pergunta quem é mais forte, é o Saga ou é o 𝗔𝗽će? Os drops salgaram ele, pô, pior que a galera tá dropando muito nesse torneio. Até porque não tem treta, Saga maior, mais forte do que o 𝗔𝗽će. 𝗔𝗽će muito superior. Mano, olha isso. Olha isso, eu tô falando, eu tô falando, isso aqui é muito louco. O 𝗔𝗽će falou que o Saga é mais forte que o 𝗔𝗽će. A única pessoa que comentou outra coisa além do 𝗔𝗽će falou que o 𝗔𝗽će é mais forte. Eu tô falando, velho. Aí, ó, já tá 50-50 de novo. O André ainda falou, 𝗔𝗽će muito superior, colocou 51%, já voltou pra 50, velho. O 𝗔𝗽će já voltou ao contrário. O negócio é louco, cara, o negócio é louco. Sabe o que é louco também? 𝗔𝗽mě na stream, será que é 𝗔𝗽mě? É só porque tá lá em cima, é só porque tá lá em cima, viu? É bait, cara. É bait, só porque tá lá em cima, mano. Não vai ter não, não vai ter não. Here we go. Vamos lá. We've only seen JP play struggle matchups on stream today. That's true. Kimberly and 𝗔𝗽ście. That's all you've seen. That's it. That's where JP might need a secondary character, you know. Yeah. É isso. Kit contra Spirit. Actually, we haven't seen one Guile yet. At least not in Inclusive esse cenário aí tá aparecendo bastante. Cenário que é novo no Street Fighter, né, pessoal? No Street Fighter. É um cenário que já tinha aí antes. Nice check. Mas ele é novo no Street Fighter. Tá lá buscando agora esse avanço, H1 ali pegando bem. Buscando a pressão agora. Counter hit, olha esse reset da maldade. Boa, soco forte agora em punish counter e vai fazendo a finalização na sequência. Buscando a magia para poder interromper o avanço. Eita, deu uma travada aqui, daqui a pouco acelera pra gente sincronizar. Apesar de que eu acho que tá sincronizado ainda. Tem o pulo, airware. Soco forte, tentou um overhead, mas não pegou. Magia vai buscando muitos parries. Pode fazer dash ficar positivo, é isso mesmo que ele faz. Ofensiva e finaliza muito bem. 1-1 nos rounds. Mais drive rush. Indo avanço. Buscando o chute médio, ele conseguiu inclusive acertar o chute médio depois do soco fraco. Mais agarrão agora, overhead, como veio de drive rush pode combar, mas ele reseta de novo. Eu não entendi esse outro reset porque ele tinha level 3 e agora sim finaliza 1-0 no placar para o jogador de Júri. Ali ele podia só ter combado direto. Ali realmente ele ia conseguir finalizar mesmo assim. Agradecer ao Alexandre, muito obrigado pelo sub, valeu pelos 15 meses, valeu pelo apoio, meu querido. Tô passando para deixar o sub, valeu demais pelo seu apoio e aproveite todas as vantagens desse sub no nosso canal. Lembrando que estamos aí com a meta para poder fazer mais emoticons animados aqui no nosso canal também, mano. Muito obrigado aí, valeu demais. E vai tentar fazer os parries, sou forte. Tem um portal no meio da tela. Oh man, 𝗙𝗽će is just making all of the right reads on Spirit right now. Mais um FUA. Pulo, pressão, tem ali o counter hit. Mais magias, amnésia. Faz a inversão de lado e escapou bem o jogador de Júri. Nossa, lindo perfect parry no primeiro hit aí do 𝗔𝗽će. Se coloca em burnout, mas ainda assim finalizou. Jogadas bonitas. Kit jogou muito bem. Yeah. 𝗙𝗽će really understands how to play this matchup. It's just like you cannot let JP breathe. Do not give him any space. Meu amigo aí tentou reversal. Tem level 2 ainda, portal ofensivo, não utilizou.
Soco forte, torbalão, odeia. Portal de novo. Bom, Chair. Chair que tá melhor aí agora pro JP. Bom, chute forte em pé, counter hit de novo. Perfect parry, é isso, combo. Tenta ali agora agarrão de comando, mas não pegou. Tem o Furra na sequência, mais Furra. É isso, counter hit de novo. E agora já era, sem segredos, Kit consegue jogar melhor, tá lá. 2-0 e vai avançando então na tabela. O Ryoran mandou sair um tutorial, né? Chegou a aparecer aqui pra mim um tutorial de 1h20. Cara, eu gosto de fazer os tutoriais sempre bem resumido, porque 1h20 é muita coisa, viu? Se fosse um vídeo de história e tal, assim, tudo bem, mas 1h20 pra estudar em um vídeo assim eu acho muita coisa. Eu gosto de tentar sempre deixar o mais resumido possível assim pra galera. Mas depois eu vou dar uma olhada lá, vai que ele passou uma tech legal também. Vários modernos nesse campeonato, exatamente. Muita gente jogando controle moderno. Interessante, cara, interessante. Assim, possivelmente, eu acredito que na verdade sempre teve essa galera jogando, mas eles não apareciam na stream. Pode ser também que essa galera na verdade sempre esteve muito presente, sempre teve muito controle moderno, mas raramente essa galera aparecia na stream, né? Não sei, vai que eles realmente estavam aí direto nos torneios. Mas o campeonato tá focando em colocar outros jogadores na stream, acho que justamente por causa daquela coisa, né, de que o pro player tem muita chance de aparecer na live, já que ele deve ir pra final e tudo. O problema é que quem não tá indo pra final não tá aparecendo. Dos pro players aí, quem não tá indo pra final não tá aparecendo. E pô, a gente já teve aqui, né, como a gente mencionou, o Problemax sendo o primeiro até agora o único jogador que foi eliminado na pool, né, dos top players. Alguns jogadores caíram pra losers, mas conseguiram classificar. Agora o Problemax, numa pool que classificava 3 jogadores, ele acabou não conseguindo a vaga. As we progress through the brackets, but let's take a moment to thank some of our partners who have made it possible for us to bring you this intervalo, galerinha. Intervalo, daqui a pouco nós continuaremos, tá bom? E aí nós vamos para a última wave, tá certo, galera? É isso mesmo, confirmei aqui já. Nós vamos para a última wave, vou até puxar aqui quem que vai lutar. Vamos lá, pessoal, última wave aqui do Major. Nós vamos ter Jet in a box, Space Boy, ambos na mesma pool. Quem mais? Na outra pool nós temos o Hansei, temos o Cusco. E é isso, na outra pool nós temos o Piccolo. O Piccolo viajou mesmo. Temos o nossos. O Piccolo é o jogador do Peru, né? Vamos ver se ele realmente viajou aí pro evento. Deixa eu até confirmar aqui, cara. É ele mesmo? Não, é outro. É porque o Piccolo também... Vai, qual Piccolo ele tá? O Piccolo realmente estava inscrito, mas... Esse aqui é outro. Tá, beleza. Temos o Piccolo, temos o Lost Soul, o Squall. A Sherry Jennings aí, ó. A Sherry Jennings estava narrando agora. Ela vai jogar. Ela vai jogar também. Depois disso nós temos o Dr. African também aqui, jogando a última pool. Riddles também nessa pool. Interessante, é isso, hein, rapaziada. É isso. 2024 Street Fighter League is live in November. Yep, that is so sick that you guys get to do it live. But not only that, we also have the US division. Vamos lá que tem muito jogo, vergonhoso. That's going to happen every Wednesday starting on October 16th. All the rosters have been revealed already. Cara, Problemax. Make sure you check it out. You do not want to miss pior all que, assim, como teve muito inscrito no evento, o seed ficou muito bom em termos de separar jogadores conhecidos. Claro, jogador regional que não tem grandes desempenhos assim, fica difícil colocar seed e tal. E aí, dessa galera não tem muito o que fazer. Mas entre jogadores conhecidos mesmo, cara, pouquíssimos jogadores se enfrentaram. Eles conseguiram separar muito bem, justamente porque teve muita gente se inscrevendo. E o Problemax, mesmo assim, mesmo com 3 jogadores passando, ele perdeu na final da Losers, da pool dele. Por falar nele, cadê o 𝗔𝗽će? 𝗔𝗽će, ele deve estar no torneio de Singapura.
O Xian, cara, ele infelizmente, assim, tá até voltando mais agora no Street Fighter 6. Mas o Xian é um cara que eu gosto muito, mas eu queria ver ele mais ativo aí, tudo. No Street Fighter 5 ele teve um título muito bom, mas não dá pra comparar com o que foi, com o que ele conseguiu no Street Fighter 4. No Street Fighter 4 realmente foi absurdo. No Street Fighter 5 ele até teve um desempenho bom. No Street Fighter 6 ele até tava jogando bem e tal, mas nada comparado ao que ele já foi. O que ele já foi ali, né? Mas eu gosto, o Xian ele é muito criativo nas suas jogadas. Eu gosto bastante da gameplay dele. Coast Throwdown CPT. Aliás, não teve uma época que o Punko tava forte no jogo aí tinha desvendado o patch cedo, no que... Qual que você tá falando? Você tá falando do início do Tekken? O que é? Não sei, você tá falando do início do Tekken? O que era exatamente? Tá, rapaziada, eu vou tirar aqui o som rapidão, pra eu não tomar o copyright aqui, porque a Capcom ela paga uma outra empresa pra poder fazer uma música aqui em específico. E eu vou ir no banheiro rapidão, tá? Eu vou ir no banheiro rapidão, rapaziada. Sinto falta do Gamer B, merecia um Nirvana ele. Cara, Gamer B também, saudades desse cara, viu? Pierre Balrog também, cara. Mano, qual o jogador que você mais tem saudades aí de ver no competitivo? Caraca, eles fecharam a live? Que isso? Eles fecharam a live? Peraí. Eles fecharam a live? Hip. Pô, cara, ainda bem que eu não saí. Ué, fecharam. Cara, eles fecharam só no YouTube. Iniciou uma outra live. Tá, mas deu certo. Tá, eu vou ir rapidão, já volto. Enquanto isso, vai falando aí, pessoal. Qual o jogador que vocês mais têm saudades, assim, de ver aí, rapaziada? Falei, talvez eles fecharam por causa do VOD, né? Pode ser por causa disso aí também. Acho difícil, Mas falei, quando eu voltar, eu vou ler a mensagem de vocês, rapaziada. Já volto aí, guys. Fala, chat.
Caraca, e book do Xian era fera, hein? E book do Xian era fera, mano. O interessante é porque o Xian, ele geralmente escolhia uns personagens assim mais exóticos, né? Então ele pegava funk, pegava gang. Era legal. Smug. O Smug tava inscrito no campeonato, mas não participou. Xian desanimou depois que o Juninho Haas deu um pulo. Vocês é fogo, viu? Vocês é fogo. I didn't even realize it. Vicious here with my man, the myth, one of the best lab monsters we could ask for. 𝗔𝗽ście, what's going on, man? Yeah, giving me too much praise, man. Xian tá jogando com qual Char? A última vez que eu vi ele tava de DJ. Tem alguém que tá acompanhando mais o Xian e sabe atualizar a gente? Yeah, it's already 4 o'clock. We're running through these matches today. I feel like today it's been more of less upsets, more of kind of. Eu não lembro, ele tá jogando com a arte, então vejo tão pouca coisa do Xian. We do have some really nice casual setups here where players are able to warm up. O Xian chegou a jogar, tá jogando mais com a arte? Tô puxando aqui umas lutas aqui dele, tá de DJ aqui ainda nessas lutas em específico. Vendo até um evento recente do DJ. Acho que ele tá mantendo o DJ. Ele não gostou da hack, não, chat? O que foi? O game dele era louco. A e-book do Xian era muito da hora, porque igual eu falei, ele é muito criativo nas jogadas dele e tudo mais, então ele criava alguns setups bem legais. Even like internationally too, coming through for this event has been a big surprise. Just to let you guys know, going into our matchups right now with 4 p.m., we gotta say we got maybe Pool H as well. So if you go to StarGG, right? Go to Google, StarGG, Coast Throwdown CPT, go into those 4. A galera tem ódio aí do DJ, porque realmente é um personagem que é complicado de enfrentar, né, pessoal? With Space Boy, we got ASAP Ricky, that's cool, with one of the first blocks. É complicado mesmo de enfrentar. Bom, vamos lá, hein, pessoal. Vamos ver o que vai ser. Estamos na última wave aqui do evento. Nós vamos para as últimas lutas aqui de fato no campeonato, para depois disso irmos para o top 96, que a galera quer tanto, a galera tá falando tanto do top 16 aí do campeonato. Então logo vai ter. He's been playing a lot of in our next level tournaments in the past year and a half, with the Blanca, and like his debut, playing in New York, he took out Idom cleanly, so he's definitely the type of player that you don't want to sleep on. Definitely not. No. Really solid with the tricky Blanca setups. Any sort of like former Capcom Cup competitor. Complicado de enfrentar é mais um Akuma, uma cara de look motivado, DJ é doença, noia. É, o problema pra mim do DJ é só mais o Drive Rush mesmo. Pra mim é o único problema mesmo, assim, de fato. As jogadas dele são boas, lógicas e tal, mas lógico, mas normal, assim, sabe? O problema é o Drive Rush. When in Street Fighter 6. At least that's what I've been told. E bom, acho que alguns jogadores realmente eles vão focar 100% em produção de conteúdo, né? O Just Wong realmente, o nível de competição dele, ele já falou, né, que ia focar em produção de conteúdo e realmente dá pra ver isso aí. Por mais que ele já tenha até ganhado o campeonato de Street Fighter 6, ainda a gente pode ver ele jogando pouquíssimo evento. O Smug também, eu achei que o Smug ele já produzia muito conteúdo. Ele já produzia sim muito conteúdo, mas eu achei que ele ainda ia participar mais de campeonatos, mas infelizmente não é o que tá acontecendo. No doubt. Then also going into the last set of pools, just to name a few people, right? Dr. African is coming through in pool 106. I had a long time to be able to talk with him about Caraca, mano, quanto ódio, pessoal, que vocês têm do DJ, calma aí. Assim, claro, as jogadas dele são boas, principalmente quando tá no counter ali, numa finta pegando punish counter, dá um dano muito grande. Ele também tem uma pressão muito boa quando você tá em burnout. O DJ pode ficar dando magia e fazendo um speed damage muito pesado e tudo. Mas calma aí, vocês estão com ódio até demais. Vocês estão com ódio grande até demais aí, rapaziada. Then you got Diablo Bison and of course the boy. Still a young man at heart, Golden Sin. The one and only, the man responsible for keeping the New York scene alive.
Golden Sen with the next level battle circuit still going strong. And, you know, it's near and dear to my heart to see him come out to these tournaments just because, like, he's the OG, you know what I'm saying? He's always going to be complaining about everything, but he's still rocking out there with the 𝗷𝗽će, and he be putting in work, man. You can't sleep on him, you know? No, you never can. And that's the funniest part because he'll always, like, complain about the character. He'll downplay the character. Then he'll downplay himself as, like, I'm just an old man. I just run a shop. And he's still doing work, man. Get out of here, bro. He's real slippery with that 𝗷𝗽će right there. Very annoying, and which is exactly what you want. JP, Judy, DJ. No doubt. I'm really excited to see it. I'm really excited to see the 3 personagens dos infernos. Right now. Eu só achei que ele ia reclamar até mais do 𝗔𝗽cie, por exemplo. Achei que o pessoal ia estar reclamando mais dele. Que inclusive apareceu alguns 𝗔𝗽cie ontem, mas aqui não tá aparecendo muito que hoje. Bom, vamos então de duelo, vamos continuando aqui com o campeonato. The vibe of 𝗷𝗽će right now, and now everybody's kind of like really giving them a chance this season. Yeah, we've been seeing a good amount of character variety. Vamos lá então, pessoal, vamos de duelo. Tá na tela pra vocês. 𝗷𝗽će contra JP. Vocês falaram aí do JP, ele ouviu, então falou, agora eu vou entrar na live. Temos então o Mr. Spook. Agora enfrentando o Piff. Cometa. Tentando alguns parries, bom low, pra poder continuar mantendo essa pressão. Boa magia agora ali acompanhando depois do antiaéreo. Duelo de zoners, exatamente. E vai tentando esses parries, e o Piff vai zoneando, vai tentando manter o oponente bem longe. Portal ofensivo, tentou o float agora, bom gancho. Vai trabalhando com o hit da frente ali agora com o 𝗔𝗽cie. Tenta pegar espaço, tem o low na sequência. Tentou fazer o float, mas aí o Spook já deixou ali agora o jungle pra poder manter aquele combo. Bom, H1 agora pegando em punish counter, será que mata? Matou. Eu falo direto, esse dano é bem brutal, bem brutal. Médio batendo na defesa, vai trabalhando com o Turbalan na versão overdrive. Flame na sequência. Mais magias agora aparecendo em trocação. Faz o teleporte, fazendo inversão de lado. Suporte agora com o Turbalan mais uma vez. Tem o Cometa. Portal ofensivo, olha os parries ali. E aí tentou o Mr. de overhead. Eu acho que na verdade ele errou o comando. Eu acho que ele fez foi errar o comando. Dry Impact bateu na parede e agora é combo. E é isso, vai pro level 2 que fica invencível e vai tentando escapar. Dry Impact consegue o atordoamento e agora é combo pra poder finalizar esse round 1 a 1, tudo igual. Valeu, Vini, obrigado por ter acompanhado a live, mano, tamo junto. Vai voltar aí na hora do top 96, cara, daqui 2 horas, hein. Daqui 2 horas, pessoal, começa a pegar fogo. Vai ser top 96, aí sim é pro player contra pro player. Aí vai ter Daigo Merhari, Tabashi 𝗔𝗽cie, vai ter a galera toda. Yeah, but I do like that Mr. Spooky is representing that vai tentando mais parries. 𝗷𝗽će é top tier. Muita gente acha o 𝗷𝗽će um dos piores personagens do jogo aqui, infelizmente. Inclusive a Regis Lima falou, 𝗷𝗽će é o pior personagem do jogo. Na opinião dele, o 𝗷𝗽će é o pior de todos. Ele tá lá, vai usando level 3. Yeah, gonna get a really nice life lead with this one. I like the fact that he just wanted to secure that lead early on. 2 portais ofensivos. Tentou o agarrão, mas estava no meio do ataque ali, então ficou no block stun. Consegue o low agora e combou na sequência. Sobrou dano aí nessa situação. 1 a 0 então agora no placar para o Spook. Totally beneficial. And I definitely like that he went for the low right there because that mental stack was so high. Bom de match, bom de match. He could have done like a jab or anything to interrupt it, but you know, the way that Mr. Spooky set that up, he was able to sneak in that teleport into the goal low. So good stuff there from him. Yeah. It is very difficult to be even like thinking about that because he could land. O pulo agora pegando em punish counter. Portal ofensivo vai utilizando o float para poder reposicionar. No 5 o 𝗷𝗽će tava forte, cara. O 5 da 𝗷𝗽će tava forte. Aqui que o próprio ritmo do jogo é bom contra o 𝗷𝗽će, então tudo é bem complicado para ele nesse jogo, mas vamos ver, né? Tem muitas seasons ainda para vermos. Buscando o Cometa, parou ali muito bem. Mais 𝗔𝗽cie.
E aí faz um soco fraco em pé e finaliza. Interessante que é um soco fraco, uma reanimação, ele dando uma bengalada aí no adversário. But it's like at some point he has to try to set something up where he gets in there and does some damage. I agree. Because you know, this is not really the type of game where you want to sit back for too long. No, definitely not. And funny enough, he's opting to go for like a parry for the just the regular fireballs, right? The regular ghosts. It's understandable because it's like, do you want to risk trying to like float over to reset the timing because there's going to be spikes regardless coming out too from the bottom, but great defense. Yeah, did a good job. Buscando fake turbalão na frente do adversário. But now he's nice read on the wake up driver. Reverso batendo a defesa. And Piffy in a dangerous position right now. Tentou agora o turbalão full screen, mas o soco forte estava na frente e conseguiu acertar primeiro. Mais magia, vai fazendo float, tentou parar ali agora o Mr. Spook, não deu certo, ótimo DI acertando antes da magia cair ali, o segundo hit do Piff, mas errou o level 1, passou no vento. Vai utilizando agora o teleporte, tem nada de vida o Piff, olha só o Mr. Spook tentou fazer o chip damage a tempo, mas não deu certo. Vai buscando um soco forte, inclusive ele fez a versão overdrive, eu vou até confirmar a frame data em relação a esse golpe. Vai tomando com flow de novo, mais chip damage aparecendo, e aí tentou o ataque, não deu certo, bom artware e finaliza. Deixa eu até buscar uma frame aqui de um golpe. And Piffy unfortunately did not have enough life to survive that. I like the way the adjustments that Piffy was making in the end there. He was kind of being more mobile, sneaking in those teleports to actually start getting damage in instead of trying to avoid the whole round. But it was just a little bit too late. Yeah, I get that. I totally get that. But either way, I think I love the back and forth between the two. I just wish maybe like Piffy would have done a little bit more to kind of test out what would happen if you decided to like dodge something. Deixa eu ver uma coisa aqui. Like if you could kind of react to like a Tô fireball. procurando aqui a frame. Why not try to reset the timing with flow? Ah, achei. O Spike, né, o 𝗔𝗽će, ele é só 2 frames mais rápido. Mas acreditou que ia fazer diferença. Ele acreditou que essas 2 frames ia fazer diferença para ele poder fazer a punição. Ele entrou em burnout nessa hora, né? All those teleports, those badly placed teleports were just all shut down with the standing light punch, and he got a full conversion every time, able to set up shop. So that might have been what deterred Piffy from like playing a more aggressive style because he was just being stopped at all. É isso aí, vamos seguindo. Yeah, just pump the brakes on the teleport a little bit, I would imagine, right? I mean, it makes a lot of sense to do so, but as you can see it again, we're still going through the preliminaries. We still have another set of players already up and ready to go. Let's check it out now. Yeah, we are. Vamos lá então, 𝗏𝗏liche contra 𝗔𝗽će. Going up against 𝗏𝗏liche. Pô, cara. Porra, Tsona, vamos exercitar, cara. Vamos exercitar. O Dalsin não é o pior, só não é compreendido. É difícil demais jogar com o Dalsin, mas ele é legal de ver. Eu acho que a Capcom tinha que melhorar. Eu acho que ele é realmente um personagem muito difícil, tá ligado? É o Kawano. Eu acho que o Dalsin é um personagem muito difícil de jogar e pouco recompensador. Mas é aquela coisa, pô, jogando casualmente sempre falo isso, não faz diferença, né, pessoal? Isso aí é de boa. Mas o Dalsin tem esse problema, tá ligado? Ele é um personagem que realmente é muito trampo pra poder fazer o personagem vingar. Yep. I saw one of the tees has like a picture of a street, and I asked Walter like, what was that street? It was a little bit blurred out, and he was like, man, you should know that. That's my street, man. That's what Chinatown Fair. I felt a little silly for not knowing that, but even I recognize that. Yeah. Come on, E bom, vamos ter Marisa? Olha lá, essa aí é pro Hatsona, hein? Yeah, that's true. Essa aí é pro Hatsona. Dropped the ball on that one, man. Failed the test. Sorry, man. You've got plenty of street cred around here, man. Yeah, so. Vamos lá, hein, rapaziada. Partida em homenagem ao nosso querido Hatsona aí na live. E já começa daquele jeito, já começa com aquele phalanx lendário. Drive reverso, já pra poder pegar um pouco de espaço. Soco fraco agachado, pegando em punish counter. E aí finaliza muito bem na sequência, tá lá, 𝗔𝗽će. Vai abrindo 1 a 0 no round. Drive Rush conseguiu uma boa conexão, como acertou ali, tem frames positivas a mais. Whereas before she could do like a standing heavy punch or standing medium punch rather and get big damage for it. Whereas like now she's like, you can kind of like use drive reversal a lot. It really counters what how her offense is layered.
E bom daí, agora é atordoamento. Tem 2 barras, nem vai precisar dessa, porque tem muita barra de drive. Combo bonito, cara. Uma coisa que o Akuma tem é combos bonitos. Magia, já vai derrubando. Médio agora, tentou agarrão, não encontrou nada. Vai fazendo reposicionamento. Pô, ele agora muito bem. 𝗔𝗽cie, continua insistindo na jogada. At least off of some of the big openers, right? You get like a big opener, it doesn't necessarily kill. Even if you go into a level 3, it's like, what else can I do now? Yeah. O que vai ser? Bom agarrão. One of the big ones also is that she used to be able to loop her command throw in the corner. Yes, that's right. And now it's that situation is a little bit different. So she still does. Tá no neutro, dry impact, agora ele consegue acertar, tá lá. Soco médio, nossa, fez soco forte. Nossa, ele errou, meu Deus! O que aconteceu? O que aconteceu aí? Não, mas aquela forma que ele fez... Realmente não é combar não, cara. Ele já tinha feito o hit do 𝗔𝗽cie. Ele já tinha feito a jogada do 𝗔𝗽cie. Nossa, errou agora a jogada e aí... Aí vai morrer. Bom agarrão, vai fazer mais magias. Alright, that's alright. Contato. You still gotta represent the command throw, even if they jump here and there. You know, it's still something that you gotta. Agarrão pra trás ali, pegando counter. Pouca vida pros dois, e é isso. Finaliza. Tá lá então, tá na vantagem agora desse round. Vamos ver o que vai ser. Artware. Eles não tem bons anti-aéreos aí no jogo, então tem que ficar fazendo muito artware. Bom, 𝗔𝗽cie, buscando suporte em pé. Mais uso de phalanx. Neutral jump, vai tentando pressionar. Falta de counter hit, frente soco forte, consegue uma boa entrada. Encurta a tela, reposicionamento agora com backdash. Burnout, tenta o pulo, dive agora em versão de lado. É combo na sequência, meu amigo. É uma Marisa com level 3, você já sabe o resultado. O resultado é a vida do jogador de Akuma indo embora. That was literally right below the letter C on his name. Yeah, definitely. If you getting clipped 1 a 1, tudo igual. as Akuma, you are gonna be really sad. Vamos de duelo, vamos de duelo. You would be bleeding, that's for sure. All right, nice hit of air right there. Okay, got a little follow up. Bom dano. Rádio de novo. Derruba bem. Traz soco forte, meu amigo. Aquilo já é positivo ainda. Carregado com drive rush e tudo. Tentou um chute forte, deu errado e já era. Cara, essa partida é um terror pro Akuma. Porque por mais que o Akuma seja realmente muito mais forte, é o 9.000 de vida na cabeça ali o tempo inteiro. Qualquer combo que o Akuma toma, tá lá, ó. Lembrando 9.000 de vida. Phalanx de novo. Se acerta, mata. Dry impact, ótimo super. É isso, finalizou bem, bem tranquilo na sequência. A sequência foi bem tranquilo. É isso aí, rapaziada. Aí o jogador dos Estados Unidos. O torneio está acontecendo na costa leste dos Estados Unidos. Depois disso, na semana que vem, nós já vamos ter um campeonato acontecendo em Singapura, de um lado para o outro aí do planeta, aí, ó, basicamente. Não gosto dessa Marisa, eu preferi o Abigail. Vocês gostavam do Abigail, chat? Diz aí, vocês curtiram o Abigail? Assim, a ideia da gameplay é interessante porque ele não era focado necessariamente no agarrão, né? Ele tinha bons golpes normais e tal, mas o personagem... Eu não sou muito fã, não. Nessa ideia de personagem mais bobão, assim, então, eu prefiro o Hugo, mas ainda assim eu não faço muita questão, não. And it also kind of retracts really fast too, so it's definitely something that's kind of like a little bit of a jump scare if you're not ready for it. Coitado da Akuma, como é 30% de HP dele vindo embora, é tipo isso. Pô, vocês querem que bane o cara porque o cara gosta do Abigail, mano? Que isso? Antonio Giovanna versus 𝗔𝗽cie. Vai xingar a Chun-Li em toda a live.
Ah, se vocês quiserem tentar, cara. Se vocês quiserem tentar, tem literalmente algumas regras aqui no meu canal. Não sei se vocês já repararam, mas quando você clica no chat pela primeira vez, ou então quando tem alteração, tem as regras do nosso canal. Uma delas é você respeitar a Chun-Li, cara. Se vocês quiserem tentar a sorte aí... Bom, vamos lá, cara. Aí depois o cara é banido por falar mal da Chun-Li e vai reclamar. Pô, cara, foi avisado, hein? I want to see some Blanca. I saw a little Blanca yesterday, but I want to see some Blanca today, man. I want to see some Blanca Chan getting in the mix. You know what I'm saying? What is it about Blanca that's really got you riled up, though? I don't know, man. When little man is just running across the screen and he's just causing chaos, he try to interrupt them. Trying to, interrupt the, Big Daddy Blanca, and little guys just... Is that like the dad instinct? It's like, yeah, that's my little one. I taught him everything he knows. Yeah, he's biting you in the ankles and stuff. E vamos lá, Chun-Li, eu só jogo com ela. Tem bom gosto, Éder. Se você falar que joga de Chun-Li, você tem bom gosto, hein? Tinha que colocar como protagonista uma prova. A gente tinha que mandar essa mensagem pra Capcom, fazer a Chun-Li virar um verdadeiro protagonista desse jogo. Ah, pô, se lançar skin, a Chun-Li é a personagem que vai vender as coisas tudo aqui nesse game. A Chun-Li é a personagem que carrega esse jogo nas costas, rapaziada. Sou totalmente a favor disso aí. Two of the characters that are frequently popping up on the top 5 character lists, and for good reason. Obviously, you see a lot of representation from. E vamos seguindo. Estamos vindo rumo às últimas partidas das pools. Ryoran, defenda a honra do seu esquerdo. Não deixa que falem que a Marisa é pior que o Abigail. Ah, não, mas assim, sendo sincero, cara. Pô, eu acho a Marisa um personagem legal, cara. Eu acho a Marisa um personagem legal. E, pô, a Abigail é fogo. Assim, a minha opinião, a Marisa é bem melhor do que a Abigail, cara. Bem melhor. E bom, vamos lá. Antônio Giovanna vai enfrentar agora o 𝗔𝗽cije. Terry tá liberado no torneio, tá assim. Os personagens só não estão liberados durante a primeira semana de lançamento. Depois de 7 dias, o personagem pode ser utilizado em qualquer torneio da CPT. E agora tá lá, com o Drive Impact agora conectando. Não dá moral pra ele, Arcanjo. Ele acha que todo char é legal, até DJ. Não, mas DJ é da hora, rapaziada. Na moral, olha lá o level. Esse level 1 agora, hein? Não, mano, mas essa nova versão do DJ é legal, cara. Não, tem personagem chato, cara. Tem personagem que é sem graça. Tipo a Lily. Eu não gosto da Lily de jeito nenhum. Eu acho uma personagem super sem graça. Eu sei que eles queriam fazer a personagem ser carismática e tudo. Eu achei a Lily super sem graça, cara. Mas... E, pô, e Ron e Dawson, a única coisa interessante é que eles são clássicos. Porque eu não sou fã desses personagens, não. A única coisa legal é o fato de ser clássico. Mas calma aí que vai ter Perfect? Será? Vai ter Perfect? Vamos ver se vai ter Perfect, calma aí. Pressão ali agora, H1 foi interrompido, mas tá em burnout, pode tomar aquele chip damage e é isso, Perfect na sequência. Não, mas essa nova versão do DJ ficou doida, rapaziada. O DJ antigo era sem graça mesmo, mas essa nova versão do DJ ficou legal, cara. Queria a skin da Chun-Li do Alpha 3. Cara, eu queria skin. Eu não faço nem questão de ser nessa mídia do Alpha 3. Eu queria skin, cara. Nem tem, cara. Nem tem skin nesse jogo aqui mais. Eu queria que começasse a lançar skin primeiro. Aí depois a gente podia escolher alguma aí. Mas, pô, velho, tá fogo. O designer do Street Fighter 6 não tá trabalhando em outro jogo. Pensei que era o japonês 𝗔𝗽cije. Os únicos japoneses que estão aqui é o Daigo e o 𝗔𝗽ście, que vão jogar hoje, tá, pessoal? Eles jogam hoje ainda. Os outros foram tudo pro torneio de Singapura. E agora é combo pesado e deve finalizar. Vamos ver. Opa, guardou barra. E o overhead da maldade. Tá lá. Yeah. He was feeling himself. Yeah. Little bit of a conservative date, I guess you could say. E agarrão. Sometimes you gotta spend it, se a Fale pode substituir a Chun-Li daqui a um tempo, cara, eu acho que a... Eu acho que não substituir,
Ih, tá bom, dá uma travada ali. Acho que a Fale não vai substituir a Chun-Li, mas que eles querem que seja uma versão mais jovem, igual eles estão fazendo com alguns personagens, tá ligado? Eu acho que sim, cara. Inclusive eu achei que já ia ter Fale jogável, tá ligado? Skin, essas coisas. Eu acho que eles querem sim colocar a Fale aí pra ser uma nova personagem também no jogo, tá ligado? Eles trouxeram o trio, né, da Kimberly, do... A gente tinha, né, Ryu, Ken e Chun-Li, agora tem o Luke, o Jamie e a Kimberly também, né, então acho que eles vão fazer isso com a Fale também. Bom, ela tá aparecendo em muita coisa, só tá jogável, né. Nossa, nice chute, vai agachado, mas ele não matou, podia ter matado. Agora, inclusive, desperdiçou 2 oportunidades. Nice counter. Ganhou interrompido agora, vai pro dive. Cancelamento e fez um cancelamento muito bom, mas faltou ali o level 3 e agora vai pagar caro e vai ser finalizado. Muitos erros acontecendo nas pools, normal mesmo, né, pessoal? Isso é bem normal. Ali é só ter cancelado o Spyware no level 3. Yeah, definitely. That's what happened, man. Yeah, definitely. Antonio Giovanna earlier in that round had a really good hit with a life lead and opportunity to land the level 3. I felt like he could have expected, got the drive meter lead and the life lead. Yeah, so it was based off the adamant fist, right? Yeah. Dive pra tentar fazer bait, né? Mas ele não deu em nada. E errou agora o chute forte do Impé do Akuma. Ele não pega o adversário agachado. Inclusive, tudo depende do primeiro hit. Se o primeiro hit pegar o adversário em pé, se o adversário agachar, ainda assim ele vai estar agachado, mas ele vai defender o golpe ainda assim. E nice combo, finaliza. A rivalidade do Luke e Jamie eu acho que é mais uma rivalidade de amizade, sabe? É rivalidade mais questão de amizade mesmo e tal. Não tem nada demais, tá ligado? É diferente de uma rivalidade, igual vocês mencionaram aí, né? De Scorpion e Sub-Zero. Isso aí é uma rivalidade mortal mesmo. Isso aí é da hora. O Luke e Jamie acho que não é uma coisa que leva muito a sério, não. Que é uma coisa mais casual mesmo. E nice daí. Vai fazer como normal, vamos ver qual vai ser a ideia. Apesar do dano ser bom, cara, um back throw ali mudava muita coisa. Mas olha só, tentou o super, deu errado, se colocou em burnout. Valeu a pena, será? Eu acho que não, hein? Tem o pulo agora e vai ser finalizado. Cara... essas ideias da galera de combar pesado e se colocar em burnout... Não costumo concordar muito com isso aí, não. Video games no longer calling them. Yeah, they are not calling somebody else right now. Cara, aquele irmão da Laura, cara. Pô, eu acho ele personagem... Pô, pior que eu dou minha opinião e a galera fica grilada, né, velho? Não, mas eu não tô nem aí, cara. Acho o Cian, né, é Chan que pronuncia. Eu acho esse personagem super sem graça, cara. Que é outro personagem brasileiro, eu acho ele super sem graça, viu? It's been an absolute blast thus far. It's been so cool to see everybody kind of like represent in regards to like the different regions. I know a lot of obviously a North American representation, but some of the names that we kind of like see in the woodwork of like a couple of highlights here and there. We see them kind of like roaming around the streets of a lot of these weekly events too. Like também cópia do Ed Gordo. Eu não acho nem cópia do Ed Gordo. Street Fighter Academy. The whole nine, right? We're starting to see them really fight for the spot. It's really enlightening to see. I'm loving the fact that these guys are still grinding it out the way that eu não acho nem cópia, cara. Eu achei só um personagem sem graça mesmo. O Ed Gordo, eu achava ele um personagem no máximo legal e tal, assim, sabe? Mas o Ed no Tekken 8 eu acho ele muito fera. O Ed no Tekken 8, pra mim, ele beira o melhor personagem brasileiro, assim, de jogos de luta, sabe? Se não for o melhor brasileiro. Ele no Tekken 8 eu acho muito louco. Muito louco. How is gonna be that Tat 24? Sabe o que podiam fazer? Crossover com Tekken e trazer a Elisa. Eu ia ser o doente mais feliz do mundo. Velho, pior que eu joguei aquele cross do Street vs Tekken. E aí eu joguei com a Lily lá, sabe?
Cara, a Lily do Tekken naquele jogo, eu odiei. Eu odiei assim, eu raramente me preocupo com dublagem. Eu raramente sou uma pessoa que fica grilado com dublagem e tal no jogo e tudo assim. Mas a dublagem da Lily no Street vs Tekken é muito ruim, cara. Putz, grila. E os golpes dela também ficou estranhos, os movimentos. Nossa senhora, aquele jogo... Eu tinha um hype grande pra esse jogo, mas infelizmente não... Não gostei do game. Bom, vamos lá, temos Chun-Li na tela. Pumper Jam contra 𝗔𝗽cie𝗶𝗲. At least from what I've been observing, it seems like despite the buffs that he has, just some of the tools that he doesn't get until like drink level 3. Tá lá, mais que quem pegando. It kind of like vocês estavam falando de Jamie, tá aí Jamie na tela. So, and it's not even just like with the command grab, right? There's so much more that goes into like the special normals in terms of the ranges as well. Yeah. So I feel like if maybe they could like rework. Tá já com o nível 3 agora de bebida. Trocação tá grande, counter hit. Soco forte aparecendo, rasteira. Nossa, não conseguiu ali finalizar, mas ainda assim pegou na sequência. Ele tinha que ter finalizado logo. Right. I still think that's too powerful. Okay. We'll keep it at level 3. But aside from that, like once he has the level 3 or higher, he's definitely like very, very strong, in my opinion. But it's just that some of the way that his e aí já vai pro level 3 de uma vez. Vai recuperar mais ou menos metade da barra de burnout, mas pelo menos ele vai ter mais uma ofensiva. E mais que Hawkins. Cara, essa mensagem aqui foi muito boa. A finalização ficou forte. Falou aqui, eu vou dizer uma coisa, Capcom tem que trazer mais um personagem BR pra esse jogo, pois tem 5 americanos nesse jogo. Aí falaram, o Brasil tem o Blanc e o DJ que é baiano. Pô, cara, esses é fogo, velho. Esses é fogo. Cara, eu torço pra Laura voltar. A Laura eu gostei. Pra mim o Blanca não tem nada de personagem brasileiro e tal aí, mas a Laura eu gostava. O Chan também eu não gostava desse personagem não, né? Mas a Laura realmente é uma personagem que eu curtia, cara. Torço pra que ela volte nesse jogo. E vamos ver, né? Vamos ver. Forte passando no vento. Tem um pulo agora bom, 𝗔𝗽cie. Good reactions there on the anti-air tension kicks. Yeah, pretty consistent, I gotta say, from Pumper Jam. Ah, com buff lindo, chute mais agachado. Pretty spot on with like catching somebody mid-air, but 𝗔𝗽cie's done a great job at least. E aí finaliza. Agora na sequência tá lá, mais um round. I know he baited out one of the tension kicks at least earlier in the round, but there's gotta be more than that. Errou 𝗔𝗽cie. Oh, wow. Right angles too? Yeah, definitely gotta think about the angle that you're doing it at. Sometimes you gotta choose a regular anti-air if you don't want to risk missing like that. Mais um chute mega agachado agora, conexão boa. Low forward driver combo. Reversal. Wake up driver reversal right there. I love that more players are burnout. as part of their wake up options now. 𝗔𝗽cie pegou bem. Another missed dive from 𝗔𝗽cie. He's running into a lot of these fireballs with some of the drive rush, man. Pumper Jam wanted to slow it down a little bit to regain some of that drive. Muito espaço agora. Missed the anti-air right there. Looked like he went for it. Knockdown, tá no nível 3. Aí tentou fazer de tudo pra cortar a tela, punição agora, se colocou em burnout pra poder fazer a ofensiva. O dano é bom, o problema é o burnout. Vamos ver se a decisão dele foi boa. Alme pra poder continuar, pega o nível máximo. Tem um pulo, agora não teve um anti-air, valeu a pena. Valeu a pena. Quero que o Gil volte. Cara, Gil era louco. Gil no Street Fighter 5 eu achava louco. E a Mika, você gostava? Cara, daqui a pouco eu vou passar a minha opinião aqui sobre a Mika. Tá lá, fazendo combo, vai pegando nível 1. Esses buffs que o 𝗔𝗽cie veio poder pegar nível 1 mais rápido foram bem interessantes. Esse é um que ele já tinha, mas esse agora é buff.
Tem um tempo, na verdade, né? Já tem um tempo aí desde a atualização desse buff do agarrão, mas é uma coisa muito legal. E agora tá lá combando com o level 3 na sequência. O jogador de Chun-Li vai ficar com uma vantagem muito boa agora. Counter. E errou, mas mandou a jogada ranqueada e finaliza. É isso aí, é isso aí. Cara, sobre a Mika, eu não gosto da história da personagem nem nada. Nunca foi uma personagem que eu era fã. Mas eu admito que jogar contra ela no Street Fighter V era interessante, sabe? Ela é uma personagem bem animada, tá ligado? Uma personagem bem enérgica, assim. Era legal. Era legal. Uma personagem que eu faria muita questão de ver ela, por exemplo, num jogo com o estilo do Street Fighter 6. Mas no Street Fighter 5 ela era um personagem que foi bem legal, tá ligado? Foi bem legal a era da Mika no Street Fighter 5. Era divertido enfrentar ela, era uma personagem que, como eu falei, né, ela tinha esse hype todo ali da personagem. Então tinha até uma frase que a Chun-Li falava pra Mika, de que ela ia gastar toda a energia dela gritando desse jeito no meio da partida, sabe? Mas é uma personagem que faz questão. Se fosse falar pra mim antes do lançamento do Street Fighter 5 que ia ter Mika, eu ia falar, pô, perdemos um slot. Mas no Street Fighter 5 eu gostei. Não faço questão muito dela também, porque como eu falei, né, a história dela não acho legal nem nada, mas a gameplay dela no Street Fighter 5 ficou muito legal. Queria a Menat. A Menat é uma personagem que eu achei bem carismática também, sabe? A Menat é uma personagem que eu achei ela bem legal, assim, do carisma dela, essa ideia de cultura egípcia e tal, sabe? Nossa, cara, muito legal, sabe? O jogo tem Honda, quer slot mais gasto que esse, pô, velho. Pô, vai ter um monte de gente aí reclamando, hein, mano. É pior que eu falo isso também, né? Mas enfim. A galera sabe. Quer e-book Karin. Cara, Karin é uma personagem que eu apaixonei nela no Street Fighter V, viu? Depois do Street Fighter V, eu adorei a Karin. Li o mangá do Street Fighter, que infelizmente esses mangás não são canônicos, né? Tirando o mangá do Street Fighter 6, por exemplo, os outros mangás aqui do Street Fighter Alpha não é canônico. Mas, cara, falar pra você, a história que conta, né, falando da Karin, por mais que não seja canônico, mas ainda assim foi uma coisa autorizada ali pra própria Capcom e tal, acho que até que faz bastante sentido as coisas que falam, mas eu achei muito legal, sabe, a Karin explicando sobre toda a família Kanzo e tal, sabe, eu achei, pô, cara, muito fera, sabe. Então a Karin é realmente uma personagem que hoje em dia eu adoro ela. E espero muito que volte. Espero muito que volte. And kind of shut down your options where, like, do you really want to do a reversal ODDP? And then, like, you might be cooked after that. Yeah, especially with saying, no, it makes a lot of sense too. Tô esperando Mika, Uri e Sakura. E Poison, se ela vier sem vergonha, igual no Ultra 4. O Poison no Ultra 4 era fogo, hein, rapaziada. Quem lembra daquele overhead dela? Space Boy actually was known for his look, but he's been playing Terry. So I wonder if, like, Terry's pretty recent, so I'm not quite sure if people have, like, the aquele overhead da tournament like this. But, da Poison ali era difícil, viu? From Mexico won a tournament recently with Terry. Vash TS actually during pools, I think he made it from the winner's side, if I'm not mistaken. Tinha muito jogador que jogava de Mika no Street 5 também. So I'm curious to see if a Mika do Fudo era muito bonito de assistir. Or just go back to the tried and true Luke, who also did get a buff in the Terry patch. The less pushback on all of the light normals. All the light normals. Yeah. Yes, that's right. Short, jab, and the strong. Yeah, I saw that demo too. Bom, vamos lá, hein, pessoal. Vamos de match. Possivelmente a última luta antes do intervalo. I was mistaken. I actually misspoke. Vash TS lost to Tino, but still, we got to see some of the Terry play at higher level. But Space Boy going with the Bison. Yeah. Vamos lá então, Space Boy contra Mayun agora. Okay. O cara vai com o cavalo. Pô, se depender do Bison, ele luta com o cavalo também. E olha, para jogar Granblue no Hitbox é bom? É sim, cara, eu jogo no Hitbox o Granblue.
Spaceball já é um jogador mais conhecido, o pessoal já disputa bastante campeonatos aí também. Yeah. Very scary character to go up against in tournament. Oh yeah, with the amount of Mas damage um chute bem agachado no posicionamento. I'm not even just talking about walk speed. I don't think it's like E finaliza agora na sequência com o agarrão. like above average walk speed, but him being able to cover the ground with scissor kicks to blow up some of your normals too, and also get over some of the lower fireballs in this game is a pretty substantial deal. Not only that, but if it's Overhand agora com um perfect parry. extend that goes into like a punish cycle mine. Pretty significant deal. E tem o 𝗔𝗽cie𝗶𝗲. 𝗔𝗽cie que é uma jogada que faz de tudo. Scissor bem posicionado, pula agora fazendo a punição na magia. Vai ter explosão? Não, porque é o Kiko quem acertou o oponente, então cancelou a bomba. Bom DP. E aí solta lá o cancelamento agora com o level 3. Finaliza muito bem, 1 a 0 então agora no placar. Yeah, kept it nice and simple right there with this conversion too. We love to see that when they recognize that they don't need to do like the most damaging combo if they know that the simpler one is gonna get the kill. So good stuff from Spaceboy. All right, Mayu slowing it down a little bit right now. Spaceboy not as eager to just bust in and just. É isso, pessoal, vamos seguindo. Bom, acertou agora a versão Overdrive, vai colocar a bomba ali no adversário. A pressão é boa agora com o 𝗔𝗽cie𝗶𝗲 para fazer aquela explosão ali na sequência. Tentou o Red Press, mas deu errado a jogada e toma a punição. Tentou parry, não encontra nada. Tenta o 𝗔𝗽cie𝗶𝗲, tentou agarrar, mas não encontrou nada também. Super, pegou agora na tentativa de agarrão. There's a lot of corner carry on that level 1 super. Pessoal, só pra corrigir aqui, hoje eu ia postar um vídeo de 𝗔𝗽liche, mas deu algum problema aqui no áudio, então eu vou ter que refazer esse vídeo, tá bom? Eu vou refazer ele e eu espero que saia amanhã, mas era pra ter sido postado hoje, mas teve um problema no áudio. O editor tá me passando aqui, então esse vídeo vai ser adiado, tá certo? Deve ter outro vídeo pra ser postado agora, porque já tem muito vídeo gravado. Então talvez vai ter outro vídeo pra ser postado. Vamos lá, que a vantagem é todo o Spaceboy. Com o agarrão, tá no limite da vida, situação muito difícil pro jogador de Chun-Li. Tá lá, 𝗔𝗽cie consegue o burnout. E opa! Foi pro macete, mas não deu certo. Tentou. Spaceboy recognized that he didn't have to really overextend right there, just waited for something out of Mayun and closed it out. Quick work. It's very tantalizing too when you see something like that where it's negative and it's like, bora lá, hein, pessoal. It is my turn to play. Most people would be susceptible to that kind of stuff. But Spaceboy again. Spaceboy quando for um adulto vai ganhar de todo mundo. I'm gonna force him to do something kind of crazy. He has meter. This is a possibility. I'm gonna go and bank towards my opponent. E os pessoais fora do street, achei top os caras do Coffee. O Terry ficou muito legal, acho que a Mai também, acho que a Mai vai ficar muito legal. Como eu falo direto, esses dois personagens pra mim, eles combinam muito com a vibe do Street Fighter, sabe? Os combos da Sakura são bonitos. No Street Fighter 4 também, os combos da Sakura eram bem extensos, sabe? É uma personagem bem legal. Bom, intervalozinho, né, pessoal, aqui que deve ter agora. Obrigado a todo mundo que tá com a gente. Lembrando que você pode participar de um sorteio de um arcade ou Hitbox da REVOLUTION. Quem não tá participando ainda, fique ligado. Se você fizer uma doação aqui na live, pode ser superchat também, tá bom, pessoal? A cada 5 reais você tem uma chance de ganhar. A cada 5 reais você tem um ticket. Se você fizer a doação por Pix, tem até o Live Pix ali, beleza? Você vai poder usar aí uma voz por inteligência artificial, colocando a voz aí. Pô, o que você quiser, cara. Tem um monte de coisa aí, mó legal, cara. Você pode fazer, tem um QR Code na tela e também tem o comando de escalação Live Pix aí pra vocês, tá bom, pessoal? O Dai já jogou hoje, vai jogar depois dessa pool. Depois dessa wave, na verdade, que já tá terminando, inclusive. Então, pessoal, quem quiser mandar sua doação aí, você pode mandar sua donate ali pelo Pix também, que vai aumentar essa barrinha aqui do lado. E isso aí vai ajudar a gente a fazer, né, 3 novos emoticons animados aqui pra nossa live, que é muito mais caro e tal, mas fica muito mais bonito aqui também esses emoticons animados. Por enquanto vai ser só disponível pra Twitch, porque no YouTube a gente precisa ter mais membros pra poder liberar, tá bom? Mais espaço pra emoticon. Mas você que tá acompanhando, você
você pode fazer a doação, além de ajudar a gente aqui no nosso canal, você ainda concorre ao arcade a cada R$5, tá bom, pessoal? Então vamos supor que você manda R$10. Você vai ter 2 chances de ganhar o sorteio. Basta você mandar um contato, tá bom? Você tem que mandar um contato também. Como que baixa mod? Mas, cara, eu tenho um tutorial de como instalar mod no Street Fighter. Se você for lá no nosso tutorial lá no YouTube, tá bom? Tem um tutorial ensinando direitinho. E eu gosto dos tutoriais que eu faço, porque eu gosto de explicar bastante, sabe? Pra poder ficar um tutorial assim, bem fera mesmo, sabe? Pra vocês. Então, lá no tutorial eu ensinei nomenclatura e tudo. Foi bastante coisa que eu expliquei lá pra vocês de como usar. E aí, em breve, né, quando a gente terminar de arrumar o Discord, eu vou estar disponibilizando os mods que eu uso lá também pra vocês. Inclusive, alguém no chat manja do Discord anima de ajudar a gente, pessoal? Porque eu não manjo nada do Discord, tá ligado? Fico um pouco tempo pra poder olhar, porque eu ainda tenho que aprender, porque eu não manjo bot no Discord e tal, essas coisas. Manjo nada, cara. Manjo nada em relação a bot, assim, em relação a configurar um Discord bonito. Tem alguém que manja aí e anima de ajudar? Aí, pra gente fazer um Discord bonito lá, pessoal. Não sei se alguém manja de Discord, bot, essas coisas, e anima de ajudar a gente a fazer um Discord legal. Oh, wow, just a little bit too early on the drive rush jab. If he would have let the drive rush travel just a little bit, he would have been able to connect that crouching heavy punch. Kind of dire. All right, one more hit will do it for the Buzz. Damn! Finds that crouching heavy punch right there. I don't even know how that was a punishment. If I'm being honest with you. Okay. Tá certo, vamos lá, professor KO contra Davuz. He's been throwing a lot. I think there we go. As soon as I say that. One reversal. Throws him again. You must be mind blown. I was like, this character has throw loops? Yeah, I think he thinks he has a throw loop. Bom, em vez de colocar em personagem do KOF, deveriam ter colocado Sagat e outros personagens que faltam. Então, rapaziada, em relação a isso aí, é porque é o time. Na verdade não é do KOF, é do Fatal Fury, né? Ou eles lançam agora, ou eles nem iam lançar, possivelmente. Pensando em termos de marketing e tal, assim, pra eles, eu acho que ou lança agora ou não ia nem ter. Entendeu? Então acho que eles lançaram por causa do tempo. Ou lança agora ou não vai lançar o personagem. Porque lançar o personagem sem o hype e tudo mais, tá ligado? Claro, acho que ia vender sim e tudo. Mas é diferente, né? De você lançar o personagem agora com o jogo perto de lançar. Então, eu acho que eles fizeram certo, tá ligado? Em lançar agora. E aí depois vai lançando os outros personagens que pode ir lançando à vontade, tá ligado? Mas eu acho que se não fosse lançar agora, nem ia lançar depois não. Até o próprio Tekken, ele lançou personagens ali também. Não necessariamente no hype ainda, mas eles meio que tentaram, né? Meio que tentaram ainda. Tá, pessoal, vai sair um vídeo agora pro canal do YouTube, mas eu preciso arrumar algumas coisas do vídeo. Enquanto a luta vai rolando, eu vou organizar aqui pra postar esse vídeo pra vocês, tá bom? Deixa eu só organizar aqui. Tá, eu não vou comentar muito aqui não, pra mim só ajustar esse vídeo aqui pra vocês. Off of the Condor Spire, the enhanced Condor Spire, right? Yeah. So I think one of the big takeaways, obviously, is to kind of like cool it or either commit to the drive reversal if you can. Yeah, there it is. Finally does the command throw. The Buzz. And what's good about landing those command throws is that now that the threat is already established. Now, Compressor KO can't just sit there. You know, he's gonna want to get antsy and push buttons, maybe hold up. Just like that, the Buzz making quick work of Professor KO. Good stuff. Excellent work. I appreciate that. Tá, deixa eu só ajustar aqui. Wandering into the world of Street Fighter 6. I don't know how long that's been happening, but it is 100% a welcome addition to the family. That is no doubt. I would love to see like how much further he progresses and how much longer he's going to be playing. Yeah. He's not the only one that we talked about in regards to other communities walking into or contesting themselves into the land of Street Fighter 6, right? We have Riddles as well, being another one of those cats, being able to fight their way through and doing a phenomenal job, man. I watched his journey these last couple of months and I'm like, man, these cats really be out here. All the hard work that they've done in other games in regards to like the hard work of studying and understanding frame data and how like the meta works in regards to like how the movement is and how the characters are. They understand like how it works. It's just a matter of like executing now. And it's not even going to take up that long in my opinion. Yeah, definitely. And the nice thing about Street Fighter 6 deixa eu organizar o vídeo aí, que o vídeo já vai pro canal. You obviously have modern controls as well. Yeah. Some of the execution is a little easier than the previous Street Fighter, more accessible rather. And so, you know, having that foundational knowledge of other games is applicable to even a game like Street Fighter. It's just a matter of the tweaking like the specific knowledge of the mechanics and stuff.
to make it work in this game. So good stuff to both of them. Yeah, no, it feels really good to see it overall. I mean, we still got so many more like matches to go through, and we're all gearing up for that top 96 later on tonight. But in the meantime, we got to shout out to everybody that's been a part of the CPT journey thus far. One of them being Street Fighter Duel. We talked about this a bunch of times over, and for good reason, man. They have a really, really interesting spin on a lot of the current cast of Street Fighter. You know, you have them from like all over too, from, like, different iterations. Just recently, they added the Street Fighter 6 collab by adding Luke into the game. Also, one of the cooler things about this game, they have some really nice artwork, some really, really wild outfits for the characters. But it's not just the outfits, like some of the characters too come with like a different skill set for some of the missions that you need to take on as the story progresses. You can check it all out yourselves. I've been nerding out on this game for a very long time. Check it out with the QR code down below. Then of course, we got some more coming up these next couple of weeks, huh? Yeah, I love to see the flags just hanging down right there. You see all the different teams being represented, and SFL JP, man, it's like they kind of elevated the standard for what SFL is, and you love to see like just like look at the bottom too, man. You got the jerseys all up in there, a bunch of the legends and new faces alike, and yeah, you love to see it, man. I'm very excited to see what they're gonna bring this year. Yeah, it's kind of wild from all fronts, being able to like learn from each other and see what the plays are like, what the production's gonna be like. But one thing is for certain, one thing that I'm really looking forward to is this one right here, Street Fighter League Europe being live from November 15th through the 26th. I am so excited to not only see what the roster is going to be like, how the action's going to be, but more importantly for me, I want to see the boys up there. I want to see what the commentary team's going to be like, and you guys get to explore all of that. Be sure to tune in to Capcom Fighters, man. Be sure to tune in, hit that follow button right now. Be sure to check them out on both Twitch and YouTube as you are watching right now. Again, November 15th through the 26th. It's Street Fighter League Europe 2024. Then, of course, got to bring it back to home field, baby. You already know what the time it is. It's going to be Street Fighter League Pro US happening real soon, October 16th. Fala, chat. Tava só verificando aqui uma coisa. Pessoal, daqui a pouco vai pro canal lá no YouTube o modo história completo, tá bom? O modo história completo da nova DLC do Tekken. Então você que quiser assistir, tá bom, pessoal? Vai pro canal eu jogando a história completa da nova DLC. Então é um estilo de vídeo que eu quero fazer mais aqui pra vocês também. Então pra quem curte, tá bom, o Tekken aí, quer entender um pouco mais da história, por que o 𝗷𝗽cije voltou, cara? 𝗷𝗽cije tá vivo no Tekken. Quer saber como é que ele sobreviveu e tudo mais? Só você acompanhar, porque eu zerei a DLC inteira e eu fiz o vídeo da história. Então você abre o vídeo, pronto, tá lá o modo história completo, já vai pro canal também pra vocês. Quais personagens você acha que vem na próxima season? Cara, na próxima season em si eu não sei. Próxima season em si eu não sei. Tem personagens que eu acho que vai vir pro jogo, como por exemplo a própria Sakura, Ibuki, esses personagens eu acho que vai vir, mas não necessariamente na próxima season. Mas sim, Ibuki, Sakura, Vega, Balrog, personagens assim que tá sempre aí nos Street Fighters e vende muito, e personagens que são muito populares, o pessoal joga bastante e tal, isso aí eu acredito que vai voltar, sabe? Olha aí a opinião acerca do 𝗔𝗽cije. Zé Mané 𝗔𝗽cije, prefiro gastar slot com Rolento, Addon ou eu forte que 𝗔𝗽cije. É isso, é isso. Pô, mas o forte é mó legal, cara. Uma coisa super normal, cara. Um cozinheiro quer provar para as pessoas que a comida dele é boa. Aí ele vai pra onde? Ele vai trabalhar ali, sei lá, no restaurante? Ele vai, sei lá, mano, ir pro Masterchef? Não, ele vai pra onde? Ele vai pra um torneio de porradaria pra poder cozinhar pros jogadores ali, pros lutadores, pra poder mostrar que a comida dele é boa. Faz todo sentido, cara. Faz todo sentido. Se a Sakura voltar, acha que ela vira como um estudante? Acho que ela virá como um estudante. Cara, eu acho que no final da história, eu acho que ela já tava... Acho que ela nem tava estudando mais, tava? Que ela já tava trabalhando lá no arcade, né? Não sei se ela tava trabalhando, estudando, não sei. Não sei, cara. Esse jogo aqui já tem um bom tempo, né? Já temos um bom gap de história. Acho que mataram a história e jogos de raiz com essa mistura de personagens de outros jogos. Nada a ver Rambo e personagens de capa no Mortal Kombat. Jogadores do Real Boat no Street.
Mataram a história e jogos raiz. Assim, eu ainda prefiro sim jogos separados para o Cross. Mas eu não diria não, cara. Mataram os jogos raiz por causa das DLCs? Eu acho que não, cara. Mataram a história? Assim, eles não são relevantes na história. O Terry, ele faz parte agora. Faz parte da história, mas é uma coisa, pô, nada relevante. Tem Nika na história do Tekken, mas também não é relevante. O Akuma é relevante, mas ainda assim eles não explicaram a história, eu acho que eles não vão explicar. O Akuma no Tekken, mas eu acho que não é relevante na história, então acho que não faz diferença no final das contas. E assim, eu até entendo que não curta, mas eu ainda acho, como eu falei, eu acho que o Terry e o Mai combinou. Mas eu acho que o que pode ser estranho é tipo um Niga no Tekken da vida. Acho que o Rambo no Mortal Kombat até também pode ser, às vezes, sabe? Mas eu acho que um Ghostface da vida e tal, acho que já combina mais, acho que já fica mais parecido, saca? Eu acho que o Mortal Kombat e o Tekken eu acho que forçou um pouco com alguns. Eu acho que alguns combinou muito e outros eu acho que realmente forçaram, tá ligado? Akuma tem Devil Jane? Não, mas como ele é um capiroto, tem alguns momentos que eles procuram a força Devil, tá ligado? Eles procuram um demônio, né, num deserto. E aí eles pegam o Jin. E aí depois eles reparam que o capiroto não sumiu do deserto. É porque era o Akuma, tá ligado? Então ele não tem Devil Jane, mas ele ainda tem Devil, né? Então, porque ele é um capiroto. E aí, quando eles estavam procurando Devil Jane, eles não sabiam, mas era um Akuma, né? Voltar a Esculomania. Mas a história do Street é fraca. Tekken, a história tá boa. Tekken tá bom. A história do Street Fighter... O Street Fighter V, eu elogio muito o Street Fighter V, porque por mais que a história não seja grande coisa, ela fechou um ciclo. Ela avançou. Eu pensei que eles iam avançar com a história. Street Fighter VI tem um mangá. E o mangá tem uma história... é uma história, definitivamente é uma história. Ruim não é, pô, é pequenininho, tá ligado? Então, pô, pelo menos coisas acontecem. Pô, o Ken toma um tiro, tá ligado? Quem vai lá, um chora e corta o olho do Luke, saca? Coisas acontecem. Como o mangá é curto, eu acho que por ser curto foi legal, sabe? Mas eu achei que eles iam avançar e querer fazer uma história legal. Pô, Mortal Kombat avançou horrores. Foi ruim, eu achei horroroso. Assim, avançou, achei uma porcaria, mas pelo menos avançou. Tekken também, tá ligado? Tekken avançou muito, Tekken avançou bem. Tekken avançou muito. E aí eu achei que o Street Fighter pro mesmo rumo. Pô, cara, ele foi lá, colocou mangá e tal, essas paradas. Mas pô, a história do Street Fighter 6 é descartável, cara. A história de Street Fighter 6 é descartável, cara. Bem ruim, cara. É bem ruim. Achei que o editor ia ser pica, acabou que foi uma malhação de Street Fighter. Pois é, velho. Pois é. Assim, eu acho que depois de tudo que o Street Fighter 5 tentou fazer e o Street Fighter 6 não fez nada, tá ligado? Eu acho que eles não vão focar mesmo em história, não. Acho que Mortal Kombat vai focar, apesar de estar indo pro rumo que eu odiei. E o Tekken tá indo muito bem. Eu acho que o Street não vai focar em si, não. Não força? Em que sentido não forçar? Como assim forçar? Mas eu acho que a história do Street Fighter não era pra ser ruim, cara. Eu acho que Street Fighter tem tudo pra fazer uma história boa. Mas... enfim, né? Não é a ideia dos caras. Mas eu acho que Street Fighter tinha tudo pra fazer uma história realmente bem legal, cara. Pô, cara, tem os Illuminati louco aí, tem o Bison que é maluco da cabeça, sabe? Eu acho que tinha tudo pro Street Fighter ter uma história realmente bem trabalhada. E eu achei que eles iam organizar, mas enfim, né? O Guilty Gear, ele tem muita coisa na história, mas eu confesso que eu não conheço muito da história do jogo. Um dia eu preciso realmente fazer um vídeo de história aí pra poder parar e estudar, né? Eu gosto de fazer vídeo de história por causa disso, porque eu paro também pra eu estudar a história do jogo, sabe? Tem que soltar o Ryu e o Akuma numa sala e só sai se um dos dois morrer. Logo para de folia de restaurante de Honda, de rave do DJ em praia. Cara.
Tem que parar com isso aí, mano. Cara, vocês lembram da época do Street 4, quando chegou o Evil Ryu e tudo? O jogo ficou mais sombrio, sabe? O negócio parecia que tava ficando mais sério e tal. Avançou a história? Nada. Mas pelo menos criou um clima louco, tá ligado? Criou um clima da hora, velho. Agora o negócio é isso aí. Pô, cara, sei lá, o JP tá querendo fazer o negócio pra enganar o Ken e depois ajudar o Bryce e, pô, destruir o planeta lá e vir os capirotos e sei lá o que mais aí, o Satsui no Rado com o Makuma e tudo mais. E aí sabe o que acontece? Nada. Nada. Então, eu acho que tinha que fazer assim mesmo, cara. Meteu, pô, mano, deixar os caras sair da porrada mesmo, cara. Bota fogo aí na parada, saca? Agora, pô, a história do mangá, como eu falei, eu acho legal porque pra uma coisa curtinha, fez uma coisa legal ali por ser curtinho e tal, mas, pô, velho. É o Ken indo dar rolê empresarial lá, tá ligado? Vai dar um rolê lá de empresário e aí dá ruim. E é curto, né, mano? E acaba, né? Tem umas cenas legais, mas aí acaba. E olha, no Tekken 8 é possível chegar um personagem do Naruto ou Bleach, já que estamos falando da mesma empresa Bandai. Olha, eu gostaria de duvidar, mas depois que chegou o Noctis, é difícil. Mas vamos ver como é que vai ser a ideia desse pro Tekken 8. Eu acho que convidados vão voltar. Eu acho que vai voltar. Eu acho que deu bom no Tekken 7. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Mas, cara, Naruto e Bleach, pra mim, não ia ter nada a ver, cara. Nada a ver. Ainda mais que, assim, é anime, né, cara? Não é nem um personagem em 3D. Não é nem 3D o personagem, saca? Tudo bem, tem o Storm, mas não sei, cara, graficamente é muito difícil. Eu acho que, nossa, ia ser muito estranho. Harada é doente, ele faz o que quiser, então, né, cara? Então, mano. Assim, eu tenho medo das loucuras do Harada. Eu acho que anime no Tekken já é demais. Eu espero que o Harada tenha um limite, cara, porque aí eu acho que já é demais. Mas, pô, velho, cara é loucão, né? Cara é loucão. Agradecer ao Alexander, muito obrigado pelos 10 reais de superchat. Valeu demais aí pelo seu apoio, meu querido. Nossa primeira doação de superchat na live de hoje. Obrigado demais aí, mano. Muito obrigado mesmo pelos 10 reais. Ele falou, boa noite, ótima noite. E aí, você curte corrida? Cara, eu não sou muito chegado em jogo de corrida, não, cara. Não sei se você tá falando de jogos de corrida e tal. Eu gosto de correr, cara, mas jogos de corrida não sou muito chegado, não. Jogava antigamente, jogava Top Gear, jogava o Need for Speed, joguei um Underground 2, né, cara, ele era muito legal, mas não é uma coisa que eu sou muito chegado. Valeu pelos 10 reais de donate, se puder passar o contato aí, beleza? Me passa o seu nick na Twitch pra você participar do sorteio do Arcade ou Hitbox da REVOLUTION. E olha, o pessoal tá com medo gigante do Akuma voltar no Tekken, fala de Pedro. Cara, eu acho que ele não volta não, hein? Eu acho que essa galera que veio aí uma vez de convidado, eu acho que não volta não. Mas eu acho que poderia voltar em história, sabe? Pra terminar de explicar qual que era o contrato dele lá com a Kazumi, o que aconteceu no passado e tudo. Eu acho que eles podiam explicar. Mas eu acho que o Akuma não volta não. Mas se voltar, velho, pelo amor de Deus, acabou o Tekken. Acabou o Tekken. Cara, quem não acompanhou o Akuma no Tekken 7, pelo amor de Deus, aquilo ali, o Punko farmou, inclusive. O Punko farmando o primeiro Evo de Tekken 7 foi uma coisa mais, nossa, cara, você via o sorrisinho assim no canto do rosto do Punko falando, nossa, cara, eu vou trollar essa galera até a hora da galera aprender a lidar com a Akuma aqui, mas até lá eu vou trollar muito. Aí a galera entendeu um pouquinho mais da matchup, aí o Punko falou, fiz meu trabalho, fui embora. Cara, aquela Evo do Punko ali foi engraçada, viu? Meu Deus do céu. Não tinha o Leroy também, nossa senhora. O Leroy é um caso interessante porque depois do Leroy veio um personagem tão broken quanto, que foi o Fakuran. Mas não chegava a ser o nível do Leroy, mas é tipo broken igualmente, mano. Era broken também, sabe? Mas é porque não teve 6 Fakurans no campeonato, tinha só tipo 5, saca? Mas o Leroy foi tão marcante que o pessoal de fora não sabe o quão forte era o Fakuran no jogo, que inclusive é a personagem do Pedro, né? O Pedro jogava de Fakuran aí.
Beleza, Almeida? Vou adicionar aqui o teu nick na Twitch pra você participar do sorteio do arcade. Participe, hein, pessoal. O sorteio vai ser dia 1º agora. Vai ser dia 1º de novembro, hein, pessoal? Tá chegando. Tá chegando aí o dia do sorteio. Mano, Ryoran, até quando essas pulls? Ah, essa é a última hora de pull, tá, pessoal? O campeonato top 96 começa às 7 horas, então essa é a última hora de pull. E aí depois nós vamos pro top 96, aí vai ter dive e tudo mais. Right there, Dr. African keeping it simple, just gonna go straight for the level 3 right there. Doesn't want to do anything that he knows has the potential to drop. And just like that, puts himself on the board first. So we've already seen two different archetypes of 𝗔𝗽liche throughout this game. É isso aí. We've seen the mix-up potential coming from Golden Sand a couple of times over. Then we saw like the zoning. Ryoran, a gente reclama demais. Podíamos ter tomado um pet do Mardo, que pensa. Pra você ver, cara, não é fácil não. Já jogou Street Fighter X do PS1? Ai, cara, eu joguei um pouco pra poder conhecer, porque o pessoal elogia muito e tudo, essas coisas. Mas não é muita coisa não, cara. Eu cheguei a jogar assim, mas não muita coisa. Amanhã começa que horas? Eu preciso confirmar, mas amanhã nós vamos ter um evento do Daigo, tá, pessoal? Nós vamos começar com o evento do Daigo. Vou puxar aqui certinho o horário pra vocês de amanhã. Ó, o evento do Daigo vai começar meio-dia. Aí acaba às 4 ou 5 horas. Deve acabar às 5 horas. Deve acabar umas 5 horas, eu acho. Não, acho que é 4 mesmo. Acho que é umas 4 horas. Aí nós vamos ter um gap de 1 hora e às 5 horas nós vamos voltar com o Street Fighter aí top 24. Inclusive nesse gap, ou nós vamos acompanhar um Capcom vs SNK, ou Marvel 3, ou Capcom vs SNK 2, ou Marvel 3, ou Guilty Gear. Aí vocês escolhem no dia, vocês podem escolher aí, pessoal. Na hora lá a gente escolhe aí o que vai ser. E vamos lá, galera. Tá aí então, Dr. Africa, esse jogador já é mais conhecido. Jogador de Camarões. E ele que inclusive patrocina pela Hitbox aí. Tá impressionando pesado, mas agora acabou tomando agora esse drill. E ô louco, a gente teve mais uma doação. Caraca, cara, em 10 minutos tivemos 2 donates aqui. Obrigado pela segunda donate da nossa live aqui, Cleiton da Luz. Muito obrigado pelo seu apoio aí, cara. Me passa o teu nick da Twitch, por favor. Se você não tiver Twitch, você me avisa, tá bom? Mas me passa aí pra você participar do sorteio do arcade Hitbox da Revolution. Falou, Fale, Ryoran, parabéns pelo trabalho. Já jogou Street Fighter Street X? Então, joguei bem pouquinho pra poder conhecer, mas não foi muita coisa. Ele falou, tem ótimos personagens lá. Forte abraço e mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Obrigado, brother. Acabei de sair do trabalho e tô no busão te acompanhando, tá no busão assistindo a gente, mandando doação. O cara é fera, hein? O cara faz de tudo. Obrigadão aí, cara. Tamo junto, tamo junto. Logo, ó. Já tá chegando em casa já, cara? Como é que é? Porque 7 horas prepara o lanche, porque 7 horas começa o top 96. Aí sim, galera, top player contra top player. Por enquanto, como eles estão colocando muitas lutas de jogadores que não são conhecidos aí, né? Estão deixando os top players para apenas as finais das pools. A gente tá tendo realmente muita luta unilateral, apesar de já teve quedas aí. E olha lá, o Golden vai levando 1 a 1, tudo igual agora. Você curte MMO tipo World of Warcraft? Cara, eu curto MMO, cheguei a jogar o Black Desert também, mas dos antigos eu joguei muita coisa, cara. MMO antigo eu joguei, cara, eu tentei jogar tudo. Claro que teve um outro que eu não joguei, mas tentei jogar tudo. Eu amava Tibia, cara. Eu sou apaixonado por Tibia. Mas eu gosto muito de MMO, cara. Eu queria jogar ainda hoje, mas é uma coisa que consome muito tempo. O WoW em especial eu não joguei. Como eu falei, teve alguns que eu não joguei, mas eu tentei jogar tudo. Mas o WoW era pago, né? Aí pra mim era mais complicado. Nossa, esse pegou em Punish Counter. Então o WoW em especial eu não joguei, mas eu tenho muita vontade. Recentemente joguei o Final Fantasy XIV pra conhecer. Eu não cheguei a jogar muito, mas joguei pra conhecer. É interessante. Ainda prefiro o Tibia, cara. Ainda prefiro o Tibia. Ah, Africa na vantagem. Curtiu o Bogard? Curti, não achei forte nem nada, mas o personagem é bem legal. Ah, bomba de novo. Explosão, cara. É bomba toda hora.
Jesus. You get to put yourself apart at least. No, Vamos ver, vai ter level 2, não fez ainda porque não ia matar também. Ia ficar sem barra. A pressão agora é muito boa. Ótima jogada, o Golden acertou o jab ali, então tirou a bomba na hora. Bom slide, pega em counter hit. É isso, atordoamento. Boa jogada e vai cancelar direto. Boa play, critical art, vai virar o jogo. Linda virada agora, deu certo. Oh my god, this is definitely a kill. Eu só quero uma coisa, pra poder ficar bastante feliz no Tekken 8, Tifa jogável. Assim, sendo bem sincero, eu acho que não é só a gente que fala da Tifa. Pra mim a Tifa combina demais com o Tekken. Eu acho que não é só a gente que fala isso aí, não é possível. Acho que o Harada já deve estar ligado nisso aí, já deve estar pensando em alguma coisa, porque aqui no Brasil todo mundo fala disso, Tifa no Tekken. E eu acho que lá fora eles também devem comentar sobre isso. Nice Dry Impact, cara. É um Dalcinha aí, meus amigos, tentando mandar um Bison pra losers. Ih, meu amigo, tá lá, vai combando. Agarra pra trás agora, pega bem, mais um agarrão. E agora, mais agarrão na sequência. Tem o drill. Vamos ver, tá no limite da vida do Africa. E aí finaliza, acreditem se quiser, galera. Ó, o Dalsin aí avançando. With the crazy comeback É isso aí. Clayton, você tem Twitter ou Instagram? Se tiver, me passa o arroba, beleza? Twitter e Instagram serve também, senão pode ser um e-mail também. Mas Twitter e Insta fica às vezes mais fácil. Aí, mas é porque... É porque o WhatsApp eu não posso postar a planilha na tela, né? Na hora do sorteio. I don't know, man. That was close. And that's a tough match for Dhalsim. It's like, you know, of all the characters that can kind of like. Podiam bufar o dash da Marisa em uma frame, né, para eu poder lupar throw em 𝗔𝗽liche. É o sonho de todo mundo que não consegue fazer isso. O sonho de todo personagem, de todo mundo que joga com um personagem que não tem throw loop, é ganhar um buff para fazer isso. Golden Sam was able to pull it out. And it was Crazy literally comeback. off of like one sequence where he was about to die. As soon as he got the burnout against Dr. African, that one bit of health. I gotta say, that's like maybe like 2 jabs, maybe like a medium punch. Yeah. Either way you spin it, that one moment brought it all the way back for him. Very, very impressive from the man. I gotta say, he still got it. Yeah, that's the experience right there, that composure. Good stuff. Nice work. Let's see who else we got on the screen to kind of match. Não tem, Cleiton. Putz, grila, cara. Cara, até pode ser o WhatsApp, mas o problema é como é que você vai me mandar esse WhatsApp. Pô, cara, me manda um e-mail avisando lá que você mandou os R$10 e me manda o seu WhatsApp, pode ser? Alguma coisa? Porque... Pô, cara... Aí complica, porque você não pode mandar no chat, aí no chat, né? A mix between like newer generation and maybe like 2009-ish. Yeah. Maybe like even later. Podia transformar o loop em mecânico universal. O pior é que o Troll Loop, quando tinha no Street Fighter V, ele foi sendo nerfado ao longo do tempo até tentar, né, tirar de fato o Troll Loop. Aqui não. Então acho que eu realmente, como eu falo, acho que o Troll Loop é realmente proposital. Não, Red, que jogo é esse, cara? Que jogo é esse? Nunca ouvi falar desse jogo não, cara. Que jogo que é? E vambora, cara. E o 𝗔𝗽cije começa com o slide, hein? Começa com o slide ali, o cara tá animado. O cara já coloca a Blanca-chan, já dá pra ver. Pulo pressão agora na sequência, tem a punish counter. So far, he has been trying to play the beast character. He does have Gnar on there. I see you with the lead roller, but he started off with a slide right out the gate. Com o combo ali agora, trabalhando com o gancho e Tatsumaki forte.
Inversão de lado, agora ele tem agarrão. E é isso, já vai fazendo a finalização ali agora para o 𝗔𝗽cije. O 𝗔𝗽cije, ele é já um jogador conhecido, esse jogador de Akuma. É um jogo tipo Persona. Pô, cara, se ele for focado no visual novel, eu não gosto de visual novel. Essa parte eu não curto. Apesar de que o Persona não é só isso, né? Se eu não me engano. Eu nunca joguei, então tem que conhecer ainda. Ah, bom short de Curitiba também. Abraço aí, Clayton. Tamo junto. Pulo agora, não teve um antiaéreo. Tava sem o charge naquele momento ali, aparentemente. Tem um combo agora em sequência, tá lá, level 2. Vamos ver a ativação do Blanca-chan. Defendeu bem, mas aí teve o cross-up. Nossa, foi pro outro lado ali o Blanca. E acabou não conseguindo continuar. Como assim fechou na sequência. We'll say it is. Okay, fine. I know I got hit. I definitely would. I 100% got hit. That's why I'm like giving them the benefit of their doubt. I'm like, oh, that was a sick frame kill. Yeah. Yeah, you like that one, huh? Clip that. That's the Blanca special right there. When you don't, if they don't even know or you don't know if it was a setup or not, you just got hit. That's all you gotta know. Agora o que vai ser? Buscar um drive rush com soco fraco. Isso, chores na sequência. Electricity to level 2. Oh, Nar. Alright, gonna go straight into level 3. This will get the job done. Very little scaling. E tá lá, meus amigos. É level 3. Bem tranquilo, já vai finalizando e abrindo 1-0 agora. O 𝗔𝗽cije eu não conheço, mas o jogador de Akuma, como falei, já participou bastante dos campeonatos. Do you think it absorbs? Do you think there's any like material in there to actually absorb punches so that he doesn't like feel the full? Bom choice, pegou em punch. Blanca doing a little bit of that, you know. Cheating, no? Apesar do drive rush ser muito forte, em algumas situações é possível ali você executar uma punição, né? He's just hand controlling it. Yeah. He's just back in the crib next to his mom. You know? Alright. He's just sitting on like a stack of Blanca charms right now. Impressão de lá, trabalhando agora com chute fraco. I like that 𝗔𝗽će when he dashed up, he waited for Nar to do something, but then he still committed to a button just a little bit later. Still got hit by the jump back air ball anyway. But I like the idea that he's looking for it. Yeah. Oh wow, nice chap right there with the standing heavy kick. I love that. Avanço agora, bom counter hit. Catching 𝗔𝗽će trying to press buttons. Or at least trying to counter poke, I should be specific. Quem é confirmar aqui finaliza, basicamente. Bom reverso. Imaginou que o adversário ia continuar atacando, e é isso. He would always do that to us, where like he would whiff a button out of range, and then you would think like, oh, I could just walk forward and now it's my turn. But then he would just use that same button again, and you get hit by it, and you're like, yo, this guy is crazy. Efficient, man. Ativação. Alright, okay, tricky stuff right now. It's gonna set up the Blanca-chan. Oh, that was so ambiguous in terms of the timing. Neutral jump, pegou agora na sequência, é isso. Finaliza, tá lá 1-1, então, pessoal, tudo igual até agora. Bom choice, pegou em counter. Oh, nice confirm off of the drive rush low short. Mais agarrões ele pegando. E finaliza na sequência com o Contato. Tá lá então o Zetinho na box. Tá um round de avançar. Estamos aqui nos últimos momentos das pools, né, pessoal? Estamos para finalizar aqui essa maratona de pools aqui do evento para irmos para a próxima fase. Immediately test them with the reversal OD Dragon Punch. Bom reversal. Nice OD up ball right there from Nar. Oh, that could have been so much nastier for 𝗔𝗽će. Nar could have the big punish against the... Bom pulo agora em counter hit. Deep jumping right there. I think Nar thought he was going to be out of range. E reversal de novo, cara. Haja reversal. Get the beast unleashed. Alright, let's see if we're able to get out of this. Alright, option just go with a throw. Vai matar? Vamos ver? É, matou no slide. Nós vamos pro final round então, meus amigos. Vamos lá, round final agora. Oh, now it's going to be Nar being the aggressor, starting things off. Wow, interesting. It looked like he walked back and went for a Torre heavy punch right there. I think he did, yeah.
All right, little man's coming. O agarrão não deu certo, frente soco forte ali, agora ele não pegou. All right, he sees that Nard doesn't have any drive meter right now. Bom chute médio, tá lá, burnout. Mas ainda tem muita barra, preferiu ir pro setup. Dive ele pegando, Electric, será que vai chipar? And Nard gets his drive gauge back as well. 𝗔𝗽ście in a tough spot right now. Can't really take E é isso, Slide consegue passar muito bem e avança então na tabela. And you saw he kind of set him up for it. He walked forward and then walked back. É, Gnar então vai, deixa eu confirmar aqui, ele vai para a final da pool. Essa partida foi a semifinal. Yeah, and I've kind of like Não é fácil não, hein, pessoal, não é fácil não. Putz, adiciona. Não sei qual situação é esse level 1 que você tá falando. If he's like maybe at the edge of the drive gauge bar, which Zack in the Box was, Blanca could also still be within that range, right under the end of the drive gauge. Não sei exatamente qual situação é essa que você tá comentando aí do level 1. Of the active frames to catch him. That is a very long distance to cover a fireball. You got a lot of time. Yeah, and it's a meterless option too, which is what makes it really strong. Feels good, man. Yeah. That's what you asked for. That's what you asked for. Yeah. Got to see the Blanca. Right now, I'm loving this group right here, man. I already saw what I needed to see. You know, my man. O Energy tá no campeonato. Os jogadores que estão classificados para Capcom Cup, eles não foram. No caso, o Mena, o Kusanagi, o Punk. Eles decidiram não participar desse evento. We got Boston Beta in the building. That's what I'm talking about. Yeah, okay. What day is it today? Just tell me the day is it today. It's the 12th, man. No, but what day of the week? Saturday. Saturday Night Slam Masters, baby. Oh, that's fast. Bom, vamos lá então, Moss contra Ramsey. Yo, we got Slam Master action. I want to see that. I like that too from Ramsey as well. Yo, Mozzie, did you hear me from back there? I'm a big fan of his, man. I'm a big fan of both of these cats, actually. Being able to talk and chop it up with them late at night last night as well. Really avid fans of the game, but also have grown exponentially in regards to like the experience that they've gotten and like how to play the game. Ramsey's been doing mad work, being able to watch him too at Clean City Convergence. He almost took that one of the greats. Yeah, definitely. Ramsey has been. I feel like every time that he's on a stage in Street Fighter 6, vamos lá então, rapaziada. Bora lá. Estamos indo rumo às lutas finais para depois ir para o top 96 aqui do evento. Like a lot of people hate Zangief. Yeah, but he makes Zangief look like the hero almost. Like, you know, he just kind of walks you down, has that menacing approach all the time. Yeah. And Ramsey always does that, and he gets the crowd really into it. So I like that. Definitely want to see him, you know, bring that to this match right now. Damn, he was churning that butter. He was getting ready. But no, it makes a lot of sense. Like anytime we see an SPD, there's some sort of crowd behind him that are like, yeah. Yeah. Gets kind of wild. Uh-oh. Oh, it's all even hanging. Okay. No, no shot. Oh, wait, is this É isso, será que teremos Terry? I know that Ed does, yeah, like, I know Ed does give Terry contra Ed, é isso mesmo. So I'm curious if he just doesn't feel comfortable in the matchup, or it could just be that he's been playing the Terry. Well, you know? I don't know about the E vambora, vamos ver quem vai ser. Hansen já chegou a participar mesmo de alguns eventos, mas não lembro de um bom desempenho aí do jogador. Vamos trazendo aí o Ed, um personagem que está muito forte, inclusive algumas pessoas consideram o Ed até mesmo o personagem mais forte do jogo, um personagem que tem muitos representantes fortes aí, principalmente no Japão, né? Ele tem umas distâncias muito boas aí pro personagem, pode ficar positivo. Tem um combo que pode levar de um corner a outro aí também na tela. Muita coisa pode acontecer. So, yeah, I'm curious to see what he has with this Terry right here. Okay, no level 2 right now, no dream combo for you. Yeah, didn't have the bar built up, right? Olha lá, buscando agora esse counter hit. Boa confirmação, frente soco forte, para poder manter mais pressão ainda, e é isso, já vai para o torneamento e já era, hein, meus amigos. Se ele quiser gastar as barras aí certinho, vai finalizar, vamos ver, e conseguiu. So definitely Ramsey wasn't able to really see when it was going to come. It's super interesting the way that DI has been evolving, because like on the surface it is a reactable move, but sometimes it's a very also rhythm kind of the way that they sneak it in. Like people will do like a button no DI, and then sometimes just do raw DI. Yeah. So it's definitely agarrão, mas teve reposicionamento. You still can sneak it in. Bom counter hit. 2016 startup. Sometimes it's just so difficult to contest though. Hansen tentando ainda
Aí esperar um avanço do adversário pra tentar punir. Antes ele tava focado nas magias, mas agora vai mudando o ritmo da partida. -3 apenas. O Mus contestou ali o jab do adversário. É a combo agora com o cancelamento direto. Já pra buscar o padrão do Street Fighter 6, buscar esse burnout no adversário. Pouca vida agora para o Mus. Counter hit aparecendo. Tentando trabalhar com o Flicker. Vai carregando, recupera ali a barra. Vai tentando fazer mais magias agora. Impulsionamento do Mus. O problema é o chip damage, mas aí foi pro agarrão e finaliza. Acho que até o Mus poderia tentar mandar um super aí pra tentar fazer uma leitura, mas não quis. Não quis arriscar. Muitas magias. O problema é que quando você faz uma magia e dá errado, a punição que você toma, cara, é enorme, 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 enorme. Um avanço, como bom agora, consegue ali o jogador adversário mais próximo do canto da tela, tentou o DP no Icap, o DP do Ed é muito, muito lento. Inclusive tem como fazer até um option select ofensivo contra o Ed. Mais um agarrão. O que vai ser? Cancelamento, é isso aí. Será que vai fazer o combo do Bot? É, não foi pro combo do Bot. Se fizesse ali, ia colocar o adversário no canto da tela, só que é um combo bem difícil de ser executado. Vamos ver, agarrão, vai pegando. Pouquíssima vida para ambos os players, vamos ver quem vai pontuar primeiro. Frente um pouco forte. -2 e aí consegue a punição e é 1-0 no placar. Eu achei até que ele talvez ia tentar fazer a farofada, né, já que ele ficou negativo na frente do adversário. Eu achei que a ideia dele talvez poderia até ser essa. Mais um match, o Forte pegou em counter normal. Tá, bem impact. Acabou pegando errado agora. Sobrado ali tem que setar um hit mesmo, vai ter reversal. Sei que tem invencibilidade total. Tá no neutro. Mais magias. Opa! Que foi isso, cara? O que aconteceu ali? Um erro de comando. Aí a punição realmente é bem pesada. Vai pro time. Um time com bastante confiança, né? Já que usou uma versão ele que não poderia bater um bloco de jeito nenhum. E vamos lá. Continua tentando trabalhar com essas magias. Overhead, boa defesa. E haja magia. Perfect Power na magia agora. Talvez não estava confiante ali com o agarrão pra trás e ia pegar. Ficou positivo. Momento bom para o Hansen. E... meu Deus, o que aconteceu? Meu Deus, não puniu forte. Acabou errando o combo ali, poderia ter estendido, mas estava muito longe também, realmente mais difícil. Agora é combo com o level 1, ele errou o level 1. Punish, counter agora e finaliza. O que foi isso, chat? O que foi isso? O que tá acontecendo nesse jogo? Agora sim, combo muito bom. Vai puxando o adversário, ficando em vantagem ali agora o Mus. Tentando cortar a tela, chutão, batendo na defesa. Olha essa interrupção. Mais um agarrão. Terra top tier, na minha opinião, tá longe, tá longe. As magias. Vamos ver, perfect parry.
Chute médio agachado do recap. Olha, play. Ai, ele errou. A intenção da play foi boa, mas acabou errando ainda assim. A little sloppy. Come on, man. Yeah, you gotta clean up. Just clean up, man. I'm gonna talk to you after this, Ramsey. É, deu errado aí no final. Bom, vamos seguindo então com o campeonato. Lembrando, pessoal, acabei de postar um vídeo no YouTube, tá? Pra vocês, mostrando, né, o modo história completo do Tekken. Quem curte Tekken aí, quem quiser conhecer um pouquinho mais da história, né, que o pessoal elogia muito o modo história do Tekken, corre lá pra poder conhecer, tá bom, pessoal? Esse aí é o da DLC. E também ficou bem interessante ali a DLC do Tekken também. Então corre lá pra poder conhecer, tá, rapaziada? Olha lá que eu já postei pra vocês aí no canal do YouTube. For whatever reason, activate the level 2 and maybe get some pressure from that, or do a reversal level 1 somewhere. Something I think like it was gonna kill either way, so I think he just wanted to have all the options. Boa noite. I totally get that. Yeah. Ganha quem erra menos. Nessa partida aqui, inclusive, encontrar quem erra menos aqui foi meio difícil. I was actually being able to had the luxury of being able to talk to them like both last night. I'm like, oh, I didn't realize you get to face off against each other tomorrow, but. That's just how it goes, man. I don't even know like what part of the pool that they're in regards to like bracket-wise. Yeah. I don't know if that was like semifinals or quarterfinals, but at the same time, it's like, man, it sucks that it had to be those two facing off against each other. But I'd imagine it's still winner's side. But all things said and done, eu vou preparar minha ajuda para acompanhar o top 96. Minha torcida vai pro Daigo ser campeão desse torneio. É isso aí, cara. É isso aí. Bom, como a gente já tá fechando muitas pools, talvez a gente até tenha alguns oponentes aqui. Deixa eu tentar puxar para vocês. Vamos lá, porque aqui na minha live você tem informação, galera. Aqui na minha live você tem informação. Deixa eu ver aqui os jogadores conhecidos que já tem oponentes aqui, além do Endwalker contra o Luiman. Ó, e Tabashi Zangief vai enfrentar o Ludovic. Angry Bird vai enfrentar o Samurai pela Losers, tá, pessoal? Porque o Angry Bird caiu pra Losers Bracket, o Samurai também. Samurai contra Angry Bird na Losers Bracket. Deixa eu ver aqui se encontro mais jogadores conhecidos. Ó, o Daigo vai enfrentar o Shine. É isso aí, Daigo contra Shine. I swear I thought he did. I don't remember, to be honest with you. It's been a while since I've like followed Lost Soul in regards to like his previous games, but I've been following him a lot, at least in the world of Street Fighter 6. Olha, parece que é isso, dos jogadores mais conhecidos, assim, dos principais combates, é isso aí. Os principais mesmo é isso aí. E olha, hoje vai até que parte do campeonato? Nós vamos parar quando chegar no top 24. Que é basicamente o top 16, né? Porque eles colocam uma parte a mais da Losers, então é quando chegar basicamente no top 16. He doesn't care that he could be labeled as the Guilty Gear player. Whenever he doesn't win, he goes back and he actually studies the tapes. Like he will figure out a way to make those adjustments necessary to get deeper the next time. He's definitely saying, pray for me. Pray for me, please. Bom, vambora. Tá aí Lost Soul contra Piccolo. Piccolo, jogador vindo do Peru. Que é interessante, porque eu olhei aqui, eu falei pra vocês inicialmente que o Piccolo era o jogador peruano, né? Porque é o que tava escrito na tabela. Aí quando eu entrei no perfil dele, não tem Twitter. O cara não preencheu o Twitter dele. E aqui tá falando que é dos Estados Unidos. Então eu fico em dúvida, o Piccolo mudou para os Estados Unidos? Por isso que eu tava até achando que talvez não era ele, já que é o que tá escrito aqui, não tem nenhum dado aqui do jogador. Então aí complica pra gente. Eu tô olhando aqui, ele jogou o Defender North esse ano, no início do ano. Mas no ano passado ele já estava disputando o torneio da CPT da América do Sul. Mas esse ano ele não disputou nenhuma CPT. Ele não disputou nada. E ele postou praticamente nada no Twitter, então, cara, pô, fica difícil. Fica difícil pegar as informações aqui dos players, viu? Desse jeito aqui é osso. Faz uns 2 anos que ele tá lá ou mais. Se faz 2 anos que ele tá lá ou mais, por que ele disputou a CPT da América
do Sul ano passado, mano. No final do ano passado. Literalmente, em dezembro, na verdade em novembro do ano passado, ele tava disputando a CPT da América do Sul. Eu acho difícil ele querer viajar pra cá pra poder disputar a CPT dessa região. Ainda mais que ele perdeu a final regional aqui também. Meu Deus. Você tem certeza dessa informação, cara? Porque até ano passado ele tava disputando a CPT da América do Sul. Cara, eu gosto bastante do jogo do Piccolo do Street Fighter V. No Street Fighter V, cara, eu adorava o jogo dele. Vamos lá, vamos de match, vamos de match. Tô overhead, não deu certo. Piccolo just kind of capitalized on the mistakes really well. O jogo foi interrompido. Alright, that demon flip right there, straight over the Blanca ball. Didn't bait the reversal that time. Um punish counter, mais um low, e é isso, já vai fazendo essa finalização. Tá lá então o Piccolo. Tá na vantagem, uma vantagem boa. Maybe recognizing that Losso might be a little bit on tilt with some of the drops. Oh yeah, there it is again. E é interessante que ele jogava de Bison na época do Street Fighter V e não tá com ele aqui no Street Fighter VI, apesar de que uma coisa que a gente menciona muito também é o fato de que os personagens no Street Fighter geralmente tem umas mudanças bem grandes aqui entre eles, que o Bison, inclusive, também é bem diferente de um jogo pro outro. No fear right there for Piccolo. Mais um pulo, tentou agarrar, mas não deu certo. Back reversal, conseguiu acertar. Tá lá então o Piccolo. Bem tranquilo, vai avançando. Vai avançando então agora para a final da Winners. Tem mais amanhã, Ryoran? Sim, amanhã vai ter o torneio do Daigo, vai ter o top 24 e vai ter o top 8. Galera da gente já tá comentando que tá morando nos Estados Unidos. É isso. Cara, pior que ele nunca disputou uma CPT regional pela região dos Estados Unidos, então não sei. Não sei, vai que ele fica viajando. Não sei, mas é isso aí, cara. Ele tá realmente disputando alguns torneios nos Estados Unidos, só que esse ano esse aqui é apenas o segundo torneio que ele tá disputando. Mas, cara, eu gosto muito do gameplay do Piccolo. Torneio do Daigo, sim, vai ter um torneio de times do Daigo. Um torneio 3v3 aí, promovido pelo Daigo. Vai ser amanhã, pessoal. Vai ser amanhã. Galera, é o seguinte, como a live é bem longa, eu vou parar aqui pra lanchar um pouco, então vou mais assistir com vocês, trocar uma ideia, falar mal da Akuma, quer dizer, assistir aqui as partidas. Nessas últimas partidas, por sinal, estamos terminando. So much more to go through. We talked about the all-stars that we're going through for this block. We talked about it. And I think we've seen all of them in rotation. We were like, I hope we get some of these cats up here. We literally saw everybody. Estamos terminando essa... All the names I want to see, the only thing I didn't get was the Zengi. But we got the Terry surprise and it worked out for him, so... Tô lanchando aqui enquanto eu vou assistindo vocês. Moving on in the brag. Amanhã é top 16, que em seguida vem o top 8, né? E tem o torneio do Daigo que vai ser de manhã, deve começar aos meio-dia, tá? Deve começar meio-dia o torneio do Daigo, 3v3. You like to see that because, towards the end of Street Fighter V, you saw so many players. Fala mal da Akuma, que isso? Fica roubando os pontos da galera, né, cara? Akuma fica roubando os pontos da galera. Vai ficar por aqui? Pô, Macari, obrigado por ter acompanhado a live, cara. Não só essa live, mas todas as lives, né, cara? Eu tô vendo você sempre presente em nossos streams. Obrigado demais aí pelo apoio, brother. Valeu demais aí, tamo junto. Muito obrigado por ter acompanhado. Espero que tenham gostado da nossa live. Essa parte que a gente mais assistiu, conversou e tudo. Como não estou focando muito nos jogadores profissionais, né? A gente mais assistiu aqui tudo junto.
Quer ver o vídeo da tier list? Era pra sair hoje, mas pra gente fazer com uma qualidade melhor, eu vou refazer esse vídeo da tier list, porque realmente deu um problema ali no áudio, eu vi ali, a rapaziada tá realmente com um problema bem grande, então eu postei o vídeo hoje pra vocês do Tekken, mostrando a história do Tekken. Mas logo vai ser o vídeo da tier list, espero que saia amanhã, torcer pra dar certo. Like I said, he's like our cranky uncle. He was might not say it all the time, but definitely he's out here with us, competing. You know, still showing that he's here to play. And yeah, this is why we all do it, man. And Golden Cent again. Okay, what a treat. Yeah, one of the other players I wanted to watch. We got Riddles up on deck. Chegou em casa, Cleiton. É isso aí, cara. Já se prepara. Já começa a pancadaria, pessoal. Vou assistindo aqui enquanto eu vou lanchando. E aí logo começa. I've seen Riddles playing a lot of Terry lately, actually. Ooh. So, yeah. He's trying to be a Terry riser, huh? I see. Let's see if he definitely pulls out the Terry. All right, both players set up. Henry going to serious mode right now. Trying to get that tap into that Golden Sen vibe. Nah, don't fall into the trap, Riddles. Don't let him play old man on you. It's like, I actually don't know how this console works. He owns like 20 of them. Yeah, he sets don't let him up fool you. Daily. That's what I'm saying, man. He'll just all of a sudden forget when he's on the setup. He's like, hey, can you help me out, young man? Yeah. I need help. How do I use this peripheral? I'm actually a controller main. Yeah, just to give you guys a little bit of lore of why he goes by Golden Sen. I'll let you say it. No, you talk to me about it because I actually don't recall. So I believe it was Evo 2010 when the first year that they did the Golden Sticks. And for the players who got top 8 in Street Fighter that year, they got a golden joystick. That's right, that I remember. And no one really expected Henry Sen to be in the top 8, to be quite honest. Not for a lack of skill, it's just that there were so many killers in that tournament. 2010, yes. Yeah, there were so many killers in that tournament that like, it was just not likely that he was gonna beat enough of them to get into the top 8. Interesting. And he got in there, he got that golden stick, and from that point on, he just became Golden Sen. That's funny. That's actually kind of funny because yeah, I mean, I do have the luxury of being able to talk to him at like Evo most of the time, but it's not really like in the depth of being able to talk to him like from his perspective, like at East Coast and like hanging out and talking to him at the shop too. But that's actually kind of wild, dude, when you put it in perspective, like how stacked 2010 was. Yeah. And him being able to get that, yeah, I'd call myself golden too. Yep, and just as I predicted, Riddle's going with the Terry pick. Damn, it looks good too. Yeah, and I see him been posting a ton of videos on Twitter, like super optimal combos, crazy conversions. I saw him playing sets with Punk. Yeah, he's been in there with the Terry, man. Definitely one of the higher ranked Terrys in North America. É interessante que a Liquid, por mais que ela já tinha patrocinado alguns jogadores e depois não continuou com eles, mas ainda assim a Liquid mostra que ela quer se manter em jogos de luta, já que ela continua contratando jogadores de fighting games. Kind of interesting either way. Right, nice. Oh, Henry tried to jump out of it right there. Had already committed to the jump. Didn't pay too much for it though. And just like that, Golden Sen taking game 1. Yo, Riddles is looking frustrated, dog. He is looking mad frustrated. As soon as the level 3 shot up, he was shaking his head. He's like, what is happening? What is this character? Dalsim, he might not be high in the tier list, but he is slippery, man. And when he gets away from you, if you don't have the mental composure to lock him down, it's just gonna, it slowly starts to chip away at you because like you feel like, oh, I had this one opportunity to get this sneaky bastard, and then he just slips away again. This old man's at it again. Yeah, yeah, Riddle's going back to the loop. Right, I respect the switch honestly because you know the Terry wasn't looking too hot against the Dalsim, so you gotta try something else. He's getting frustrated though. Yeah. I like that punish counter too with the crouch jab, being able to link the crouching heavy into it. Very smart play. Right. Oh, no escape. Does get the forward throw against the parry.
You gotta cover that option as well as soon as the dive kick drops down. Oh, that standing heavy punch was so late and still got the punish counter right Rapaz, falar pra vocês, o nome do campeonato tá errado. Deixe poderia ser facilmente um Iron Man. Já vamos com 8 horas de campeonato e eu com a bunda sentado aqui na frente do PC. Então, é porque realmente os jogadores da Ásia não viajaram, só tem 4 jogadores, mas é por causa do outro campeonato. E o da Europa, os jogadores da Europa tá viajando bem menos do que eu achei que eles iam viajar. Mas é porque, igual eu falei, rapaziada, os jogadores conhecidos estão na bracket, só que vocês não vão ver eles, tá ligado? Vocês não vão ver eles. Jogadores que vão ter pouca exposição, por exemplo, o Daigo não vai ter muita exposição, o 𝗔𝗫će Zangief não vai ter muita exposição. Se o Menardi tivesse aqui, você ia ver no máximo uma luta do Menardi. Aí você fala, pô, o Menardinho, pô, beirando o melhor do mundo. Pois é, uma luta, no máximo. 𝗔𝗫će também, e tal, assim, assim, eu entendo, é legal, né, cara? Mas, se fosse jogador regional, mas jogador regional que, sei lá, que é competitivo, até vai, mas como claramente tem muita gente que tá jogando que é totalmente casual mesmo, é meio ruim, assim, de acompanhar por muitas horas, né? Tem uma coisa é colocar o jogador regional, mas que é competidor. Mas tem muita gente que tá aparecendo que tá aparecendo na stream, que infelizmente não é totalmente casual. Realmente fica bem complicado assistir por muitas horas, né? Mas é interessante porque esse não é o sistema normal. As soon as he was like, Riddles, can you help me out with this? Can you help me out with this PS5, man? I've never used. Geralmente eles colocam sim. He broke the mental. The classic okey-doke right there. É muito os competidores na stream. And the way that last round went, it was kind of like death by 1,000 paper cuts. Meio He was just estranho. kind of slipping away. Aside from that last combo into level 3, he was just being really slippery. We saw that escape on the drive impact in the corner. Yeah. And you know, if you haven't fought against that consistently, it's gonna get in your head like, why can't I catch this guy? Like, why is this match? It starts to feel sloppy, you know, and you don't want to feel sloppy in a match, especially in tournament. Sabe quantos inscritos tem esse campeonato? 620, mano. Really to anyone's benefit against a character that they can't really catch. And as you mentioned, Henry just happens to be one of the hardest people to catch with this character. So it just goes without showing, like, some players, if you're just not ready for it, if you're not ready to make those, like, it's like playing jazz, right? You're playing against Dawson, it's like playing jazz sometimes. You got to make sure to get, like, those notes, and also get, when your solo happens, you better be able to capitalize it, or else you're going to look like a fool out there. But being able to freestyle like that is what I was looking for. Is pretty important, being able to catch somebody's movements too, specifically in that matchup though. Yeah, definitely. And you know, the thing that also is like adds to the mental game is that when you fight against Dawson, a lot of scrambles tend to happen. But the Dawson players, since they're the ones always being in the scrambles, they're more comfortable coming out on top of those scrambles. They whereas, want like, it to happen. Yeah, they almost want it to happen. Whereas, Ryoran, tem muitos jogos ainda, cheguei só agora. You don't know how those scrambles are going to really like end up. A parte boa mesmo deve começar agora, inclusive. Tô terminando de lanchar aqui, mas devemos ter talvez um intervalo e depois disso deve começar justamente as lutas boas. The fact that he's doing so well, man, he's such a funny guy. Because we literally talked yesterday. He's like, man, daqui a pouco começa realmente os grandes combates. Do that well, man. I don't know what he'd be talking about, but coming back into it, Spaceboy and Gnar, I like this. We got the continuation of winner's side. I actually didn't get to see what pool Spaceboy was in. That was actually my fault, but always excited to see him on the sticks, bro. Então assim, a gente deve ter umas 2 horas, 2 a 3 horas, 2 a 4 horas ainda de stream, possivelmente. Falta isso lanchando aqui. Curious to see how he handles this matchup. Yeah, against Zack in the box too. Yeah, being able to space himself out correctly. Oh yeah, this is H103. My fault for those at home. You have got to be kidding me. I see shades of 𝗔𝗫će all over this one. Oh my god. You like that one, huh? I have no words. That one, starting the round like that is just like sending a message. Like, yeah, I don't care what kind of matchup knowledge you got. I'm just gonna do my thing. Dishonor on you, dishonor on your character. That's how he feels, man. Yeah. That's hella, dude. Look at how much damage he took to the drive gauge over that sequence. Yeah, right now. And even though he successfully got the OD up right now, look what it cost him. Like right now he has no drive. Now he has to
really react to the drive impact that might come, and he did the raw one. We spoke about that earlier. I mean, it's much harder to kind of like tell after the forward throw. Like after forward throw, he does get like a meaty one, right? If I'm not mistaken. Valeu, Alexander. Muito obrigado pelos 10 reais de superchat. Still could be anything. Yeah. Valeu demais pelo apoio, cara. Já tem seu contato aqui, já adiciona os seus tickets extras do sorteio do arcade da Revolution. Valeu, eu falei que ia perguntar, cadê o 𝗔𝗽cije? O que aconteceu? Ele existe ainda ou ninguém joga? Ou não tem aí? Desculpa a pergunta, não acompanha há anos. Ainda não tem o 𝗔𝗽cije no jogo. Não tem o 𝗔𝗽cije no Street Fighter 6. Acredito que vai vir, mas ainda não tem ele no jogo. Even then, people still get caught by it just because of the mental stack. Kind of tough, man. There's like a whole paint splatter that you see on the screen. Yeah, it covers like most of the screen. Yeah. Eu acho que é melhor deixar os players casuais mesmo precisam jogarem de background e os players famosos jogarem na stream ou nem. Cara, na verdade eu acho muito bom streamar jogadores regionais. Eu acho muito bom porque é uma galera que tem pouca visibilidade. Então é um momento bom pra eles. Sabe? Então acho muito bom. Mas como tá dando a sensação de que eles estão evitando colocar jogador profissional aqui também, aí quando o jogador profissional cai, por exemplo, né, e profissional no caso, eles precisam da visibilidade, eles realmente precisam ali por causa de patrocínio também. Aí fica meio complicado. Eu acho que tem que ter sim um jogador regional, porque, pô, mano, se ficar jogando só jogador profissional, um competidor que tá começando a se destacar, ainda assim não vai ter visibilidade. Eu acho que tem que ter sim. Mas eu acho que podia ir variando, tá ligado? Você vê que no BRK aparece de tudo. Então eu acho que tinha que ir variando. Mas ainda mais quando é um competidor regional, mas tipo assim, o cara é competidor mesmo, tá ligado? O cara pode não jogar bem, mas o cara é competidor, o cara é ativo e tudo mais, tá jogando sempre torneios e tal. Quando tem um torneio na região dele, cara, eu acho muito bom mostrar esse jogador, sabe? Essa é uma situação que eu acho que é muito boa de mostrar ele. DJ had his nerf just a bit, right? Yeah, but yeah, it's one of those things like they took it away from one character and gave it to another one. I don't like that one, brother. Uh-oh. Yeah, but still no parts to your name. You can't really get out. You're in burnout in another situation where, ooh. I'll tell you who does like it though. Space Boy right here. A little bit too far to get the dizzy. Oh, he's big chillin' too. Does have level 3 attack. I don't know about all that, brother. Yeah, not sure what he was thinking with that one. You put yourself in a burnout for this for the final mix? Oh, okay, jump back leg kick. I like that choice right there. Worked out. Oh no! Nice, dude. How is Nar making these comebacks happen, man? Yeah, he's keeping his head in the game. I like the composure. Ooh, yeah. Good check, too, against the drive rush, crouch, medium punch. Yeah, amazing choice right there. The bomb is on him right there. Oh! And I think he wasn't sure when it was going to explode, but still able to get the conversion anyway. Oh, no, not like this. Not like this. The double perfect. Yeah, I do think that he's going to just barely survive. Okay, good. Very good. Oh, my God. Not for long. You should have just done it. Disrespect. He walked up to him. He knocked on his house. He went, there was no dash. He just took a stroll through the back streets right there. The people in the background were just like, oh, my God. Didn't we just find that guy in the dumpster like last week or last month? Who is this guy? Yo, I want to see the slow-mo of that, man. He took the menacing walk. He took it all the way through. He walked down the streets. He knocked on everybody's door just to find Blanca. He's like, you, get out of here. I love it. Either way you slice it and dice. Então, pessoal, tá terminando de lanchar aqui, vai dar tempo da gente narrar. Agora sim, no hype. No hype do hype. As próximas matches, hein? Se prepara, porque depois do intervalo é Daigo, é 𝗔𝗽cije, Zangief e a galera toda aí. Tem Big Bird, tem Angry Bird, o negócio é pegar fogo, rapaziada. Being able to be free to play and very much so friendly with all the gems they've been throwing out. Very creative with some of the outfits they've been throwing in for some of the characters too, the big collabs that have been happening. At one point, they even had a Ninja Turtles collaboration. I don't know if you know about that, but it was actually kind of sick. You do get like, one of the cool things about the events is that they at least give you two copies of the guest characters coming in. So it's really cool. I love it. So be able to check it out now. Scan the QR code down below or even check the App Store, where you can find it.
be sure to check it out. The artwork is so sick in that game as well. And speaking of sick stuff, Capcom Pro Tour Singapore Super Premiere just next week. The registration is closing for that very soon, Wednesday, October 16th. So if you're trying to get that last chance to qualify for the Capcom Cup, definitely sign up by the 16th, and definitely tune in to Capcom Fighters because they're going to have some ton of killers over there. As you can see it on the calendar as well, man, we talked about it this weekend. There's only one that's going to qualify into the big dance, Capcom Cup, happening in March 5th through the 9th. In the meantime, all the premieres that are happening, we just talked about it. Next weekend, we got the Super Premiere in Singapore. Followed after that, the very first weekend of November, we got the Super Premiere in Japan. I can't wait to check that out, as well as Blink Respawn. I hope I can make it out to back into the DR because, again, blessings upon blessings when you reach that land. Everybody there, mad welcoming, mad hospitable. Then, of course, Kings of the World going across the pond to London, UK to round it all off. Again, you guys do not want to miss this. The registration is open. Mano, meu gato tá derrubando tudo. Pera aí, deixa eu tirar ele daqui. CPT 24. And another big thing coming your way before we even get to the big dance, Monster Hunter Wilds. I'm definitely going to be picking up this game. Y'all can be pre-ordering it right now because it's coming out February 28th of next year. We've been seeing so much footage of it thus far from a plethora of different avenues. Most recently, Tokyo Game Show. We've seen the Bom, rapaziada, terminei. Vambora, vocês estão preparados? E agora eu quero ver esse chat aí animado, hein, mano? Rapaziada, cadê o chat? Cadê a galera desse chat maravilhoso? Galera do YouTube, deixa aquele likezão aí pra poder fortalecer, beleza? Já clica no joinha e vamos lá. Vamos ter um intervalo. Quando voltarmos é top 96. E agora vai ser louco demais. Tô esperando aqui algumas atualizações para vermos se teve algum jogador que tropeçou aqui e tal. Qualquer informação eu vou passando pra vocês. Nós vamos ter muitas pools rodando ao mesmo tempo. Vão ser muitas pools aqui rodando ao mesmo tempo, beleza, pessoal? E eu vou falando tudo pra vocês aqui. Já tô com todas as pools abertas. Já tô acompanhando tudo. É isso aí, galera. É isso aí, Paulo. Se prepara aí, cara. Se prepara aí, porque agora que o negócio é ferver. Algumas lutas já estão iniciando, tá, pessoal? Algumas lutas ali já começaram a startar. O jogador da Winners tem que ganhar 2 para poder avançar para jogar amanhã. Na Losers, igual no Angry Bird, por exemplo, o jogador vai ter que ganhar 4 partidas, porque é o padrão. Tá bom, pessoal? Padrão aí. Quando você está exatamente na mesma linha da Winners e da Losers, quer dizer que o cara da Losers vai ter que jogar o dobro de partidas sempre. Então, se na Winners tem que ganhar 2, na Losers tem que ganhar 4 partidas. Lily and Marisa, him being able to throw Marisa over and over again to the point where you're like, damn, I didn't know he just invented throw loops like that. Eu só comentando também na Marisa ali. Inclusive, cara, teve muita Marisa no torneio de hoje. Coisa interessante de ver porque não é um personagem muito comum assim e tal, mas Marisa, Manon teve bastante. Hoje, em especial, teve bastante Terry também. Apareceu bastante Terry aqui na live. E vamos ver como é que vai ser o andamento do desempenho dos jogadores que estão utilizando esses personagens. Multi-generational talent right there. Still running the show up in next level. Blanca tem pulo menor? Cara, não sei dizer exatamente se um pulo menor, mas alguns personagens têm um arco menor, assim, de pulo, às vezes maior. Tem pulos que nós chamamos mais de float, igual o próprio Dsouce. Ele tem um golpe, que a gente chama de float, mas o pulo dele também é nesse termo que nós falamos, que é um pulo mais floating, porque ele passa mais tempo no ar, sabe? Então alguns personagens acabam ficando mais ruim mesmo, mais pior assim pra você fazer antiaéreo mesmo. We're still going through like who's gonna make it into the top 96 today, and it's still so ambiguous. We called out some of the big superstars that we were expecting for some of the pool play. Some of them actually got it wrong. Vamos esperando que ainda vai ter um intervalo. Eles estão conversando ali, mas ainda tem um intervalo para acontecer. Vou ver aqui se o
coming o up resultado a de outras little bit pools aqui after this, também. but you guys have been leveling up your snack game as well. You actually has seen us kind of go through some of the egg rolls a little bit. I know Pagoda's actually right down over there in the ballroom, so I'm really excited to check them out as well. Just right near the entrance too, so you know it's unavoidable. Yeah, I'm definitely going there right after this. You I don't know walk about in, you, just but like you get that smell. It's like, oh, come on, man. You know, I don't want to eat before like a commentary block, but since I'm ending, you know where I'm gonna be at. So big shout out to Pagoda, straight man. over there. Shout outs to you guys. E é isso aí, chat. Yeah, man. So, what was your favorite match of the day so far? That's a good one. I think the very first match we had seen between Golden Sen and Dr. African has to be my favorite one, just because of the fact that he came back with such a low deficit. He had no drive gauge to him. He only had. Eles estão comentando na match do dia, ele tá falando a luta do Dr. African. Was the super ride. He had 3 bars to his name, and all he needed. Entendi, então Vega, Borog também não chegou? Não, eles ainda não. And it took it all the way down since then. I think that em compensação, tem personagem do Final Fight. Tem personagem do Final Fight aí, que é o que o pessoal tá ficando meio grilado aí, porque veio os personagens do Final Fights antes desses personagens. Mas ainda não tem Vega, ainda não tem Balrog. Talking through that match, I didn't think that 𝗔𝗽cie, o Fang do Street Fighter V não veio a Aki no lugar dele. I think he was like burnt out at one point. Oh, he was hella burned out. E bom, o Bison tem ele aí, né? O Bison tá aí. Weather the storm and just stay in the game and able to pull it, you know, all the way back. It was really Na última vez no Japão de Street Fighter V era só Luke vs Luke. Assim, cara, não tem muito o que fazer, é um jogo 1v1, sabe? É um jogo 1v1. Quando o personagem fica forte, a galera pega mesmo e sim, os jogadores estão certos. O jogador tá super certo em pegar personagem forte. O jogo que tem que balancear, mas felizmente os caras não conseguem fazer isso muito bem, o resultado é isso. O resultado é isso, mas, cara, em todo jogo, o pessoal pega... Em todo jogo o pessoal pega personagem forte, mas como é um 1v1, você vai ver o mesmo personagem toda hora. E também porque, pô, cara, num MOBA da vez tem 1 trilhão de personagens. Às vezes tem personagem que encaixa em uma situação, coisa do tipo. Mas no geral, o pessoal costuma também pegar sempre personagem forte, sabe? Isso é uma coisa normal, assim, em tudo que é lugar, né? E tá lá o pessoal aí... O pessoal lanchando, porque é o caso da parceria com o Pagoda. E o Rob TV falando ali que o Fale é um dos jogadores mais consistentes, tanto nesse Street Fighter 5 quanto no 6. Inclusive o Fale, ele protagonizou um dos clutches mais bonitos que eu já narrei na minha vida. Aquele clutch dele contra o Tokido na Capcom Cup, cara, no top 4 foi... Cara, aquele foi lindo de acompanhar, viu? Fale não jogou, Fale não viajou pro campeonato. Assim, eu tenho que ver se ele foi pro torneio de Singapura. Que alguns jogadores não estão viajando porque tem indo pro torneio de Singapura. E bom, ele não é o caso. Acabei de confirmar aqui, ele não tá inscrito no torneio de Singapura. Então ele só não tá indo mesmo. O Feno em específico, ele é um jogador que, em termos de Capcom Cup, é mais de boa pra ele classificar. Ele em específico é um jogador mais de boa de pegar essa vaga. Mas tem a questão do treino. O cara pegou a vaga pra Capcom Cup, mas não treinou com o cara forte. Aí chega lá na Capcom Cup, vai enfrentar os top players e aí tá bem menos preparado. Aí vai se ferrar do mesmo jeito. Então ainda assim tem que participar. Eu acho que o Feno vai sim jogar outros torneios, mas esse em específico ele não jogou. Mas em termos de vaga, é muito difícil. Ele é um deus na região dele, cara. Não tem como. But yeah, like it's really the truth. Like the top 5 right now, I think Akuma's better, 𝗔𝗽liche is better, Zangief is better, Rashid is better, and number 5, you can put Bison number 5. Porque o Feno não corta o cabelo. There's a lot of. But whoever it is at 5, it ain't. Olha, cara, te dizer que eu sei muita coisa da carreira do Feno. I can give you top 8.
Mas eu nunca perguntei pra ele por que ele não corta o cabelo. Então assim, esse detalhe aí, o senhor vai ter que perguntar pra ele, cara, porque eu não vou conseguir te dar essa informação, não. Ele jogou um torneio esses tempos, não foi só IWC. Vamos puxar aqui, vamos pegar certinho. Porque é muito evento, é muito player. Então eu gosto de pegar a informação certinha aqui, ó. Além da CPT regional, o Fale esse ano ele participou do IWC, ele participou da EVO e das classificatórias para o IWC. Tecnicamente, ele jogou até... Pouco é uma palavra forte, porque... não é como se tivesse tido, pô, um monte de campeonato igual era na época do Street Fighter 5. Também não é assim. Mas ele disputou basicamente as classificatórias para a Copa do Mundo. E ele não disputou o Japão? Caraca, ele não foi para o Japão esse ano. É isso. Mas ele disputou as classificatórias para a Copa do Mundo, participou da Copa do Mundo e participou da EVO. Foram esses os campeonatos aqui em resumo. É isso, galera, a gente tá agora no intervalo. Depois desse intervalo nós vamos com o top 96. E aí sim, prepara o lanche, prepara o hype aí, cara, porque aqui na minha live vai pegar fogo. Vocês já estão acostumados, né, pessoal? Vocês vão saber tudo de informação. Pessoal, o Piccolo avançou pela Winners, né? Piccolo avançou pela Winners Bracket. Lost Soul foi eliminado. Aqui na minha live, pra quem tá acompanhando pela primeira vez, aqui um Major na minha live, aqui você vai ficar informado de tudo, cara. De tudo que tá rolando. Então eu vou passando as informações pra vocês. Eles estão startando muitas lutas, mas eles não startaram a luta do 𝗔𝗍liche contra o Ludov, que talvez ela vai ser da stream. A luta do Daigo também não startaram, mas eles não startaram as outras também. Então a do Daigo não dá pra gente ter muita noção se vai ser na live, não. O Nephew, ele jogou pela Winners, fora da stream. Ele já jogou... E ele ganhou, então ele tá na final da segunda pool, digamos assim. Ele tá no top 32 winners, tá? Calculando aqui, ele tá no top 32 da Winners Bracket, é isso. Se ele ganhar, ele joga amanhã. E aí essa luta eu boto fé que vai ser essa aí sim, streamada, tá bom? Fala, Thiaguinho, Lecture tá no evento. Cara, não tá. Dos jogadores da Ásia, tá só os Birds... E o Daigo e o 𝗔𝗍liche. Então é só Big Bird, Angry Bird, Daigo e 𝗔𝗍liche. Nesse torneio específico, eu nem julgo os caras não, porque semana que vem tem um torneio em Singapura com premiação maior, com 2 vagas pro Mundial. Então é um torneio que, cara, é muito próximo. É muito próximo. E eu confirmei, o Lecture tá no torneio de Singapura. Ele já tá confirmado no torneio da semana que vem. Então realmente... É um período que foi muito ruim pros caras, tá ligado? Pra participar dos dois. Os jogadores da Europa, a galera da Europa tá indo e alguns americanos, além de, claro, o Daigo e o 𝗔𝗍liche, né? O Daigo e o 𝗔𝗍liche vão jogar, claro. Freeze, obrigado pelo follow. Paulo Henrique, obrigado por se inscrever no canal, seja bem-vindo. Daigo tá vivo. Daigo tá vivo. O Tokido não sumiu, cara. O Tokido não sumiu. Mas... É porque, pô, o Tokido aparecia muito porque ele ganhava muito, né? No início do Street Fighter 5, Street Fighter 6, eu achava o Tokido, tipo, até teve um momento que eu achava ele até top 3 do mundo. Hoje em dia, pra mim, tá caindo um pouco mais, sendo bem sincero. Na minha opinião, tá caindo um pouco mais aí o desempenho do Tokido e tudo mais. Não é como se fosse, pô, tá longe de ser ruim, lógico. Mas top 3 eu não acho mais, acho que top 5, eu acho que também, acho que top 5 não. Mas, né, tá longe de ser ruim, né, lógico. O Daigo vai jogar os dois, Ryoran, o Daigo vai. Quem seriam os top? Menardi? Cara, Mena, Punk, Angry Bird também, né, cara, Angry Bird, Big Bird são, pô, muito absurdos ainda hoje em dia. Kakarot tá muito bom também, mas assim, vai virando muita opinião, porque eu acho que o topo tá bem equilibrado hoje em dia, sabe?
Aí temos o 𝗔𝗽cie também, que, pô, cara, o 𝗔𝗽cie sempre foi forte, mas ele... Pô, o que o 𝗔𝗽cie jogou no 𝗔𝗽će, cara? Nossa senhora. Se ele jogasse a EVO daquele jeito, ele ganhava a EVO também. Não, o que ele jogou aquele torneio ali foi... Foi realmente absurdo, sabe? Foi realmente absurdo. Bom, vamos lá, intervalozinho. E agora vai começar. Deixe tá absurdo também. Deixe tá muito bom também, cara. Ele tá jogando de quê? Que ele fica trocando toda hora, né? O último personagem que ele tá jogando é o que atualmente? Deixa eu tentar puxar aqui. Que o Deixe fica trocando toda hora. Tá de Ed, né? É, o Ed é o último que eu tinha visto ele jogando mesmo. E eu puxei aqui no histórico, tá aparecendo mais Ed mesmo. 2024 top 96 starting now. Crazy pools, some wild upsets. Deixe é um jogador que ele veio pra ficar mesmo. E é interessante ele jogando com muitos personagens diferentes. E assim, ele parece ficar bem à vontade mesmo de trocar de personagem assim de boa na partida. Acho que tá jogando só de Ed agora. E aí, geralmente quando eu vejo ele trocando de personagem, eu digo, ele troca, mas eu vejo ele pegando um período jogando só aquele personagem. Então, por exemplo, no início, só Chun-Li. Depois tem um período, acho que foi de Luke, né? Eu acho que foi de Luke, que jogou vários campeonatos só de Luke. Aí teve um outro personagem, eu não lembro quem que era. Teve mais um personagem que jogou o torneio inteiro com ele, e aí depois veio o Ed. Eu acho que foram esses 4. Acho que foi mais ou menos isso aí. Eu teria que puxar certinho pra ver. Mas geralmente ele pega o personagem e joga por um período ali com ele, e aí depois troca. Atualmente, cara, eu acho difícil ele trocar o Ed. Sendo bem sincero, do jeito que tá o Ed, acho bem difícil ele trocar o Ed. E bom, vamos lá, pessoal. Agora é top 96, hein? Top 96. Agora o negócio pega fogo. Vamos lá, então, ver o que vai ser aí dessa partida. Qualquer resultado aqui eu vou atualizando vocês. Eu já vou atualizar o primeiro aqui, pessoal. Vamos de eliminação. A gente tem que ter uma vinheta de eliminação, hein, cara. O jogador Samurai foi eliminado pelo 𝗔𝗽cie no top 96. Samurai tá fora. E é isso que você ouviu, tá, pessoal? Da Losers Bracket, 𝗔𝗽cie enfrentou o 𝗔𝗽cie enfrentou o Samurai na Losers Bracket, porque ambos caíram pra Losers na pool. Até agora não tem outro resultado aqui que eu tenha visto que seja muito relevante, então vamos seguindo. Vamos lá, pessoal, vamos lá que agora começa. Prophet, então, vai enfrentar agora o jogador do 𝗔𝗽cie. O 𝗔𝗽cie tá muito forte aí com essa Lily dele. Vamos ver, vai pros pokes. Vai entrando na stance ali, fazendo o cancelamento depois. Tem a magia. Tem posicionamento agora do jogador de Aki. Vai buscando esse low. Tô puxando o adversário, não controlou nada. Tem os buffs ali ainda, o 𝗔𝗽cie, utilizando ali seus stocks. Tá agora ali com o adversário envenenado. Momento bom para o Prophet. Fazer um drive rush com o sistema agachado. Vai fazer esse avanço agora e drive reversal. Fazendo inversão de lado agora. Prophet tem uma barra de drive, tentou atacar, viu? O 𝗔𝗽cie segurou, mas soltou no momento correto. Tá em burnout. Boa sorte pro jogador de Aki agora. Burnout no corner é complicado, a pressão é boa, chip damage é real. Faz ali o agarrão, tenta pressionar, vai para o super no recap, consegue um tempo para poder respirar, mas ainda tá do lado do canto da tela. Não tem barra para proteger do checkmate que pode vir agora. Drive Impact já era. É combo para conseguir essa finalização. Não pode ficar sem barra de jeito nenhum, de jeito nenhum. Explosão agora, já vai fazendo o combo, deixando o adversário envenenado. Isso é uma das grandes características da personagem Aki. Ela faz o combo e deixa o adversário ali envenenado no final do combo. E aí o próximo combo pode ser ainda mais letal. Vai ali agora buscando reposicionamento, tentativas de parry, e aí faz o agarrão para poder conseguir essa finalização logo. This is one of the weaknesses with Lily, right? Like, she doesn't have a lot of defensive options, and Aki's one of those characters. They're both mais magias agora, tentativa de drive reverso, menos 6, tem a punição. I think the difference is
Lily, I feel like, can run out of steam and then wants to go back and start to cycle and get those parries, back in. mas não encontrou Aki, nada. I think, does a much better job of staying in that pocket and sort of cycling through that. As Mais parries ali aparecendo, faz o agarrão. But you have the frame advantage to throw that fireball and start to navigate in behind it. O que vai acontecer, meus amigos? Vai tentando trabalhar na distância máxima ali o jogador de Aki. Unanswered. Not great anti-airs for Aki. Yeah, and Lily without the stores is kind of a rough Mais character. parries aparecendo. Tenta o soco fraco, reposicionamento ali de novo. A partida tá boa, a vantagem até agora é do Prophet. Getting started, okay. Frente soco forte, não encontrou nada. Boa entrada agora, o 𝗔𝗽cie tem acesso 50-50. Agarrão agora, vai derrubando. O que vai ser? Tenta o pulo, faz a inversão de lado. Os dois jogadores com a vida bem equiparada. Quem entrar aí pode finalizar, porque ambos os jogadores têm acesso ao level 3. E quem consegue a entrada é o 𝗔𝗽cie, que já vai finalizando. Ótima jogada. E como tinha muita barra, né, pessoal, que a gente comenta, um cancelamento aí com todas essas barras aí, o dano é gigantesco, é pra poder matar mesmo ali o adversário. E vamos de jogo, vamos de jogo. Absolutely produce damage, or she can find a little lacking, but do a good job of setting up that Começa com o agarrão. She's definitely a sequence character. Yeah, that's a good way to put it. Mais agarrão de comando, é isso, tem que fazer mesmo. Busca agora o soco forte, o 𝗔𝗽cie encurta a tela. Ele esperou ali o adversário cair no chão pra poder acompanhar ele, deu certo a jogada e agora vai pro super pra finalizar logo. E o 𝗔𝗽cie então a um round de avançar na tabela. Vamos ver se vai conseguir. Tá, um round da próxima fase. Vai empurrando. Lembrando que os resultados que acontecerem fora da stream eu vou passando aqui ao vivo pra vocês. Já tem um, hein, pessoal. Andy Walker elimina 𝗔𝗽cie. 𝗔𝗽cie é um jogador ali da República Dominicana. Andy Walker tá pela Losers Bracket também. Tem um avanço com o 𝗔𝗽cie. Boas jogadas agora, 50-50 de novo, tem a entrada, vai combando pesado, tá chegando no level 2, não finalizou, isso aí é setup, meu amigo, é queima de frames. Queimou muito bem ali, conseguiu a finalização. O 𝗔𝗽cie então vai avançando. Yeah, absolutely. I mean, that's the setup. Being prepared for that situation. É, guys, vambora, vambora. You need to know what you have in the tank to be able to deal with that option. O jogador Idon está enfrentando neste exato momento o jogador Coast Throwdown. Hoje vai até o top 32, até o top 24, que é 16 winners e 24 losers, né? Então, tecnicamente, eu tô top 16. Quem tá pela winners precisa vencer só 2 partidas, quem tá pela loser precisa vencer 4 partidas. Deixa eu ir vendo aqui. Se tem algum outro resultado aqui importante para ir passando para vocês. Cusco tá no top 32 da Winner. Se ele ganhar, ele já avança e vai jogar amanhã. Lembrando que amanhã, nossa, tem um resultado aqui pesado. Lembrando que amanhã, rapaziada, meio-dia tem evento do Daigo, tá? Galera, 𝗔𝗽cie elimina sabe quem? 𝗔𝗽cie, cara. 𝗔𝗽cie tá eliminado no top, cara, eu acho que 48. Eu acho que isso aqui é top 48. 𝗔𝗽cie tá fora. É, cara, se brincar até antes do 48, hein? Se brincar até antes do 48. I don't want to say he's grandpa. That is old man Sen. He's been here for so long, and like he's been so supportive of the community. He's done so much for the New York scene. And just, caraca, cara, pega foi. Como eu falei, cair pra losers na pool pode ferrar a sua run inteira no campeonato. Pessoal, atualizando aqui também, Marine foi eliminada no torneio. Venceu uma luta, mas acabou perdendo na sequência. The old school Tino. Yep, so Zangief from Brutus, not going to be a big shock there. We were just talking about Dawson. Oh, now this is definitely a matchup that Brutus is not going to want to be playing in. E por enquanto é isso. You know what? Like, he's a Geef player, so I feel no sympathy for him. Oh. I wish him luck. Por enquanto é isso.
Vamos lá então, Brutus contra Tino. O Brutus e suas partidas de matchup win aí que ele anda enfrentando. Itazan tá vivo, Itazan tá vivo. Lembrando que se você tá chegando atrasado e tudo, é só você olhar nas minhas redes sociais, que eu sempre posto atualização aí dos resultados, tá, pessoal? Já tá lá o resultado do 𝗔𝗽ście também pra você ficar atualizado lá no meu Twitter e no meu Instagram. Tentando avançar agora com o drive de suporte. Tô utilizando muito bem esse super. Mas segurando ali agora o parry, Brutus, que precisa encurtar a tela, já que tem a desvantagem na vida, mas tem muito tempo ainda para trabalhar. Tem 52 segundos ainda de jogo, ele pode ganhar no último segundo. Não tem problema. Vai buscando mais magias ali o jogador de 𝗔𝗽ście, tá zoneando. Bom knockdown, 50-50, consegue acertar e finaliza. Ótimo mix-up. Mix-up basicão, né? Trabalhando com um low ali, mas às vezes tem que ir no básico mesmo. Básico que funciona. Vai reversal. É controlando bastante. O gancho, trabalhando com um chute médio. Agora ali o jogador de 𝗔𝗽ście. Acabou não conseguindo trabalhar na jogada ali o Brutus. Podia ter feito cancelamento, talvez até finalizado. Vamos ver, Dry Impact, consegue conexão, meus amigos, será que vai ter comeback? Será que vai ter comeback? É level 1 de novo, reposicionamento. Vai tentando chegar cada vez mais perto, e aí é isso, no zoning consegue levar, controlou bem o jogo. Controlou muito bem. Mais suporte para tentar fazer esse controle, para tentar impedir o adversário de se aproximar. Level 1 na sequência. Tino doing his best to keep Brutus out is just so scary, especially when 𝗔𝗽ście has 3 bars. Tem que acontecer, mais magias. Consegue pegar. Mais um teleporte. Olha o float. Olha só essa jogada. Ele reposicionou. Ele até trocou de lado. Acho que a troca de lado não é clique dele exatamente. Mas ainda assim conseguiu escapar bem. Vai tentando cortar a tela. O Brutus acaba tomando ali a magia e é finalizado. Apesar disso, o jogador de 𝗔𝗽ście tinha muitas bases para pelo comeback. Vai trocar de personagem? Vai colocar Marisa? Essa matchup historicamente é complicada para o @𝗔𝗽ście. Pelo visto, o Brutus vai mudar a ideia? Não vai não, não vai não, era só bait. Era só bait mesmo. Pessoal, atualizando vocês, @𝗔𝗽ście foi eliminado pelo Idon. Idon então vai avançando na tabela e 𝗔𝗽ście tá fora. Exactly. Instead of just like poking 𝗔𝗽ście to death with all his health, não tá fácil não, hein, guys. Canceling your pokes. Okay. Punished by the corner. Okay, we're out. You know what? That's the cost of doing business. Tem agora o teleporte para poder fazer o reposicionamento. Mais boas interrupções. Não tá deixando o adversário se aproximar, não. Soco médio. Reposicionamento agora com o teleporte. Agora sim consegue pegar muito bem o oponente para deixar ele bem longe. Mas agora encurta a tela para poder pressionar, aproveitando que o jogador de 𝗔𝗽ście tem apenas o level 1. Tá no burnout, a situação é complicada agora. Para o Brutus, não pode defender nada. E aí vai acompanhando a magia que não tinha o que fazer, meus amigos. Aqui não tinha o que fazer. A única coisa é que ele poderia torcer para um erro do adversário. Bora lá então. Tino, há um round de mandar o oponente para losers. Magia agora, perfect parry. Vai trabalhando com mais magias ali. O Tino fazendo um jogo com uma paciência muito boa. Acaba errando ali a play, não conseguiu pegar na leitura. 𝗔𝗽ście, counter aparecendo, cara, foram 3 counters seguidos.
Vai trabalhando com a cabeçada ali, ficando muito positivo. É headbutt de novo, é headbutt. Ele tentou fazer mais um. O cara tá gostando do jogo. Level 2, mas tava no ar. Não deu certo. Vai carregar agora o super pra poder fazer um combo bom ali. Essa jogada eles geralmente utilizam quando atordou o oponente. Vamos ver aí, porque o Tino não conseguiu continuar. Ainda assim, a vantagem é enorme pra ele. O Tino vai apenas controlando. Vai defendendo o overhead agora e é finalização. Brutus cai pra luzes e o Tino avança na tabela. É, meu amigo. Gostei de ver. Gostei de ver. For the 𝗔𝗽ще players though, like you just really have to, as a 𝗔𝗽ще player, you really have to make those really hard reads, even though you get punished for it, and that's why you get the extra health as 𝗔𝗽ще, right? Do you feel bad for them now? No. Bom, tá lá então, o jogador vai avançando muito bem. Galera do YouTube, se puder deixar aquele like pra poder fortalecer. Lembrando que nossa live vou estar te atualizando de tudo. Tá bom, pessoal? Vou te atualizar de tudo que tá rolando também das outras fora da stream. Mas por enquanto não tem nenhum resultado aqui pra passar pra vocês. Se que tiver, eu vou avisando aí. Angry Birds tem que jogar com outro personagem. Eita, cara. Não sei, hein? Não sei. Itazan tá vivo, não sei se eu respondi essa mensagem, mas sim, ele tá vivo. Se você mandou uma mensagem, eu não li, tá, rapaziada? Pode mandar de novo, não tem problema nenhum. Tô tentando ler todas as mensagens aqui, mas é porque eu vou puxando informações também e tudo, né? Aí pode ficar um pouco mais complicado. Mas, guys, aproveita pra avisar, tá? Você aí que quer saber de todos os eventos, me segue no Twitter, tá bom, pessoal? Tá aí o meu Twitter, @Ryoran apenas, tá bom? É @Ryoran, segue lá, porque lá eu tô passando muita informação. Vamos lá então pro peruano! Piccolo! O jogador do Peru vai fazer sua luta agora então na stream. Vai enfrentar o Reflex. Quem vai enfrentar o Boost mais tarde. And Bison player for so long, at least like, well, all the way from the Street Fighter 5 days, and Reflex, we saw him perform yesterday because he is the one who put É isso aí. Ryoran, no treino, o que quer dizer quando o boneco fica azul ou vermelho? É indicando se você está em vantagem ou não nas frames. Isso aí é pra indicar nas frames, né? Quando o personagem pisca, não é? Você tá falando? Isso é pra indicar quem tá em vantagem. Okay. And Boost is like, quem não manja de frame data, pessoal, tem um tutorial que eu expliquei bem devagarzinho e tal. Lá sobre frame data. Então pega o tutorial lá, rapaziada. Um tutorial bem legal assim pra vocês. Quero fazer mais ali, uma parte talvez até mais avançada também, mas é um conteúdo já bem legal pra vocês, tá bom, pessoal? Então quem ainda não pegou o nosso tutorial de frame data, olha lá que eu já ensinei umas coisas bem legais lá pra vocês. Bom, vambora. Piccolo contra a Reflex. Okay, Piccolo. Trying to set the tone here. Starting on that pressure, going for the little mini mix off the 𝗔𝗽ście kicks, back to neutral. Oh, wow. Good timing to jump, managing to get this corner position for themselves now. Finish counter, tried to Claro, agarrão agora já pegando. Tem o canto da tela. E o Reflex utilizando a skin que eu tenho certeza que a galera adora. Tenho certeza que o pessoal adora essa skin aí do Ken. Estiver agachado, batendo no bloqueio, vai buscando ali um espaçamento. Bom, Perfect Pair, tava muito longe, mas ele não conseguiu a punição. Tava muito longe, então facilitou ele ver a jogada, né, pra poder reagir. Mas agora tem a finalização na sequência. I mentioned this earlier when I was talking with Logan that every player plays their character kind of different in this game. Bom, elétrico. I feel like Reflex is pretty slow. He's not really doing a lot of, I'd say, aggressive. Tentou agarrar agora, acabou tomando shime. It's a detriment right now because he's always on the defense against Piccolo at this point. His back has been to the corner. Dive rush, buscando suporte. Yeah, I think you're absolutely right, and you can see it really feels like the match only slows down when Piccolo starts to be in that orange on the drive gauge, and is being fully allowed to just. E mais agarrões é isso. 1-0 já no placar. Foi bem tranquilo o ataque do Piccolo e é isso. Yeah, I think he needs to. Yep, there we go. Starting off with low forward. Okay. Corner pressure, keep this locked down, but that's the thing. You always need to be respectful of that up back ball. O H1 para trás, o Punk não foi para o campeonato. Os jogadores que já estão classificados, nenhum deles participaram aqui do campeonato. E agora que vai ser punição, hein? Boa entrada, tem level 1 ainda, vamos ver se vai utilizar. Vai utilizar sim, para deixar no limite. Overhead da maldade, não pegou. Estiver agachado, bom counter hit. Okay, can we see a comeback?
Vamos ver, Dragon Lash. Mais agarrão, overhead. Apertou o botão ali depois do overhead. Aí faz o shift flag e agora sim finaliza. Possivelmente o Piccolo estava esperando que o adversário ia tentar fazer um gap maior ali na hora do ataque. Ok. Real patient right now. Bom, Perfect Parry. Fez o jab ali apenas, o adversário estava muito alto. Então fica ruim mesmo para poder continuar. Early ataque, batendo na defesa. Com uma versão overdrive, fica mais difícil de fazer a reação e parar, né? Mesmo que seja com parry mesmo, ainda assim é difícil. Maybe on a hit we might have seen it, but I get the impression that they want to not overextend. We've seen them be very careful and methodical with their use of resources so far. Trade acontecendo agora. Vamos ver, tem um avanço agora com o target combo, canto da tela. Neutral jump, bom agarrão, derrubou bem. Mais 𝗔𝗽cie aparecendo. Tenta ali agora o parry, não conseguiu acertar com o perfect dessa vez. Neutral jump! Na maldade! Consegue a conversão. Vamos lá que o jogo tá bom, hein, meus amigos. Vai tentando pressionar com o Electric. E agora, o que vai ser? Tem o buff. Faz a corrida agora, agarrão interrompido. Corrida do step kick, essa jogada aqui é -4. Apertou o botão depois ali, o air reflex acabou tomando. Vai para o cross, olha essa play, olha só a maldade. Ele esperou antes de fazer a sequência do ataque da stance do Blanca, justamente para poder corrigir ali a direção e faz o agarrão e finaliza. Piccolo do Peru vai avançando na tabela. É, meu amigo. Piccolo então avança. Pessoal, atualizando aqui, Andy Walker vai remando pela losers bracket, ele tá vivo ainda. Alex Smith foi eliminado. And it felt like there wasn't a plan B to come back on that was strong enough to build anything off of. We saw some experimentation. E vamos seguindo. Tem muitos jogadores que ainda não apareceram na stream. O Big Bird já tá na final do grupo dele ali, né? Nesse segundo grupo, digamos assim. Então, ele tá pelo top 32 ao Wayne. Se o Big Bird ganhar, ele já avança. Já começou o top 96? Começou. Começou o top 96. É, galera. Vamos seguindo. Já teve jogadores eliminados, jogadores importantes aqui, né? Em termos de consistência, em termos de títulos. E vamos vendo. Yura, tem alguma forma de contribuir no seu canal via Pix? Gosto muito de assistir. Manda um abraço pra minha esposa, 𝗔𝗽cie, que também está assistindo a sua live. Um abraço aí pra 𝗔𝗽cie, aí também, que tá aí junto com a gente, acompanhando aqui a live. Joga também. Chega a jogar Street Fighter também. Ó, cara, tem como ajudar via Pix sim. Tem um QR Code que fica aqui do lado, tá bom? Esse QR Code que você tem que pegar a câmera do celular. Não é a câmera do banco, tá bom? Você vai fazer o donate por Pix, mas tem que ser com a câmera do celular, porque aí você vai poder usar uma voz por IA. Cara, é muito bom, cara. É muito bom isso aí, velho. É muito engraçado. Mas você pode mandar uma doação com uma voz por inteligência artificial aqui pra poder ler a sua mensagem ao vivo aqui na stream, né? Então a própria voz aqui, ela vai ler a sua mensagem. E aí, a cada R$5 em doação aqui, seja Superchat ou seja Pix, a cada R$5 você tem uma chance de ganhar um sorteio. Nós fazemos aqui um sorteio de tempo em tempo de um arcade ou Hitbox da REVOLUTION. Tá bom, pessoal? A cada R$5 você tem um ticket pra participar desse sorteio de um arcade ou Hitbox. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais aí pra quem quiser participar do sorteio e ajudar a nossa live aí também. Então, cara, você ajuda a live e ainda participa do sorteio. E essa barra de doação específica, pessoal, é pra gente fazer um novo emoticon. Um emoticon animado aqui, que vai ficar bonitão. Por enquanto ainda não tem para os subs, porque nós não temos espaço. Perdão, para os subs não, para os membros. Por falta de espaço mesmo, a gente precisa ter mais membros pra poder liberar espaço a mais emoticons, mas tem para os subs da Twitch. Mas daqui a pouco eu falo melhor. Vamos lá então, JB contra Bison. Tá bom, rapaziada? Esse cara aí que fica parecendo que é Bison, né? Fica parecendo que é Bison o nick, mas não é exatamente. Bom, vamos lá. Não é mesmo, né? Porque
casa lá significado da palavra. Mas vamos ver o que vai ser. O JB vai combando muito bem, jogador representando a equipe da Cloud9. JB é o João Batista, é isso? É o jogador dos Estados Unidos chamado João Batista. Se o chat falou, eu acredito. Nossa, errou a jogada. E aí, vai fazer a punição. João Batista vai abrindo 1 a 0 no placar. Se tá escrito no chat, é verdade. Minute optimization, but it makes a difference. And I feel like JB was just firmly in control there, right? It almost struck me as though Bison was playing então vai in a mantendo way aí o personagem. they want to represent their pokes, but they weren't playing in a way to respect what the other character had on the table. And I feel like JB was doing a great job at picking exactly the spots of. Vamos lá que nós temos aqui o 𝗔𝗫cie, um dos melhores personagens do jogo. Exactly. So JB didn't really like. Bison had a game plan going in basically. Tá no corner, vai fazendo aquele back dash. Plan, right? And JB was just not allowing that to play at Tem all. avanço agora para o jogador DJ. Consegue o counter hit, vai derrubando bem. Olha o shame da maldade, consegue a conexão. O agarrão ali vai pegando bem, a vantagem é toda do jogador João Batista. Chute médio. Pega ele agora na sequência. E agora é só finalizar. Bem jogado. Consegue levar então a round para o jogador JB, que tá para avançar. We all know Rashid and his level 2. There's a good chance that we're going to see that come out this round. Tá dominando até agora o jogo. Tá ficando difícil para o jogador DJ. Não tá conseguindo entrar no jogo. Vamos com a pressão forte, bom drive reversal. Forte, batendo na defesa mais uma vez. Mais chute forte ali, o agarrão dessa vez foi interrompido. Bison agora tentando atacar para tentar ver se consegue aí fazer esse comeback. Drive Impact, consegue o atordoamento. Vai ter full combo, se gastar tudo ele mata. Opa, ele tentou resetar. E aí, meu amigo, tentou o agarrão agora, pressão de lado, tem a punição. E agora sim, não conseguiu ainda finalizar. Duas oportunidades, tá vivo ainda o JB. Agarrão agora, tem level 2 ainda. Ele já tá imaginando que o adversário ia fazer o rush. Por isso que ele esperou e não fez o level 2. Tem a entrada. Não conseguiu continuar. O que tá acontecendo aqui nesse jogo? E agora sim tem a entrada e finaliza. JB consegue levar, passou no aperto ali, mas ainda assim deu certo. JB então vai avançando na tabela. Não é fácil não, hein, pessoal. Galera, Piccolo tá no top 32 pela Winners. 𝗔𝗫cie ainda não jogou e pela ordem das lutas ele deve jogar agora. 𝗔𝗫cie, Daigo, eles devem jogar na stream. O cara tava até cumprimentando o Daigo ali, tá todo felizão. Pô, o Daigo tá sentado quase que do meu lado, cara. Imagina o Daigo sentado do teu lado aí, rapaziada. Bom, então acho que é o Daigo agora, inclusive. Pode ser que seja o Daigo também. Vamos esperar pra ter certeza, mas pode ser o Daigo também jogando aqui. Então, rapaziada, sobre o sorteio, tá? Você pode mandar sua doação aqui. E vamos supor que você manda R$10. Você tem 2 chances de ganhar o sorteio. O sorteio vai ser ao vivo na minha stream dia 1º de novembro, tá bom? Então já tá chegando aqui o sorteio. Quem for sorteado pode escolher se quer um arcade ou hitbox. Depois que você fizer a sua doação, passa o contato também. Pode ser pelo chat ou pela própria mensagem ali. O contato tem que ser de preferência o link da Twitch, que aí eu te mando uma DM na Twitch avisando, tá bom? Ou então um Twitter, um Instagram. No pior dos casos, ele pode mandar um e-mail, mas não manda contato de WhatsApp, tá bom, pessoal? Pra não aparecer o WhatsApp aqui no meio da doação ou no chat. Aí. Mas pode mandar sua donate, vai ajudar o canal e ainda pode sair daqui com um arcade, por exemplo. Bom, vamos lá então. Agora nós vamos ter o irmão do João Batista. E assim, o João Batista é brincadeira, mas é o irmão do JB mesmo. Tanto é que eles são da mesma equipe. Vamos ter o Lex. Agora tá aí então o irmão do JB. O Lex, que ele é do Reino Unido. Aí você fala, pô, mas um é dos Estados Unidos e outro é do Reino Unido. Então, pô, cara, eu sei da gameplay dos caras, mano. Essa parte pessoal, assim, eu já não vou saber te explicar. Eu já não vou saber te explicar mais, tá? Vamos ver. Tem chance do Andy Walker jogar na live hoje? Sendo sincero, eu não sei se eles vão fazer partidas da Losers. Eu acho que eles vão, cara. Ó, dá pra fazer, mas não sei qual é a ideia deles. Se o Andy Walker for jogar, quer dizer, se eles forem streamar partidas da Losers,
muito provável que a luta do Endwalker vai ser streamada, porque enquanto tava rolando essas lutas que você tá assistindo, o Endwalker, pela Losers, ganhou 3 partidas seguidas. Ele tá no top 32 pela Losers. A próxima luta, se ele ganhar, ele joga amanhã. Então, se eles forem streamar Losers, não sei se eles vão fazer isso. Se eles fizerem, tem chance do Endwalker aparecer, porque ele já tá na porta, né? Ele tá na portaria. Ele tá esperando a luta dele pra ele ganhar e jogar amanhã. Então, se eles forem streamar, tem muita chance dele aparecer. Mas eu não vou saber dizer pra vocês, porque é eles que estão organizando o campeonato. Vamos lá, pessoal. Vamos de duelo. Veremos como vai ser a partida aqui. Vambora, que tem combo agora na sequência. Opa, teve a doação. Valeu demais aí. Já agradeço. Já agradeço. Buscando aí agora esse ataque ali, o 𝗔𝗽cije. Soco médio, vai fazer um chute médio agachado, touch de parry. Mais dive rush. Então no chute médio agachado agora é counter hit, combo na sequência. O agarrão vai derrubando bem. Muito Sonics. Tem ali agora a latinha, fazendo a sua ofensiva. Aí bem pesada da Kimberly. Mais um lagão agora, vai derrubando bem. E consegue essa finalização vindo pelo Nibazuka. Lembrando que o Lex, ele é medalhista da EVO Japão. Tem ele agora a latinha, vamos ver. Mais uma vez. O combo é bom. Mais um knockdown. Tá chegando no level 3 ali os 𝗔𝗽cije. Manda um flash kick direto. Aqui ninguém quer saber de defender, não. Aqui nessa partida o negócio é atacar. Chute médio agachado. Boa conversão agora de combo. Vamos ver. Vai querer gastar bala? Não quis gastar. Tá aguardando ali agora o Lex, tem a latinha ofensiva. E aí, ele jogou a latinha, tava full screen. O Lex era obrigado a defender. Calma aí que tem combo agora. E é level 3, deve finalizar. Só pra explicar um detalhe pequeno que tem no jogo, que às vezes passa despercebido. A partida tava full screen, cada um de um lado da tela. Jogou a latinha, não tinha espaço pro Lex escapar, então o Lex ia defender. Quando o 𝗔𝗽cije andou pra frente, o jogo, ele deu um zoom. Como o jogo deu um zoom, quando o Lex pulou pra trás, o jogo tirou o zoom. Como o jogo tirou o zoom, a tela ficou maior e o Lex conseguiu escapar da latinha do seu adversário. São alguns pequenos detalhes aí que podem salvar às vezes a vida do jogador, então o Lex não foi obrigado a defender o ataque do adversário. Pessoal, o Riddles foi eliminado do torneio. E o 𝗔𝗽cije foi eliminado do torneio pelo Aidon. É, cara, o Aidon vai remando pela Losers. A jornada do Aidon continua. Agarrão agora pegando, derrubando bem. Jet na box já está eliminado do torneio também, pessoal. E agora é combo e o Lex consegue levar. I mean, a strong performance right now. 𝗔𝗽cije is going to have to find something super aggressive. That was just a naked OD run stop into nothing. Trying to bait something. Yeah, but I feel like there's all these layers. Curta a tela, olha o neutral jump, linda leitura. Agora é combar. Tira bastante vida do adversário. Bateu de rasteira, não deu certo. Boa conversão. E aí vai usando o level 3, esse level 3 da Kimberly, que é importante que o jogador utilize o mais rápido possível, porque aí a Kimberly ganha um buff até o final da partida, então conta todos os rounds. Até o final da partida ela vai ter um adicional agora de velocidade de movimento e dano. E cara, velocidade de movimento é o melhor buff que um personagem pode receber. Olha o cascudo! Overhead do Lex na maldade! E agora vai finalizando na sequência, o Lex avança na tabela. É o cascudo do Gaio, cara, é o overhead ali dele. E o Daigo tá se movimentando, será que o Daigo vai jogar agora? Não sei. Pra amanhã fica o top 8, amanhã vai ficar o top 24 e o top 8, claro, e o torneio do Daigo, né? Vai ter o evento do Daigo também. Bom, vamos seguindo, e tem doação. Mandou R$10. Companheiros e companheiras, Ryoran, o Street 6 tem potencial de ser o melhor Street da franquia? Cara, na moral, essas vozes é muito boa, cara. Não tem como. Valeu aí, Júlio, muito obrigado pelos R$10 de donate, tamo junto, cara. Valeu mesmo aí por estar fortalecendo nosso trabalho. Por favor, passe no chat
chat aí, mano, o teu nick da Twitch, um Instagram seu, beleza? Manda o teu arroba aí, por favor. Valeu demais aí pelo seu apoio. E ele falou aqui, né, companheiros e companheiras. Ryoran, Street 6 tem o potencial de ser o melhor Street da franquia. Cara, tem, assim, em termos de produto, a tendência é que o produto melhore. A tendência é que o produto venha cada vez mais completo. E ele conseguiu acompanhar aí o mercado, digamos assim, né, cara? Conseguiu colocar o jogo com um bom crossplay, tá ligado? Com as outras plataformas. É um jogo que tem ali o que eu chamo de metaverso, né? Que tudo bem que já tinha isso aí desde a época do Street Fighter 4, nos concorrentes do Street Fighter 4. Eles já tinham ali. O Street Fighter 4 e 5 não tinha. Aí agora eles conseguiram colocar uma plataforma assim também e tudo. Então, assim, pra muita gente, sim. Aí, claro, né, tem a galera que é tiltada com o jogo por causa de Drive Rush e tudo, né? E assim, eu acho que o Street Fighter é uma saga que mais vai variar se você perguntar pra alguém qual que é o melhor Street Fighter. Eu acho que é a saga que mais vai variar, porque os jogos são muito diferentes, cara. Quem é fã de Third Strike, que gosta só da gameplay do Third Strike, vai odiar todos os outros jogos, porque não tem nada a ver. Quem é super fã de Street Fighter 4 e gosta daquela gameplay mesmo, vai odiar todos os outros, porque também não tem nada a ver. Então, assim, tem potencial, mas eu acho que vai variar muito da opinião de cada pessoa, porque é uma saga que cada jogo é completamente diferente. Diferente de um Tekken, que a tendência é evoluir. É a tendência. Tudo bem que muita gente prefere Tekken 3, muita gente prefere Tekken 7. Tekken 8 a galera ficou meio em dúvida ali, né? Mas enfim, mas você vê que é muito focado. Ou é Tekken 3, ou é Tekken 7, alguns agora Tekken 8, então... Enfim, né? Negócio de Street Fighter que você vai perguntar, cara, pô, vai sair um monte de notícia diferente, vai ser um monte de opinião diferente, sabe? Fanboy, obrigado pelo follow. Smilex, valeu pelo follow, sejam bem-vindos. Que horas começa amanhã? O evento do Daiga é meio-dia, tá? O torneio em si eu não lembro agora, cara. Deve ser umas 4 horas, não sei. Deixa eu puxar aqui. Vai ser assim. Mas o evento do Daiga é meio-dia. Green, eu não lembro não, cara, de ter jogado no Moderno não, cara, sendo bem sincero. Tem que fazer uma faculdade pra aprender esse jogo. Relaxa, cara, relaxa. Aqui tem muito tutorial pra vocês. E calma aí, calma aí. Aidon! Tá vivo, relaxa, tá vivo. Ele ganhou do Golden. O Aidon tá no top 32 pela Losers. Cara, assim, claro, se você quer jogar bem de verdade, é mais complexo. Mas eu sempre falo pra vocês, pessoal, acompanhem o meu canal do YouTube, assistam, faz maratona, faz um Netflix, meus tutoriais, tem 3 plays de tutorial te ensinando. E aqui, pessoal, eu estudo a parada e passo pra você resumida. Então, assim, não vai ser aqueles tutoriais de 1 hora de tutorial. Não é 1 hora de tutorial, é uma parada bem resumida. É 1 hora de conteúdo resumido pra você. Então, acompanha lá meus vídeos. Já postei muita coisa. Acompanha a playlist, principalmente playlist de iniciante, galera. Tem muita gente que tá no Master que não sabe ainda as coisas que eu já postei lá. Então, acompanhem também. E como eu já falei pra vocês, pra quem é membro nível 3, nível 4, não vire membro nível 3, nível 4 ainda pelos tutoriais, porque ainda não tá postado, porque a gente ainda tá editando. Mas vou fazer aí tutoriais em várias categorias diferentes para vocês, desde mentalidade, desde ensinando como treinar de verdade e tal, até coisas do Street Fighter 6 em específico, e espero eu que eu consiga expandir para outros jogos também. Vai depender aí, né, cara, vai depender principalmente dos vídeos, né, rapaziada. Eu postei um vídeo hoje da história do da história da DLC do Tekken, porque ela inclui o 𝗍𝗏, né? Não é a história específica dele, mas mostra as coisas dele, como é que o 𝗍𝗏 sobreviveu. Então, galera, assiste lá o vídeo. Quem curtir aí história, né, de personagem, quem curtir ver aí as histórias e tudo mais, assista o vídeo lá, pessoal, que eu postei, tá aí pra vocês. Esse é o vídeo mostrando a história completa da DLC. Eu joguei a DLC completa e fiz um vídeo pra vocês aí também, beleza? Pô, Kiz, não reparei, cara, não reparei agora. Sabe se aquele controle da Rory é bom? Bom, não sei qual controle da Rory que você tá falando. Eu já tive o controle da Rory e eu gostei. Mas não sei exatamente qual que você tá mencionando. Mas já tive o controle da Rory e eu curti, cara. Eu curti. Diogo, obrigado por se inscrever no canal, seja bem-vindo.
Reflex foi eliminado, pessoal. E é isso, vamos continuando, vamos continuando. Intervalozinho e já volta. Isso, Júlia, é o seu nick na Twitch, né? Porque aí se você for sorteado aqui na live, eu te mando um DM na Twitch avisando. Você não precisa nem estar na stream no dia do sorteio. Tá certo, já vou adicionar aqui agora seus tickets. I've been waiting my whole life for this. I want to help my friends, everyone. But right now, evil is growing in power. And soon. Fechou, tá aqui, mano, tá adicionado os tickets. Acho que é do Discord? Não, pode ser também, pode ser o link do Discord, tá de boa, adicionei aqui, ó, Discord. Pode ser o Discord também. Dos pro players famosos, quem ainda estão e quais eliminados? Cara, eliminado o Angry Bird. O principal é o Angry Bird. Mas vivo, cara, tem o Aidon, tem o... Ah, tem o Stan Sleep também que foi eliminado, né? Dos principais, nós temos aqui o Aidon vivo, tem o Big Bird, o Chocotai, Picro, Andy Walker, Squall, Cusco, Itabar Zangief, Ludovik, Dual Kevin, Space Boy, Brutus... Temos o Daigo, temos o Shine. Cara, tem uma galera aqui ainda viva. Tem uma galera viva aqui. Temos o Kami, temos o Lex, medalhista de Evo. Jack também, medalhista de Evo. Nephew, Kaba também, medalhista de Evo também. Tem uma galera, cara. Temos o JB também, que é da Cloud9. Muita coisa ainda. Boa noite, Ona, boa noite, Nascimento, boa noite. Eu quero falar mais sobre como participar do BR-Comitê. Eu sou novato e quero participar. Então, para você participar é muito fácil. A primeira coisa é, entre no grupo do WhatsApp do BR-Comitê, tá bom, pessoal? Só você digitar a estação Zap BRK aí, ou Grupo BRK, acho que é a estação Grupo BRK. Então, você manda aí o comando e você vai receber o grupo do WhatsApp. Esse grupo, ele é formato de mural, tá bom? Ele não é para fazer interação e tudo mais aqui nesse caso. Ele é um grupo para mural, é pra mim mandar pra você as inscrições do campeonato. E aí, daqui a pouco eu posso explicar um pouco mais, tá bom? Calma aí que vai ter partida, mas daqui a pouco eu posso falar. Por que ninguém vai de Terror? Porque o personagem não é bom, cara. Assim, você vai encontrar jogadores mais casuais e tal, assim, jogando com ele e tudo, mas da galera mais forte, assim, ninguém tá usando ele não, cara. Sei que já fizeram essa pergunta aqui, mas essa é a definitiva baseada em jogabilidade, gameplay interessante. Qual personagem você acha que agregaria no SF6? Personagem que agregaria, cara? Acho que é o Karim da vida, mano. Acho que é Karim. Assim, vai ter que ter algumas mudanças, mas no jogo ele já faz algumas mudanças do personagem que a Karim encaixaria bem aí no jogo. Bom, vamos lá, vamos de match. Daqui a pouco eu falo mais sobre o BR-Comitê. Lembrando que o BR-Comitê é o nosso campeonato que eu faço toda semana aqui, e onde vocês podem participar de forma gratuita, né, pessoal, aqui do campeonato. E se você for campeão do circuito, tu vai pro Mundial com tudo pago lá pros Estados Unidos, ou no caso desse ano em específico, lá pro Japão. E aí, se você for campeão, tu vai ganhar $1 milhão, cara. 5 milhões e poucos reais aí pra você ficar rico aí jogando Street Fighter. E depois você chegar em casa ali e você visitar seus pais, seu pai falar, pô, mas é só um jogo. Que é isso. E vamos lá, que tem combo agora aí para o Cabo e o Cabo vai finalizando. 1 a 0 então agora nos rounds. Tá levando muito bem. Movimentação agora dos dois jogadores. Complexo aí que fez boas partidas mais cedo. Caba, jogador da República Dominicana, medalhista de Evo. Acho que nesse avanço agora tem ali o trade acontecendo.
Flash kick na sequência. Consegue ele acertar, é combo, chegou no level 3 e já era. Se não dropar, ele finaliza e é isso mesmo, vai finalizando agora na sequência. Partida valendo pela Winners Bracket. 1-0 agora. Yeah, I mean, just clean, complex, obviously looking flustered. The series of jumps all there, all answered, no deviation, no change in like maybe if I do it this way. Just not able to deal with all of these varied limbs. Vamos ver qual vai ser a ideia do Complex para poder se adaptar. Rasteira, conseguiu a conexão. Flash kick twice after that. It's just Complex is trying to find his way in, and even though he Nossa, tentativa de avanço, tentou flash kick, mas passou direto. Deu errada a jogada, trade. E a partida vai pegando fogo, meus amigos. Inversão de lado, Shoryuken, para poder acompanhar. O agarrão pega em punch counter agora. O Kaba tem uma barra para poder se proteger ainda. Ele ainda tá vivo no jogo. Vai buscando a ofensiva com a rasteira, não encontrou nada. Vai com a magia, tenta o pulo, gancho ali agora bem conectado. Tenta fazer a pressão, meu amigo. Level 1 contra o ataque do oponente. O Kaba tá vivo no jogo. Tá lá um round de avançar na tabela. Vamos ver se vai avançar. Vai fazendo a magia. Tenta o flash kick, não deu certo. Passou direto. Rifando ali agora as jogadas. Tenta uma ofensiva, consegue um bom combo. O momento é bom para o Kaba, ainda mais porque o adversário ele tem apenas 9.000 de vida no total, então é mais complicado ainda para o Akuma sobreviver às ofensivas. Reposicionamento. Agarrão foi interrompido. Tenta ali pegar um counter, mas não encontrou nada. Vai fazendo as magias. Tem um bom knockdown, vai pro super, pegou! A vantagem é boa, Complex precisa cortar a tela, ele tem muita barra, mais um mais uma vez agora, ficando positivo, busca a pressão, pegou e agora não, faltou o cancelamento! Flash kick no delay, dá pra ver a expressão ali do jogador, faltou o cancelamento pro level 3, se ele tivesse cancelado, tinha finalizado, e o cara tá falando, pô, cara, por que tu não cancelou? Então, pô, mas você quer que eu te explico ainda? Você acha que eu não fiz a jogada? Você acha que eu não fiz, cara? Eu fiz, mas não saiu, certeza que ele fez ali, mas errou o tempo da jogada. Bom, e vocês viram ali o Daigo subindo no palco, então devemos ter Daigo Mehara agora. Pessoal, falando rapidamente do BR Comitê, tá bom? Temos 4 vídeos aqui falando do circuito, e, inclusive esse circuito de agora é em parceria com essa empresa maravilhosa aqui, que é a Logitech. Olha só, rapaziada, vai ser em parceria com a Logitech aqui também, onde o campeão ali, o top 3, na verdade, do circuito vai receber, inclusive, um equipamento da Logitech também. O campeonato acontece quase que toda quarta-feira. Pô, Yuri, como é que eu sei quando tem campeonato? Você pode acompanhar pelo calendário que eu já postei no meu Instagram e que eu vou postar também no Twitter. Lá você tem um calendário completo de campeonatos do BR Comitê. Você se inscreve no campeonato, as inscrições estão sempre no grupo do WhatsApp. Você faz a inscrição no dia do campeonato, ali em torno de 1 hora antes, você tem que fazer um check-in prévio. Tu pega o link e vai estar lá a opção de check-in, tá bom? Geralmente você recebe até mesmo no seu e-mail se você preencher os seus dados. Então preencha todos os dados lá no Start GG, que é a plataforma. Então faz a sua conta na plataforma do Start GG, preenche ela toda bonitinho, coloca a tua região e tudo, porque quando você jogar na stream vai ter todos os dados. Então no dia do campeonato você faz o check-in prévio, pega o link, vai estar lá escrito para você fazer o check-in, você faz, e aí no dia você pode fazer suas lutas, tá bom? Você vai fazer o check-in a cada partida. Deu 8 horas, tu abre a tabela, tá bom? Abre a tabela antes, na verdade, né? Pra você se preparar. Mas tu abre a tabela, quando for o horário da tua luta, tu faz o check-in, e aí lá tem a opção de bate-papo. Tu vai conversar com o seu adversário na mesma tabela, tá bom? Tu clicou na partida, tem lá check-in e bate-papo, tudo junto. Tudo junto, pra facilitar mesmo, cara, pra ficar fácil. Tu clica na partida e já tem todas as informações. Tu realiza a luta, não é a gente que faz o lobby, tá bom? Você que vai fazer o lobby. Você faz o lobby, faz a luta e reporta o resultado. Lembrando que é winners e losers, então pra você ser eliminado, você tem que perder de 2 oponentes, tá bom, pessoal? É winners e losers bracket aí, né? Chave dos vencedores e perdedores, igual esse campeonato que você tá assistindo aqui. Ele funciona em formato de circuito, então você vai disputando todas as etapas ali, e aí você vai somando pontos, beleza? Os jogadores que estiverem
estiverem nos 7 primeiros colocados do ranking vão para o final do circuito da posição 8. A 15ª vai para o Last Chance. Então ainda assim tem esse sistema de pontos e tudo, é uma parada bem legal. E tem o World War, que é a parte, tá bom? Que é o World War, que é a parte que é o que dá vaga para o Mundial de Street Fighter. Mas é isso, se tiver alguma dúvida, vai perguntando que eu vou respondendo aqui tranquilamente. Agradecer ao Cleiton que mandou um super chat, já agradeço, porque tá na tela. 𝗔𝗽cije𝗶𝗲, para muitos o maior jogador de jogos de luta de todos os tempos, 6 vezes campeão mundial na tela pra vocês, 4 vezes campeão mundial de Street Fighter, 2 vezes campeão mundial de Guilty Gear. Vamos ver aí agora, vai enfrentar o jogador Shine, um dos grandes jogadores aí dos Estados Unidos, que tenta ali o DP, deu muito errado, agora é combo na sequência. O reverso ali vai sendo muito bem punido pelo Daigo, que abre com um perfect. É Japão contra Estados Unidos aqui pra vocês. Um avanço agora para o Shine. Faz o agarrão agora em sequência, cai no chão, olha agora o Daigo, mais uma vez, vai aproveitando, lembrando que isso não é real essa situação, busca pressão, o Daigo vai aceitando todos os agarrões, o Shine quer devolver o Perfect, ele quer devolver o Perfect, mas não conseguiu. Tá defendendo agora as magias, o Perfect Parry, lindo chute forte pra trás agora pra poder aumentar o gap e tentar pegar o adversário, vai fazendo um agarrão pra derrubar, o Daigo vai tentar o comeback, é um Akuma com level 3, o Daigo quer deixar o adversário a um confirm de ser finalizado, e é isso mesmo que ele faz, é mais agarrão, o momento é bom pra ele, olha o time! E vai finalizando, o Daigo abre 1-0 no placar na maldade, cara, na maldade. Eu tô falando, ele deixa o adversário a um confirm de ser finalizado. Buscando nosso conforto agora pra poder manter pressão. Fazendo esse perfect parry na magia e ótimo confirm. Target combo, bem jogado. E vai pra ofensiva, meu amigo, olha isso, o combo verde vai ser perfect de novo. Vai abrir com perfect mais uma vez. É, o Shine aí tá com problemas da primeira partida contra o Daigo, é toda hora é perfect. Vamos ver. Aí tentando cortar a tela, frente com forte agora conectando e counter hit. Perfect parry, vai fazendo a punição na sequência. Não interrompido. Frente com forte agora, chute mais agachado. O Shine conseguiu o mix-up, o problema é que tem um skill adicional. Mesmo assim o dano é bom ali pra ele. Opa, level 2, mas aí era Shoryuken. O Daigo aproveita a invencibilidade pra poder parar o oponente. Vai pro avanço agora, pegou muito bem no dive. Tem level 1, tem level 2, é pra finalizar e o 𝗔𝗽cije𝗶𝗲 faz 2-0. Não deu ali pro Shine não, hein, pessoal, não deu pro Shine. Pra o Daigo, que tem 2 botões extras no seu controle, consegue a vitória e vai avançando. E agora o parceiro dele vai chegar lá, 𝗔𝗫cije 𝗔𝗫cije vai chegando aí agora pra partida. Queria agradecer aqui ao Cleiton da Luz, muito obrigado pelos R$20 de super chat. Cleiton, não esquece de deixar o contato aí, por favor, manda no chat aí, por favor, qual que é o seu Twitter, ou o seu Instagram, ou então o seu nick da Twitch, que fica até mais fácil ali, tá bom? Manda aí, por favor, aí pra poder fortalecer e eu poder mandar aqui seus tickets, né? Adicionar os seus tickets aqui pra você participar do sorteio do arcade. E o Cleiton falou aqui, Ryoran, você faz muito pela comunidade, se eu tivesse agora 200 conto, te mandava, mas não tem, mas toma esses 20 aí pra lembrar que você é importante na cena, melhor narrador de Street do Brasil. Pô, Cleiton, valeu demais aí, obrigado pela mensagem daí também, cara, obrigado pelo seu apoio, porque todo o apoio que a gente tem é de vocês aí que estão acompanhando a gente, que tá assistindo aí no chat, então, cara, obrigado mesmo aí pelo seu apoio aí, pela mensagem também, beleza? E tamo junto, mano, tamo junto. Porque o Shory ganhou? Por causa de invencibilidade, cara, por causa de invencibilidade. Quando 2 golpes que tem invencibilidade vão se colidir, basicamente ganha quem tipo assim, óbvio, quem tem a invencibilidade ainda, tá ligado? E aí basicamente ganha quando tiver o ataque da Hitbox bater no final da invencibilidade de alguém. Aí é uma parada meio... Não é complexo. Complexo não é. Mas é porque, por exemplo, se seu golpe tem 10 frames de invencibilidade, o meu tem 5. Tá ligado? Se eu mando super e tu manda depois, tu ganhou.
Se você manda o super, o seu golpe tem 10 frames, o meu tem 5. Não é complexo, tá, cara? Mas pode ficar meio difícil de olhar no meio da partida. Se você mandar o teu super vir pra me chipar, por exemplo, se eu fizer um delay de uns 7, 8 frames, se eu esperar 8 frames pra mandar meu super, você concorda que o teu super agora só tem 2 frames de invencibilidade? Teu golpe ainda não me acertou, passou 8 frames, tu já perdeu 8 frames de invencibilidade. Se eu mandar meu super no final, o meu super ainda tem 5 frames de invencibilidade, aí eu pato você, tá ligado? Aí eu consigo te acertar. Não é complexo, fica parecendo que é porque, pô, é matemática em jogo de videogame e tudo, mas é por causa disso aí. Então, depende do número de invencibilidade que o golpe tem, tecnicamente do tempo do startup também, e também depende do momento em que foi feito o golpe. Mas é isso aí, Vamos lá, vamos de duelo. 𝗔𝗽cije 𝗶𝗲 vai enfrentando agora o Ludovic. Ludovic é jogador que compete nos Estados Unidos há muito tempo, jogador que tá aí jogando de Chun-Li já desde o Street Fighter V, que acaba tomando ali essa punição e é finalizado. Tá levando agora por 1 a 0 ali no round. 𝗔𝗽cije 𝗶𝗲 vai combando muito bem. Mais soco forte agora na sequência, buscando esses pokes. Tenta chute forte, não encontra nada. Soco forte passando agora no vento. Dando mais que poke. Bom, o lariate já vai perdendo muita vida ali o jogador Ludovic. Situação difícil. 𝗔𝗽cije 𝗶𝗲, que tem 43 anos de idade, tá aí como um dos melhores jogadores, é level 2, tem level 1 também na sequência, e aí já era, vai conseguir levar agora muito, muito bem. For that combo. He went for that combo in his pool yesterday as well. Okay. 1 a 0 então aí para o jogador que, inclusive, uma vez eu conversei com ele e eu perguntei em relação ao nick dele. E ele disse pra mim que na região dos arcades onde ele jogava, eles tinham a tradição de, principalmente quando fosse viajar pra uma outra cidade próxima e tudo, eles colocarem o nick da região do jogador e o personagem que utiliza. Então, o jogador que... o nome dele, se não me engano, é 𝗵𝗺mique, algo assim, acho que é 𝗵𝗺mique o nome do 𝗔𝗫. Aí, o 𝗵𝗺mique é de 𝗔𝗫cije e joga com 𝗔𝗫fe por causa disso que ele tem esse nick aí. Ele tá lá combando muito bem, tá pra finalizar o adversário, o jogo tá bem tranquilo pra ele até agora. Ludovic entra em burnout e isso aí acaba com o jogo dele. 𝗔𝗫cije então já tá a um round de avançar na tabela, bem tranquilo aí até agora. O jogador que é vice-campeão mundial de Street Fighter e bicampeão mundial de Virtua Fighter. É, cara, o cara tem título, meus amigos, o cara tem título. Yakuretsu trabalhando com o Kikoken agora na sequência. O que vai acontecer? A trocação tá grande, forte ali agora conectando. Vai buscando a sua ofensiva, vindo do soco médio. É combo ali na sequência. Vai fazendo um soco fraco para poder manter essa pressão, para não deixar o adversário escapar. Quem ganhar aqui vai pro top 32 da chave da Winners. Quem ganhar no top 32 da Winners joga amanhã. Buscando que Kikoken. Lembrando que o Daigo também tá classificado para o top 32 da Winners. Pessoal, atualização pra vocês aqui. Atualização que eu sei que vai deixar muita gente triste. Calma aí que tem Drive Impact. Vai ter Drive Impact agora com combo. Ele tem level 3. Estende o combo e já era. 𝗔𝗫cije bem tranquilo, por sinal. Vai avançando muito bem. Pessoal, cadê os... Pô, mano, mas é fogo chamar a galera pra dar notícia ruim, né? Pessoal, Jack, também conhecido como 𝗔𝗽cije, está eliminado do torneio, cara. 𝗔𝗽cije tá fora. Nossa! Zafirino tá eliminado. Zafirino tá fora. Zafirino também tá eliminado. Entirely possible that her year 1 backwalk speed, she may have been able to easily
get herself into an advantageous position to start really setting up her neutral game compared to não é fácil, meus amigos, não é fácil. Galera, tô postando todos os resultados pra vocês no meu Twitter, no meu Instagram, por isso que eu sempre falo pra vocês me seguirem nas redes sociais, porque lá tem muita informação importante pra vocês, tá bom? Então, segue lá no Twitter, segue lá no Insta, meu Twitter é @Ryoran e meu Insta é ryoranfgc. Tem muita informação importante. Eu já vou adicionar aqui agora, tá bom? Vou colocar aqui agora no meu Instagram, já postei no meu Twitter, mas eu vou postar no Insta os resultados pra você ficar ligado do que tá acontecendo. Enquanto eu vou postando aqui, pessoal, eu vou rapidamente ali pegar um refri e já volto, enquanto os jogadores vão se preparando pro 𝗔𝗽cije. Cara, olha essa luta, olha essa luta. Eu vou ter que correr na velocidade da luz, hein? Calma aí, um segundo. Yeah, you're trying to escape his pressure. Slow as molasses is like when you have that dream where you're trying to run, but you're slow for seemingly no reason. I have never had that dream. You've never had that? Am I weird? I think when I run in my dreams, I'm like lightning fast, like the Flash, because I want to be. I think you're better adjusted than me. Voltei, vambora, hein, rapaziada. Because it's your dream. You can determine however you want it to end. Good for you. Right? I used to be able to Vamos de duelo. Eu acho que essa partida já é top 32, é isso mesmo. Galera, primeira luta pelo top 32. Quem ganhar só joga amanhã. Quem ganhar só vai jogar amanhã. Vamos de match, tá na tela pra vocês. Vamos de duelo. É o 𝗔𝗽cie contra 𝗵𝗲. Vamos lá que a luta é boa. Tem a magia. Neutral jump. Vai tentando fazer os parries agora. Empurra ele muito bem. Busca no gancho. Agarrão interrompido. Neutral jump agora. Bom punish counter. Agarrão de comando. O 𝗔𝗽cie consegue acertar bem ali o oponente. Nossa, acabou errando. Overhead, consegue acertar agora, counter hit, vamos ver se vai querer estender mais ainda o combo. Não estendeu, mas fez o level 2 na sequência. É tornado. E agora, o que vai ser? Vai buscando chip damage. Aí, cara. Eita! Imagina defender isso aí. Imagina defender isso aí. É complicado, é complicado. A ação do Ryoran é massa, valeu aí, Júlio. Obrigado aí pela mensagem, fico feliz que você curte, hein? Lá agora trabalhando com o Eagle Spike, buscando essa pressão de novo, agarrão, para ganhar mais barras ainda. Tentou o time, agarrão de comando, o 𝗔𝗽cie faz muito isso. Essa é uma jogada incrível dele, ele responde muito o time com o command grab da Lily. Mais agarrões, overhead da maldade, meus amigos, o combo é bom. Vamos ver, vai pra pressão, drive verso, menos 6, não deu certo, agora com vai finalizar e consegue levar 1 a 0 para o jogador do Emirados Árabes, mas que na verdade nasceu na Argélia. Pra quem não sabe, o 𝗵𝗲 é africano. E olha, um dos pilares da FGC, se não for o pilar principal. Ô, louco, mano. Tamo junto aí, Marco. Fez aí que você curte nosso trabalho, hein, cara. É pela Losers, Ryoran, é pela Winners Bracket. Quem ganhar aqui avança para amanhã, pra jogar amanhã. Top 32 da Winners. Quem ganhar vai pro top 16 e jogará amanhã aqui na live. Vai pressionando, mais agarrões, 𝗵𝗲 vai trabalhando bem. Ele continua, meus amigos, isso é muito bom pra farmar barra pro próximo round se ele vencer esse. E o combo é bom demais pra ele. Vai fazendo a extensão de combo, mas agora vai ter que gastar, né, 𝗵𝗲? Vambora, vambora. Vai gastar, pode ter farmado barra, mas numa situação dessa, pra levar um round, tem que gastar mesmo, cara, não pode guardar. Tá lá então, o 𝗵𝗲 é um round de avançar, jogador que não tá sendo mais patrocinado pela Nasser. O 𝗵𝗲 também não tá sendo mais patrocinado pela Nasser, mas o 𝗵𝗲 tinha já o patrocínio da Red Bull, então vai mantendo. Bom combo ali agora pra ele, curta a tela. Tentou o agarrão, passou no vento. Forte, mixer. Vai fazendo time. Linda colocação agora. Overhead. Vai encurtando a tela, bom perfect parry. É isso, tentou o time, não encontrou nada. Overhead, agora finaliza. 𝗵𝗲 dominou muito bem esse jogo e avança para o top 16 da Winners e vai jogar somente amanhã aqui na live. Bem jogado, bem jogado, bem jogado. Ryoran é top, parabéns pela transmissão, mano. Tamo junto, fangão, grande fangão. Valeu demais aí, mano. Tamo junto demais. É isso aí, pessoal. Vamos seguindo aqui com o campeonato. Yeah, just empty jump. Empty jump, like that's the thing that gets me. Yeah. Is because I look at empty jump in situations like that as like, okay, the goal of empty jump
to bait out the parry, right? Bait out the parry, and to alter the way that you're approaching that defensive choice and have it work out for you that way. Bringing in layer 2 like that, I talked about game of inches. That's where you Eu acho que eles vão fazer todas as lutas do top 32 da Winners, que bom, é o mais certo aqui, né, se tiver tempo. E eles parecem estar segurando lutas da Losers, tá, pessoal? Eles parecem estar segurando. Se eles for manter em ordem, eu vou falar aqui em ordem, mas eles podem alterar e fazer o que eles quiserem, claro. Temos que ter pelo top 32, ou seja, quem ganha joga amanhã. Piccolo contra Boost. Bom, Dual Kevin contra Tino também, que era pra ser a última, mas enfim. Cusco contra Itabashi. Dual Kevin contra Tino, na verdade não é pra ser a última, não. O deles é o... Não, pior que se brincar é pra ser a última sim. Vamos ter On7 contra Daigo, Lex contra Kami, Nefil contra Kaba e JB contra Fatality. Caraca, tem muita luta ainda. Tem muita luta. Vamos lá. Quer ver personagens diferentes ganhando, tipo uma Lisa, Manon, Lily, mas tá difícil. Assim, tivemos muitos na pool, mas aí depois quando avança e vai enfrentando jogadores profissionais, aí, meu amigo, você ganhar de Marisa, você ganhar de Manon, claro que é possível, o problema é ganhar a segunda. Aí, claro que é possível se ganhar 2 vezes, o problema é ganhar a terceira. Então é difícil, Dual Kevin não é mais da Fúria, acredite se quiser. O cara entrou na Fúria, teve desempenhos excelentes, classificou para a Copa do Mundo, foi bem até na Copa do Mundo, né? Teve um bom desempenho na Copa do Mundo e ele saiu da Fúria com 3 meses de patrocínio depois de ter ótimos desempenhos, cara. O cara ficou 3 meses na Fúria. Isso porque classificou na Copa do Mundo, passou na primeira fase, quase classificou pra Capcom Cup. Pra você ver. Vamos lá. Driververse, olha só na maldade, ele fez o dash e parou mesmo, ele já tava focado nisso. Finaliza. That's what you need to do against 𝗔𝗽શે. If you treat round start like a situation where you need to start to back off and jockey for position, what you have done is you've already handed 𝗔𝗽શે the keys to neutral. Exactly. And like, Jesus, Kevin just ready, like, Mais agarrão. Tino tried to float away. He was like, nope, he didn't. Air to air, got the juggle conversion into the corner, and we're watching all this. Vamos ver que o Dual Kevin vai fazer um combo enorme, ainda tem level 3. O tamanho desse combo, meu amigo do céu. E matou. E matou. A Fúria já teve jogador de Street Fighter brasileiro. Mas depois, acredito que a contratação do Dual Kevin foi pro 𝗔𝗽ście. E bom, depois disso, acho que foi focado até demais, né? Haja foco. Eu nunca vi uma contratação focada tanto para um campeonato só, viu? Eu nunca vi uma contratação focada tanto para um campeonato só. O contrato de 3 meses. Se o cara tiver um bom desempenho, não vai continuar. Se tiver um bom desempenho, não vai ser renovado. É isso. Dual Kevin que vem do Marvel vs Capcom. E agora vai finalizando a sequência ali muito bem. Pra vocês verem, né, rapaziada? É Marvel vs Capcom mesmo. O cara não para de atacar. Tá dando bom demais. Nós não temos brasileiros no torneio. Não temos brasileiros aqui no campeonato. Vantagem ótima para o Dual Kevin. Cara, o jogo tá muito tranquilo pra ele. Tudo bem que essa aí deve ser, pô, beirando a pior matchup do 𝗔𝗽ście. Mas realmente o Tino não tá conseguindo fazer nada. Vamos ver. Mais Dive Rush. O Tino não consegue fazer nada, é level 2 e foi baitado. Tá esperando para poder fazer o cancelamento. Muito tranquilo. Dual Kevin então faz 2 a 0 e avança para o top 16 da Winners e vai jogar amanhã aqui na live. Eu sei que a matchup é horrível, mas realmente nem entrou na partida. Nem entrou na partida. Rashid off rip
Conta a fúria, paga para os seus pro players, tem salário fixo, além de bancar viagens, etc. Eu não vou saber te dizer essa informação, mas eu imagino que sim, cara. Eu imagino que tem, assim, salário. Eu imagino que sim, eles banquem viagem e tudo. É o que eu imagino, mas não vou saber te dizer, né? O que você acha das grandes empresas de esportes do Brasil não estarem na FGC? Será que é os números? Pelas minhas conversas, eu já conversei com o cara, pô, tipo, já conversei com times aí que é o beiro top 1 do Brasil, já conversei com vários ao longo de muitos e muitos anos. Pelas minhas conversas com eles, e pelo fato da CNB ter entrado na comunidade e depois saído, tudo bem que agora a CNB, não sei nem se existe, ainda existe CNB? Tudo bem que a CNB tava na comunidade e não continuou, a Pen Game entrou e não continuou, a Fury entrou e não continuou. E eu tô tentando pensar em mais exemplos aqui, mas teve mais exemplos. Aí Novo entrou e não continuou. E cara, tem mais. Eu não vou lembrar agora, mas teve mais também. Sim, mano, é principalmente isso, tá ligado? É principalmente isso. Por isso que eu falo pra galera, mano, participa dos campeonatos, vai lá, participa do BR Comitê, assiste a live, deixa a Twitch e o YouTube aberto, engaja com a gente, porque isso aí ajuda muito. Cara, hoje, pessoal, patrocinando o BR Comitê aqui também pra poder ajudar a gente a manter o campeonato, porque tem todos os custos aqui e tudo mais. Nós temos a Kaspersky, temos aqui a Logitech também junto com a gente aqui, cara. E a Logitech, galera, vai dar equipamento para o líder do World War, para o campeão do circuito do World War, e equipamento pro top 3 da final do BR Comitê, pro BRK Final. Cara, é uma parceria muito fera. E assim, é o que eu falo, cara, pra essas coisas continuarem aqui e tudo, a gente precisa de engajamento, mano. A gente precisa de engajamento, saca? Então é complicado, saca? É complicado. Pessoal, talvez depois do campeonato eu vou estar organizando. Eu ia fazer em live, mas pô, a gente já tá indo rumo a 10 horas de live e vai ter mais ainda, então vai ficar um pouco complicado pra mim continuar. Mas eu vou estar lá no Discord, tá bom? Possivelmente assistindo o UFC, se ainda estiver rolando na hora que acabar o campeonato. E também jogando Silent Hill e conversando com a galera. Quem quiser trocar uma ideia comigo e tudo ali por voz, tá bom? Não sei quanto tempo eu vou ficar lá, eu ainda tenho que ver, mas eu vou estar lá no Discord, tá, rapaziada? Então aí, ó, tá aí o meu Discord. Quem não tá indo no Discord do Ryoranfgc, entra lá, que aí terminando a live, se tudo der certo, eu vou estar colando lá, vou estar jogando Silent Hill, conversando com o pessoal e tudo. Então, entra lá, beleza, rapaziada? Que aí quem quiser conversar comigo e tudo mais, fazer assim, cara, essa interação aí também com o pessoal, né? E também se tiver alguém que tá assistindo a live que manja de Discord, vocês entendem de bot e tal, só fazer um Discord legal, me avisa aí, porque a gente quer modificar o Discord, né, cara? Eu quero que o Discord seja um ponto de encontro da galera. Isso é uma parada bem legal. Você acha que com o crescimento da FGC hoje em dia tem chances disso mudar? Assim, tem chances, cara. Inclusive tem empresas entrando, temos a 2Game, temos a Iwan agora também. Então sim, tem chances. O EPG da Atlas. Cara, eu não lembro desse não, cara. Eu não lembro desse não, Dexter. Yeah, it's kind of like what the West Coast is going for too. You know, we have like JB, we have Nephew. We're hoping that they qualify in their own way, so it kind of opens up more slots on the West Coast for more West Coast players to represent. Yeah, I mean, we're probably lucky Punk won real quick, otherwise World Warrior East would have been a really weird conversation. Eu não lembro do jogo, cara, mas eu acho que... Mas eu não tô, por enquanto eu não tô com nenhum RPG em mente, não. Os próximos jogos que eu devo jogar não tem nenhum RPG aqui em mente. Bom, vamos ter Piccolo. Piccolo contra Boost agora. Yep. Yeah, because we saw Piccolo win earlier. And this was the match that I'm pretty looking forward to, because we did see Piccolo just play against another Ken, but Boost is... He's a new player. Vamos lá, vamos de match. He is very fundamentally strong. Yeah. Oh my god. Look at that trade off. O convite tá inválido. Pô, de novo isso, cara. Pelo amor de Deus, toda hora dá esse problema. Tenta esse convite aqui, vê se ele vai. Eu acho que não vai não, mas eu quero testar. Tenta aí, por favor. E vamos lá, pessoal. Piccolo vindo do Peru. Vai enfrentando agora o Boost. Vamos ver quem vai ser nessa partida. In the analog with the person sitting next to you, and if you have a reactionary style like we're seeing out of Boost, it can really come alive there. Vai pro Shimmy. Oh, Shimmy works out for Piccolo though. Pegou muito bem. Lead now going in, up back from Boost. Yeah.
Nice up Electric. to escape the shimmy through. A nice Bom, check with the Chores. wake-up jab coming from Boost. Try to delay the jab. Inclusive, o pessoal anda elogiando muito a gameplay desse jogador. Tem que colocar o convite pra não inspirar. Mas é isso que eu fiz, mano. Esses convites tudo aí, cara, tá tudo como não, com a opção de não inspirar. É por isso que eu falo que esse negócio aí é mal zoado, cara, porque eu coloquei pra não inspirar. Por isso que eu acho super estranho esse negócio, dá problema toda vez. Agora aqui vai ser running attack, batendo ali agora e vai fazendo o perfect pair. Boa punição. Vai ter o corner agora pro jogador dos Estados Unidos. Aqui vai ser elétrica. E aí vai pro shimmy agora e finaliza. Aqui ó, expirar após, nunca. Número máximo de uso, ilimitado. Fiz exatamente do jeito que eu sempre fiz, cara. Agora vai funcionar porque eu acabei de fazer, né? Mas eu sempre faço desse jeito. Tá aí, ó, rapaziada. Tenta entrar agora pra ver se vocês conseguem. Mas esse é o jeito que eu sempre faço, cara. Por isso que eu acho tão estranho. Vamos lá, então. Tá 1 a 0 até agora pro jogador de Blanca. Pressão, vai tentando trabalhar agora, inversão de lado. Fazendo ali o soco fraco, poder manter essa pressão. Drive rush com soco forte em pé. Tá no corner agora e vai pro Drive Impact de uma vez. Se gastar todas as barras, ele finaliza. Vamos ver se vai querer gastar tudo. Tá ali combando, vai pro level 1, level 2, level 2. Agora foi, agora conseguiu levar. Rapaziada, mandei um novo link pra vocês aí que tá escrito pra inspirar nunca. Mas amanhã já não vai estar funcionando. Vamos ver. Hadouken. Tentativa de reação agora contra o Drive Rush, mas é difícil. Level 2 do Blanca é muito forte. Tá lá, Blanca-chan na tela. Super agachado, fazendo ali o mix-up. Cross-up, boa defesa. Yes, losing a lot of time off this. Wow, what a choice from Boost. That drive rush interaction Bom reversal. been letting the drive rush rock and just taking the space a lot. So that delay crouching strong, great choice. O que vai acontecer? Os dois jogadores têm pouca vida. E apesar da vantagem de vida que tem o Piccolo, é coisa que ele tomar ainda pode ser finalizado, hein? Tá em burnout, situação complicada. Chute médio, meu Deus, colocou em burnout também. E ele conseguiu a entrada. I like that adaptation from Boost because when you saw him play earlier, he has been consistently doing like whether it was crouch strong or low forward drive rush, he would do a delayed flight, and Piccolo was vamos lá, vamos seguindo. So that very last interaction, instead of going with the light, he went with a more active button, the crouch strong, and it actually. Só pode agachado agora muito longe. And it made the huge difference, right? We were skewing back to neutral. That's what got the momentum back in his favor. Forte agora batendo muito longe, rasteira pra poder impedir o avanço. H1 foi interrompido. Tenta o chute forte, não encontrou nada. H1 interrompido ali mais uma vez. Buscando muitos pulos ali o Piccolo pra poder ver se engana ali o oponente. Bomba na sequência. Bom 𝗔𝗽cie. OD up ball, or sorry, down ball. I don't know what the official name of it is, but Boost was bom hardware, e aí com o Tio Charge conseguiu combar na sequência com o dive. Mais um dive agora, conexão. Já o Lash vai mandando level 2. Level 2 é importante porque ele empurra o adversário ali pra frente. Então não vai fazer a troca de lado que tem no level 1. Nossa! Na maldade, na frieza. Tá no jogo é pra usar, galera. Tá no jogo é pra usar. Aquela jogada ali foi a jogada lendária. Live bloqueado. Soco forte, trabalhando com o 𝗔𝗽cie de novo. Level 2. Level 2 importante, ainda mais porque tem pouquinha barra de drive, mas ele não conseguiu escapar. Inversão de lado, tem a punição. Rasteira. Tá em burnout ali também. Punição. Tem ali o Blanca-chan. Não tem mais o level 2. Recupera a barra. Bom hardware. Vai para o super agora, mas tem level 1. Consegue a inversão de lado, importante. Apesar de estar muito longe, não conseguir pressionar mais ainda.
DI, okay. Try Aí to tem no get the shimmy, pulo. but boost with the up back. Agarrão agora pra já ir derrubando o Pico's in bad oponente. situation with the drive bar right now. You don't want to take a drive rush hit or drive rush block. Tem um pulo agora com soco forte. Caraca, combo otimizado, meu amigo. Lindo combo agora, muito otimizado. E agora tem o Ryoran ataque batendo ele nas costas e ele vai fazendo essa finalização. É, meus amigos, a partida tá boa. Os jogadores estavam elogiando muito aí a gameplay do Boost, falando que é um bom jogador ali. Regionalmente, né, mas é um jogador muito forte. O Shores. Também com o 𝗔𝗽cie de novo, é mais suporte. Cross-up agora vai defendendo e é chute médio agachado. Boost vai fazendo essa inversão de lado, level 2 ali. Mais soco forte, batendo na defesa. Já vai fazer a elétrica, aproveitou ali a animação pra já cancelar pro level 2. Vamos errando a jogada agora. Pessoal, uma curiosidade, o jogador que eliminou o Angry Bird, ele foi eliminado na sequência. E agora Drive Impact ele não tinha o que fazer, ele já era checkmate, consegue levar aí agora muito bem. E vai avançando, né? Avança para o top 16 da Winners, jogador Boost. Então o jogador que eu tava falando aqui, né, o 𝗔𝗽cie, ele chegou, eliminou o Angry Bird e depois ele foi eliminado na sequência. Bom, o pessoal tinha falado que o jogador era forte e a gente tá conseguindo ver, realmente o jogador de quem jogou bem. And on top of that, just the incredibly strong neutral game. I mean, Piccolo no slouch. That was 2-0. Bom, vamos continuando então com as últimas partidas da chave da Winners. Parece que eles estão segurando as lutas da Losers, então... He played it so strong, especially in the first game, but I feel like Boost is able to he's like, okay, I see that you like doing a lot of up balls or air balls at this point, and he started changing the timing on when he would punish it, because he did lose that first round because he did, he blocked one and tried to press some buttons after that and got counter hit. So he's like, instead of trying to block these OD balls, I'm going to start punishing you in the air for doing it. And it's a really hard call, but I mean, in a lot of those spots when up back ball is being used defensively, it's probably in a position where you already have some initiative. So you have some frame advantage that you can play with to do some of these bigger choices, and it's really about whether then the 𝗔𝗲liche player recognizes that and starts taking that turn back, because now you need to start cycling back in, wake up jab, and it's like, no, you actually do need to keep this off. We were at that point where we got off the reservation of playing by the rules of frame advantage, and it was the responsibility of Piccolo on 𝗔𝗲liche to get them back só esperar então os jogadores se posicionarem. Vai vermos como é que vai ser a próxima luta. Olha, tem cronograma de treino do SF6? Cara, o cronograma não, porque hoje em dia eu não tô competindo. Se eu tivesse, eu ia fazer algo, tá ligado? Mas, como hoje em dia eu pouquíssimas vezes eu consigo jogar fora da stream, eu treino mais aqui na live mesmo. So we saw fatality earlier against. Were you commentating that match against Zaf? Yeah. Mas raramente eu consigo jogar fora da stream, então por causa disso eu nem tenho um cronograma necessariamente. Just super clutch coming from fatalities, and that was literally the only way he could win, and he was able to execute it. Where a lot of people stumble, when they're like, I have to hit this level 3. A lot of times they mess up their execution, but not from fatality. And then obviously there's JB. Bom, vamos lá, hein, pessoal. Aí então nós vamos ter mais uma luta da Winners. It is what it is. Bulldoze through. Hopefully, fatality is going to be able to. E nós vamos ter 𝗔𝗽cije contra DJ. E vocês podem ver que conforme vai avançando a tabela, vai diminuindo as Marisa, Manon, vai aparecendo cada vez menos. Good call. What I was going to say is fatality's counter poke timing when we watched him play against Zaf was really good, and that seems to be the continuing trend right now. Oh, there's a shimmy. And we did watch JB play earlier against 𝗵𝗠, who was another DJ player. So he's actually back-to-back playing two different DJs. But the play style that you can see from the neutral,
Bom, vamos lá então, JB com pouca vida, mas tem um posicionamento pra ele. O reversal. Deu boom ali pra ele, né, cara? Se tivesse errado, tava morto. Aí tentando fazer os parries, mais um agarrão. JB chegando perto do level 2. Mas aí deixou ali um golpe pra poder impedir o avanço do adversário. Vamos ver, chute forte pegando em counter hit. Just no fear with the reversals. Nice pokes. Mais interrupções. Placement of these standing median kicks has been so good. And it's really nice to see him using sway as a movement too, instead of backdashing, he kind of swayed backward just to build more space between him and JB. Okay. And I think JB right now is trying to figure out how the neutral is going to go. Because he's been getting poked a lot. Okay, this time getting the Bom target combo agora. Ele tá lá, vai pro level 2. Joga o tornado pra cima do adversário, vendo que o adversário já ia defender ele mesmo. Bom agarrão ali pegando, vamos ver. Mais agarrões de novo. Mais agarrões, é esse, tá no jogo, é pra usar. Boa jogada, impediu bem o avanço. E aí tem a finalização agora para o jogador de 𝗔𝗽cije. Chute médio, vai tentando parry, não encontrou nada. E posicionamento com level 2. Dando muito pesado, olha lá. Vamos ver, level 2 agora consegue acertar também. Esse level 2 que o DJ ele tem que continuar fazendo os golpes, não é fazer o movimento apenas. Ele tem que continuar apertando os botões ali da sequência do golpe para poder fazer, e onde ele pode inclusive fazer um reset, né? Não precisa necessariamente fazer tudo. Chute forte, pegou bem. Oh no, he missed the timing on the throw and the combo. Chute forte, agora vem no drive rush, agora já era. Se combar direitinho, ele finaliza e é exatamente o que aconteceu. I feel like if you're a character who can in the corner find opportunities to burn your drive gauge on overdrive. Lá então 1 a 0 até agora. So much damage available to you. Dictator, another great example. Oh yes, I know that for Bison is great. Tá no corner, vai fazendo esse mixer pesado. He's figured out how to play against the neutral against Fatality right now. It's going to be up to Fatality to figure out how to counter poke again. Yeah, it seems like the choice is slightly faster. Target combo com o 𝗔𝗽cije. E agarrão interrompido. Ah, tentando fazer agora a finta, mas essa finta não pegou em counter. Se pegasse, aí sim ele poderia estender. Tentou o pulo agora pra ver se fosse na hora que o adversário tivesse soltado a magia, mas não foi o que aconteceu. Mais pressão agora e finaliza com o counter hit de JB a um round de avançar na tabela. Tá lá, level 2 na sequência. Vambora. Soco fraco. Tentou o parry agora, mas o agarrão entrou. Vai tentando pressionar bastante agora o JB. Agarrão pegando o punish counter mais uma vez. Level 2 e sem vencer a magia, hein? Passa a magia agora muito bem e consegue combar. Vai fazer ali agora a troca de lado. Bom side switch. Tá no corner agora o JB. Consegue o counter. Dano bom, 𝗔𝗽cije. Vai fazendo pulo para poder acompanhar a pressão ali no adversário no recap. Chute médio. O whiff punish, mas que não pegou. Tentou o whiff punch com o golpe correto, mas não acertou a tempo. Chute médio agachado, não estava confiante. Boa jogada Fatality, conseguiu mandar o adversário para o outro lado. Ela tem o Perfect Parry e agora responde com o Drive Impact. E agora vai finalizando. Luta difícil. Luta difícil. Mas com essa vitória, o jogador JB vai avançando na tabela pela chave da Winners. E olha, você concorda que o bolado tem grandes chances de chegar no topo, ao topo cedo? Mostro isso ficando em 5º lugar no torneio lá fora. Assim, no topo da onde exatamente? Do mundo? Porque no mundo o complicado é participar, né? O complicado é continuar participando dos campeonatos. Para ficar no topo do mundo, o cara tem que estar disputando os torneios direto e tudo. Aí para poder realmente ter o treinamento com essa galera toda. Mas é bem complicado, cara. Nível, os jogadores, assim, até teriam se viajasse pra lá, cara. Então esse é o problema. Aqui
do Brasil, com certeza. Mas lá fora o problema é que tem que participar mesmo dos campeonatos. Mas sim, cara, eu sempre falo que o topo do Brasil tem sim nível internacional e essa aí é a prova, né? Quase 10 horas de live, quase 10 horas de live. Vamos passar aqui ainda. Ninguém mais joga os personagens clássicos do Street Fighter, tipo Ryu e Ken. Todos jogam com esse Rashid. Todos que jogam com esse Rashid ganham. Já vi que o Char é OP. Sim, a Rashid é muito forte, mas sim, cara, Ryu eu acho bom hoje em dia, tá ligado? Mas tem personagens melhores e que faz o que ele faz. Então o Ryu acabou de ser campeão de um Major recentemente, mas é uma exceção. Mas sim, o Ryu acabou de ser campeão. Ken aparece toda hora, cara. Ken aparece bastante. Ele tem bons representantes de Ken. Mas, por exemplo, tem representantes de 𝗔𝗽cie também, inclusive deve ter aqui na stream. A gente teve 𝗔𝗽liche agora há pouco também, tem 𝗔𝗽ście também. Temos... Bom, 𝗔𝗽rie não é clássico, né? 𝗔𝗽rie é clássico, Street Fighter 4 é clássico, acho que não. Bom, então, esses personagens aí tem representantes sim. And 𝗔𝗽rie. Enjoy a new mobile twist on fighting game classic, so head over to the App Store intervalo, pessoal. Depois do intervalo vamos ter mais lutas aqui pra vocês, tá bom? You know, I love when people make it convenient for us. You know what else is convenient? Checking out SFL Japan. That actually Dalsin sempre é menos pesado. Pô, Dalsin é osso, né? Dalsin é osso. Mas assim, a gente tem jogador de Dalsin. Não sei se a gente tem jogador de Dalsin aqui. O 1-7 joga de quê? Eu esqueci, cara. Não lembro agora. Mas, pô, no final do Street Fighter 5, o Dalsin era forte, a gente tinha representantes. Mas hoje em dia, no Street Fighter 6 tá difícil, tá difícil. 𝗔𝗽rie tá nesse campeonato? Tá sim, cara. Ele jogou agora há pouco, inclusive. We are going to watch every single team battle go down live. And it's going to be every single day from November 15th to the 26th, so you do not want to miss that. You can tune into Capcom Fighters on Twitch and on YouTube. And maybe you're one of those people that you don't want even your eyes. Hoje não teve muitos Bison. You're not interested in checking out anything across any sort of pond. Well, we got SFL US as well. Team captains on the screen before you. That action is going to pick up Wednesday, October 16th. The astute of you will realize that that is rapidly approaching. Yeah, and there's JB, look, we just watched him play. We have team captains here online and offline, so make sure you catch them on Street Fighter League US. This week, actually, October 16th. Yeah, and when you do so, make sure you put those egg rolls in. 𝗏𝗏, kind enough to help out across. O Terry tá liberado, tá sim. Alguém jogou? Teve jogadores de Terry, mas nenhum competidor. When you're ready to power yourself, you need those calories. Look, Street Fighter, high-level game, a lot of brain activity going on. You need the energy to burn. You need to feed it. You need to, as they say, level up your snack game with 𝗏𝗏. And with that being said, we're going to see Rob give us an interview from 𝗏𝗏 as well. I just looked over and saw who the interview is with. So I guess Sherry isn't going anywhere, but hey, we're going to throw to the interview and then resume more action coming up. Rapaziada, só resolver o que eu consegui. I am Hollywood, Rob TV, and I am joined here with the one and only 𝗔𝗽rie, and this is what he do. Tá, beleza. Carlo, tier confirmado? Cara, aguardem. Logo, logo vai ser um vídeo aí com a opinião de um top player do Japão pra vocês aí, explicando melhor o que ele falou. Menardi voltou pra Bandits? Menardi voltou pra Bandits? Como assim? Ele anunciou isso? Como assim Menardi voltou pra Bandits? O cara acabou de entrar na Falcons. That's all I'm saying. Based on your fast food takes, I think I need to become the host of this show. I'm unqualified. You're unqualified. No, not after the things you've said. You are. É isso, pessoal. Intervalozinho, vamos. That's what I'm saying. I'm a veteran. Vamos esperando. Vamos ter ainda mais algumas. Vamos ter mais ainda algumas partidas aqui acontecendo pela Winners, e como eles estão segurando as lutas da Losers, eu acho que vai acontecer também. Tinha propaganda dele no fundo. Cara, eu tava olhando aqui, eu não sei qual lado, né? Não sei se tava olhando no chat, eu tava conversando aqui na hora. Mas era coisa atual, porque pode ser coisa de antes, né? Aí aparece, tipo assim, se mostrar a final do Mundial, tá ligado? Vai estar ele com a camisa da Bandits.
Mas não é uma coisa atual, né? Por que saiu da Bandits? Porque ele foi contratado pela Falcons. Tá, que esse vídeo aí tem tempo, hein? Caraca, olha lá. Será que é SF4? Exactly. Cryogenics, the original SoCal Sea Viper, was my mentor. So when they signed me up for the tournament, they signed me up as Sherrygenics. The name just stuck ever since. 15 years strong. I never knew that. We've been friends for years and you never told me that. You didn't ask. You're big as hell. That's crazy. And You gotta actually, ask. you know what's even worse? Like, so for, like I said, again, for years you've been doing this, right? You know, so you would think normally that comes with a certain level of integrity and stuff, right? You know? But I ran into you in a ranked match, right? You did. Ryoran vai até formar o top 8, vai até formar o top 16. Only because you told me it was you afterwards. I messaged you on Instagram, and I'm like, hey, that was me, whatever, okay. And then, so you might have gotten lucky or something. And I'm like, let's run it back. Did we? You remember the score? I remember because I was playing this Akuma, and I was like, there's no way this Akuma is gonna beat me unless he gimmicks me out. And I literally said it because I was in my Discord streaming to the homies. I said, there's no way this Akuma is gonna try to play footsies with me because he's gonna get smoked if he does. And let me tell you. Quanto será que é uma camisa da Bandits? Pô, mano, não faço ideia, cara. Não faço ideia, eu conheci esse time por causa do Mena. É, pessoal, eles não fizeram nenhuma luta até agora da final da Losers de cada grupo, não. Big Bird já tá em outro time. Cara, Big Bird e 𝗔𝗽će eu acho que é questão de tempo também pra entrar em um time. São dois jogadores aí que é só esperar pra ver qual time vai chamar eles. E uma coisa interessante é que eles continuam participando dos campeonatos, mesmo sem patrocínios, continuam participando. Bom, é isso, né, pessoal? Vamos lá, vamos ver o que vai ser. Não sei se eles vão fazer todas as matches, mas beleza. Vamos fazer um resumão aqui. Temos Idol e Prophet. Eu tô falando que estou segurando, chat, as lutas, mas na verdade eles podem não estar atualizando, né? Cara, eu tô pensando aqui, pessoal. Calma aí, eu tô falando isso aí, mas eles podem não estar atualizando, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar alguma informação, porque... Pô, mano, os caras tá fazendo campeonato de Beyblade. O Idol tá participando do campeonato de Beyblade. Pera aí, deixa eu ver essa cena aqui, mano. Calma aí, pessoal. Calma aí, quem já jogou Beyblade na vida? Quem já jogou Beyblade na vida, rapaziada? Calma aí pra vocês poderem acompanhar essa cena. Calma aí. Enquanto nós aguardamos, vamos ver aqui então Idol no campeonato de Beyblade. Vai lá, Idol! Dá drive rush nele, Idol! Que isso? Foi de quem? Foi de quem? O Idol perdeu? Eu me perdi, pera aí. Calma aí, deixa eu ver de novo, Pô, cara, eu não vi de quem é quem, mano. Mas, bom, eu acho que o Idol ganhou, né? Pô, o negócio é na velocidade da luz ali, cara. Nem consegui ver, velho. Juro pra vocês que não consegui, cadê? É isso aí, tá? E ó, torneio de Beyblade aí pra vocês. O Idol ganhou, né? O Idol ganhou, porque ele parou pra segurar a outra Beyblade ali que tava de pé. Então é isso aí, cara. Tá, aí aqui você acompanha de tudo, né? Aqui na minha live, cara. Na minha live você acompanha de tudo. Aqui é informações pra você. Aqui é informações de verdade. Que aleatório. Bom, é isso. É isso.
Peão serve? Pô, cara, nesse caso aqui não serve, hein? É, isso aí, esperando ainda no intervalo. Faltou o Daigo jogando Yu-Gi-Oh! O Daigo joga Yu-Gi-Oh! É, esperando. Então, rapaziada, eu já vi o Daigo jogando LoL, cara, uma vez. Tá, vamos lá. Vamos lá, esperando aqui ainda. Valeu, Vitor! Muito obrigado por se tornar membro nível 2 do nosso canal do YouTube. Valeu demais, hein, brother? Aproveite todas as vantagens de ser membro nível 2 do nosso canal. Tem muita coisa aí, beleza? Tem no destaque aí no chat. Os emoticons também que são bem legais aí pra você. Tem o nosso canal separado no Discord com a aba dos membros ali também, que eu espero que esteja funcionando. Ainda tô tentando resolver isso aqui, tá? Ainda tô organizando o Discord. Mas tem lá o cargo separado. Também tem grupo no WhatsApp ali dos membros e subs, né, da Twitch. Ali também, brother. Então, muito obrigado. Valeu demais aí, Victor. Obrigado por estar fortalecendo o nosso trabalho aí, brother. Bom, pessoal, 10 minutinhos para continuarmos aqui, então, o campeonato. E é isso aí. Vamos lá, vamos lá. Hypes aí na tela. Of the living legend, the great himself. Okay. Welcome back, as Mr. always. Dotha, how are you doing? I'm good, man. Good to see you. I'm glad. It's a pleasure. You know, Anywhere in the world. Let's not say you're a guest. You belong here, Logan. Okay? Let's put it like this. This is your I've house. got the Wi-Fi password. Okay, that makes you official for sure. Across the pond, visit as Eu ouvi falar que o Daigo curte jogar Tetris. Let's love. My God. É, disso aí eu não sei, cara. Isso aí realmente eu não sei em relação a ele. You know what I'm saying? Well suited, I feel like, for the East Coast, you know? You got like a coalition. Bom, vamos ver se voltaram aqui. Eu acredito realmente que eles não tenham feito as lutas. Acho que eles estão segurando mesmo. Mas como eles estão demorando muito para atualizar resultados, eu ainda tenho essa possibilidade, né? There's a lot to talk about, but we're going to have a lot to call because it's qualification time. We are in top 96 and we've already started putting names in that top 24. I see 𝗔𝗽ście making it through against Picoro. Looking very dangerous. Actually, one of the matches I caught. Very, I would say, cerebral in the way he opened his mans up. Yeah, and I really enjoy watching him play, man. Obviously, we're both Ken. É, esperar, né, pessoal? He's a systematic Ken player. Like, he'll destroy you systematically. So, I respect that. We got some more cerebral players, though, because it's my pleasure to... Inclusive, tem resultados que já aconteceram que eles ainda não colocaram. Connection, because we've got a man that represents both. Come on, next. It's Lex. He's going to be facing off against Kami. E vamos lá, é isso. Lex contra Kami, então. I like that. That was beautiful. I can't even say you can have him. This guy, you know what? He has IDs on both sides. So I respect that. Kami, you know, these guys are, I don't even know if they're BFS anymore, but coming up in the Street Fighter 5 side of things. É, vamos lá, vamos de match, vamos de match. On the East Coast, New York City. So it's pretty cool to see them move forward with Street Fighter 6, the franchise. Lex então contra Kami, valendo pelo top 32 da Winners. See. All right, we've lost another one to the Akuma. I was just about to point that out too. Oh, good. Vamos ver o que vai ser nessa partida, pessoal. Akuma contra 𝗔𝗽ście. Tentativa ali agora de overhead, bater na defesa. Tentando fazer coisa com os parries, perfect parry agora também na sequência. Magias agora, vai tendo muitos parries. Então lá, Blade agora com o Sonic. Tiro de soco médio. Um avanço agora fazendo ele rasteira para ter um walkzame mais forte. Um H1 para trás, mas não pegou ali em punish counter. Possivelmente a ideia
inicial ali do Lex. Esperou agora o final do Demon Rage pra poder executar a punição e pegou bem. Já sabia que ia pegar em counter, então fez uma rota correta. Tentativa de Draw Impact, já estava imaginando que o adversário ia atacar ali depois, mas não foi o que aconteceu. Lex tá fazendo impulsionamento. Jogador da Cloud9, uns grandes times de esportes aí do mundo. Blade na tela. Mais Sonics ali aparecendo. Bom, Chores. Interrompendo o avanço. Soco médio. Mantendo ali o Sonic. Bom pulo. Excelente conexão. Ótima magia. Agora ele pegou o adversário no jungle. Olha só. Agora é só finalizar e manda o Shoryuken Overdrive pra poder garantir. Viu que colocou o adversário em jungle, então mandou o super de uma vez. Boa interrupção. Conseguindo utilizar o chute para o Impact, vai uma distância maior ali para poder garantir que o golpe dele ia conectar. Mais Sonic. Perfect parry. E agora tem um avanço com esse Adamant Flame. Ótimo combo para o Kami. Pega em counter hit e já era. Kami vai finalizando 1-0 no placar para o jogador de Akuma. Some dehydrated players. Talk of the town. We actually stretched out a little earlier. Me and Vicious, shout out to the bro. I mean, it is what it is. Okay. Mais magias. Setting the tone here, Lex, with the sonic boom pressure. All advancing normals. You think he's a keep away character? No, we can slug it out too. Speaking of which, suporte, fazendo mais cancelamento. Can I get that low forward punish counter? There we go. We looking for it. Mais magias ali também. Tentativa de rasteira agora em punição. Perfect parry, tenta fazer o avanço agora com a magia. Toma flash kick. This is crazy. You gotta restart every time you get hit with a flash kick. Yeah, it's like a platform game. That's why they put Guile at the end of the. Tacar pra trás. You wanna be the guy. E aí, finaliza agora. Ele é muito bem, Lex leva o round. Getting over that bridge. The lava awaits. Okay, Guile. Guile. Loving it. Feel like it's just one of those games. Oh, mais magias. Oh yeah, he did. Yep. I forgot. Damn, that was that fast. Shoot. Tem um pulo, vai defendendo. Tentando mais parries agora, tentando fazer interrupção, não deu certo. Um flash kick. Muitos parries por parte do Kami pra tentar chegar perto. É, tá aí os personagens clássicos, né? Akuma contra Gaio. O Akuma que tem 9.000 de vida, 1.000 de vida a menos do que a média do jogo, né? Que é 10.000. E isso aí faz muita diferença no jogo, porque Street Fighter 6 é um game com um dano muito pesado. Então 1.000 a menos de vida aí é basicamente um combo de golpes fracos. E agora Drive Impact, tem muita barra de super, aí não tem o que fazer, é finalizado com esse combo na sequência, 1 a 1, tudo igual. Inclusive são dois personagens muito fortes no jogo. Gaio aí no geral, nas tier lists ele tá como high tier. Tem gente que chega a considerar top tier, mas no geral ele tá mais como high tier. Já o Akuma sim, ele sim. Muita gente considera como top tier no jogo, porém eu sempre faço aquele adendo, né, cara, que quer dizer que o Akuma, por mais que eu também concorde que ele é um top tier no jogo, eu acho ele o personagem mais difícil de jogar nesse Street Fighter devido a essa vida, já que, cara, nesse jogo onde você já começa com um recurso podendo tirar metade da vida do oponente, o Akuma é ainda mais perigoso. My goodness, first take jitters. Yeah, you need to be. He was standing at that range looking for the perfect parry on the boom because. Vamos ver, tentando fazer magia, bom flash kick. Get inside that range. Yep. Mais parries ali agora aparecendo. Counter. Magia, aldeia agora para poder derrubar e flash kick direto. É mais e mais magia, meus amigos. Ele não para, não para. O rasteira pegou bem, agora é soco médio, com target.
Fazendo mais magias. Soco forte agora, counter hit para o Lex. Tentou fazer o cascudo do Gaio, não pegou. Counter hit vindo do Nebazuka. Reposicionamento agora. Tá no neutro. Vai fazendo chip damage com a magia. Tem que aproveitar mesmo. Em burnout é complicado. Daí tem um hit a mais. Então o Kami tentou um reposicionamento para tentar escapar do chip damage, mas não deu certo ali pra ele. Lex a um round então de avançar para o top 16 pela Winners. Colonoscopy kick, man. Telling you, bro, the fact that you gotta restart every time. Size 16. Mais um avanço agora e vai fazer um cancelamento na sequência. O rasteiro em punish counter, fazendo aquele hard knockdown. Empurrando. Mais magias. O Lex ali apenas os parries nas magias. Reposicionamento mais uma vez. Vai pro dive, bom flash kick. Making these predictive aerial approaches, but Lex just knows the right time to not boom. Boa conexão, frente com o forte agora pegando, e é isso! Tá lá, Kami vai cancelando com o Critical Art. Vai ter um dano a mais agora. Tá vivo ainda, tentou o overhead, não deu certo. Vai fazendo a magia agora, coloca o Lex em burnout. O problema é que o Kami também pode entrar em burnout. Gasta a magia agora pra ficar em burnout também, perdão, gasta a barra. E é flash que o Lex consegue levar no limite. A intenção do Kami até que foi interessante, mas eu não sei se eu concordo aí com a decisão dele. Mas ele tinha um plano, ali pra poder acertar o adversário, talvez derrubar ele, mas realmente acabou dando certo. E tá lá, Lex vai avançando para o top 16 do evento. Partida boa, partida boa. Gaio tem grandes representantes, Kaba, Higuchi, Lex, Knuckle. O que falta para ele ganhar grandes torneios? Cara, pô, mano, eu acho que eles não ganham mais por... Porque não tem um top player no nível topo do mundo que joga de Gaio, sabe? E assim, ainda é opinião, porque eu acho que o Angry Bird, ele acha que o Higuchi é, acho que top 5 do mundo. Então, não é top 5 do mundo não, top 5 do Japão. Então beira top 5 do mundo, mas não é necessariamente top 5 do mundo. Então eu acho que é isso, cara. O Kaba joga muito bem, o Lex joga muito bem, Knuckle joga muito bem, mas atualmente, neste momento, nenhum deles é do topo do mundo. O Higuchi, ele tá muito perto disso, mas cara, é porque quem tá ganhando é o Mena, assim, tá até variando. O pior é que tá até variando, mas não tá variando com um jogador de Gaio no meio. Então Mena tá ganhando, Punk tá ganhando, os Birds estão ganhando, o 𝗔𝗽cie tá ganhando, sabe? Eu acho que essa galera joga muito bem, mas eles ainda não estão no topo do mundo. Talvez o Higuchi pode ser um bom candidato a isso. Então o Kaba tem excelentes desempenhos, o Lex, cara, medalhista de Evo, mas claro que... Como eles estão indo muito bem, pode acontecer deles ganhar. Pode acontecer. Inclusive, tá aí o cara aí pra vocês. Pode acontecer deles ganhar. Mas eu acho que só não tá vendo muito eles ganhando por causa disso. Eu acho que o da galera que tá no topo do mundo ainda não é um jogador de Gaio. Bom, vamos então agora, vamos ter 𝗔𝗽cije contra Gaio. Aí, ó, pra quem gosta de 𝗔𝗽liche, né, rapaziada? Tá aí, mais um 𝗔𝗽liche pra vocês. Acaba que ainda tá na equipe da Bandits. Você acha o Akuma ruim? Of course. There you go. Now he's here and he's looking wavy, the last remaining member of Bandits, and that's no disrespect. If anything, I feel like the lore is even better. Now he has to go against his brethren, maybe down. Bom, vamos seguindo aqui, pessoal, as últimas lutas. Umas últimas lutas da nossa live. Pelo andar da carruagem, eu acho que eles vão fazer winners e losers. Oh yeah, that's right. They are still brothers back in the fold. The champs, they are the champs. Tá aí os jogadores se preparando. Sobrinho do Punk. O Lef aqui por um bom tempo. Treinou bastante com o Punk. Nah, he's fine. I spoke to him. He's very morbid too when it comes to those kind of situations, which is kind of crazy. That's why I love him. Keeps it honest.
Vamos lá, os jogadores estão se organizando para essa partida. E é isso aí, cara. Vocês estão torcendo pra quem? Vocês estão torcendo para o jogador dos Estados Unidos, jogador Nephew de Dsuri? Diz aí. Se você tá torcendo pro Nephew, fala Nephew aí no chat. Ou você tá torcendo para o 𝗶𝗲, jogador de Gaia, jogador de 𝗔𝗽cije, vindo da República Dominicana, medalhista de Evo. Diz aí se você tá torcendo pra ele, grita 𝗶𝗲 aí no chat. Fala aí, pessoal, quero saber pra quem que tá indo a torcida de vocês. Vamos ver agora, porque o Nephew conseguiu já essa inversão de lado. E curta a tela muito bem. Tem um full agora, Perfect Parry, e vai fazendo o Drive Impact na sequência. Vai fazendo aquela magia agora, mas ele conseguiu um posicionamento muito bom ali. O cara vai poder passar na magia, vai encurtar a tela, tenta um chute mais agachado, Drive Rush, a pressão ali é boa. Reposicionamento novamente, aí fez um dash e cancela pro level 1. Esse dash da Dsuri é muito bom, ele cobre muita tela. É uma jogada bem interessante dela. Vai pro super, mas acerta antes. O 𝗶𝗲 conseguiu acertar a magia da Dsuri. A magia dela foi embora. Por isso ele tá vivo ainda no jogo. Tenta o agarrão agora e finaliza muito bem o Nephew. Cara, ali, ainda bem que pegou rápido, porque o 𝗶𝗲 tinha que se livrar daquela magia para não tomar ali e ser finalizado. A agarrão foi interrompida, a partida tá muito acelerada. Tentou um dive agora para fazer uma leitura. Viu que a jogada tava dando errado, ia tomar um anti-aéreo. Tentou mudar ali a rota. Fez o overhead do abalo, né, cara? Aquele overhead do abalo que não comba, o overhead que não finaliza. Ele é só para abalar o adversário mesmo, só para deixar o adversário esperto. Vai fazendo agora o DP. Tem um pulo. Pressão com o bazooka. Agora na sequência, o momento é bom para o Nephew. Ele tem o level 2 agora ele da Dsuri. Esse que é um buff. Ele que ela ganha. O do 𝗫𝗲 também. São duas jogadas de level 2 que é apenas um buff pro personagem. E agora o 𝗶𝗲 finaliza na sequência, 1 a 1 nos rounds. Bom, vamos ver. São buffs diferentes, inclusive. O 𝗶𝗲 ele vai buffar o Sonic Boom, então vai ser uma jogada mais defensiva, pra zonear, fazer chip damage. Já a Dsuri não. Ela vai cancelar um golpe normal em outro, então é uma jogada ofensiva pra ela atacar. Olha a bait, boa jogada do Nephew agora, e o 𝗶𝗲 caiu muito bem. E agora o Nephew vai causar um dano pesado, vai, como ele tem muita vida, ganhar muita barra ao longo do round ainda, pra farmar mais ainda. Situação complicada pro 𝗫𝗲, mas ele levanta no level 3 e vai devolvendo. Só que o Nephew pode entrar em burnout e ele não pode ir pro corner. Tudo bem que o canto até tá longe, mas ele não pode ir pro corner, porque ele tem pouca barra de drive, não pode entrar em burnout. Ele entrou em burnout, ele não tem level 1 pra se proteger. Pode ter rota de checkmate. Faz agora a punição, não conseguiu acertar o segundo hit. O 𝗶𝗲 tem pouca barra de drive pra poder empurrar mais ainda o adversário. O Nephew vai tentando trabalhar enquanto o adversário não tem muita barra ainda. Busca a pressão, vai agora pro target combo e finaliza 1 a 0 no placar. Cara, o Nephew entrou em burnout sem barra de super pra proteger ele de um possível checkmate. A única esperança dele era enrolar o jogo, só que o 𝗶𝗲 não conseguia empurrar de uma vez, porque o 𝗶𝗲 tinha pouca barra de drive. Ele também tinha que tomar cuidado, porque não adiantava nada. O Nephew tá em burnout e o 𝗶𝗲 também entrar em burnout. Na verdade podia ser até pior, já que o 𝗶𝗲 ia entrar em burnout depois. Vamos lá então, 1 a 0. 𝗶𝗲 que é conhecido pelo seu jogo extremamente rushdown. É um gaio que vai pra cima, ele não tem medo de atacar não. Bom agarrão agora, vai fazendo o drive rush pra poder acompanhar, e o Nephew esperou. Ele tava acreditando que o 𝗶𝗲 podia mandar um flash kick, inclusive o 𝗶𝗲 faz muito isso. Overhead do abalo, vai fazendo aquele cascudo só pra tirar um pouco de vida do adversário, deixar o adversário ligado no jogo. Overhead agora é overhead de verdade. O Nephew comba pesado na sequência, a vantagem toda dele. Vai pro time, ele errou a punição. O Nephew tentou fazer o agarrão, o 𝗶𝗲 deixou um jab, vai pressionando, reposicionamento do jogador de Dsuri. O dive acerta no finalzinho e tenta o flash kick, mas não consegue. Round para o jogador de Dsuri. Vamos lá que tá buscando a counter. 𝗶𝗲 ainda não pegou. Oh, flash kick. Aí tentando o parry. Ativação do level 2 é aquele buff que eu mencionei pra vocês. E aí o Nephew, vendo que ele entra em burnout, já que ia ter muito Sonic, ele se colocou em burnout, mas pelo menos pra empurrar o adversário. Vai fazendo um shime, olha esse shime curto. E ainda faz a punição precisa ali no punish counter. O Nephew agora vai tomando chip damage. Esses Sonics ali que batem na defesa faz o Nephew perder vida. Mas o Nephew vai virando o jogo agora. É critical art, dano amplificado, 𝗶𝗲 em burnout, Nephew recuperando a barra. O 𝗶𝗲 não tem barra de super. Se parar no corner com pressão já era. Pode ter checkmate. Vai pressionando. É a rota do checkmate com soco forte em pé, com cancelamento para drive impact. Já era, meus amigos. Pera aí. Será que mata? Pera aí, porque não tem super. Ele não matou. Meu Deus, o 𝗶𝗲 errou ali o Blade. Mas aí acerta o soco médio e fica 1 a 1, tudo igual.
Eita, meus amigos, essa partida tá boa, hein? Uma das melhores lutas até agora na noite de hoje. Vamos lá que tem jogo, vamos que tem jogo. E o azul, tentativa de socomédia em pé. Esse aqui é o positivo ali da Julie. Perfect pair com pulo, anti-aéreo. Acaba ligado pra poder fazer um anti-aéreo. Drive Rush pegou de Whiff Punish. O Kaba deixou um golpe no vento só pra poder poluir ali a tela. Não esperava essa punição dessa forma. Bom flash kick, tentou cascudo, não deu certo. Pressão agora, a trocação tá grande. Reposicionamento é a magia agora. Olha a maldade do Kaba, mas a jogada deu errado porque o Nef mandou uma segunda magia. Ele fez um Perfect Parry com um soco médio pra poder parar um possível avanço. Tenta encurtar a tela ali o Nef. Basicamente essa matchup é isso. O Nef tentando chegar cada vez mais perto, mas deixou o soco médio ali o Kaba. Vai fazer o full combo agora, ele tem level 1 ainda. É loop com combo preciso e o Kaba finaliza. É valendo a vaga pro top 16 da chave da Winners. Kaba preciso ali nos seus combos. Tá agora um round de avançar. Lindo Wave Punch, como pegou a Gone Punish Counter, ele consegue fazer esse dano extra, cancelando ali no Flash Kick no final, porque ele chutou o adversário por cima também. Tem o Furra, primeiro charge agora para o Nef, já vai gastando na magia. Aí tentando mais parries. Arriscou muito agora e o Kaba pune bem. Mais parries. Lindo F-Punch mais uma vez, pegou em Punish Counter, o Kaba viu e executou a punição correta para ampliar ali o dano. Pega muito espaço. Chute médio, tentou agarrar agora. Nossa, se aquilo pega, drive reverso, deu errado. Menos 6, é combo com punição. O Kaba manda o level 1, vai ter setup na sequência, tenta o super agora e não deu certo. O Nephew tentou a jogada para não tomar pressão em speed damage. O Kaba consegue beitar e é isso. O jogador de Gaio vai para o top 16 pela Winners. É, galera, tá lá. A galera ele vai comemorando. Kaba vai jogar amanhã pela chave dos vencedores. Se ganhar, vai para a etapa final. Bom, mas falar pra vocês, o cara jogou, hein? Galera, o que o Kaba... O Kaba deu uma aula de punições. Você quer aprender a punir? Joga igual ele jogou aqui, cara. Ele deu uma aula de punições, precisão na punição também, anti-aéreos nos momentos corretos. E eu gostei muito de ver. Ó, a gente tava falando que os jogadores de Gaio estão sim muito fortes, mas não tá no topo do mundo e tal. Mas o que o Kaba jogou aqui... Cara, não, pior que o Nef é muito forte. O Nef tá num momento ótimo na carreira dele também. Mas o Kaba aqui, velho, jogou muito. Pra quem quer ver Gaio ganhando o campeonato, esse aqui é um bom desempenho, assim, pra gente falar que o Gaio tem mais oportunidades aí de ser campeão de um torneio. E bom, cadê ali o ingrediente T? Cadê? Você tá aí no chat ainda? Cadê o ingrediente? Você falou que é das antigas. Você lembra da lenda, cara? Você lembra da lenda? Cadê o ingrediente? Quer falar com o jovem aí? Que ele falou aí que é das antigas, lembra da lenda? Nós vamos ter 𝗔𝗽cije𝗶𝗲, 6 vezes campeão mundial. Para muitos aí, o maior jogador de jogos de luta de todos os tempos. Vai enfrentar um 1-7. Quem ganhar avança para o top 16 jogará amanhã. Bom, vamos ver qual vai ser a decisão. Daigo, que jogou muito de Gaio na carreira, mas agora tá focado aí no rumo dele. Vamos lá. É o Kojima. Putz, This is not your grandpappy's bison. One thing that Daigo's consistent at. É, galera, vamos de match, vamos de match. Vamos lá ver o que vai ser essa partida. E aí vocês falaram que não tava aparecendo muito Bison, então os caras invocaram o Bison aí pra vocês.
Can you imagine the mental power up or just the downgrade on a player going up against Daigo? Like he's not gonna wake up with it for real. Bom avanço, pegando bem agora com o 𝗔𝗽cije. Super late low forward, literally walked right into his zone, encroached on his space. There's a neutral jump on the stand. Boa entrada e agora é só finalizar. Muito bem jogado. Bro, that walk up low forward was very disrespectful. Respect there from Daigo. He said, "No frame traps. I want to live here. I am made out of styrofoam." Soco médio. Tem um pulo agora com o dive. E aí o adversário defendeu agachado ali na situação. Isso é ótimo para o jogador que está fazendo dive. Lembrando que o 𝗔𝗽cie está jogando controle moderno, hein, pessoal? É Bison com modernidade. Nossa, esse drive rush percorrendo a tela inteira, de um lado pro outro. Soco médio, tem a conexão, agora é combo de novo. Nossa, o Daigo arriscou tudo. O Daigo deu a win, mas não pegou. I actually thought he was gonna snipe that out with a demon flip dive. Vai tentando mais parries. Something like a air-to-air fireball with a drive Perfect parry, tentando cortar a tela. Utilizando o overhead do Akuma, ali ficando em vantagem. Agarrão derrubando muito bem. O 𝗔𝗽cie vai tentar fazer essa virada, mas ele tava positivo demais. Tentou o agarrão ali, mas o tempo não foi bom pra ele. E agora é a Diamond Flame. É combo na sequência pra poder finalizar. E o Daigo abre 1-0 no placar. É isso aí. Yeah, it's not going to be easy to just pin down Daigo. You have to get him uncomfortable a little first, walking him down. But just straight up, when he got a lead, he's going to be confident and stellar. Vambora que tem jogo. Tentou fazer um avanço agora, talvez tentou fazer um trás soco, um chute forte aparentemente. Ali, um golpe bem lento que o 𝗔𝗽cie tentou fazer, e aí o Daigo só puniu. Soco médio com um avanço, tentando fazer um trás forte para poder abrir o gap ali para ver se o 𝗔𝗽cie aperta o botão. O agarrão, lembrando que o Daigo Mehara vem direto do Japão, o 𝗔𝗽cie vem do Canadá. Muito soco forte em pé agora, essa jogada que também é positivo para o Bison, mas agora é combo na sequência. O Daigo vai fazendo o Tatsumaki, tentou carregar agora a magia. O 𝗔𝗽cie se coloca em burnout e toma o Where to Where agora. E o Daigo em um controle muito bom no jogo. Tá um round de avançar, como que disse ali o caster, 7 point agora. Daigo is looking on job. Got that Mike Jordan look on him right now. You see onset? He focused, boy. He in there. Traz chute forte, olha só a maldade, ele combou no trade, mas não continuou. O 𝗔𝗽cie não estava confiante que ia dar certo. Tem o corner, agarrão interrompido. Perfect parry, agora é punição. Daigo não quis gastar as balas ali porque o scaling estava muito alto no jogo. Mais um agarrão agora, frente soco forte. Aí tentando pressionar, mais magias ali. Tem a rasteira conectando. Chute médio agachado, pegando em counter, Devil Burst, faz a inversão de lado. Tem o pulo, pressionando com o soco médio, mais pulos agora, soco forte, pega em counter hit. Meus amigos, é o combo da finalização, level 2. Não vai guardar barra, porque quem guarda barra é instrutor de academia no Street Fighter. A gente tem que gastar todas e consegue aí levar muito bem. Então, vamos lá que tem jogo. Tá vivo ainda ali o Bison moderno do 𝗔𝗽cie. Vai pro super, mas acho que é bait, hein? É, foi baitado. Ih, meus amigos, acho que morre. Eu acho que morre. Olha lá, olha o tamanho do dano. E o Bison vai levando agora os combos gigantescos que ele faz na galera. Metade da vida do Bison foi embora. Os combos enormes que o Bison faz e acabou tomando e foi finalizado. Daigo Mehara então no top 16 pela Winners Bracket. E assim, pessoal, convincente, viu? Convincente. Gostei de ver o desempenho dele. Curti aí, hein, cara. Curti o desempenho dele. Bom, o Daigo joga então só amanhã, tá classificado. E na Winners foi quase que todas as lutas. Falta só o Itazan, eu acho.
We have more names to join, though. I believe up Passou o next. carro, passou o carro. Let's see who we have. We still got 𝗵𝗲 and 𝗔𝗽cie to play. Okay. And there's a number of big names in losers bracket already as well. Let me pull this up right now. Definitely rooting for the boy Boost. That boy killing it right now. One of the can opener representatives, the delegates of the can opener. Just every online tournament, for real. I'm just being biased. Dragão da Massa ressurge. 𝗔𝗽cie and Tino. Is that a player that you're familiar with? Tino, yes, the Dalsim. He is Tatsu Shoryu on Twitter. So yes. He played against Brutus. That's right, poor Brutus. Yeah, he brought it to like Mad Sims, didn't he? Mad Sims. Unfortunate, man. Why does that always happen? Pessoal, o Daigo tá jogando bem, tá jogando bem, tô vendo uma evolução legal aí nos últimos eventos assim também. Mas da última vez que eu falei isso, ele foi jogando muito bem e acabou perdendo para um jogador que eu não conhecia. Mas a gameplay dele tá boa. Mas vamos ver, cara. Então vamos ver. Como eu falei, como é um personagem complicado. E o Big Bird? Big Bird tá vivo, cara. Okay, there he is. Yo, he got that look like, oh my god, I'm about to deal with a wrestler right now. O Big Bird, ele tá vivo. Ele ganhou do Contato e ele tá no top 16. Arcade stick. Yeah, that thing looks like ergonomical, excuse me. Yeah, that thing looks like a skate park. Yeah, look at that. Look at that. At first, I thought he was playing on the NES. I can't front. For a hot minute, I thought he just like modded this thing on the NES. Cut some holes in the NES. Yeah, that's it. But no, it's like it got like an It's angle. about twice the size of an NES as well. That looks more healthy for the wrist, no? Maybe. Yeah, I think so. The positioning. Yeah. That's pretty good. That's pretty good. You're not. Então você zicou ele? Eu nunca ziquei alguém, cara. It's like that. Os caras perdem porque os caras é ruim. Se os caras fossem bons, eles estavam ganhando. Aí o cara perde porque ele é ruim e vai me zicar. Vai falar que eu ziquei. Ah, cara, na moral. Ele tá lá o Itazan com aquele controle exótico. Controle exótico do Itazan. Os caras é fogo, viu? Isso é Winners Bracket. Isso, deve ser a última luta da Winners. Deve ser a última partida da chave da Winners Bracket. Depois, se eles realmente forem streamar e as lutas não tiverem acontecido realmente, porque pode ser que tenha acontecido e eles não autorizaram, nós devemos ter lutas da Losers. He said, "No, you're not exposing me." Yeah, yo, I was tripping. I'm like, yo, this guy's nasty with it. I'm not looking at his hands. I know he got splinters. No? Some big calluses on there, yeah? That makes sense. He got the good grip. You see it? Yes. Pause. Versus Cusco. Cusco is in the building. Boise. Oh, he got the cross box. I respect everybody. Vamos lá. Esse Sparking Zero jogou? Cara, eu recebi o jogo, mas eu ainda não joguei. Porque eu tô com muita coisa, né? Foi um lançamento. Aí um monte de coisa, muito jogo lançando e tal. Então eu tô com o jogo, logo eu vou jogar, cara. Complex too. Just a lot of salt going on Twitter right now, on X. Yep. Y'all need some water. Y'all need, if y'all want salt, get some electrolytes. You know? Yeah. Bom, vamos lá, pessoal. Possivelmente a última luta pela chave dos vencedores. Depois disso devemos ir para losers, se eles realmente não tiver feito as partidas. Vamos ver o que vai ser então. Isso não é só SF6, tem outros jogos. Cara, tem um monte, até Beyblade tem, cara. Tem de tudo. E vamos de match, Cusco contra 𝗔𝗽cie, Zangief. E quem não viu o controle do 𝗔𝗽cie, pessoal, já postei no meu Twitter e no meu Instagram. Sempre falo pra vocês seguirem lá, pra vocês acompanharem tudo. Eu já postei pra vocês por lá, tá bom, pessoal? Pra vocês poderem dar uma olhada melhor nesse controle aí exótico do 𝗔𝗫cie. Bom combo agora, pegando muito bem com o DP. 1 foi interrompido na sequência. Bom knockdown, vai buscando essa pressão. Tá aí Zangief contra Kami. Pra quem queria os personagens clássicos, nós temos aí pra vocês. Lembrando aí, galera do YouTube, que puder deixar aquele like, beleza? O pessoal vai ajudar demais a gente. Quem puder clicar no joinha, vai dar uma fortalecida boa. E agora já tem a finalização. Se vocês quiserem, daqui a pouco eu posso fazer um resumão dos jogos que tem torneio aqui. Se vocês quiserem, eu posso fazer um resumão pra vocês daqui a pouco. A gente dançou com médio, mais um encontrou nada. Post forte ali. Posição.
De bom combo, pegando com para o Arrow. Drive reversal. Soco forte, batendo na defesa. Chute médio no punish counter. Mais punish counter. He's looking like Jean-Claude Van Damme in kickboxing. He's like, you want me to kick it down? Working on the tree, yeah? On the tree, yeah. Bom avanço, o target combo, vai com o Spiral Arrow. Tava no meio da tela e ficava ruim pra poder fazer o setup. Tenta cortar a tela agora, conseguiu o burnout. Momento do 𝗔𝗍liche. Vai combando ali, não quis gastar barra. Tá confiante ainda o jogador de 𝗔𝗍esse. Vai pressionando e é isso, faz a finalização 1 a 1 nos rounds. Ambos os jogadores com acesso ao seu level 3. Lindo F-Punish. Bom combo agora do 𝗔𝗍liche. Não quis gastar as barras ali ainda. Vai guardando pra tentar um burst. Soco forte agora do Fale. Tentou um soco médio agachado ali o Cusco. Mas não chegou a tempo. Inclusive o 𝗔𝗍liche até achou que podia ser um golpe mais longo e tentou fazer um parry. Vai fazendo uma ofensiva agora. Tem ali a tentativa de parry. Consegue agora o Tick Command do Tron pra deixar o Cusco esperto no jogo. Que vai reposicionando. Lembrando que é uma Kami. Uma entrada ali pode ter um level 3 brutal. Faz o soco forte. Tem a entrada agora na joelhada. Chute médio agachado com cancelamento. Level 3 agora para o jogador dos Estados Unidos. Vai perder metade da vida agora ali o 𝗔𝗍liche. Muito dano agora causado. Tenta o chute forte, batendo no bloqueio, reposicionamento mais uma vez, a partida esquenta, overhead, o Cusco tenta muito cuidado com o Drive Impact, agora é Drive Impact e já era, não tem o que fazer, H1 de comando e o 𝗔𝗍liche abre 1 a 0 no placar. Vamos ver, o 𝗔𝗍esse que tá muito forte no jogo, pra muita gente continua um top tier aí, né, o 𝗔𝗍esse nessa season aí, pra muita gente ainda é um dos melhores personagens do Street Fighter 6 atualmente. Doing it for years. What a scumbag. What a guy. I don't know if it's the right game for him then. Tricky guy. It's kind of hard, huh? Yes, sir. All right. Vai lá, derrubando o adversário. He has conditioned him to stop trying to counter. Tenta o soco médio, vai fazendo reposicionamento agora o Cusco. Okay. Nice. Tá chute forte, mas não encontrou nada. I know, bit of a reaction right there from Cusco. Was nice on the charge fist. Back rush mais uma vez. Forte. Mais médio ali agora aparecendo. Forte, mas não encontrou nada. Vantagem toda do jogador do Japão. Vai fazendo ali agora a cabeçada, ficando mais 4. Target combo agora com esse Spiral Arrow. Importante para o Cusco pegar espaço. Ele tentou a leitura, mas o 𝗔𝗍liche não caiu ali na bait. Finaliza e vamos ver. Se o 𝗔𝗍liche ganhar esse round, já tá no top 16. Bom uso agora do ataque. Vai fazendo ali o Spiral Arrow. Bom DP. Mais um bom agarrão pra trás. Roundhouse this man. Roundhouse this man. He's almost at burnout. Oh no, he was close. There you go. Trocação ali tá grande. E o Cusco tem a vantagem da vida. O problema é que ela vai diminuindo e o dano do 𝗔𝗍esse é muito alto. Bom F-Punish. Lindo Perfect Parry. Faz o avanço, combo normal ali. E interessante que o Cusco não tem medo, ele continua avançando mesmo com o adversário com muita barra. Chute fraco agora com a conversão e agora sim vai finalizando. Cusco atacando bastante assim, tem que fazer mesmo que o adversário tenha barra, tem que deixar o 𝗔𝗍liche aí ligado, cara. Ele tem que saber que pode ter mix-up, mas olha lá, o problema do ataque também é isso. Se der errado, você toma um level 3 enorme. Olha o tamanho do dano disso. Perguntaram mais cedo qual é o level 3 que dá mais dano no jogo. Cara, tem que lembrar disso aí. Pode ser que seja o do 𝗔𝗍esse. Deve ser o do 𝗔𝗍esse o maior dano do jogo, hein? Pode até calcular depois aí, mas calma aí que tem a pressão agora. Acertou o low e é finalizado. Perfect. 𝗔𝗍liche 𝗔𝗍esse. Bicampeão mundial de Virtua Fighter, vice-campeão mundial de Street Fighter, vai para o top 16 pela Winners e jogará amanhã em busca da vaga nas finais e depois disso em busca do título. Meu amigo, pega fogo, tá bom demais isso aqui. Tá bom demais, tá lá o 𝗔𝗍liche.
Como falei, o controle dele é meio exótico, pessoal. Então corre lá nas minhas redes sociais pra vocês verem, tá bom? E corre também, sabe onde? No nosso chat. Porque, pessoal, fica ligado. O melhor antivírus que tem no mercado, na minha opinião, que é esse aqui, ó. Essa maravilha aqui chamada Kaspersky. Tá com aquela promoção marota aí pra você, tá bom? Então aproveite, cara, porque a Kaspersky é um antivírus bom de verdade. Além dele proteger o seu PC e o seu smartphone também, ele também tem várias outras opções, tá bom? Ele tem as opções básicas de antivírus ali pra poder proteger realmente, mas ele tem opções, por exemplo, pra você ver quais programas inicializam junto com o seu Windows. Ele monitora o seu HD o tempo inteiro ali, né, cara, em tempo real também. Ele tem modo jogo pra poder pesar menos aí no PC na hora. Você consegue verificar vazamento de dados ali também. Ele tem VPN, ele tem gerenciador de senhas, que só isso aí pra mim vale o valor ali também, onde você consegue colocar uma senha muito boa em todos os sites que você tem cadastro. Ele mesmo gera a senha e coloca pra você. A parada é boa demais, cara. Eu uso todos os dias no meu PC e no meu smartphone aqui, cara. Eu recomendo pra vocês, tá bom, pessoal? Então corre lá, tem aí o link pra vocês, escalação Kaspersky aí no chat pra você poder adquirir esse antivírus maravilhoso. E claro que eu vou mandar aquele cupom brabo. Se você clicar no link, você entra com desconto, mas se você usar o cupom Ryoran, tu ganha mais desconto ainda, tá bom? Clicando no link, você já ganha, acho que é 50% ainda. Ontem tava 50%, deixa eu confirmar aqui. Vamos ver aqui se ainda tá, como é que tá a promoção. 50%, isso mesmo, 50. Que aí, pra vocês terem noção, 5 chaves pra você colocar em 3 PC e 2 celular, 3 celular e 2 PC, por exemplo. Tá saindo R$90 por ano, tá ligado? 90 por ano. Só que com o cupom Ryoran você ganha 30% de desconto em cima desse valor. Então já tá bom com essa promoção, mas se usar o cupom você ganha desconto maior ainda. O link tá no chat, corre lá pra você poder aproveitar, tá bom? Então proteja seu PC e seu celular com quem entende do assunto. Bom, pessoal, nós vamos agora pra Losers Bracket. Vamos ver então o Losers Bracket. Nós temos Idon contra Prophet. Temos campeão mundial na tela. A galera que deve ver o Idon, então tá aí o Idon. Little bit of a revenge match here, Idon. Look at that, he's getting closer to the monitor. That's NLBC style. You gotta get real close. We ain't trying to see Henry. I wanna feel young. That's crazy. And shout out to Henry Sen. What a cheat code. Still young out there. Oh yeah. Full corner carry. 2 medallions for the Stallion early on. I like the establishment of the command. Isso aí, bom de match. Vai fazendo mais um bom agarrão agora. Chute forte na sequência. Tem agora o envenenamento. Isso aí vai fazendo o adversário perder vida aos poucos. E se eu conseguir colocar o envenenamento de novo, enquanto ele estiver ativo, tem uma explosão onde ele pode estender ali o combo. Pressão agora ele é boa. Forte, conseguiu o burnout. Agarrão de comando, boa entrada. Aí pressionando muito bem. Tem a magia outra vez, tentando fazer o parry. Mais soco médio agora, ele tentou o agarrão de comando, mas na hora que ele tentou o agarrão de comando, o Prophet conseguiu escapar. Tem a conversão, vai aumentando muito bem ele abordando. Vai ter super nível 1 para poder finalizar logo e o Idon leva o primeiro round com 3 medalhas. Perfect parry. Vamos ver, punch counter. Tá agora com o nível 5 de medalha. Consegue a conversão agora, vai ter extensão de combo, tem nível 3, não vai ter muito o que fazer. Vai finalizar e agora nessa season o nível de medalha, ele acrescenta um dano a mais ali na jogada. E finaliza muito bem. A Manon que, no geral, é considerada uma personagem bem fraca aí no jogo, mas temos aí um campeão mundial utilizando ela. Ela que tem uma mecânica que é bem interessante. Esse nível de medalha que você pode ver que está embaixo da barra de vida do jogador Idol, né? Você pode ver que tem um nível 1. Ele vai aumentando até o nível 5 e dura a partida inteira. Quanto maior o nível de medalha, maior o dano do agarrão de comando dela. Quando tá no nível 5, pessoal, o agarrão de comando dela é basicamente um super nível 3. É um terror. Vocês podem ver que foi feito ali agora o primeiro agarrão de comando, o dano foi bem baixo, tentou agora o agarrão de comando de novo, não deu certo. Tá agora no nível 2. O combo agora é bom pro Prophet. Isso aqui é Losers Bracket. Quem perder tá eliminado. Tá valendo a vida. Quem ganhar joga amanhã. Encurta a tela, tentou o low. Pressão com soco médio. Forte, batendo na defesa. Tem a magia.
Vai pressionando agora, vai vir pra te deu errado. Reação do Prophet, agora é só finalizar. Consegue levar agora o round. Only down to 2 medals as well. Definitely a net win. Hell yeah, he needed that. Definitely in the driver's seat now. Então, com médio. Double victory. Now that's 3 medals Bom now. agarrão. Nice patience though on wake up from Prophet. Definitely gonna be more. We're gonna see more Jon Snow here from Prophet in a minute. He's gonna hold up a lot on these strings. Mas ele agora que o dano é bom. Vai fazendo super. Reversal too, but you have to spend cash for it. Nice. E agora, nossa! Caraca, combou com a magia das costas ali ainda para o Prophet. Mais e mais magias. Vantagem de vida ainda é do jogador campeão mundial, o jogador Aidon. Aí tentando fazer agora ali o reverso. O Aidon ainda tem o level 3. Preciso de uma abertura. Trabalhando agora com o low. Ótima conexão. E é isso, a extensão de combo. Vamos ver se vai ter que gastar barra. Vai ter que gastar ali sim. O level 1 agora é bem conectado. E o Aidon consegue levar. Como disse o caster, 7 points agora para o Aidon. Dá um passo agora de avançar para o top 24 pela Losers Bracket. Quem perder aqui tá eliminado, meus amigos. Ótima extensão, nível 4 de medalha. Agora o H1 de comando dela vira um monstro. Se tiver H1 de comando, a vida do Prophet vai ser evaporada. Agora complica. Pegando muito espaço pro Prophet, deixou o adversário envenenado para ele perdendo vida. Meu Deus do céu, tem combo. Consegue pegar agora. Extensão é level 2. O Prophet perde muita vida. E tá na vida do H1 de comando, hein? Tem um pouquinho a mais de vida ali, acredito eu. Airware agora. Vai buscando pulo. Vamos ver o que vai ser. Tem a pressão. Agarrão agora. Posicionamento bom para o jogador de Aki. Vai fazendo um cancelamento mais uma vez. Tentando o veneno. Não encontrou. Agora é combo para o Aidon. Extensão. Ele tem level 1. O combo é bonito. E o Aidon faz 2-0 e avança na tabela. Tá lá, meus amigos. Aidon avançando muito bem. A galera comemora. E o jogador de Manon vai para o top 24 do evento. Cara, o H1 de comando do Zangief deve dar mais dano do que o level 1 da Manon. Dá bem mais dano, pra falar a verdade. Ó, o pessoal perguntou aí em relação aos jogos. Quais jogos que tem aqui desse torneio? Vou passar uma lista pra você, hein, rapaziada. Ó, segura aí, cara, que é muita coisa. Street Fighter 6, Tekken 8, 𝗔𝗽ście_𝗶𝗲, Granblue Fantasy Rise vs Rise, Under Night, Street Fighter 3, Mortal Kombat 1, KOF 15, Marvel 3, Capcom vs SNK 2, o Torneio do Daigo, Dragon Ball Fighter Z, Guilty Gear Heavy 2, Vampire Saver, Street Fighter Alpha, Alpha 2, Super Street Fighter 2 Turbo, Skullgirls, Melt Blood e Power Ranger. Esse aqui é os principais, tá? Fora o restante. Tem até Beyblade, cara. Tem até Beyblade. Cadê o Top 2 de Beyblade aqui do Brasil? Cadê a galera do Beyblade? Vai lá, rapaziada. Vai lá defender o Brasil aí no Beyblade. Vai lá, a gente precisa da galera defendendo o Brasil no Beyblade. My man Squall. Let's get in there, man. I think started off with Cammy early on, but plays Rashid, but might be on the Cammy train, but very solid player. One of Midwest's best. I mean, you see it on the t-shirt. Well, hoodie in this case, party. Yeah, as I said earlier, Ending Walker avoiding the wrong back against iReflex because Squall eliminated him 2-1 in the round before this one. This is a qualification match. Bora lá, hein? Já jogou Skullgirl? Já joguei, mano. Já joguei. Ryoran, nesse link que você mandou já entra seu cupom, né? Não, Dex, você entra no link, aí ele vai ter um desconto de 50%, mas quando você for fazer a compra tem lá a opção de cupom. Você adiciona o cupom e vai ganhar mais desconto ainda. Então, se entrando no meu link, você já tem um desconto, mas na hora da compra você coloca o meu link e você vai ter um desconto ainda maior, cara. Aí vai ficar fera demais. Como que ele joga com esse cabelo todo? É a pergunta do milênio, cara. Que campeonato é esse, senhor? É um Major. Tá valendo a vaga pra Capcom Cup, valendo vaga pro Mundial. Quem for campeão aqui vai representar ali o seu time, seu país no Mundial de Street Fighter, valendo $1 milhão pro campeão. Isso tudo é só pro campeão, fora o restante de jogadores. Hundreds of games of practice against. It's this one right here. Definitely was about to highlight that one too. But let's see if all that problem X training experience works for or against. So of course there's lots of different styles of Bison.
Onde vejo outros jogos do campeonato, se for live eu não vou saber dizer todas, mas se for bracket assim, você pode ver pela tabela que tem aí no chat. Daio e Tazan estão vivos pela Winners. Vai puxando ele agora o adversário, momento bom para o Andy Walker, jogador vindo do Reino Unido. Vai buscando o parry. E aí vai fazendo agora, olha, o soco foi agachado, consegue a entrada 1 a 0 nos outs. 2 top tiers aqui do jogo. Buscando a pressão agora, buscando ele low em reposicionamento. Bom médio. Ótima entrada. Galera, quem quiser saber dos campeonatos, eu sempre recomendo aquilo, né, pessoal? Olha nas minhas redes sociais, lá tem o link dos eventos do mês. Lá no meu Instagram, principalmente, você consegue ver todos os campeonatos do mês para poder se programar para assistir. Amanhã não. Semana que vem tem mais um Major, até maior que esse que você tá cobrando. Calma aí que vai ter level 3. 𝗔𝗽liche vai ficar vivo, mas no limite, hein? Então lá no meu Instagram vocês conseguem acompanhar tudo, pessoal. Semana que vem tem um campeonato ainda maior que esse, com mais premiação ainda, mais vaga. Calma aí que é level 2 e aí não deu certo. Então é isso, mais premiação, mais vaga, mais top player ainda. Você consegue saber tudo pelas minhas redes sociais, por isso que eu falo pra vocês acompanharem por lá. Só você abrir o calendário, sempre no início do mês eu posto o calendário. Lá você consegue saber todos os Majors do mês pra você já se programar pra poder assistir aí tudo direitinho. Porque, cara, é muita coisa da hora, viu? É muita coisa da hora. Então vamos lá, tem a bomba aí no jogo. Fala, Thiago. Drive reverso, menos 6, toma punição. Isso é boa agora do Squall. Scissor mais uma vez, agora conectando, perfect parry. Punição, vai puxando. Inversão de lado, carregando agora ali o flicker. Ficando em vantagem, agora tem o Scissor com a conexão, com o perfect parry. Vai ter o corner agora para o Andy Walker. Trabalhando com magia, meu amigo, é counter hit. Comba muito bem na sequência, tá no canto da tela, olha o tamanho do dano disso, é pesado, agarrão, derruba, vai fazendo um avanço agora, backdash, posicionamento ali, mas o branco ainda tá no canto da tela. No H1 agora, tem o level 2 ainda pra utilizar, vai fazendo mais um agarrão, a situação é complicada, pois qual vai fazendo o Dragon Impact, vai fazendo a finalização na sequência. Esse Dragon Impact é interessante porque muitas pessoas tentam reagir sempre DI com TI, e aí nessa situação teria que alterar, teria que fazer parry. That's how null and void 𝗔𝗽liche is. I know he's thirsty for 𝗔𝗽liche just to push him to the corner, but you really can't. Mais um médio ali agora aparecendo. Um counter hit. Nossa, lindo DP. Cool whip. Tentou agora para o Crusher, não deu certo, é isso. É combo agora, meu amigo. O dano é muito bom para Andy Walker. Vamos ver aí se finaliza isso. Finaliza muito bem. Tá lá, Andy Walker bem tranquilo nessa partida, vai avançando na tabela. Man, I gotta ask Fale how he feels about this matchup now, man. He had that question for me at UFA. I don't know if that opinion has changed, but that is for me a tough matchup for 𝗔𝗽liche. But I mean, you got a caliber of player like Andy Walker. Nicks a really important tool in footsies based on one of his buttons. It's just the takeaway on the 𝗔𝗽liche, man. That's so big. Bom, pessoal, enquanto vamos se organizando aí pra próxima luta, eu vou aproveitar ali e pegar uma água, tá, chat? Valeu a todo mundo que tá com a gente aí, já volto, vou só pegar uma água. Aproveita esse momento pra mandar aquele sub. Você que tá acompanhando a Twitch e ainda não é sub do canal, rapaziada, manda aquele sub, tá baratinho aí, beleza? E você vai ter acesso a muitas vantagens. Já volto aí, chat. As and when it is completed on Start GG. Oh, my apologies. We do have more matches to play. I got ahead of myself. I thought we were flying through them. Usually the case. But let's take the opportunity to thank some of the partners that are making it possible to run this Capcom Pro Tour. Of course, Street Fighter Duel is a mobile game that was released last year, and if you haven't heard of it, it's an RPG based on Ultra Street Fighter 4, featuring more than 40 of your favorite characters such as Ryu, Akuma, Chun-Li, Cammy, and 𝗔𝗽liche. Enjoy a new mobile twist on a fighting game classic. Head over to your app store. There's the QR code in the bottom corner of your screen. You can download and play now for free.
Man, that is literally this week. Back-to-back hot spots, man. Of course, Singapore Super Premiere going down this upcoming weekend. I will be there holding it down as well. So I appreciate that for bringing me those back air out miles there. in, brother. You already know. I'm about to get in there with some hamburger steaks. But the action is going to be hot. The beat's going to be hot. So please go check that out. Yeah, registration's still open. Still. Want to make that vacation trip? Go check it out. It's going to be fire. There you can see the Pro Tour. We are at the halfway mark here in Hartford, USA for East Coast Throwdown. As my brother 𝗷𝗽શે said, the Super Premiere is in Singapore next week. We'll be in Japan in November. And back to the beautiful DR Santo Domingo for Blink Respawn, one of the very best communities in the FGC. And if you want to just go and experience some of that energy, we just had 3 Dominicans out there in the crowd and it was hype. Imagine what it's going to be like with a full building. And a full building of rowdy Brits will be there in London December 12th and 13th for Kings of the World, which will be your last chance to qualify. So I'm expecting a lot of names to show out there. It'll be great to have you all in my backyard there for Kings of the World. You can find out all of the information about that at capcom.us/CPT24. You can find registration information, check the dates, plan your trips. There's still time, and I know we're going to see a lot more incredible action. We've got more incredible action here, but we have been fueled by Pagoda. They've been making sure that our snack needs have been met. They've been crushing our cravings. Thank you so much to the people at Pagoda. And of course, making that awesome content with Rob TV. Shout out to my brother Rob. I know he's been moving this weekend. I hope that went well for you, brother, for a brand new start in a brand new place. Make it your own. I can't wait to see the cool content you make there. But you've been making great content for Pagoda. You can check out some of those interviews with some of the shining stars, the big personalities on the Capcom Pro Tour, all courtesy of Pagoda. Eu acho que é o último, para fecharmos aí 12 horas de stream mesmo, hein, pessoal? Deve ser o último intervalo beautiful cream cheese wontons that I'm gonna shout out every time do evento. I'm on camera until I get another plate. And that's all. I just want some more. Please give them unto me. Well, unfortunate for me, I couldn't get some pagodas. I actually went back there and the booth is closed, unfortunately. So hopefully I'm hearing my cry. Bless me with some of those cream cheese. What said he said wonton? Yeah, cream cheese wontons are delicious. I bought some of those, man. That's right in my backyard. That's what the hood makes. We are going to be continuing the action. We have got more names to send through to top 24. We are not done yet. We'll be back after this short pause for the cause, and we'll see. Gente, o Walker tá jogando muito, cara. Tá jogando demais. O desempenho dele na EVO mostrou muito isso pra gente também. O que ele jogou naquela EVO, pessoal, foi simplesmente absurdo, viu? É isso, tá aí, intervalozinho pra vocês. Vamos esperando. Quem tiver alguma pergunta a fazer, alguma mensagem aí, quiser mandar. Vamos estar conversando aí por enquanto. A gente aguarda aqui até a volta do campeonato. O pessoal elogia muito esse jogo, hein, chat? O pessoal fala muito bem desse game.
É, o jogo dos advogados. É isso aí, intervalozinho rápido. Já. Volta aqui as lutas, pessoal. E agora é só losers, tá? Só luta da losers. Down here in Connecticut, Hartford, to be exact. A bit of a windy city, I must admit. I thought I was in New York for a second, but we are here for the continuation of the top 96 into the top 24. We are officially on the loser's side of things. That's right. I can confirm if you'd like the winner's side pairings, if you'd like. So we've got Big Bird versus JB in a windy showdown. Okay. Yeah. Like that, right there. Bye. That's right. Keeping it very windy, we've got 𝗔𝗽cie𝗶𝗲. So that's 3 Rashids on winner's side. Character's pretty good. Going up against Daigo Umehara. We got Boost. Pera, é sério isso que ele falou, mano? Pera aí. Hype as hell. É sério isso que ele falou? 𝗔𝗽cie against Lex. That is your 8 players on the winner's side. Nós temos 3 Rashids na winners. Still to go here in the losers bracket to qualify through to top 24. Yes, they are here. Here we go, my brother. So what we got? We got Space Boy, Brutus. We got Moz and Lud, okay. Master Mike. Let's go versus Shine, of course. That's a classic. Yeah, 𝗔𝗽cie and Mozart. Que horror, cara. Nice. Blue versus Chris D, and then B-Sun versus 𝗔𝗽cie𝗶𝗲. Nice. Nice sort of variety of characters. That's right. All right. Somebody's gonna earn their right, man. But it can only be one, and that's why I love fighting games. No excuses. I mean, there's been a lot of them. But bom, vamos lá, pessoal. Vamos seguindo então com o campeonato. Mus contra Ludovik, valendo pela losers. Could be wrong. I don't know if you're back in town, my boy, but I'm just saying. I'm just going by lore, Lud. Okay. Going up against Maz. Bringing in that Ed action. Lud staying pride and true to that Chun-Li as usual. Miss Zhang, representation for God knows how long. But he's been in the mix for a hot minute. He already got some medallions. I think he did get top 8 in the KOF, I believe. I heard them calling Lud to the stage, so yeah. Yeah, there you go. Good stuff, Lud, showing that you play video games. Vamos lá então, vamos ver quem vai ser. That was in the past, it's the present. Let's go, opening gambit time. The Chun-Li. Chuck the Plasma set the tone. Name of the game. All about that space counterput with low forward drive rush. It's up to Maz to get a punish. Bom chute forte em pé agora, cara. Chute forte em pé da Chun-Li quando pega de anti-aéreo dá um dano muito grande ali no oponente. Dano que eu considero até bem alto para um anti-aéreo. É, Big Bird, JB, Dual Kevin, cara. 3 Rashids. Eita, meus amigos, vocês estão preparados para poder ver isso? Vai lá fazer o agarrão, agora derrubando bem.
Right back at you, Lud. Okay, respect. No frame traps, no counter hits. You're gonna earn this life ball. Vai pegando bem agora na sequência, soco médio. Faz um counter hit agora e level 2 na sequência. O Dog vai conseguir levar bem esse primeiro round. Thing about Chun-Li, that walk speed plus stand strong equals trouble. Yeah, had a bit of a nerf on her back walk speed, so it kind of makes it difficult for her to escape. Mais magias ali agora aparecendo. Tem um pulo, tentativa de parry. Have a better fireball game than her, but she's still got that dangerous forward walk speed, so she can encroach into space, walk in with Punisher with that 7-frame low forward. She's got a fantastic jab, you see. Vai buscar um avanço, se tiver agachado. Spacing people out like Floyd Mayweather. Mais um parry, vai fazendo a magia na versão overdrive para colocar mais um hit. Fantastic button as well. Pra poder avançar, tá no neutro. Yeah, imagine someone having a entra nos parries. E perfect parry. Crazy talk. Let's go. Taking the safe pressure. Vai defendendo agora, tem trade acontecendo. Mais que cooking. Trabalhando agora com low, vai fazendo stomp. Reposicionamento. Here you go. Looking for that counter hit on the flicks. Ooh, Lud is playing classic Chun-Li style. Bom uso agora do Drive Rush, ficou bem. E agora tem um avanço sem segredos. Ludov que vai vencendo muito bem essa primeira partida. Bem tranquilo, hein, shot? Bem tranquilo, já startou de uma vez, hein? Não quer saber de esperar. Alright, back at it. You control this pace, says Lud. Right, Miles, that could have been a whiff punish. Yeah, there's a lot of stuff getting whiffed at the moment. Ooh, drive rush. Reckless. Médio, mas não encontrou nada. Watch the ankles. Mais Drive Rush, tá atacando bastante ali agora o Mus. Mais Drive Rush agora na sequência, trabalhando aí com o Yakuretsu. Ótima punição, pegou bem. Recorta na tela, fazendo mais Yakuretsu. Essa jogada foi para colocar o adversário em burnout. Pode ir para um checkmate, mas ainda assim tinha a barra, mas aí fez a rota errada. O Dov, que naquela rota ali não tem como fazer o checkmate. Ainda assim o Mus tinha recuperado a barra, então não ia tomar o checkmate completo. E agora o Mus fez o cancelamento do flicker na hora do ataque. É combo para o Ludov, que ele ainda tem super. Situação muito crítica, extensão de combo. Opa, dropou, mas assim deu certo. Dropou, mas deu certo. Ludov, que então tá um round de avançar, indo bem aí no jogo. Very close to 3 bars. Great situation for them. O que vai ser? Acho que Cookins acabou ifando e faz a punição. Linda punição agora e cancelamento. O que vai ser? Nossa, lindo overhead. Consegue acertar agora e é isso, meus amigos. Vai deixar aqui no limite, vamos ver. Não, pegou level 2. Pegou level 2 ali ainda. Mesmo assim sobreviveu. Vantagem do Love é enorme, enorme. Mus não entrou até agora nessa partida. Vai tentar fazer um comeback difícil. Vai tentando cortar a tela, o Dove recupera suas barras. O Mus tem as suas barras ali ainda do super, menos 3. E aí acerta que com quem finaliza. Ludov, que tá ali, tá feliz, vai avançando para o top 24. Ele jogará amanhã na stream. Bem de boa, hein, pessoal? Bem de boa essa partida. Ludov que já foi embora, nem aparece mais ali na tela. Já saiu ali, o cameraman ficou perdido. O cameraman ficou perdido. To walk into the low forwards, to walk into the forward medium punches. And it was very, very, very comfortable there from Ludovic. Not really any opportunity. You could see him looking for it by just throwing out the button into the EX punches, looking for the level 2 opportunity to activate, but I don't think a single one of them connected, so there were no level 2 activations either. No. And when you're not getting this corner carry, you're not really able to challenge in the neutral. Very, very hard work there for Moz with the Ed and Lud looking very, very much in control as they move on into top 24. Bom, então fechamos esse primeiro grupo aqui. Tem algumas lutas para acontecer, mas estamos realmente na última hora de campeonato, tá bom, pessoal? Para fecharmos aqui então o evento de hoje. Gostaram da maratona? Curtiram a maratona? Brutus, who's been having a great time recently, will be happy to be not playing against some 𝗔𝗽cie for a change.
Damn, I wish I was around to watch those matches, man. I love to see the struggle from time to time. Going up against Space Boy. Want to see what he brings to the table. Space Boy, he advances with the meta, if you will. He was playing Luke for a hot minute, so I don't know if he got something different in the pocket. Man, I see you. Damn, he's got the power-up chain. Oh my God. Is that the blue eyes? Yeah, that's pretty fire. Is that the Sega bass fishing? I think so, no? Or just bass fishing in general? No, that's it's a riff on that. Look, dual pro shots. Yeah, that's fire. I see you. All right, Space Boy, are you in another galaxy, my friend? I want to see what you bring to the table. Space Boy already won Street Fighter 5 here, I believe. Oh, okay, right on. Okay. É isso aí, vamos lá, jogadores se organizando. Jogadores se organizando, então. Brutus is still a small boy, big churn. That's right, Brutus. Man, you know, I keep forgetting that's my plug for maple syrup, you know? I don't know what it is. It's just Canadians. That's what I think about. Broken record. I mean, useless information. It is what it is. Okay, Space Boy. You a Bison player? That don't even fit the criteria for you, my friend. Então é isso, valendo pela luz, pessoal. Nós vamos ter Brutus contra Space Boy. Man, you about that Bison life? I mean, who isn't at this point, Logan? Do you play Bison? Of course not. Yes, you do. Absolutely not. E vamos de match, valendo a vaga. Valendo a vaga para o top 24. Yeah, I think this matchup is quite difficult. Tá buscando esses parries, tenta fazer a ofensiva agora. Bom perfect parry. Bomba agora na tela. Brutus vindo direto do Canadá, vai enfrentando o Space Boy. Jogador que já tá um bom tempo no competitivo. Aí jogando. Aí também presente com o seu Bison. Muitos anos de Bison. Bom knockdown. Vai pra ofensiva na cabeçada, mas aí mandou aquele super direto. Space Boy não quer saber de mix-up, não. Drive Rush, ótima interrupção no Cargo Brutus. Vai combando direto. Tem ainda o nível 1 ali agora o Brutus. Mas não tem o 2. Vamos ver, será que vai tentar o checkmate? Ele deu um Dragon Impact direto e tomou agora um throw. Que possivelmente era o tech. A ideia do Space Boy... Cara, foi interessante, mas ia dar muito errado. Foi interessante porque ele queria fazer o Dragon Impact, porque aí se o Brutus tentasse parar, ele não ia conseguir naturalmente, né? Ele ia com invencibilidade, até poderia escapar com level 1, mas ele não ia conseguir, ou um soco forte, mas ele não ia conseguir com um invencível mesmo pra poder acertar ele, porque apenas o level 2 é invencível. O problema é que não tinha um golpe na frente, né? Então o Brutus podia fazer justamente isso, podia fazer um agarrão. Se o Space Boy mandasse um golpe pra poder fader a outra checkmate, o Brutus ia pegar o level 2 na hora do primeiro hit. Aí fazendo agora o Caesar, essa jogada é pra tentar uma reação do adversário, tentar pegar uma reação. Boa rota agora de médio com o soco forte agachado. Space Boy deixa a bomba no adversário e fica safe, fica tranquilo, só esperando a bomba explodir. Drive Impact, mas bateu na defesa. Space Boy não conseguiu a reação. Consegue o Caesar, pegou em Punish Counter, combo com o soco médio agachado agora. Tem bomba na tela, meu amigo. Quase que o Space Boy pega o level 3, mas foi no finalzinho. Overhead, meu Deus, essa jogada foi muito ruim. Nossa, lindo o time do Space Boy. O Brutus tentou um overhead no final do tempo da explosão, torcendo pra acertar o adversário, mas não deu certo. Bomba. O agarrão não deu certo agora, consegue a punição. Vai fazer os parries agora e faz o agarrão pra trás. Level 3, mas era bait. Nessa situação assim era realmente uma bait ali agora. Opa! Ele errou. Ih, meu amigo Brutus errou. Nossa, caiu no time. Meus amigos, ele pode pagar caro. Vai ter explosão, o Dragon Impact bateu na parede. Atordoamento. Vai ter dano extra. É bomba de novo. Se acertar o mix-up, mata. Vai pro Edge Press e tá pra finalizar, mas tá vivo. O Brutus tá vivo e toma o overhead, é finalizado. Aquela jogada, ele se colocou em burnout porque ele fez o cancelamento. Ele fez aquele cancelamento pro Lariat OD pra cancelar em level 3. Era Lariat OD, cancela em level 3 e mata o adversário. Ele fez o Lariat, só que ele errou o level 3. Com o resultado, ele entrou em burnout de graça. E aí ele ficou em burnout, e aí, meus amigos, não tem o que fazer, cara, não tem o que fazer. Aí complica mesmo. Vai ter a bomba mais uma vez. Mais agarrões, olha o time. Tried to sneak an SPD in there. Backdash punishes it significantly. Big life lead here now for Space Boy. Checks an overextension. No headbutt for you. E boa punição. What's it gonna be?
E é isso. Space Boy vai agora pro set point. Bem melhor ali agora na matchup ali pra ele. Eu tô um chute forte agora, mas tinha um soco forte ali na frente. Boa agarrão, vai derrubando bem. Variate conseguindo ali agora o counter hit. Toma de comando, mas tem um reposicionamento. Tem um avanço agora, bom agarrão, vai derrubando ali agora para o Brutus. Drive Impact, batendo agora na defesa. Vai fazendo o Scissor. Tenta o overhead, o agarrão agora, ele pega muito bem. Drive Impact, consegue acertar e agora a vida do Brutus vai indo embora. Tem a bomba. Agarrão agora, o Brutus tem level 3. Continua dando dash e pressionando, não tem medo não. Esmagamento, vai chegar no level 3 e vira Critical Art Space Boy. Elimina o Brutus e tá ali, tá rindo, tá sorrindo. O Brutus acabou errando ali algumas plays. E não tem como, pessoal. Street Fighter 6 é um jogo extremamente punitivo. Se você erra, o que acontece, chat? Fala aí, o que acontece quando você erra no Street Fighter 6? Você mandou aquele combo. Aquele combo que foi pra frente do adversário. Mas chegou na hora e errou. O combo não pegou no adversário, bateu na defesa. O que acontece com a tua alma nessa hora? Se fosse o bolado, o bolado já era campeão do torneio. Não é fácil não, pessoal, não é fácil não. Bom, vamos seguindo. Trying to stay solid in the meta, my boy. All right, next up, Master Mike and Shine. Errou é morte, tu explode, é isso mesmo. Whooping. Yeah. I seen the clip actually. Conex sem um DP decente pra mim não presta. Você é punido. É, e põe punição nisso. Põe punição nisso aí. She's a throwback name for me. Here he is. Aki representation. Who's running the shop? They both here too. Yeah. Henry and Mike. So they're closed for business this weekend. Shine in the mix. I'm very familiar with these guys' play, so it's going to be an exciting one. Mix versus e bom, vamos lá, vamos ter Shine agora na tela. Super strong offense, but bro, he gets shimmy, son. Oh my God. Yo, game though. I know Shine knows this. He is a local. I mean, he's been gone for a minute, but he's been back in New York for quite some time. Garner results on the online side of things with the Kimberly, Ed, and Chung-Li. Haven't seen the Kimberly in a while due to the Ed Chung-Li gameplay, but he got it in the pocket. Question is, will he pick it against Master Mike? KOF as well. I'm pretty sure that's KOF from Master Mike. Shout out. He plays that game, dabbles heavy in it. So many medals of honor this weekend for a lot of these competitors. Nice. Oh man, Mike. I'll be like, hey, estou se organizando aí. Of Street Fighter 6, he lets me rock. And I'm completely lying because I haven't been in NLBC for quite some time. Yes, Shine. They call him a MR Goblin. Yeah? Logan. Yeah, he represents a crew called the MR Goblins. These guys, they do be hunting some points. MR, yeah, it's in the title. Coveting that elo. Woo! It's a survivalist. My man got some backlash. No. I feel like I'm going. I see penitentiary steel. No. When I hear these bars. Stop it. Stop it. Yo, stop it. Stop Logan, it. you hate. You stop it. I'm not having you sit next to me and say that with a straight face. Hold on, look. Chill. No, hold on. Chill. Hold on. Woo! That man. Woo! That stove is hot. Motivated. Já que eles não querem fazer melhor de 5, 3 rounds na melhor, de 3 aliviaria um pouco. Então, cara, ele falou ali, né, antes de eu começar, tô começando a achar que o padrão do SFC deveria ser 3 rounds. O problema de fazer 3 rounds é que, por exemplo, uma Manon ia virar top 1 do jogo, né? Wesley, obrigado por se inscrever no canal, seja bem-vindo. Cara, eu acho que aí sim a Manon ia virar uma top tier numa situação dessa. Assim, FT3 é muito complicado, cara. O Idol até tava comentando sobre isso aí. Então é só vocês imaginarem, a gente tá aqui indo rumo a 12 horas de evento, né, pessoal?
A gente tá indo rumo a 12 horas de evento e o torneio é FT2. Imagina se fosse FT3. Imagina se fosse FT3. A galera fala que é fácil, é só colocar FT3 lá e tal, que vai fazer isso aí de boa. Só pra vocês terem noção, rapaziada, o torneio vai ter o top 24 acontecendo no dia seguinte. Amanhã não é só top 8, amanhã ainda é top 24. Imagina se fosse FT3. Pode colocar 4 dias de torneio aí, cara. Ou então faz os jogadores amanhã ficar jogando igual um louco. É complicado, cara. É complicado isso aí. Mas eu acho que em relação a tudo isso que acontece no jogo, eu só acho que realmente tinha que ter uma redução de dano, cara. Eu acho que o dano do jogo é muito, muito grande. Como a gente mencionou aqui, o Akuma, ele pode morrer em 2 mix-ups, cara. Você tem noção disso aí? O que é morrer em 2 mix-ups? É pesado. Bom, e o Mike tem uma vantagem boa agora ali na vida. Interessante que o Shine ele vai jogando realmente de Kimberly e Chun-Li. Ele tá trocando os personagens de acordo com o matchup. H1 foi interrompido. Tenta fazer um avanço agora. Ali no reporte aí tem a finalização agora para o Mike. No. Gotcha. No worries. No worries. It's the lust of the street fighter. I understand. Yeah. Here we go. All right. Bom slide. Passou ali agora por baixo. Trade acontecendo agora na sequência. Bom médio. Tô agarrando agora, reposicionamento. Tenta fazer ali agora a ofensiva. Tentou suporte. Não pegou. Opa, tem super, é isso. Super agora por parte do Shine. Tem a cotovelada, conseguiu agora a conexão. Bom dano. Entra em burnout agora, deu Mike. Nossa, será que deu tempo? Deu tempo. Boa reação agora do Mike. Não chegou a ser Critical Art. Pior que faltava muito pouco pra ele chegar no Critical Art, mas não chegou ali ainda a tempo. Inversão de lado e faz o soco pra agachada e isso tem a finalização. 1 a 0 agora para o Mike. Alright, Master Mike taking the first game. And that's a big deal because Shine got a perfect in the first round. Encurta a tela, tentou agarrar, não pegou. Interrupção agora com o soco fraco. Chute média, cachado agora ele conectando. Nossa, drive reversal, menos 6. Shine conseguiu agora uma boa bait. Tem agora ali a latinha, agarrão agora combando na sequência. Comba com a HO de comando, é combo com tudo agora. E o Shine pode pressionar de novo. Overhead, boa defesa. Vai defendendo bastante, agora o agarrão pra trás, ele conecta. Drive reversal, se coloca agora em burnout. Vai pressionando bastante, ele tentou o reverso do Seppuku, não conseguiu conectar. Combo agora na sequência, tem um pulo de novo, vai pressionando pesado. Tentou agarrão, reposicionamento. Agarrão pra trás agora e aí finaliza na sequência. O Mike tá vivo e com vantagem. Without having to spend any of that super meter. Oh no. No, if there was a route into the level 2 to get the guaranteed kill, but o agarrão já vai derrubando. Got the throw bait. Wow. The homing missile. Yeah. Tenta pulo pra trás. Kick buffer. E aí tá lá, vai com o super na sequência. E o Shine já vai conseguindo aí o seu buff. Interessante que ele acabou perdendo a primeira partida, mas ainda assim manteve o personagem. Tenta agora o avanço. Counter hit agora, tem o corner. Bom Seppuku pra poder estender ele o combo. Chute mais agachado aqui, porque é positivo. E agora faz o combo e consegue a finalização. Shine tá vivo ainda nessa partida. H1 interrompido agora, tem Perfect Parry.
Mais um médio agachado agora, o momento é muito bom para o Shiny. Forte, olha o overhead, foi defendido, agora o Mike conseguiu parar bem. Trade acontecendo, tem a magia. Shiny cortou a tela rápida para poder fazer o parry. Perdão, não, foi um low ali, né? Pegando bem ali com o suporte agachado. Overhead, tem agora o envenenamento, então o agarrão não deu certo. O Shiny fez a punição, ele errou agora a jogada. Possivelmente ele queria fazer a jogada do target combo que ia colocar o Mike no canto da tela. E o pior é que isso ia ser muito bom para ele. Agora sim, extensão de combo. Tá chegando no level 3, ele vai querer ir pro full combo. É isso, o elbow agora cancelado pro level 3. Vamos ver se vai finalizar, porque tem muito scaling nessa jogada. Mas foi o suficiente, deu certo. Mesmo com muito scaling, ainda assim é um dano muito grande no jogo. Inclusive, uma coisa muito importante é que, independente do scaling, sempre um super vai dar pelo menos 50% de dano. Então, mesmo que o scaling chegue no máximo, ainda terá 50% de dano. Também com overhead. Tell you, man, these guys are familiar, so I'm not surprised. Takes the throw. You can't Derruba bem. Agarrão interrompido. Oh, nice. Again, just throwing that medium kick out after a broken throw has worked a couple of times, just buffering the drive rush behind it. Agarrão mais uma vez. Holds the throw and another one. Continua trabalhando bem aí nessas jogadas. Mais uma boa abertura agora do Shiny. E o Shiny vai fazendo o cancelamento de level 2 agora do Senpukiaku na versão Overdrive. E já era. Shiny é um round agora de avançar para o top 24 pela chave da Losers Bracket. Quem perder aqui tá eliminado, quem ganhar avança. Tendo os parries agora para impedindo a ofensiva. Então o agarrão agora passou direto. Bom combo agora aí do Mike. Explosão. Mais parries. Trade acontecendo agora e agarrão foi interrompido. Agarrão interrompido ali mais uma vez. O que vai acontecer? Suporte, batendo na defesa. Aí tá atacando bastante o Shiny. Que é isso? Ele não para de atacar o adversário de jeito nenhum. E agora é esmagamento. Ótimo dano. Vamos ver. Drive reversal. Vai fazendo o chip damage. Tem que tomar muito cuidado do Shiny para não tomar o level 3 na defesa, porque pode morrer. O dano é muito grande. Agora é certeza que morre. Precisa nem ser level 3. Pode ser isso. Pode ser level 2. E aí o level 2 é full screen. E agora ele finaliza bem. Vamos então para o round final. Round final agora. Ryoran was telling me he was watching 𝗔𝗽cije practice for Hikaru at EWC, and he had depending on the button you press for the level 2, he had different ways to escape each one as Vamos ver. a block trap, a chip trap. And I Drive rush com chute médio agachado agora e o agarrão. Pra poder trabalhar agora no corner. Bom uso do time com soco forte, é isso. Combo agora é bom para o Shiny. Mais um drive rush, a extensão de combo. Tem level 3 e já era. Vai conseguir a finalização. Na sequência, Shiny avança para o top 24 pela chave da Losers. Vai até que horas o torneio? Deve ir até as 11 horas. Que, inclusive, pessoal, até falei que eu tava pensando em jogar ali depois no Discord. Mas vai terminar bem tarde aqui pra mim. Então eu ainda vou ter um trabalho aqui pra poder fazer e não vai dar certo. Mas vamos marcar isso aí, pessoal. Vai dar certo eu jogar lá no chat junto, assistindo junto com a galera ali também. Esse Shine joga bem, não conhecia ele. O Shine, ele é um dos grandes jogadores dos Estados Unidos. Ele joga bem, mas não tem um título assim. Ele chegou a ganhar um CPT. Eu vou tentar até buscar o histórico dele pra ver se tem algum outro evento aqui. Ele chegou a ganhar um CPT regional, mas ele realmente joga bem. O Shine joga muito bem. Mas título, cara... Ele tava no time da SFL, né? Que ele venceu. Ele tava em um time da SFL quando eles foram campeões.
𝗔𝗽cije. I've definitely seen him in the can opener for sure. 𝗔𝗽će versus Boots. Oh, that's gonna be a good one. That's right. That's right. Ooh. How you call that one? É, mano, ele joga muito bem, saca? Mas... Straight up. Mas é isso, né? Tem algumas colocações interessantes e tal, mas tem uma coisa muito grande, assim, né? Ele faz umas paradas legais com a Kimberly. Sim, ele gosta muito de setups e tudo, ele jogava também com a ebook no Street Fighter V, mas, cara, quando ele pegou o Code, quando o Code virou personagem forte de verdade, ele tava entre os melhores dos Estados Unidos, mas durou pouco tempo. Durou pouco tempo, mas aí sim, quem lembra do Code dele, hein, pessoal? Era... Nossa, aquele lá era forte. Aquele Code dele era forte. Yeah, 3 out of 8 in winner's side, Rashid's. I think we're right on track. This is the timeline right here, Logan. Yeah, the prime timeline. Yeah. You know what? Let's take advantage of this now before somewhere down the pipeline. Hopefully it doesn't happen, but we get like wild mirror matches. Bom, vamos lá, hein? Uruguai precisando de gols de Arrascaeta em 12 horas de live. Então, cara, é porque esses jogos que vocês vê aí é rerun. Pô, vocês não estão achando achou que Globo não faz rerun, rapaziada? Faz, lógico que faz. A diferença é que quando eu faço rerun, eu aviso, né? A Globo não avisa, cara. Isso a Globo não fala pra vocês. Quando eu faço rerun, fica escrito na tela, eu aviso em tudo que é lado, vocês ficam sabendo que é rerun. Quando é a Globo que faz, vocês não ficam sabendo, cara. Pô, como é que eu tô lá jogando e tô aqui fazendo live ao mesmo tempo? Não dá, né, cara? Então, a explicação é essa, chat. A explicação é essa. Bom, vamos lá então. 𝗔𝗽cije contra Mozart. Valendo a vaga. Valendo a vaga então para o top 24. Restam apenas 3 lutas para fecharmos a live de hoje, é o que tudo indica. Logo, logo vou passar os resultados tudo aqui para vocês. E aí, sua finalização já agora para o Mozart. Mais uma Kimberly na tela, hein, pessoal? Mais uma Kimberly. Continues on here with 1 round on the board. Try to air, possibly. Probably a jump strong, even. I like the mix up there from E mais agarrões, vai derrubando bem. Erson aparecendo. Good reactions, yes. Upper body invo. Stop playing with me, respect me. Tem combo agora na sequência. What punish Kimberly gets on poorly spaced forward fears from Blanca. That range. I see. Minus 14 on block if it's not spaced. Trade acontecendo agora ali no ar. Standing meter can slide possibly for a quick Tá buscando pulo agora com chute forte. Bom avanço e agora é combo, extensão ali e vai fazendo o level 1 para poder finalizar. Let's let them know this ain't gonna be an easy match. Okay, 𝗔𝗽cije, the 𝗔𝗽cije cycle. Let me get the 50-50 city, man. I know you. Para impact batendo agora na defesa. Nice air to air, turns it into a frame trap, a meaty if you will. Wailing at that drive cage naturally. Wow, he knew he was gonna hit the brakes, all right? Bom combo agora dos 𝗔𝗽cije. Vai chegar no level 3, chegou. E aí a Kimberly em especial, ela tem que cancelar a barra rápido para já poder aproveitar o buff que ela ganha de velocidade de movimento e dano extra. Ativa agora ali do Tatsu. Tem o corner do Kyako, né? Ele dela, Dry Impact e fez o soco forte, mas ele tava no recover. Então não conseguiu fazer o cancelamento. Blanca-chan, ativação. O que vai acontecer agora com o dano? Mais um agarrão, vai derrubando bem. E punish, counter, vai deixar muito no limite da vida. Drive versus no cap, só que agora entrou em burnout. Tenta o slide, tentativa de parry, não encontrou nada e vai fazendo um soco fraco. E é isso, o Mozart consegue levar 1-0 agora no placar. O campeonato teve muita variedade de boneco, teve, né, cara? Acho que nunca vi tanta Kimberly reunida assim, pois é. Quanta Kimberly, hein, pessoal? Vamos aproveitar, porque semana que vem o campeonato é na Ásia.
Ali a galera é cheia de top tier. Aí vai ser difícil. Semana que vem, se preparem, pessoal. Se você tá gostando desse campeonato aqui, lembrando que amanhã ainda tem torneio do Daigo. Amanhã tem top 24, tem top 8. Vamos conhecer o grande campeão. Além de tudo isso, semana que vem ainda tem mais um campeonato em Singapura. Campeonato muito maior do que esse aqui. Sendo que esse campeonato já é gigante. Semana que vem vai dar 2 vagas para o Mundial, meus amigos. Vai ter premiação extra, vai ter a reunião dos asiáticos. Tem agora ali a latinha. Olha o Sempukiaku da maldade, pegando em punish counter. Vai chegar perto do level 3, mas não vai chegar a tempo. Busca o overhead da maldade, pegando em counter. E agora já era. Esse overhead, assim como fica uma situação muito boa. Time de Perfect Power não pegou nada. 𝗔𝗽ശe's got the right idea though. Oh, defense has been updated here on 𝗔𝗽ശe's side. Então vai fazer agora a interrupção com o médio, mas não pegou. Agora sim na corrida consegue acertar e vai pro reverso. Damn, Mozart, I don't know about that one, man. That's gonna be tough. I would have took the guess on defense and go for a parry. Vamos pra trás. Tem o suporte para poder acompanhar o wake up do oponente e a pressão é muito boa, meus amigos. Olha essa corrida. Fica muito difícil de trabalhar. Ele fazer o pulo, não encontrou nada. Oh no, what the hell? Biggest of errors. You're gonna pay with your life. This is a okie situation. Funko pop and play. Alright, we're still good. Agarrão já vai derrubando. Tenta pressionar, inversão de lado. Perfect parry. E agora é combo, deve finalizar porque ainda tem acesso ao level 3, é combo, elbow, mas nem precisou fazer o elbow, fez o level 3 direto. Fala que a Kimberly é a book do SF6, a única diferença é a 𝗔𝗽liche. A 𝗔𝗫liche elas são diferentes, mas as duas personagens têm essa ideia de não ter um dano alto, mas ter resets bem sujos. Tem aquele setup sujo que quando você vê ali o sujeito tomando, até ri porque fala, mano, isso aqui não é possível. Não é possível uma coisa dessa. Os caras devem estar trolando em ter criado umas coisas dessas. Porque é setup sujo. Kimberly parece bem divertido de jogar. É assim, deve ser mesmo. Tu vai lá, faz uma jogada, nem tu sabe onde tu vai cair, nem tu sabe o que vai acontecer, mas tu não precisa, cara. Tu não precisa, tu faz a play e o cara que se vire pra defender. Tu vai lá e faz aquele setup sujo que o cara toma, tu começa aí e fala, ei, meu amigo, se fosse eu também não defendia. Tu faz aquele setup que nem você mesmo defende. Nem você mesmo defende setup, mas você faz ele no adversário porque não é você que tem que defender. Bora de jogo. Nossa, tentou o reverso e aí teve explosão. Meu Deus do céu, o que é isso? Vai pro combo agora, é finalização. Set point, here we go. É como diz o Caster, set point agora. Soco médio, agora parando no running attack. Vamos ver o 𝗔𝗫će. Vai pressionando normal ali. Achei que talvez pudesse querer fazer uma inversão de lado, alguma coisa assim pra poder aproveitar o 𝗔𝗫će, mas preferiu ali, né, manter o adversário mais ali na direção do canto da tela. Mais um agora conectando. Inversão de lado, fazendo isso fraco. Perfect parry. Agarra ele agora pra trás. Em burnout é difícil sair dessa string, mas nossa, perdeu totalmente ali o corner. Trade. Tem um gancho, caiu na frente. Olha a maldade que eu falei pra vocês. Agora é caixão, é só combar certinho que finaliza. E tá lá, é critical art, já era. Olha a maldade do setup, meus amigos. Olha a maldade do setup. E finaliza e vai avançando. É isso, hein, galera, é isso. 𝗔𝗽cije. Então vai pro top 24 do evento. Eu tenho dificuldade de enxergar o que o Blanc tá fazendo essa skin. É, a skin aí
Da sujeira, né? É a skin da sujeira. Bom, vamos seguindo aqui, pessoal, rumo às últimas matches. Obrigado a todo mundo que tá com a gente nessa maratona de stream. Não esquece de participar do sorteio do arcade, tá, pessoal? Você pode participar do sorteio mandando sua doação, pode ser superchat ou pelo Pix que tá ali no QR Code. Você tem que usar a conta, perdão, a câmera do celular, tá bom, pessoal? E aí, a cada R$5 você tem uma chance de ganhar um arcade. Então você pode mandar sua doação aí, tá certo, pessoal? E a cada R$5 você tem um ticket. Então vamos supor que você manda R$10, tem 2 chances de ganhar o sorteio aqui, por exemplo, beleza, pessoal? Então participa aí do sorteio também. E vamos lá, vamos ver quem que vai lutar aqui agora. Como comentaram, Blue versus Chris D. Deve ser a luta agora. Depois Bison contra Vermilion. I know you play some Masters. Like some Ken. You thought about Terry. You don't like Terry? Terry good, big damage, right up your alley. But he don't spin with the kicks, huh? You know what I'm saying? He turns his hat backwards though with the power dunk. I like that. It's because he don't spin. He don't look like a helicopter, a Fury helicopter. You know? I thought you liked ceiling fans. I'm glad they put the Garou jacket in there straight away from the off as well. I think that's cool. I gotta see how Ken. For those that have seen, I think the announcement that Ken will be in the Mark of the Wolves game as well. Yeah, Ken and Chun-Li. That's fire. I want to see how I'm glad they went for that. Yeah, hell yeah. Scratch my back, I scratch yours. Please, CVS. Release it. CVS. Yeah. We're not talking pharmacies. Absolutely not. CVS, release. Just put it in the air for you guys, for the big fans. Os games estão fazendo show, exatamente. Punk tá na pool, Punk não viajou pro campeonato. A galera que tá classificada pra Capcom Cup, nenhum deles decidiu jogar o campeonato. Dá pra fazer um resumão aqui. Essa fantasia do Blanco não era muito pior no 5? Sim, cara, no 5... No 5 eu não tive muitos problemas não, sendo bem sincero, nunca tive muitos problemas com skin não. Mas essa aí era mais chata mesmo. We've got 2 DJs back to back. We've got Blue and then we've got B-Son after this in our last match of the day. Yeah. Bar mitzvahs, kids' birthdays, parties. E vambora! DJ contra Ken. Hardware store openings. Now this song corporate events. Christine. This man looks familiar. Tentou chute forte, mas passou direto. Bom, Chores. Counter hit agora com a punição. Shoryuken pegando ali a descida ali do jogador. E agora é agarrão na sequência. Sou forte, tem a conexão com o 𝗔𝗽cie. Conseguindo combar bem. 2 jogadores dos Estados Unidos disputando pela vaga para o top 6. Errou agora a jogada. E sendo sincero, não faço ideia o que ele quis fazer. Não faço ideia de que era aquela ideia ali dele. Sumaki tá no canto da tela. Nice check again from Chris D. That was beautiful. A corrida agora passou um fraco e agarrão na sequência. O Impact agora tem a reação e vai poder combar. Inversão de lado, apesar do dano ser muito pouco, ele focou realmente em colocar o oponente no canto da tela, porque agora ele tem isso, ele tem o oponente em burnout no corner, então por mais que não venha necessariamente um Dry Impact, ainda assim pode fazer o adversário ficar morrendo ali de medo. Começou com a bait, vai fazendo a fake magia agora, magia pra poder fazer aquele chip damage, se colocou em burnout, agora tem que matar, ele errou! E vai pagar caro! Meu amigo, o que ele fez? Se colocou em burnout, naquela situação tinha que ter matado e deu muito errado. Bom, vamos lá, seguindo. Check that out if y'all don't know what we're talking about. Ryan Joseph Hart on Twitter. Fire. Shout out to my guy. E bom, Chores. Still crazy, well into his 40s.
creative as well. Of course, that's what he loves. Nice. Can't get away with that against DJ. Vantagem até agora é do 𝗔𝗍. Buscando essa ofensiva, tem o pulo agora, só bate. E Jackknife ele vai conectando. Tem o pulo, chute médio com o 𝗔𝗽cie. Counter hit, vai poder combar. Mais magias, vai perdendo a na defesa. Tenta o Dry Impact, deu errado, agora é combo. O Blue vai pegando muito bem, deixa o adversário com pouca vida e muito longe. Pessoal, quando finalizarmos as lutas, eu vou passar aquele resumão pra vocês aqui. Calma aí que ele tentou o chip damage, mas não deu certo. Mais uma vez, e o Blue parece grilado, hein? O Blue parece que tá no sal, mas mais uma vez ele erra ali agora a jogada e não faz a finalização. Chute forte, passou no vento. Punição interessante, ele fez apenas o primeiro hit ali do chute médio e não executou completamente a ideia do Triple Flash Kicks. Esse campeonato acaba amanhã, guys. Acaba amanhã, e lembrando que nós não temos brasileiro no campeonato. Olha o chute médio da maldade, é combo e finaliza. É 2-0 para o 𝗔𝗍 e ele avança na tabela. Sendo bem sincero, o Blue ele realmente vacilou bastante. Eu acho que isso deve ter pegado um pouco ali na mente do jogador também, porque foram erros bem problemáticos para ele. Yeah, really great start to that set as well. You know, the spacing was brilliant. The reads on some of that predictable DJ offensive movement. And that really set the Bom, nós vamos então possivelmente para a luta final aqui da live, talvez. Como eles estão demorando muito a atualizar e tudo, fica difícil às vezes aqui acompanhar 100%, saber tudo que tá atualizado e que não tá. Mas vamos seguindo aqui com o campeonato, espero que estejam gostando, pessoal. O Blue pagou pelos erros, exatamente. O cara acabou pagando aí pelos erros aí que ele cometeu na partida. 𝗔𝗽cie kicks in that situation to say, okay, come on, let's see you bust out here. You know, so it was an interesting dynamic to that matchup. But it was 𝗔𝗍 that advances. We've got one more match. It's going to be DJ back on the screen again. É isso. 𝗔𝗍 contra Vermilion. Aí, tá aí. Que fica parecendo Bison, mas é 𝗔𝗍, que é o nick dele. Still locked in with the loop. I don't know, man. You know what? Just throwing it out there for you, man. Just pick Bison. Yeah, I think that's the answer. For all anime players, at least. E vamos lá, vamos ver o que será desse combate. I think he got a little essence of anime. I would say like the air dash would be the Doververse, maybe. Nah, I'm stretching. I'm reaching. Douse with the reach. Michael Jordan Space Jam with the reach. Yeah. Part of it. That was a bit of a reach. Wemby at the Olympics. Yeah. Oh my God, did you see the lobs from Chris Paul? Oh my God, yeah. Oh, the league's in trouble. E é isso aí, galera. Vamos lá. Vamos lá, DJ contra Luke. Vermilion contra 𝗔𝗍. 𝗔𝗍, aí. Magia com a tentativa de Perfect Parry por parte do Vermilion, mas não pegou. Tentativa de volta de counter agora o 𝗔𝗍, mas acabou não acertando também. Ele acertou ali o counter. Agora sim o knockdown ali aparece. Bom uso do TP na versão overdrive para poder colocar invencibilidade na jogada. Footport agora pegando punish counter. O momento é todo do jogador DJ. Consegue pegar muito bem, vai por trás da tela. Em posicionamento, vai pro drive rush. Mais uma boa conexão. O dano é bom. H1 foi interrompido. Olha a finta da maldade! E o 𝗔𝗍 agora finaliza na sequência. Vamos lá, magias. Pra poder interromper ali o avanço. Tem o pulo agora, ótima conexão. Overhead agora, mas deu Perfect Parry. Tenta o parry, não encontrou nada, soco fraco. Vai fazendo ali a interrupção na sequência também. Mais um bom agarrão, tem um counter hit. Mais magias agora.
Vai derrubando bem, a vantagem é toda do player DJ. Tá dominando por completo. Tenta um avanço, mais um bom agarrão. Vai carregando agora o Knuckle. Olha a conexão e gastou tudo pra poder colocar o adversário em burnout também. O jogo pode mudar por completo. Vamos ver. Galera falando da skin do Luke. Nossa, matou, cara. É um Critical Art, né? Realmente. Esqueci de mencionar aí, né? Um Critical Art, então... O dano é realmente amplificado. Pessoal, qual que é a nota que vocês dão pra essa skin do Luke? O que vocês acham? Não precisa nem ser nota. O que vocês acham? Vocês gostam ou não da skin do Luke? Sendo sincero, eu até gosto dela. Só não gosto desse boné, cara. Esse boné dele aí, cara... Eu até gosto da skin, eu só não gosto desse boné aí que... Pô, mano, é estranho, mas vamos lá. Tirando o boné, eu acho a skin legal, cara, eu gosto. Vamos ver, vai trabalhando com o low. Tem um pulo agora e anti-aéreo. Perfect parry. Forte agora ficou em vantagem. Derrubou bem. Mais um Knuckle. Bom agarrão, derrubou bem agora. Aumento do jogador ali de Luke. Suporte, mas teve o trade. Tentando fazer um reposicionamento para ver se consegue olhar o bait. E agora vai fazer o cancelamento para poder fazer o chip da MGS. Parece que saiu do Backstreet Boys. Nota para a skin, dó. Bom, eu perguntei se gosta da skin, a resposta ali é não. Essa skin dele é legal, mas o boné não encaixa muito mesmo. Feia demais. Skin Sérgio Malandro. Parece que saiu da novela Malhação, só que versão americana. Eu acho que a opinião é unânime. Eu acho que a opinião é quase unânime, né? Quase unânime a minha opinião. Mas eu gosto da skin tirando o boné, cara. O boné é feio. Mas vamos lá, Perfect Parry, hein? É porque eu acho que combinou também com a vibe do personagem e tal. Esse bonézinho aí pra trás, cara. Meu Deus. E aí tentou agora o Jackknife, deu errado. E o vermelho finaliza. Cara, os danos do vermelho tá muito alto, tá muito alto. Yeah, all right, we representing the parry now. I mean, he has been the whole time, but Scrod has been representing the throw more. Wow, we got those. E agora combando, hein? Na sequência ali de novo, trabalhando com o Knuckle. Jackknife pegando de antiaéreo. Agarro foi interrompido já. Olha o Punish Counter aparecendo. Tem o Jackknife. Ótimo dano. O que vai acontecer, hein? O avanço, o Knuckle. Bison tem uma vantagem de vida muito boa, mas o problema é o corner. E o fato de que o adversário tem muita barra, né? Mas ainda assim ele conseguiu a finalização logo. É isso, como mencionar aí a última partida do dia. É pra finalizarmos aqui a nossa maratona. Mas depois dessa luta, pessoal, aqui na minha live você fica informado. Depois dessa luta eu vou passar aquele resumo brabo pra você, tá bom? Vou passar aquele resumo brabo pra você de quem vai enfrentar quem. Você quer saber quem que o 𝗔𝗽cije vai enfrentar, quem que o Itabashi vai enfrentar e tudo mais? Fica com a gente aí que você vai saber. Vamos lá agora que tem a pressão. E finaliza 1 a 1, tá tudo igual. Tudo igual, pega fogo, pega fogo. Mashing on the throw. Do it again. Tosses him out of that drive rush. Another one after it. That one was. É isso, trabalhando com o chute médio em pé. Já é melhor de 5 é apenas no top 8. A gente tá no top 32. Amanhã começaremos com o top 24, né? Top 16 winners, 24 losers. E aí sim, top 8, e aí sim vai ser melhor de 5. Magia, Perfect Parry, agora e anti-aéreo. Bom agarrão, parando a tentativa de dar impact. Agarrão pra trás agora foi muito bem conectado. Soco médio vai fazendo a extensão e já era. Tá lá, som, até parou pra olhar pro lado ali. Oh, meu Deus, aconteceu mesmo, aconteceu mesmo. Deu interrompido, agora tem pulo. Boa conexão.
Chute forte em pé ali que tentou fazendo um meet numa situação ali pra tentar ficar em vantagem. Aquela situação ali já um hit até melhor. Agora é combo, vai finalizando, nem precisou gastar barra. E é isso, pessoal. Nós vamos para o final round, valendo vaga para o top 24. Veremos quem que vai avançar. Round final agora. Combou bem, soco médio, busca a pressão, taqueou ele agora, e o vermelho possivelmente tentou um DP, mas errou o time, agarrão agora, pode entrar em burnout, é isso que vai acontecer, mandou o Pale Rider de uma vez, viu que entrou em burnout, imaginou na hora que o adversário ia apertar e consegue já esse burnout, perdão, consegue escapar um pouco mais ali daquela situação ruim ali do burnout no canto da tela. Vai buscando essa pressão, vai fazendo chip damage, busca o Dry Impact, mas agora não tem o que fazer, é combo, se não errar, ele mata, meu Deus! Ele pode